A desinformação é um dos principais riscos globais da atualidade, segundo a ONU e o Fórum Econômico Mundial. E no Brasil, uma iniciativa pioneira chama a atenção. O governo de Alagoas lançou o primeiro núcleo de integridade da informação do país para garantir transparência e qualificação da comunicação pública. Para entender melhor como é que isso está funcionando, a gente recebe aqui no Cidadania o secretário de Comunicação do Estado de Alagoas, Wendel Palhares, e o jornalista, advogado e pesquisador José Janci Grangeiro. Bom, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigada por estarem no Cidadania. Obrigado a você. Secretário, vou começar com você, porque o núcleo foi lançado em março, deste ano, e eu queria saber qual foi o ponto de partida e por que é uma iniciativa pioneira, assim, o que se diferencia de outras ações de combate à desinformação que já existem hoje aqui no Brasil? Sara, eu diria, antes de tudo, que é uma iniciativa pioneira, mas ela nasce de muita discussão. Eu faço parte como secretário do Conselho Nacional de Secretarias de Comunicação e esse é um assunto que está sempre em pauta. Hoje o Brasil vive, acho que o mundo vive uma pandemia de desinformação, é assim como a ONU chama, e os governos estaduais também têm isso como um grande desafio, como você vai lidar com a quantidade de desinformação que acontece, inclusive sobre as questões públicas, sobre uma questão como questões de políticas do governo do Estado. Então, eu posso já lhe garantir que todos tentam trabalhar de maneiras, já se chamou de combate à mentira, combate à fake news, combate à desinformação, mas hoje caminhamos para a defesa de uma integridade da informação e de saber que combater a desinformação não dá para fazer como se apostasse corrida entre verdade e mentira, porque essa corrida já estará perdida. Hoje a gente entende que nós precisamos desenvolver, como política de Estado, uma série de ações que garantam que a população já esteja preparada quando a mentira chegar a ela e ela não prosperar, ela não propagar. O núcleo firma uma quantidade grande de parcerias, não só dentro da sua secretaria, mas também discutindo com órgãos fiscalizadores como o Ministério Público, com outras instâncias de poder, como a Secretaria de Comunicação da Presidência. Conversamos recentemente com o IBICT e nós estamos dialogando com universidades. Por quê? Porque hoje a gente tem certeza que não dá mais para debater fake news com um banner dentro de uma agência e dizendo bem assim, confira aqui se isso é mentira, porque a população não vai acessar com a quantidade que se espera. Hoje nós precisamos ir conversar com a população, ir conversar com setores da sociedade e desenvolver com eles formação midiática, educação midiática, ao mesmo tempo que estabelecer tecnologias e ferramentas que garantam a maior compreensão do poder público de como se comporta essa desinformação. Então, esse núcleo vai fazer assim. E a gente vai entender um pouquinho melhor como é que isso vai funcionar aqui durante o programa e também falar sobre os conceitos. E falando de conceito, aproveitar aqui, o Janci, que é pesquisador nessa área e também integra o núcleo. Janci, eu queria que você falasse o que a gente hoje pode entender como desinformação, porque a gente não está mais falando da tia do Zap, que mandava aí notícia falsa pelos grupos da família, Quando a gente pensa em desinformação, a primeira ideia que vem é esse que a gente chama de arquétipo da tia do Zap, Pensar, é aquela pessoa de idade que recebe uma mentira no WhatsApp e quer encaminhar. Não, desinformação ela é um ecossistema. O que quer dizer ecossistema? Significa que você tem várias formas de se apresentar e a desinformação circula de várias maneiras diferentes para pessoas diferentes. Então, você tem desinformação no formato de conteúdos tóxicos, então, aquelas trends que atacam as crianças, aquilo é um tipo de desinformação. Você tem desinformação política, você tem desinformação para a saúde, que desestimula a vacina, você tem desinformação contra a cultura. Então, a desinformação é um grande grupo de ideias que congregam vários formatos diferentes.
Então, você tem de fake news a trends falsas, a impulsionamentos de conteúdos falsos, a clickbaits, né, que é essa coisa de gerar conteúdos como se fosse jornalístico, só para chamar as pessoas para poder clicar, e às vezes aquele conteúdo não é válido. E tudo isso gera o que a gente chama de caos informacional. O que é? Quando as pessoas ficam sem saber o que é verdade, o que é mentira, sem saber em quem confiar, sem saber se aquela instituição disse aquilo de verdade. E as pessoas, em uma situação de caos informacional, elas se veem assim, sem conseguir ter uma referência do que é verdade. E o núcleo vem para isso, dizer, olha, os valores do núcleo estão ligados à informação no sentido de garantir veracidade, confiabilidade, conferência das informações. Ele não vai combater a desinformação sozinho, mas ele funciona como se fosse um porto seguro. Eu quero saber se aquilo é desinformação ou não. O núcleo pode ajudar? Pode. Vai ter vários canais que vão proporcionar esse tipo de possibilidade. Mas é construir uma lógica em que as pessoas consigam ter um mínimo de informação para poder checar, para poder ter aquela segurança e saber que aquilo que eu estou vendo não é fake news, aquilo que eu estou vendo é fake news. E também para poder qualificar as pessoas e identificar, como o Edu falou. Quando a gente educa para o consumo de mídia, a gente prepara as pessoas para ler aquele conteúdo e dizer, não, isso aqui não faz sentido. Compartilhe rapidamente, é urgente. Espera lá, não é esse tipo de linguagem. Então, a gente pensa que para enfrentar um problema complexo como esse, você precisa juntar vários setores, vários conhecimentos da psicologia, do direito, da comunicação, para poder fazer um enfrentamento multissetorial, multidisciplinar, né? Pois é, eu comecei o programa com isso e a gente viu aí que tanto a ONU quanto o Fórum Econômico Mundial apontaram, né, como o maior risco global que a gente está vivendo nos dias atuais. E olha que a gente está vivendo crises econômicas, guerras, então é um problema muito grande mesmo. E aí eu queria que você, secretário, pudesse falar, então a ideia não é só reagir, mas é o letramento digital, é a educação, é educar essas pessoas para lidarem com isso. Já se falou um pouquinho, mas esse é o caminho? Porque você tem que criar uma consciência, tanto do poder público, tanto dos demais órgãos e da sociedade civil, mas da população, de que aquela desinformação causa prejuízos, prejuízos graves. Exemplo, na vacinação, ela pode representar morte. A sua morte ou a morte de alguém que você goste bastante. Quando você fala na parte ambiental, que também o núcleo tem uma parte ambiental, você pode significar para você um grande problema climático, um grande problema no seu dia a dia. Quando você fala na segurança pública, lá em Alagoas eu sempre digo o seguinte, há uma grande quantidade de notícias de desinformação sobre a segurança pública. E muita gente gosta de compartilhar, Sara, achando que não está fazendo mal a ninguém. Mas eu digo a você, quando você cria uma sensação de insegurança com uma notícia falsa, você está fazendo com que o comerciante deixe de vender, com que o hotel deixe de conseguir hospedagem. E aquele hotel tem a camareira, tem o recepcionista, o Uber, a pessoa que vende o acarajé. Todos são impactados por uma mentira gerada por uma percepção falsa de insegurança, uma criação de um caos nesse sentido. A desinformação, ela adoece, a desinformação, ela mata, a desinformação dá prejuízos financeiros para o trabalhador, para o empresário. Então, o governo do estado de Alagoas pensa que tratar isso de forma preparando a população, preparando, por exemplo, o agente de endemia, o agente da primeira infância, aquele que tem capilaridade. A crise de confiança, de credibilidade dos poderes, que é muito divulgada, tanto da parte parlamentar, do executivo... Até do judiciário. Do judiciário, do exército, ela nasce de um distanciamento. Os governos costumam ir até o bairro, mas não entram na rua. Nós queremos conversar com cada comunidade, seja escolar, seja religiosa, seja a parte de comunitária mesmo, mas é preciso fazer uma preparação, ensinar como essa mentira está propagando, como evitá-la e, dessa maneira, explicar que, ao propagar, ao não conferir e passar à frente, você pode estar prejudicando de verdade uma família ou toda uma comunidade.
Janci, você fez recentemente uma pesquisa, né? E aí, identificando como é que as pessoas reagem a conteúdos falsos. E aí, aproveitando esse gancho também do Wendel, o que você identificou? Como é que a gente se porta diante de um conteúdo fake? A gente consegue realmente reconhecer? Não consegue? O que isso causa no nosso cérebro? Então, essa pesquisa a gente fez mapeando as respostas neurocientíficas, ou seja, como é que o cérebro reage a determinados estímulos. Então, a gente pegou conteúdos que pareciam mensagem de WhatsApp, conteúdos de imagens e conteúdos de vídeo. E mostrou para as pessoas e perguntou para elas, medindo com um aparelho que se chama eletroencefalograma, medindo e perguntou para ela, bom, o que você acha disso? Você concorda? Se você concorda ou não concorda, você compartilharia? Você acha que isso é verdade ou você não acha que isso era verdade? E a gente percebeu que muitas pessoas reconhecem aquele conteúdo, principalmente quando é um conteúdo de vídeo, que é muito mais perigoso, como falso, mas mesmo assim elas tinham a tendência a compartilhar. Mas por que fazia isso, né? Porque levava em consideração aspectos de crenças pessoais. Então, às vezes, ela acreditava naquilo, sabia que não era verdade ou que não era cientificamente comprovado, mas ela decidia compartilhar porque dialogava com a crença dela, que seja uma crença religiosa, uma crença política. Dependia também do que a gente chama de viés de autoridade. Quem compartilhou? Foi aquele influenciador X que eu gosto? Então, vou compartilhar, porque eu me sinto mais próximo dele. E isso gera um risco enorme. Por exemplo, 30% das pessoas que responderam à pesquisa e que participaram dos experimentos compartilhariam conteúdo de vídeo de determinados influenciadores só porque acreditavam que aquele influenciador estava dizendo aquilo, mesmo que se fosse verdade ou não. Para eles não importavam. Então, esse viés de autoridade é perigoso e por isso que tem que ter o letramento, para que as pessoas entendam as consequências, como o Eda falou. Muitas vezes a pessoa ela não vai compartilhar só porque ela quer agradar ou porque ela acha que vai se conectar com aquela autoridade. Ela compartilha porque ela acha que aquilo pode ser importante. É o que a gente chama de compartilhamento do vai que. A gente recebe aquele conteúdo, vai passar para frente, porque vai que é útil para fulano, vai que é verdade, vai que é mentira. Só que a gente tem que ter um filtro, e essa é a lógica da educação para o consumo, é dizer, olhar, se eu passar isso para frente, será que não vai ter consequências? Será que, como no caso do Pix, que a gente viu no início do ano, já circulou uma informação tão iminente que já tinha gente cobrando taxa sobre compras no Pix de 10%. E as pessoas já tinham medo que haveria uma taxação e, com base nesse medo, porque circularam algumas imagens, o comércio na ponta já estava cobrando. Então, as pessoas tiveram prejuízos financeiros, as pessoas perderam emprego. No caso da pandemia, as pessoas perderam a vida. Então, existe uma série de consequências que a pessoa, às vezes, na ponta, ali no Zap, ou no Instagram, ou no Telegram, ela não consegue identificar que tem uma cadeia de consequências relacionadas àquilo que ela está fazendo. Então, o vai que tem consequências, é importante que as pessoas saibam. Elas não estão preocupadas ali em verificar se aquilo é fato ou é fake. Às vezes, a pessoa só quer validar algo que ela já acredita, né? Exato. Já está dentro dela, ela olha ali e fala assim, isso aqui é verdade, né? Tipo assim... É o que a gente chama de viés de confirmação. Às vezes, se aquilo vai contra a minha crença, eu vou olhar para aquilo e falar assim, não, pera lá, mas não é desse jeito, talvez aqui esse estudo esteja errado, talvez não é essa a interpretação. A gente fica procurando atalhos para poder dizer que aquilo que a gente está tendo de combate à desinformação não é necessariamente verdade. Por isso que, como até o Wendel já te dito, não adianta você combater a mentira com a verdade, porque não vai ter efeito. Você tem outras estratégias, você tem estratégia de ancoragem, você tem estratégias de construção de argumentos, você tem estratégia do letramento, você tem estratégia de imersão. É um ecossistema de estratégias para enfrentar um ecossistema de desinformação. Tem uma coisa que está me chamando muita atenção e deve estar chamando a de vocês também, que é, recentemente, uma certa campanha contra o CLT. Né? Agora a CLT virou uma coisa péssima, né? Ninguém mais quer ser CLT. É engraçado que uma colega é professora e ela foi perguntar para os alunos, mas por que vocês não querem ser CLT? E eles sequer sabiam que era ser CLT, mas eles não queriam ser, né? As gerações novas. E eu fiquei me perguntando, gente, quem será que está por trás dessa campanha contra ser CLT? Então, um pouquinho disso que a gente está falando, essa rede, algum grupo, alguma coisa ali por trás que está querendo... Vamos mostrar para o Brasil que CLT não é um caminho e aí as pessoas não querem mais ser CLT?
existe o que a gente chama de arquitetura das redes, né? E dentro dessa arquitetura tem as plataformas, que são as big techs, que o pessoal chama, mas que nada mais é do que as próprias redes sociais, né? E elas funcionam como um grande palco onde as pessoas circulam as crenças, né? A gente chama isso, no campo do direito econômico, de narrativas intransigentes, né? Você constrói uma perspectiva, você quer dar um olhar para o mundo e dizer, olha, isso aqui não é mais legal, CLT não é mais bom. Vamos impulsionar conteúdos, vamos trazer influência para poder dizer isso, vamos começar a educar essa juventude para que elas repitam insistentemente que CLT não é bom. E aí a gente vai usar como? Vai usar instrumentos de linguagem pedagógica, tipo assim, não vou ficar colocando como se fosse na sala de aula. Não, estou numa festa e vou pegar aqui uma entrevistada jovem, descolada, e falar, e aí, você prefere ser CLT ou você prefere ganhar 50 mil reais? E ela responde, CLT, o que é isso? É de comer? Ou seja, já faz uma lógica de desqualificar, dizendo, não sei o que é isso, né? Para de existir no mundo. E isso atende um interesse econômico muito específico. Porque as pessoas, os agentes econômicos que têm interesse no fim da CLT querem a precarização do trabalho, mas eles vão conseguir fazer isso com a geração que vivenciou essa experiência? É muito difícil. Lembrando que CLT, só para a gente explicar, né? CLT é a pessoa que tem carteira assinada, né? Isso. São as pessoas, os trabalhadores com carteira assinada, com os direitos trabalhistas, né? Eu até aproveito, Izzy, eu não sei exatamente, Jans, como é que se surgiu essa construção. Eu concordo 100% que alguém tem um interesse bom, alguém, né? De poder defender essa tese, mas eu acredito que tem um outro ponto. Ela prospera mais também quando há um enfraquecimento dos sindicatos nesse período. Sim. E aí, a teoria do espiral do silêncio vai mostrar que quando muitas pessoas estão falando e não tem alguém para defender o contrário, aí você silencia quem concorda com o CLT. Então, parte dessa questão há quem esteja propagando, defendendo e incentivando que se haja uma defesa e há um enfraquecimento do outro lado. Mas aí, secretário, isso também não mostra um certo enfraquecimento do Estado diante tanto das plataformas, né, diante dessa nova ordem mundial que a gente está vivendo, mas também diante dessa linguagem, dessa ferramenta. O Estado está sabendo se comunicar no ambiente digital? Eu diria, antes de tudo, que não. Mas acredito que tem outros capítulos nesse livro. As ferramentas e as big techs e as grandes corporações que dominam a tecnologia, elas, primeiro, são quem estão dominando, estão construindo tudo isso. E todas as vezes que se quer ter algum tipo de controle, ou o Estado quer ter um pouco de acompanhamento disso, há uma grande discussão da regulação das redes, de que isso possa ser uma censura. E eu acredito que a discussão não é de toda inválida. Eu acho que é, sim, necessário que se discuta que tipo de regulação está sendo proposta. Porque o Estado pode, sim, ser um controlador nocivo desse processo. Mas eu acho que a sociedade tem que se aproximar desse processo, porque a forma como as redes estão construídas, muitas vezes estão sendo construídas contra o cidadão e não contra o Estado. Então, é uma discussão que não é uma discussão simples, não é uma discussão rápida, e eu acredito que o Estado tem se esforçado, todos os Estados se esforçado para compreender melhor, para comunicar melhor, mas eu não diria que nós estamos tendo sucesso ainda. É complicado, porque imagine que a plataforma é a dona da bola. Você vai jogar a bola e quando você está ganhando o jogo, ele decide mudar a regra, vai tirar a bola e não vai querer brincar mais. É isso que está acontecendo. Quando você começa a discutir as regras do jogo, as plataformas dizem, não, pera lá, isso é censura, isso aqui está colocando em risco a legislação brasileira. Não é sobre a legislação brasileira, não é sobre o direito da liberdade de expressão, porque o direito à liberdade de expressão as pessoas têm, quer seja online, quer seja offline. Mas eles fazem esse jogo porque eles querem contaminar o debate público. E essas plataformas mesmo já circularam um conjunto enorme de desinformação. Só um adendo, eles não são um meio, eles são agentes de fato. Eles estão atuando. Eles são agentes e são plataformas.
Eles são os dois, eles são mistura de tudo, eles fazem parte do ecossistema. Foi por conta da... Eles não são só a bola, eles são o campo também. São campo, são jogadores, são juízes. E quando alguém começa a questionar as regras, aí eles se movimentam. E é por isso que talvez uma regulação responsiva, uma regulação que traga a sociedade civil, traga o Estado, traga as plataformas, consiga construir um ambiente menos tóxico, é uma saída que tem sido discutida. Claro que não tem como não ter disputa política, e disputa política vem disputa de narrativa, e disputa de narrativa vem desinformação, é uma coisa vai puxando a outra, e esse problema tem que vir a um cabo de guerra, e por isso que a gente precisa, enquanto está discutindo regulação, discutir letramento, discutir técnicas de qualificação da informação, discutir fact-checking, ou seja, checagem das informações, é tudo isso junto ao mesmo tempo, porque a guerra acontece simultaneamente. E as plataformas de rede social, elas deram um impulsionamento muito grande de circulação da desinformação. A desinformação sempre existiu, mentira sempre existiu, boato sempre existiu, na história sempre existiu. Não é algo novo, mas ela tomou uma proporção em que a pessoa, criando um vídeo na casa dela com o celular, pode gerar um caos informacional no país. Ela cria uma tese da cabeça dela sobre vacina e vai contaminar a percepção de dezenas de milhares de pessoas. Então, a gente, às vezes, não tem noção da escala que isso toma e que é importante. Eu vou aproveitar que você falou de vacina e eu sei que lá no Núcleo vocês têm algum projeto em relação a isso, né? Aí eu queria ainda que você pudesse falar um pouquinho de coisas práticas que vocês já estão fazendo, porque vocês não estão só reagindo, vocês estão assim, implementando políticas públicas de fato. Assim. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho e também alguém que está assistindo a gente, que gostaria de replicar isso lá no município, no estado, né? Como é que entra em contato com vocês também? Nós estamos, Sara, construindo já para esse mês, início do próximo, uma série de ações que vão defender uma política pública de comunicação que não só chegue para o cidadão e diga vacine-se. Então, junto com o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Comunicação da Presidência, junto com a Universidade Federal de Alagoas, com a Universidade... a gente tem discutido, inclusive, recentemente, com o IBICT aqui, do Nacional de Ciência e Tecnologia, discutido formas de nós, primeiro, em termos de ação, este mês, já prepararmos um treinamento para os agentes de saúde, agentes de endemia e agentes de primeira infância. O governo do estado de Alagoas tem 400 agentes de primeira infância que visitam as casas e aí, na ponta, a capilaridade na rua, né, permitindo que esse que está no dia a dia pergunte: como está sua bebê? Ela já se vacinou? Mas que ele também esteja preparado para caso a mãe ou o pai diga: não, ela não vai se vacinar. E isso, eu não estou falando de um caso fictício, porque essa vacina da BCG tem um componente viral que vai prejudicar o meu filho ou a minha filha. Aconteceu isso numa cidade alagoana. E a gente tem que desmentir isso porque a BCG pode salvar seu filho de uma doença grave, pode salvar seu filho da morte. E você tem que ter uma série. Então, tem uma cidade em Alagoas que a vacinação está na casa dos 60%. Isso é muito ruim. Então, nós vamos a essa cidade com os agentes, vamos formar os agentes e, ao mesmo tempo, Sara, o Núcleo vai acompanhar isso, como se comporta esse treinamento e essa campanha vacinal na rede social. Tem alguma desinformação circulando naquela cidade, naquele período? Vamos cruzar isso com os dados de vacinação. O fato de estarem chegando com mais informação ajuda a aumentar essa vacinação nessa cidade. E vamos fazer a mesma campanha sem o trabalho de educação midiática numa cidade para poder cruzar. Funciona. Qual é o site para quem quiser entrar em contato com vocês? Nós estamos hoje com a Agência Alagoas, que é o alagoas.al.gov.br. Lá você pode informar no site, no portal do Governo de Alagoas, das ações do Núcleo. E novas ações, como essas que nós estamos firmando, vão passar a estar contidas nessa agência. Então, vocês podem entrar em contato com o Governo do Estado, que nós temos a maior satisfação de que isso seja replicado.
Tá certo. Eu até estou aqui com a Rede da Desinformação, que é da Raquel Recuero, né, que é um livro super importante para quem quiser entender um pouquinho sobre isso. E ela deixa aí como uma mensagem falando que o caminho, gente, é a cooperação e é esse trabalho conjunto. A gente já está chegando no final, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, 30 segundos, falando um pouco, né, de como a gente pode, cada um de nós, ajudarmos a combater esse problema. Eu acho que a primeira coisa é tomar consciência de que o compartilhamento, por mais inocente que possa parecer, ele traz consequências. Então, a gente precisa criar um filtro de desconfiança, né? Antes de compartilhar aquele conteúdo, pense, será que faz sentido? Será que vale a pena? Né? Para que eu vou compartilhar se não tem uma utilidade ou se eu não tenho uma plena certeza que aquilo é real? Parte de um comportamento individual e isso gera uma série de consequências que são importantes. Se a gente começa a se educar para não compartilhar esse tipo de conteúdo, eu acho que já é um bom começo. É uma dica que eu acho que ficaria bem. Secretário. Eu concordo muito com o que o Janci falou e eu acredito que essa conscientização precisa mostrar para pais, para filhos, que hoje essa desinformação e a forma como se consome a rede social pode estar trazendo uma doença dentro da sua casa. Pode estar atrapalhando você a resolver problemas que poderiam ser resolvidos mais rápidos. Pode estar impedindo que você tenha acesso a um direito que é seu. E os governos, e o governo de Alagoas tem feito isso, tem trabalhado para que essa informação seja confiável e que ajude no seu dia a dia. A que você não se prejudique, mas antes de tudo também que ajudar você a ter uma vida mais fácil num momento corrido como é a nossa vida nos dias de hoje, Sara. Tá certo. Secretário Janci, muito obrigada por terem vindo aqui no Cidadania. Espero poder, a gente poder fazer outras conversas sobre essa, quando o núcleo, mais daqui a um tempo, quando o núcleo, a gente já vê os resultados desse trabalho, viu? É um prazer. Muito obrigado. Este programa já está no nosso site e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho? E como agir em casos de violência contra a mulher?
Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em Roraima, exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos em ação educativa. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, Câmara de Vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos conecta casas legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo. Não à exploração sexual. Não ao tráfico de pessoas, ao trabalho escravo. É preciso prevenir, alertar, conscientizar, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Com isso em mente, uma equipe saiu a campo em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Imigrante, taxista, comerciante, fique atento. Se você presenciar ou ficar sabendo de algum crime, denuncie. Tráfico de pessoas na rodovia 174 foi o tema da primeira ação educativa do Mês Azul, voltada a brasileiros e estrangeiros na fronteira do Brasil com a Venezuela em Pacaraima. O objetivo dessa mobilização foi reforçar o enfrentamento ao tráfico de pessoas em Roraima em todas as formas. Trabalho em condições análogas à de escravo, qualquer tipo de servidão, adoção ilegal, remoção de órgãos e exploração sexual. O coordenador do Centro de Promoção e Atendimento às Vítimas, Glauber Batista, explica que essa atividade é só uma entre as ações que serão realizadas no mês de julho. E nesse primeiro momento, o público é estratégico, pela constante circulação de informações e contato direto com pessoas em situação de vulnerabilidade. É um momento que a gente está aqui levando todas as nossas informações do nosso trabalho importante que a gente tem na Assembleia, principalmente na prevenção ao tráfico de pessoas, né? E também abuso sexual de crianças e adolescentes, que é o nosso foco. Para abordar a temática em Pacaraima, a equipe do Programa de Direitos Humanos e Cidadania realizou uma panfletagem informativa, em parceria com o Conselho Tutelar do município. Desde 2019, nós recebemos fluxos de imigrantes no nosso município, no qual, dia após dia, a gente recebemos denúncia com tráfico de criança, tráfico de órgãos. Então, assim, é importantíssimo estar trazendo isso para o nosso município. O público-alvo da ação foram os imigrantes, comerciantes e taxistas da região. David é taxista e nunca havia recebido esse tipo de orientação, mas agora diz estar preparado para transmitir essa mensagem de alerta aos passageiros. Eu achei de extrema importância porque todos devem ter esse tipo de informação, né? Porque as pessoas passam por aqui no táxi e muitas vezes elas não têm esse tipo de conhecimento. Distrito Federal, todos os serviços de emergência, SAMU, bombeiros, polícia e defesa civil num único aplicativo. Agricultores capixabas recebem material e acompanhamento técnico em suas lavouras. E na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Fuxicos, artesanato popular e mergulho nas raízes.
Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Para alguém que está em situação de emergência, um fato decisivo capaz de salvar a vida dessa pessoa é o tempo. Seja uma vítima de atropelamento, uma pessoa correndo risco de sequestro ou alguém preso num apartamento em chamas no alto de um prédio, quanto mais rápido o socorro chega, maiores são as chances de sobrevivência e com menos sequelas. Além do tempo do pedido de socorro e de atendimento de fato pelo serviço público, outro conceito fundamental para o contexto é o da integração de serviços e informações. Por isso, o deputado distrital Jorge Viana apresentou um projeto de lei para criar um aplicativo de celular que reúne os serviços de emergência do Distrito Federal, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, as polícias civil e militar e a Defesa Civil. Tudo isso integrado numa só plataforma e de interface fácil, simples de mexer. Imagine-se numa cena que você chegue para fazer um socorro, né, uma emergência, você tem lá um fio de alta tensão. Você tem que chamar o que a gente chama de recursos adicionais. Então você pode filmar, você pode passar uma foto, mandar para eles e falar assim, olha, aqui tem um fio de alta tensão, eu preciso que vocês peçam para mim, que venha para cá a empresa de energia. Então eu acho que esse recurso a mais vai ajudar e muito. Um paciente que pode estar em crise convulsiva, né, pode inclusive fazer uma telemedicina no próprio aplicativo, então tudo isso pode ser feito através do smartphone. O objetivo é dar ao cidadão mais uma opção de socorro por meio da tecnologia de um dispositivo que está sempre à mão e já é praticamente uma extensão do ser humano, um celular com acesso à internet. Até porque muitas pessoas, principalmente as mais jovens, costumam utilizar os mais diversos recursos dos telefones móveis, mas já não têm o hábito de fazer as tradicionais chamadas telefônicas. O secretário executivo de Gestão Integrada da Secretaria de Segurança Pública do DF acredita que a criação desse aplicativo vai ajudar bastante quem precisa de socorro e também o trabalho dos servidores. As forças têm alguns aplicativos já que fazem isso, mas a ideia de integrar isso numa plataforma só, né, e possivelmente coordenada dentro da Secretaria de Segurança Pública também pode ser um ganho muito interessante, muito produtivo. A proposta de criação do aplicativo faz parte de um processo irreversível de digitalização do serviço público para facilitar o acesso da sociedade às informações de interesse do cidadão. Na CLDF, por exemplo, todo o processo legislativo, incluindo os projetos de lei, pode ser acompanhado pelo site cujo link aparece aqui na sua tela. A pauta de autoria do deputado Jorge Viana tem o número 1555. No campo Ano, você coloca 2025, que é quando o texto foi protocolado. E no espaço Tipo de Proposição, você marca Projeto de Lei. Pronto, está aí o acesso ao texto do projeto e a toda a tramitação. Nesse momento, a matéria está na Comissão de Constituição e Justiça e de lá segue para votação no plenário da CLDF. Mas enquanto o aplicativo dessa matéria não é criado, sempre vale lembrar os números de telefone de emergência de cada serviço público. O da Polícia Militar é 190, do SAMU, 192, do Corpo de Bombeiros, 193 e o da Defesa Civil, 199. Em poucos minutos, o agricultor Jordão Caetano encheu a caixa durante a colheita. Acostumado a trabalhar com outras culturas, essa é a primeira vez que ele faz um plantio de maracujá. Eu cultivo um pouco de tudo, né? Tenho café, mandioca, cana e agora eu fiz essa lavourinha de maracujá aqui, né? Aproveitei a oportunidade, né? As mudas de maracujá ele recebeu em novembro do ano passado. Foram entregues gratuitamente pelo projeto Arranjos Produtivos, desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Depois de alguns meses de cultivo, essa foi a primeira colheita feita por ele. Quando a gente foi lá na reunião lá na vila lá, tinha 4 cultivos. Eu optei pelo maracujá o clima seco, né? A orientação técnica no plantio foi feita por um engenheiro agrônomo do projeto Arranjos Produtivos. A gente fez acompanhamento técnico durante todo o ciclo
E a gente ensinou para ele as técnicas, espaçamento, adubações, polinização artificial para ter uma maior produção. O ciclo de uma lavoura de maracujá dura em média de 2 anos e meio a 3 anos. Aqui na plantação do Jordão, a estimativa é que até o final desse ciclo, a colheita seja de aproximadamente 30 mil quilos. Foram vários meses de muito trabalho e o resultado é comemorado. A gente sempre trabalha em busca do objetivo. Para nós, o plantio inicial é simplesmente 10% do objetivo. O objetivo é exatamente a colheita, é o que nós estamos vendo aqui, tá vendo? Feliz, e ver o produtor feliz também. É a satisfação que traz para nós agrônomos. Agradecer, né, a todos os integrantes, né, que entraram junto nesse projeto aí. O Périx, que está sempre aqui me dando assistência aqui, olhando, falando alguma coisa comigo. E todos os integrantes mesmo que entrou, né, no projeto, que graças a Deus está dando certo e estou muito satisfeito. Agulha, linha e muita história para contar. Aqui o fuxico vai além do artesanato. É ferramenta de encontro, escuta e preservação cultural. Na primeira roda do projeto Levanta Povo, moradores e estudantes se reuniram num bate-papo regado à memória e criatividade. Nossas antepassadas se reuniam com os retalhos, né, adquiridos da roupa que elas costuravam dos senhores e das senhoras de engenho. Elas se juntavam para fazer esse artesanato e conversar sobre a necessidade, sobre a saudade da terra natal, né, de África, sobre a vontade de sair daquela situação de subalternidade, de escravização. Falavam suas dores, seus sonhos. E a Roda de Fuxicaria tem justamente esse propósito de reunir pessoas para contarem suas histórias. O projeto é uma iniciativa do coletivo Nosso Quilombo, formado por artistas e lideranças comunitárias de Itapuã. A proposta é resgatar o sentido de comunidade a partir das tradições afro-indígenas e das práticas coletivas. Dona Ana Maria das Virgens é mestre griot, considerada guardiã da memória ancestral e responsável por manter viva a história e a cultura da comunidade. Muitas pessoas da cidade vinham trazer roupa para as lavadeiras de Itapuã. E a gente aprendia com o mais velho, quem sabia mais ensinando os jovens, ensinando aos outros, porque era para ajudar o nosso sustento, comprar um caderno, comprar um livro. Nossos pais, às vezes, trabalhavam, como meu pai era mestre de obra, mas a gente já tinha esse trabalho, que aqui em Itapuã era difícil. Ananda Luiza é estudante e participa do projeto pela primeira vez. É muito boa. Aí você vai aprendendo, às vezes você parece que não sabe, mas você vai se acostumando. E como está sendo participar aqui desse momento? Muito bom. Tem um bocado de gente que eu conheço, as tias são muito legais, atenciosa. É bom participar do momento, que também leva para a vida, né? Necessariamente. E é isso. Além das rodas de fuxicaria, o projeto ainda vai promover outras ações culturais. Encerrar com samba de roda justamente para botar essa pele de sol para sambar na roda, depois de fazer um fuxico, depois de escutar a nossa mestra griot. Manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, cultivar no solo outra riqueza, preservação ambiental e geração de renda para agricultores familiares. A Boa Nova está rolando no Paraná, com o plantio sustentável da erva mate à sombra das majestosas araucárias, bela paisagem do estado. A prática agrícola foi debatida em audiência pública. Sistemas tradicionais e agroecológicos de produção da erva mate sombreada nas florestas com araucária. Esse foi o tema da reunião organizada pelo Bloco da Agricultura Familiar, coordenado pela deputada estadual Luciana Rafaim. O encontro teve o objetivo de dar visibilidade a essa prática que alia desenvolvimento rural sustentável à conservação ambiental. Agricultores familiares, técnicos e representantes do Observatório dos Sistemas Tradicionais e Agroecológicos da Erva Mate participaram da discussão, que também destacou conquistas recentes e avanços legislativos em prol do setor. Um dos principais focos do encontro foi o reconhecimento internacional concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO,
que classificou o sistema produtivo da erva mate sombreada com araucária como um sistema importante do patrimônio agrícola mundial. É um sistema de produção de erva mate dentro da floresta com araucária. E isso é muito importante, porque os remanescentes de floresta com araucária que nós temos no estado, eles ainda estão preservados, eles ainda estão em pé, muito em função da produção de erva mate que é feita dentro da floresta. Então, isso é muito importante. E além do que, a gente está falando de agricultura familiar. Quando a gente fala de sistemas tradicionais de erva mate, nós não estamos falando só de erva mate. Nós estamos falando da produção de várias culturas, né? Milho, feijão, arroz, né? As hortaliças, as frutas, que essas famílias, que são agricultores familiares, produzem. Além do que, de todos os serviços ecossistêmicos que essas propriedades oferecem para o conjunto da sociedade. A deputada estadual Luciana Rafaim ressaltou a importância do reconhecimento internacional para fortalecer a valorização local. Ela também destacou que foi apresentado um projeto de lei que propõe reconhecer essa prática como patrimônio cultural e material do estado do Paraná. É muito importante, por isso que apresentamos esse projeto de lei aqui no estado do Paraná, tendo em vista esse reconhecimento agora internacional pela questão da FAO, né? Esse reconhecimento, então, hoje o selo do CIPAM para os nossos produtores de erva mate, a erva mate sombreada aqui no nosso estado. O estado do Paraná é um dos estados que mais produz erva mate e tem hoje cerca de 30 mil famílias que produzem erva mates. Dessas 30 mil, cerca de 70% são de erva mate sombreados. Então é um reconhecimento como também uma forma de produção sustentável. Ter esse reconhecimento feito pela FAO, que é a ONU, reconhecendo que esse é um sistema importante, né, e sustentável. E é verdadeiro, porque a erva mate sombreada, ela não tem adição de nenhum aditivo químico. Não tem veneno. Por isso, esta conquista merece o aplauso, né, do povo paranaense e brasileiro. O coordenador da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Paraná, Elisandro Paulo Kreit, avaliou que o selo CIPAM representa mais dignidade, justiça e possibilidades de renda para os agricultores. É uma conquista de mais de 3 décadas de história, de luta, de organização dos agricultores, se organizando em sistemas agroecológicos diferenciados que hoje, mundialmente sendo reconhecidos pela FAO, traz com certeza muitos reflexos positivos para a vida desses agricultores. Agora o grande desafio a partir da legislação aqui do estado do Paraná, a partir desse selo que reconhece como um sistema importante de agricultura mundial, o sistema produtivo da erva mate sombreada na araucária, de forma agroecológica, e isso vai dar com certeza para os agricultores familiares uma condição, inclusive de mais renda, mais dignidade, mais justiça, porque hoje muitas vezes os agricultores são explorados na atividade da agricultura familiar. E aí a oportunidade de pensar agroindustrialização, comercialização através do cooperativismo, do associativismo vai ser, sem dúvida nenhuma, com esse reconhecimento da FAO, vai dar essa condição para os agricultores familiares. A Hora do Brasil. Algumas pessoas vão lembrar que era assim que se chamava o programa de rádio criado no governo Vargas e que está fazendo 90 anos. Simplesmente o mais antigo do país e do hemisfério sul ainda no ar. Em 1962, ganhou o nome atual, A Voz do Brasil. Para celebrar a data, sessão solene, selo comemorativo dos Correios, moeda especial e essa reportagem da TV Senado. Esta é a Voz do Brasil. Há 90 anos, essa frase marca o início do programa de rádio mais antigo do país ainda em transmissão. A Voz do Brasil atravessou gerações, regimes políticos, avanços tecnológicos e transformações na comunicação sem perder a essência, que é levar informações oficiais e prestação de contas do poder público a todos os cantos do Brasil. A missão mais importante da Voz do Brasil é exatamente isso. Traduzir para o brasileiro aquela legislação que muitas vezes naquele formato legislês
ia passar por ele como um ruído, a gente tenta trazer de uma forma mais didática sobre como aquilo vai impactar na vida, realmente na prática do cidadão. Criada em 22 de julho de 1935 no governo Getúlio Vargas, a Voz do Brasil é transmitida de segunda a sexta-feira com informações dos poderes da República. O programa tem duração de 1 hora e é dividido em blocos de notícias. Ao longo dos anos, a Voz do Brasil passou por várias transformações. Em Brasília, 19 horas. Todo mundo já ouviu aquele bordão, né, em Brasília, 19 horas, mas desde 2018 houve uma flexibilização do horário. Então nós tivemos inclusive dúvida com essa flexibilização se a audiência cairia, se as pessoas continuariam a escutar a Voz do Brasil em todo o país. E as medições que nós temos é que sim, as pessoas continuam ouvindo a Voz do Brasil. E não é só pelo rádio que dá para acompanhar a Voz do Brasil. A Rádio Senado foi pioneira em formatar o conteúdo da Voz do Brasil no modelo de podcast e distribuir nos principais agregadores de áudio do país. E, para nossa surpresa e satisfação, hoje a Voz do Brasil é o nosso podcast jornalístico mais ouvido e mais acessado pelos ouvintes, pelos internautas de todo o Brasil. Vai ter novidade na trilha sonora. Ela viria como uma forma de unificar um pouco mais a identidade sonora das 4 instituições que fazem a produção da Voz do Brasil diariamente, mantendo, logicamente, como tema principal o Guarani, de Carlos Gomes. A editora-chefe da Voz do Brasil no Senado explica quais são os critérios para a seleção das notícias do programa. É difícil a gente compactar tudo que está sendo feito no Senado em 10 minutos, mas o que a gente faz é procurar sempre selecionar os assuntos mais relevantes, os assuntos que vão impactar o maior número de pessoas. A gente procura sempre trazer um equilíbrio para o jornal também, que isso é muito importante, já que a gente aqui tem vários partidos e representações de várias linhas ideológicas. E quem trabalha no programa não esconde o orgulho. Desde adolescente eu brincava de apresentar a Voz do Brasil, porque todo mundo falava que eu tinha voz de locutor. E o destino quis me trazer para cá para apresentar a Voz do Brasil. Então é um sonho de adolescente realizado. Talvez um destino cumprido aí, né? É muito gratificante, né, saber que essa mensagem está chegando assim em lugares às vezes muito remotos, lugares distantes, né, fora desse conglomerado urbano. Eu estou há 7 anos à frente do jornal, para mim é um orgulho fazer parte dessa história. Você já ouviu aquela modinha? Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Pois é, a reconhecida obra artística da rainha da ciranda, já catalogada pelo IPHAN, agora pode ser reconhecida como manifestação da cultura brasileira. É Pernambuco enriquecendo o Brasil. O projeto está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Confira a reportagem da nossa parceira. Conhecida como Rainha da Ciranda, Lia de Itamaracá é um símbolo de resistência cultural e celebração da identidade pernambucana. Aos 80 anos, ela continua ativa, coordenando um ponto de cultura na ilha onde nasceu, cantando e dançando a tradição do seu povo. Foi justamente para preservar essa história viva que a deputada Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, propôs o projeto de lei reconhecendo oficialmente o trabalho da artista. Que ela seja preservada, protegida, valorizada, incentivada e difundida. Então a gente quer que essa expressão da cultura popular tão rica seja levada para os 4 cantos do nosso país. Lia de Itamaracá já foi reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2005. Recebeu a Ordem do Mérito Cultural e tem sua trajetória registrada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Agora, o reconhecimento por lei fortalece a proteção da obra da cirandeira e, principalmente, da visibilidade, a tradição e outros nomes da ciranda. Sim, a gente tem vários outros cirandeiros e cirandeiras importantes. Em Pernambuco a gente tem, que é um berço cultural, lá de lá saem grandes artistas. A gente tem o Mestre Baracho,
que foi um grande compositor de ciranda e também mestre de maracatu do nosso estado. Tem Dona Duda, que criou a ciranda do Janga, mas eles já não estão mais entre a gente. Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto segue para o Senado. Para a autora, não se trata apenas de uma homenagem, mas uma ação estratégica para preservar a identidade de todo um povo. Ela representa união, resistência, uma identidade coletiva, né? Porque se junta todo mundo ali, fica de mãos dadas e dança uma ciranda. E Ilheta Maracá é a grande referência dessa manifestação. Não apenas como artista, mas ela é um símbolo vivo de coragem, de luta, de fé, de determinação, que superou todas as dificuldades e até a tentativa de silenciamento da nossa cultura e se manteve firme no seu propósito, levando e difundindo a cultura, né, pro mundo todo, não só pro Brasil. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. Bacana, né? É o reconhecimento da cultura popular. Bom, você fica agora com a participação das pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Para rever esse programa, você já sabe, tá tudo na internet. Você pode acessar as nossas redes ou o canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Foi muito interessante ver a arquitetura, um pouco de Oscar Niemeyer e tudo isso. Acho que como a Câmara é como organizada, o Senado também, acho que a arquitetura, acho que muito adorei. Acho que é importante porque é bom conhecer como funciona a Câmara, o Senado, são as instituições da democracia. Acho que é muito interessante conhecer. Foi uma visita impressionante e uma cultura muito rica que nós temos, que infelizmente às vezes a gente não dá tanto valor. Todas as obras e também tudo que foi apresentado é importante, mas as obras foi o que me chamou mais atenção. Eu acho muito importante porque eu até trouxe meus filhos para conhecerem, porque é daqui que saem decisões que pautam a nossa vida, né? Então é bom a gente saber a estrutura, como que é organizado, bonito. A grandeza do ambiente, o tamanho, né, a proporção e a beleza das artes, né, das obras que tem, que a gente até então eu desconhecia. Quem tiver oportunidade poderia estar passando, conhecendo. A gente faz questão de estar divulgando para quem vier a Brasília, conhecer, que é um lugar bem interessante. Começando do princípio que era um sonho, né, visitar esse local. E posso dizer que o que chamou minha atenção foi o geral, tudo praticamente, sem palavras. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na Roda de Fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Inspiração para compor. Às vezes a gente não programa. Não é uma coisa programada dentro do trabalho de músico, né? É sempre um momento de descontração, é imprevisível.
site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É pena para 40 anos no caso da morte das mulheres. Senhoras e senhores, nós estamos falhando como sociedade quando um feminicídio vira apenas mais um caso. E é o que está acontecendo. É preciso coragem política, coragem institucional e coragem social para mudar essa realidade. E é essa coragem que nos move. Eu tenho certeza disso. Só isso faz sentido de estarmos aqui. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Voto impresso foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Por 14 votos a 12, a medida foi incluída no projeto do Código Eleitoral. Mas a proposta ainda precisa passar pela análise do plenário, volta para a Câmara dos Deputados e precisa ser sancionada pelo presidente Lula até o dia 4 de outubro para valer para as eleições de 2026. Aqui ao meu lado, o senador Espiridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, que foi o autor dessa emenda. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já começo perguntando para o senhor se foi uma surpresa esse resultado. Para muita gente, inclusive para o relator, meu querido amigo Marcelo Castro, que chegou a dizer que eu era o único brasileiro que queria o voto impresso para fins de auditoria, complementando e aprimorando a urna eletrônica. Eu disse para ele que eu não estava sozinho. E, felizmente, não só não estava sozinho, como não estava em minoria. Estávamos em maioria, aprovamos. Acho que este texto vai permitir desarmar a discórdia que se formou em torno do tema urna eletrônica e voto auditável. Nós já aprovamos isto, um voto auditável pelo eleitor, que ele deposita anonimamente, sem contato, nunca vai ser identificado, ou seja, garante o sigilo, e que pode ser objeto de aferição por amostragem, como é na Índia. A Índia tem 1 bilhão de eleitores, 1 bilhão de eleitores, que tem voto na urna eletrônica, voto auditável. O Paraguai, com muito menos eleitores, também. Até a Venezuela tem. E nenhuma outra nação do mundo usa urna eletrônica. Só se usa urna eletrônica com voto auditável pelo eleitor e fica lá. Se for auditável, se for importante, por uma pane ou por uma desconfiança, você pode, como se faz na Índia, auditar por amostragem. Armou-se uma queda de braço, uma disputa. Isso é desconfiar da urna. Estão desconfiando da urna eletrônica. Isso é tudo mentira. É um engodo. A urna eletrônica foi inventada e adotada pela primeira vez no estado de Santa Catarina. 3 eleições antes de 96, por amostragem. Ou seja, foi experimentada. Ela é claro que é uma evolução. Claro que ela é uma evolução. Mas ela tem que evoluir. E a evolução que nós preconizamos há 10 anos é a auditabilidade do voto. E agora temos mais uma oportunidade. Porque no plenário do Senado, só para concluir, quem quiser remover esse texto tem que apresentar 41 votos contrários. Porque nós conseguimos aprovar na Comissão de Justiça por 14 a 12, como você mencionou. Senador, mas vamos explicar para o nosso telespectador como é que vai ser isso, que a grande dúvida é, o eleitor, ele vai sair com esse papelzinho na mão? Não. Como é que é? Explica exatamente como vai ser o processo. Ele só vai ver o seguinte, ele votou, vamos colocar aqui no número 100, esse número não existe, senão eu ia falar que era o número 11. Né? Votou no número 100, viu o rosto do sujeito, mas ele quer conferir, então aparece escrito num papelzinho solto, não é num papelzinho rolo. E ele confirma. Ele confirma, o papelzinho cai numa parte separada da parte eletrônica da urna. E fica lá.
Ele não pode nem fotografar, porque ele não pode entrar com máquina fotográfica nem com celular para votar. Se ele quisesse, não poderia nem fotografar a primeira operação nem a segunda. E ele passa a ser um comprovante de que o voto será computado. Seja por amostragem, seja porque houve uma pane na urna eletrônica e parte dos votos se perderam. Parte dos votos foram perdidas. A parte de votos foi perdida. Isso já aconteceu numa urna em Santa Catarina, numa urna eletrônica em Santa Catarina. Votou o eleitor número 287 dos 420 e a urna teve um problema e a solução final foi dar perdimento a estes votos, porque eles não são auditáveis. É esse defeito, esse aprimoramento que nós estamos cuidando de ter. Pela emenda, o processo, né, de registrar o voto, o processo de votação, só acaba após esse ok. Após o ok, senão ele não. Então ele tem que confirmar que ele viu, tá ok? Ele tem que confirmar que aquele que apareceu no papel confere com o que ele queria ao apertar lá os botões da urna eletrônica. Como o senhor mesmo disse, foi uma surpresa, né? Como é que o senhor espera daqui para frente, apesar de que agora precisa de 41 votos para derrubar essa nova medida, mas como é que o senhor espera na Câmara e também em relação a um possível veto, sendo que o prazo é 4 de outubro? Eu queria fazer essa reflexão de pacificação. Nós já temos tantas coisas reais, né, que nos separam, que criam essa radicalização, essa polarização. Polarizar em torno disso, que é uma unanimidade no mundo. Eu já falei da China, já falei do Paraguai, já falei dos que não usam urna eletrônica e alguns que não querem usar, porque não há auditabilidade. Eu acho que seria um momento de, com humildade, nós procurarmos garantir absolutamente que não haja dúvida de que vai haver sigilo do voto. Se alguém quiser desconfiar, mas isso não vai permitir que alguém olhe, que alguém pegue o papel. Tudo que for necessário para garantir o sigilo do voto também está escrito na emenda, para assegurar o sigilo do voto. Tudo que for necessário para isso vem ao encontro do propósito. Ninguém quer que o voto seja descoberto. Nós queremos é que o voto seja computado de acordo com a vontade do eleitor. O senhor pretende conversar com os senadores da base do governo para tentar conseguir esse consenso e evitar que a matéria seja... que eles tentem reverter o resultado? Nós vamos conversar, vamos dialogar, discursar. Se alguém da Justiça Eleitoral quiser saber que história é essa que vocês estão voltando com isso, não somos nós, é o povo. É o povo brasileiro que cria dúvida. E para demonstrar isso, já que você falou em procurar, eu vou relembrar às autoridades da Justiça Eleitoral o texto da Polícia Federal ao TSE no dia 2 de outubro de 2018. Vou pegar só o final. Por mais confiável que sejam todas as pessoas envolvidas no processo do sistema eleitoral e por mais maduros que sejam os softwares, eles sempre possuirão possíveis vulnerabilidades e necessidade de aperfeiçoamentos. Um software não basta ser seguro, ele precisa parecer seguro e transparente para o cidadão comum que não tem conhecimentos tecnológicos. É destinado à apreciação dos projetos de lei do Senado Jovem, número 1 a 3 de 2025. Os cidadãos que quiserem colaborar com o debate sobre os projetos dos jovens senadores podem enviar perguntas e comentários por meio do portal E-Cidadania na internet pelo endereço www.leg.br/e-cidadania ou ligando para o número 0800 061 2211. Para ampliar o debate também nas redes sociais, o Jovem Senador 2025 tem uma hashtag especial. Quem está nos vendo pode participar com posts escrevendo #Jovem Senador, tudo junto. Declaro aberta a ordem do dia. Declaro aberta a ordem do dia.
Item 1. Projeto de Lei do Senado Jovem número 1, 2025, da Comissão Cecília Meireles, que cria o Vale Livre para alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, das escolas de educação básica pública. Parecer número 1, de 2025, da Comissão Nísia Floresta, relator jovem senador Douglas Paes. Favorável ao projeto com as emendas números 1 a 3, que apresenta. Concedo a palavra ao relator jovem senador Douglas Paes para a leitura do relatório. Nath Brum. O projeto de lei do Senado Jovem número 1, de 2025, cria o Vale Livre destinado à promoção de hábitos de leitura entre crianças e adolescentes por meio da aquisição de livros literários e paradidáticos para os alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio da educação básica pública. O Vale Livre tem os seguintes objetivos: incentivar a leitura entre crianças e adolescentes, estimular a frequência e permanência escolar, melhorar o desempenho escolar, combater o analfabetismo funcional, ampliar o repertório sociocultural dos alunos, promover a saúde mental dos alunos, fomentar o mercado editorial brasileiro. O Vale Livre será fornecido semestralmente a todos os alunos regularmente matriculados e com frequência escolar mínima de 80% das horas letivas, por meio do pagamento digital na forma do regulamento. Os livros a serem adquiridos serão de livre escolha pelos estudantes ou por seus responsáveis legais, podendo ser em formato físico, digital, audiolivro, braille ou outros formatos com recursos de acessibilidade e deverão ser comprados em estabelecimentos comerciais, livrarias e editoras devidamente cadastradas pelo órgão responsável por sua execução. Tais estabelecimentos comerciais, livrarias e editoras cadastradas ficarão responsáveis por comercializar apenas livros com conteúdo próprio para a faixa etária do estudante beneficiado, observando os dispositivos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e o regulamento, sujeitando-os às sanções previstas no projeto. A implementação do Vale Livre será apoiada pelas escolas de educação básica pública por meio da realização de atividades de incentivo e fomento à leitura, incluindo campanhas de divulgação e engajamento dos alunos e suas famílias, clubes do livro, feiras literárias, saraus e feiras de troca de livros e atividades de leitura compartilhada e mediada. Caso aprovada, a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação, os nobres jovens senadores apontam que um dos grandes desafios enfrentados por estudantes da rede pública é o acesso restrito a livros literários e paradidáticos, livros educativos, fora do material obrigatório da escola. Muitas famílias não têm condições financeiras de adquirir livros, o que limita o contato dos alunos com a leitura por prazer e com diferentes gêneros literários, contribuindo para a baixa taxa de leitura no Brasil, principalmente entre os jovens. Outro problema é que nem todas as escolas têm bibliotecas escolares. Mesmo quando têm, os acervos costumam ser limitados, desatualizados ou mal cuidados, o que desestimula a leitura, já que os estudantes não se sentem atraídos por livros que não despertam seu interesse. Além disso, a leitura fora do ambiente escolar não é incentivada na forma concreta por políticas públicas. O projeto do Vale Livre, ora sob análise, visa justamente ampliar o acesso dos estudantes da rede pública a livros literários e a livros educativos, fortalecendo o hábito da leitura e contribuindo para a melhoria do desempenho escolar. Além disso,
O projeto impacta diretamente a cultura ao contribuir para o contato com obras diversas que enriquecem o repertório cultural dos jovens. Há também uma conexão importante com os direitos humanos, pois garantir o acesso à leitura é assegurar o direito fundamental à educação e à cultura para todos, independente da condição socioeconômica. O projeto possui ainda um aspecto econômico, ao estimular a aquisição de livros e fortalecer o mercado editorial nacional, beneficiando livrarias, editoras e autores brasileiros. Portanto, trata-se de uma iniciativa integrada de mobilização que mobiliza educação, cultura, direitos e economia em prol do desenvolvimento social. Análise. Compete à Comissão Nísia Floresta, nesta oportunidade, se manifestar sobre os projetos de lei do Senado Jovem a ela designados. O projeto do Senado Jovem número 1 de 2025 é extremamente meritório, contribuindo para garantir a formação de melhores cidadãos com maior capacidade crítica e consciência. Como já foi mencionado pelos nobres autores, ler ajuda no desenvolvimento intelectual, promovendo o melhor desempenho escolar, influenciando na argumentação, fala e escrita, a título de exemplo. Também contribui para o desenvolvimento emocional dos jovens, na melhoria da saúde mental e bem-estar, além de ampliar horizontes sobre cultura, experiências e ideologias de cada autor e livro lido, estimulando também o pensamento crítico. Outro sim, entendemos que o projeto pode ser alvo de alguns aprimoramentos. Por um lado, somos reticentes quanto à previsão de que os livros sejam comprados apenas em livrarias previamente credenciadas pelo governo federal, isso porque se cria uma reserva de mercado. Isso quando se cria uma reserva de mercado, os preços praticados pelos fornecedores sobem. Há relatos de programas similares em redes estaduais, com cartão para compra de livros em editoras credenciadas. Ocorre que os valores praticados chegam a ser maiores que os praticados no mercado. Acaba-se criando uma distorção de mercado, a nosso ver, que deve ser evitada. Ademais, sugerimos uma segunda emenda para estabelecer um prazo de validade para o uso do Vale Livro. Após esse período, o saldo remanescente deverá ser direcionado à revitalização dos acervos das bibliotecas das escolas públicas por todo o país, que deverão receber o recurso não utilizado pelos estudantes daquela localidade. Com isso, eventual sobra de recurso não volta para o Caixa Único da União, podendo ser direcionado para o benefício dos alunos de forma coletiva, ou seja, pela compra de livros novos que serão lidos potencialmente por toda a comunidade escolar em torno de cada escola pública. Por fim, estamos sugerindo a supressão do termo literários e paradidáticos no artigo 1º, para deixar clara a amplitude das possibilidades de escolhas de livros pelos alunos, potencializando a adesão deles ao programa. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2025, com as seguintes emendas. Emenda número 1. Dê-se a seguinte redação ao artigo 4º do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2025. Artigo 4º. O Vale Livro poderá ser utilizado para aquisição de livros em formato físico, digital, audiolivro, braille ou outros formatos com recurso de acessibilidade. Parágrafo único. Quaisquer livrarias, editoras e estabelecimentos comerciais que forneçam livros poderão aderir ao programa para oferecimento destes aos estudantes. Emenda número 2. Inclua-se onde couber o seguinte artigo do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2025. Artigo. O regulamento estabelecerá prazo máximo para o uso dos recursos direcionados para a aquisição de livros, devendo o saldo não utilizado ser direcionado à revitalização dos acervos das bibliotecas das escolas públicas. Emenda número 3.
desse ao caput do artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2025, a seguinte redação: esta lei cria o Vale Livro, destinado à promoção do hábito da leitura entre crianças e adolescentes por meio da aquisição de livros para os alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio da educação básica pública. Sala da Comissão, Nízia Floresta. Jovem senadora Isabelle Naguelli, presidente. Jovem senador Douglas Paes, relator. Jovem senadora Darliane Lima. Jovem senadora Ellen Larrandria. Jovem senadora Isabelle Cristina. Jovem senadora Maria Eduarda Alves. Jovem senadora Mariana Miranda. Jovem senador Rafael Guimarães. Jovem senadora Rosângela Bispo. Muito obrigado. A presidência informa que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Antes de iniciarmos a discussão, passo a leitura de perguntas e comentários enviados por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. Emanuele, do Distrito Federal. O projeto prevê critérios de fiscalização para evitar fraudes do uso do Vale do Livro. Como será feito o controle do cadastro da livraria? Diana, do Rio de Janeiro. Já existem programas de incentivo à leitura como o Vale do Livro. Vai se diferenciar e garantir eficácia no combate do analfabetismo? Paula, do Paraná. Não seria interessante criar um fomento às bibliotecas públicas e comunitárias? Gabriel, de São Paulo. Será algo parecido com o Bolsa Cultura na França? O projeto valoriza obras nacionais ou contempla a leitura em geral? Daniele. O Vale deve incluir só leitura ou também materiais didáticos? Adriano, do Mato Grosso do Sul. A leitura pode abrir portas importantes para a formação de cidadãos presentes no mundo e possíveis agentes transformadores da realidade. Gisele, do Rio de Janeiro. O projeto de lei do Vale do Livro é essencial, mas precisa garantir o uso real dos recursos e prever alternativas em regiões de extrema pobreza. Passamos à discussão da matéria. Cada jovem senador inscrito disporá de até 5 minutos para o uso da palavra. Alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Vai? Não, pode. Eu passo a palavra para a Luísa. Sobre as questões levantadas, o nosso Vale Livro ele busca incentivar a leitura de modo mais individualizado para depois ampliar. Como foi dito que talvez seria melhor inserir as bibliotecas públicas, nós compreendemos que seria melhor que cada aluno tivesse o seu livro em sua própria casa, que ele próprio escolhesse qual livro ele gostaria de ler. Então, seria qualquer livro de sua escolha, desde que atenda, à sua faixa etária. Então, isso busca que os alunos tenham essa iniciativa por si próprios, porque mesmo com uma revitalização dos acervos das bibliotecas públicas, pelo histórico de acervos, talvez assim, que não agradam os alunos, eles poderiam não dar muita atenção a essa revitalização dos acervos. Então, por isso, o livro, a pessoa escolheria o livro, a pessoa levaria o livro para sua própria casa. Seria uma iniciativa totalmente dela. E foi levantado também se seria só sobre livros nacionais ou se incluiria todo tipo de literatura, todo tipo de livros didáticos, e sim, qualquer tipo de livro está incluso, quadrinhos, livros de biografia, culinária, livros clássicos, livros contemporâneos, qualquer tipo de livro, pois nós estamos buscando realmente incentivar todo tipo de leitura. Finalizo minha fala. Mais alguém que queira discutir? Eu passo a palavra para Pedro. Eu queria parabenizar pelo projeto, para a comissão. O projeto está muito bom.
É um projeto que busca a valorização dos livros nacionais e que também a valorização da nossa cultura, da cultura brasileira, que é tão necessária, porque os livros nacionais ultimamente vêm ganhando espaço, mas ao longo de muitos anos foram invisibilizados. Então, eu parabenizo o pessoal da comissão que escreveu esse projeto. O projeto está ótimo e é isso. Mais alguém? Está encerrada a discussão. Está encerrada a discussão. Não foram apresentadas novas emendas durante a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Em votação, o projeto em torno único nos termos do parecer, que é favorável ao projeto com emendas números 1 a 3, solicita à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim, 25. Em sim, votaram 25 pessoas, abstenção 1 pessoa. Está aprovado. O projeto de lei com as emendas números 1 a 3. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 18, na Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal para constituir a sugestão legislativa, que, se aprovada naquela comissão, passará a tramitar como projeto de lei do Senado. Começamos o item 2. Projeto de Lei do Senado Jovem número 2 de 2025, da Comissão Nísia Floresta, que institui no selo de ajustamento ambiental positivo amplo, SAMBA, para a classificação sustentável em produtos comercializados no território nacional e cria o Cadastro Único Nacional de Empresas Sancionadas por práticas lesivas ao meio ambiente, visando informar os consumidores sobre a adoção de boas práticas de sustentabilidade ambiental pelas empresas produtoras e da transparência às sanções ambientais no país. Parecer número 1 de 2025 da Comissão Sobral Pinto, relatora jovem senadora Maria Carolina Bueno Carriel,
Favorável ao projeto com as emendas números 1 a 3, que apresenta. Concedo a palavra à relatora jovem senadora Maria Carolina Bueno Carriel para a leitura do relatório. Pode começar daqui, então. O projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2025 institui o selo de ajustamento ambiental positivo amplo, SAMBA, para classificação sustentável em produtos comercializados no território nacional e cria o Cadastro Único Nacional de Empresas Sancionadas por práticas lesivas ao meio ambiente, visando informar aos consumidores sobre a adoção de boas práticas de sustentabilidade ambiental pelas empresas produtoras e dar transparência às sanções ambientais no país. O projeto é composto de 6 artigos. O primeiro informa o objeto da lei. O artigo 2º define os seus objetivos. O artigo 3º, por sua vez, determina que todo produto comercializado vendido ao consumidor final no país poderá receber o selo desde que cumpridos os parâmetros de excelência em sustentabilidade ambiental na sua produção. O artigo 4º lista as condições para a concessão do selo. O artigo 5º prevê a criação do Cadastro Único Nacional de Empresas Sancionadas administrativamente por práticas lesivas ao meio ambiente. Por fim, o artigo 6º traz a cláusula de vigência. Na justificação, os proponentes salientam que o projeto tem por objetivo enfrentar os altos custos ambientais decorrentes da produção de bens de consumo, que afetam os recursos naturais e a biodiversidade e que contribuem para a poluição. Além disso, destacam que a falta de transparência das empresas sobre suas práticas ambientais dificulta a pressão pública e impede escolhas conscientes por parte dos consumidores. Dessa forma, sem informações claras, os cidadãos não conseguem identificar as companhias que mais prejudicam o meio ambiente, limitando seu papel como agentes de transformação. Assim, a adoção de políticas que exijam indicadores ambientais acessíveis promove responsabilidade, sustentabilidade e inovação. Análise. O projeto apresentado pela Comissão Nízia Floresta atende aos requisitos formais de constitucionalidade, de juridicidade e da boa técnica legislativa. Do ponto de vista do mérito, entendemos que o projeto possui relevância, uma vez que conscientizar o indivíduo acerca dos produtos consumidos faz-se essencial para fortalecer a adoção de boas práticas, que promovam a preservação ambiental. Nas ocasiões em que as grandes empresas atuam com responsabilidade e transparência, elas garantem não apenas a proteção dos recursos naturais, mas também o bem-estar da população e a prosperidade das gerações futuras, ao estabelecerem uma relação embasada na confiança entre marca e consumidor. No entanto, a Comissão Sobral Pinto, com o objetivo de aprimorar o projeto, sugere emendas que garantam a acessibilidade das informações, a valorização da responsabilidade socioambiental corporativa, a adoção de meios sustentáveis em toda a cadeia produtiva e o respeito à dignidade do trabalhador. A acessibilidade na página de internet do Cadastro Único Nacional de Empresas é primordial para a inclusão de pessoas com deficiência. Assim, deverá haver recursos para que as informações também sejam disponibilizadas, por exemplo, em Libras e por meio de interfaces de leitura para pessoas com deficiência visual, a fim de que o acesso se torne amplo e claro para todos em igualdade de condições. A responsabilidade ambiental corporativa é um compromisso crescente entre empresas que buscam não apenas o sucesso financeiro, mas também a sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente. Uma das formas eficazes de promover a responsabilidade ambiental é por meio da educação. Ao investir nessas ações, as empresas podem conscientizar seus funcionários, clientes e a comunidade em geral sobre a importância da preservação dos recursos naturais, redução de impactos ambientais e adoção de práticas sustentáveis. Isso não só melhora a imagem da empresa, como também contribui para um futuro mais ecológico. A promoção da educação ambiental pode incluir treinamentos, campanhas conscientizadoras, parcerias com organizações ambientais e a integração de práticas sustentáveis nos processos operacionais das empresas. O comprometimento da adoção de meios mais sustentáveis de produção não deve ser apenas restrito a práticas internas da empresa, mas também alinhado em toda a sua cadeia produtiva.
Devem ser valorizadas as empresas que optam por fornecedores que também observem práticas ambientais socialmente responsáveis. Como o selo visa premiar as empresas que adotam boas práticas de sustentabilidade socioambiental, defendemos que não devem ser contempladas empresas que estejam associadas em qualquer ponto da cadeia de produção com trabalho análogo à escravidão. Reconhecemos que o selo de ajustamento ambiental positivo amplo, com o objetivo de conscientizar e promover boas práticas e transparência, é uma ótima forma de incentivar mudanças na forma com que as empresas se comportam em relação ao meio ambiente. Porém, a sigla SAMBA oferece uma ambiguidade, pois, dependendo da interpretação, pode ser confundida com uma ação cultural. Sendo assim, é viável a adoção de uma nova denominação: Selo de Responsabilidade Socioambiental Ecobrasil. Por fim, para incentivar as empresas a se ajustarem aos parâmetros de excelência ambiental, sugerimos que o selo seja estruturado em 3 categorias: bronze, prata e ouro, segundo critérios a serem definidos em regulamento que considerem a quantidade e a gravidade das infrações. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 2, de 2025, com as seguintes emendas. Emenda número 1. A ementa e o artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem número 2, de 2025, passam a ter a seguinte redação: institui o selo de responsabilidade socioambiental Ecobrasil para classificação sustentável em produtos comercializados no território nacional e cria o Cadastro Único Nacional de Empresas sancionadas por práticas lesivas ao meio ambiente. Artigo 1º. Esta lei institui o selo de responsabilidade socioambiental Ecobrasil para os produtos comercializados no território nacional e o Cadastro Único Nacional de Empresas sancionadas por práticas lesivas ao meio ambiente. Parágrafo único. O selo de que trata o caput apresentará as categorias bronze, prata e ouro, segundo critérios a serem definidos em regulamento que considerem o grau de atendimento aos parâmetros de excelência em sustentabilidade ambiental definidos nesta lei. Emenda número 2. Acresçam-se ao artigo 4º do projeto de lei do Senado Jovem número 2, de 2025, os incisos 9, 10 e 11. Inciso 9. Promoção de programas de educação e capacitação da força de trabalho em responsabilidade socioambiental corporativa. Inciso 10. Adoção de práticas sustentáveis de produção em toda a cadeia produtiva. Inciso 11. Ausência em qualquer ponto da cadeia de produção de exploração de trabalho análogo à escravidão. Emenda número 3. O parágrafo 1º do artigo 5º do projeto de lei do Senado Jovem número 2, de 2025, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. O cadastro deverá ser publicado em página na internet com acesso amplo e aberto, garantida a acessibilidade. Sala da Comissão, Jovem Senador João Pedro Ferreira Santos, presidente. Jovem Maria Carolina Bueno Carriel, relatora. Muito obrigada. A presidência informa que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Antes de iniciarmos a discussão, passo a leitura de perguntas e comentários enviados por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. Fernanda, do Distrito Federal. Como vai ser a fiscalização das empresas que receberão o selo SAMBA? André, de São Paulo. Quais critérios técnicos e ambientais serão usados para conceder o selo SAMBA a um produto? Andréia, do Rio Grande do Sul. O selo SAMBA garantirá algum benefício para a empresa? Se sim, qual? Diana, do Rio de Janeiro. Já existem selos de cadastros ambientais. Como o selo SAMBA vai unificar esses mecanismos e evitar fragmentação? Márcia, de São Paulo. Como o selo SAMBA pode incentivar empresas a adotarem práticas sustentáveis e reduzir danos ao meio ambiente? Enzo, do Distrito Federal. Consumidores terão acesso fácil e confiável às informações do SAMBA? Daniele. Pequenos produtores conseguem se adequar ao selo? O cadastro público de empresas sancionadas ajuda o consumo? E tem um comentário aqui da Marta, do Rio de Janeiro. 3 projetos incríveis. Parabéns. Vocês são os nossos presentes e o futuro. O projeto segundo me chama a atenção pela necessidade de boicotar tais empresas.
Façamos a discussão da matéria. Cada jovem senador inscrito disporá de até 5 minutos para o uso da palavra. Douglas, Isa. Mais alguém? A segunda ali é? Isa. Isabelle. Eu concedo a palavra ao Douglas. Bom, respondendo algumas das perguntas, algumas informações solicitadas nas perguntas, elas só podem ser dadas pelo regulamento, ou seja, o projeto primeiro precisa ser aprovado, sancionado pelo presidente, e aí, quando ele for regulamentado, aí é que passaremos a ter essas informações, porque compete ao Executivo e não ao Legislativo. Acerca da emenda número 1, que altera um nome, não é isso? Existem algumas vantagens de utilizar o nome samba ao invés do nome proposto pela comissão. O samba é um dos maiores símbolos da nossa cultura, é patrimônio imaterial reconhecido pela Unesco, é um nome de fácil memorização, ele tem uma conotação positiva em nossa cultura, ele garante uma integração simbólica entre as partes que o utilizam. O nome em si, né, que deixe-me recordar, que é Selo de Ajustamento Ambiental Positivo Amplo, samba, justamente remontando a positividade, ao ajustamento. Ademais, ele tem um potencial marketing muito grande. A gente não está criando uma coisa nova, a gente está se valendo de um elemento que já existe para promover a sustentabilidade. Então, aí eu peço que vocês imaginem um produto que sai do Brasil, ele vai, por exemplo, para a Europa. E lá, os europeus eles vão ver, olha, o produto brasileiro tem um selo samba, é o selo de sustentabilidade ambiental. É sonoro, soa bem, tem marketing. Então, é um nome belo, é um nome que a nossa comissão decidiu, é um nome universal, qualquer um pode entender isso, né? E eu quis trazer essa questão, essa ressalva à emenda número 1, para que a gente possa refletir e escolher o melhor nome possível, quer seja Ecobrasil ou samba, mas de preferência samba. Muito obrigado. Passo agora a palavra para a senadora Isabelle, da Paraíba. Bom dia. Eu gostaria de responder a pergunta que fala como o selo samba ajudaria o meio ambiente. Bom, o nosso projeto, como bem explicado por a senadora Carolina, ele explica bem que o selo samba ele vai trazer visibilidade para aquelas empresas que aderem práticas ambientais e que vão ajudar o nosso país. Então, só por aí já vemos, né, que a partir do momento que as pessoas vão ter a conscientização e vão ter o entendimento que existem empresas que se preocupam com as práticas sociais e ambientais, as pessoas vão se sentir engajadas e vão se sentir interessadas a comprar materiais que ajudem o meio ambiente e, principalmente, o país de nascença delas, né? Então, é muito importante
No país que vivemos e no mundo atual, existe um movimento muito forte da internet, então a gente espera e visa, né, que pessoas que fazem vídeos com a internet, elas vão trazer mais visibilidade ainda para o selo samba, porque vão divulgar que agora existe práticas ambientais adotadas pelas empresas. Então, as pessoas elas vão ser reeducadas e vão ser interessadas e vão ser instigadas a comprar algo que ajude o ambiental, ajude o ambiente, ajude o mundo. Então, é isso, né? Eu acredito que o nome também do projeto não precisa ser mudado, como o senador Douglas falou. O nosso país é conhecido como o país do carnaval, o país do samba. Então, acredito que o selo samba e esse nome seria perfeito. Concedo agora a palavra para a jovem senadora Darliane. Bom dia a todos. Respondendo aqui a pergunta da Andréia, do Rio Grande do Sul, ela pergunta assim: o selo samba garantirá algum benefício para a empresa? Se sim, qual? Bom, vai dar maior credibilidade, né, e também uma reputação para a empresa. Os consumidores, eles tendem a valorizar produtos de empresas e elas vão ser certificadas por práticas sustentáveis. O segundo ponto seria o diferencial competitivo. Ela destaca que a empresa ela vai à frente à concorrência que ela não possui uma certificação do nosso selo. E também o acesso a novos mercados. Algumas parcerias e fornecedores ela podem exigir selos de sustentabilidade. O quarto, eu sugeri aqui o engajamento do público, porque vai melhorar a percepção da marca e também vai atrair os clientes e investidores vão ficar muito conscientes. E o último ponto que eu coloquei aqui para responder à pergunta da Andréia foi a possibilidade de incentivos. Em alguns casos, certificações ela podem facilitar o acesso e também as linhas de crédito, que são o verde, né, ou programas de apoio de empresas sustentáveis, dependendo de políticas públicas. E também, em relação a mudar o nosso nome, que é o samba, né, eu não aprovo isso, eu não estou de acordo, porque o nome samba ele é uma identidade brasileira. O samba ele é um dos maiores símbolos culturais do nosso país. Ele é reconhecido mundialmente. E também associar o selo à palavra samba, ela dá uma identidade nacional forte que conecta diretamente à nossa cultura. E também vai dar uma memorização, uma popularidade. São siglas técnicas que elas costumam ser esquecidas. Já samba, ela é fácil de lembrar, pronunciar e também divulgar, facilitando a adesão da sociedade e das empresas. Também tem o símbolo positivo. O samba, ele representa uma união e a diversidade de práticas sustentáveis, resistência às crises climáticas e a esperança por um futuro melhor, que é isso que a gente sugere. Também a ressignificação. Mesmo que samba ele seja conhecido, né, como gênero musical, a proposta ela dá um novo significado à palavra no contexto socioambiental, o que não diminui sua força, mas amplia seu impacto. Muito obrigada. Concedo a palavra agora para a senadora Sabrina. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Eu gostaria de reconhecer, né, o projeto da comissão,
que o selo de ajustamento ambiental positivo amplo é válido por conscientizar, né, os consumidores a adquirirem, consumirem produtos de empresas que realmente procuram cuidar do meio ambiente. Porém, o nome samba tem a ambiguidade, né? Ele pode significar cultura, entendem? E, por significar cultura, talvez tenha uma confusão, meio ambiente e cultura, entende? Então, eu acredito que existem nomes melhores, talvez, e, para o exterior, talvez fortaleça o estereótipo de que Brasil é só carnaval. E eu gostaria de que todos pensassem, repensassem sobre esse nome, né? Mas eu parabenizo pelo projeto, porém, o nome eu acredito que não seria tão interessante. Concedo a palavra agora para a senadora Isabelle. Bom dia a todos. Quero responder à pergunta da Fernanda, do Distrito Federal. Como vai ser a fiscalização das empresas que receberem o selo samba? Essa fiscalização, ela cabe ao Poder Executivo. Ele vai fiscalizar da maneira que achar melhor. O André, de São Paulo, quais critérios técnicos e ambientais serão usados para conceder o selo samba a um produto? Os critérios, a princípio, os principais são a questão da produção utilizando energia limpa e a questão dos trabalhadores, se é uma empresa que garante os direitos trabalhistas. Quero ressaltar aqui também que eu sou contra a mudança do nome do selo. Acredito que o Brasil ele está perdendo um pouco da nossa identidade nacional. Então, nós, como jovens, como protagonistas, nós temos que acender essa chama novamente. Esse selo é uma maneira da gente vigorar a cultura do nosso país, porque nós temos que ter uma identidade e nós temos que mostrar não só para os brasileiros, mas para quem está lá fora também, quem nós somos e qual é a nossa história e qual é a nossa cultura. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Só uma dúvida aqui que me bateu. Alguém respondeu a pergunta da Márcia, de São Paulo? Foi a Darliane? Não, eu respondi da Andréa, do Rio Grande do Sul. Então, eu vou responder aqui a da Márcia. Como o selo samba pode incentivar empresas a adotarem práticas sustentáveis e reduzir danos ao meio ambiente? Adotar essas práticas vai trazer um engajamento para as empresas. Ninguém quer ser conhecido como uma empresa que não garante direitos trabalhistas, uma empresa que não produz de maneira sustentável. Então, o ideal é que a empresa ela busque uma imagem positiva no mercado. Ninguém quer ter uma má aparência. Então, quando a pessoa vai consumir um produto e ela olha aquele selo e vê que é uma empresa que está investindo, que está agregando para o país, é uma forma de trazer engajamento para a empresa e de aumentar os consumidores daquela empresa. E o benefício para o consumidor é que ele vai ter uma maior consciência do produto que ele está comprando. Porque nós, ao comprarmos um produto, nós não sabemos, muitas das vezes, a procedência dele, como ele é fabricado. Então, dessa maneira, tendo a fiscalização dessas empresas e tendo o selo, os cidadãos eles vão se tornar conscientes e também vão poder ser agentes de transformação, porque nós precisamos disso. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o senador Guilherme.
Bom dia a todos. Primeiramente, eu parabenizo a Comissão Nísia Floresta pelo ótimo projeto de lei, mas eu queria voltar para a questão do nome, porque no projeto eles trazem aqui que o objetivo é conscientizar e promover boas práticas e transparência, né? Que eles colocam que o objetivo, a importância é conscientizar o indivíduo acerca dos produtos consumidos e estabelecer uma relação embasada na confiança entre marca e consumidor. Porém, o nome samba, como a minha colega jovem senadora falou, remete a algo cultural. E se o objetivo é conscientizar, como que poderíamos trazer essa conscientização, sendo que muitas pessoas podem olhar nos produtos o selo samba e não identificarem o que significa. Eu acredito que se o objetivo é conscientizar, deixar um nome mais fácil, como o nome proposto por a gente, ou até outro nome que deixe, que promova de forma mais clara o próprio sentido do projeto, ajudaria no objetivo de conscientizar. Porque já que o objetivo, além de conscientizar também, tem toda a questão ambiental, mas eu acredito que essa conscientização fique um pouco de lado quando a gente trata do nome samba, né, desse selo. Muito obrigado. Concedo a palavra agora para o senador Rafael. O que eu ia falar era somente sobre a pergunta da Andrea, sobre o benefício que essa empresa ela teria ao ter o selo samba, que seria a promoção social. Logo, empresas que não têm o selo serão vistas, de certa forma, como poluidoras, degradantes ao meio ambiente. Empresas, elas não vão querer ser vistas como empresas que elas poluem, degradam o meio ambiente. Então, o benefício dessa empresa seria a promoção social, o engajamento. E, principalmente, elas serão vistas como limpas para os consumidores. Obrigado. Concedo a palavra agora para a senadora Rebeca. Bom dia a todos. Retomando a questão dos meus outros colegas que já citaram sobre o nome. O foco é ambiental, então o nome samba pode desviar o foco, porque é uma questão de reconhecimento de boas práticas ambientais, e o samba pode ser reconhecido internacionalmente como identidade cultural. Pode ser confundido, ou seja, como já citaram, causa ambiguidade. O novo nome, ECO, representa melhor questões ambientais. Se quiser que o Brasil seja reconhecido pela preservação do meio ambiente, precisamos criar uma nova identidade, pois o samba é de fato conhecido internacionalmente, mas não tem relações de práticas sustentáveis. Então, já temos nosso reconhecimento de identidade cultural com o samba, mas a questão do foco no meio ambiente é necessário o novo nome de ECO, representa melhor, porque aí também é reconhecimento internacionalmente sobre questões sustentáveis e não identidade cultural. Obrigada. Mais alguém que queira discutir? Concedo a palavra para a senadora Maria Eduarda. Bom dia. Primeiramente, eu quero parabenizar os meus colegas da Comissão da Nísia Floresta pelo projeto. Eu acho super válido o projeto, mas eu concordo com a mudança no nome, porque, como eu estava comentando com o meu colega aqui, eu acho que o nome não faz jus ao que realmente o projeto é. E eu acho que o projeto começa a partir, primeiramente, do nome, porque se você lê o nome do projeto Samba, não te remete a nada no sentido ecológico. E eu acho que isso vai contra ao que está posto no próprio projeto sobre a questão da transparência, da conscientização. Então, eu acho que é válido, porque é uma coisa que vai melhorar o projeto, não vai mudar, mas vai melhorar, mas pela questão mesmo da transparência, que é o que justamente está proposto no projeto da Comissão Nísia Floresta. Mais alguém? Concedo a palavra para a senadora Maria Eduarda. Bom dia, senadores. Eu quero reiterar essa questão do nome. Eu também voto contra a mudança do nome. Eu acho que samba
É um nome que representa o nosso país, não de uma forma ruim. Eu não acho que o nosso país seja considerado unicamente o país do carnaval e que esse nome ir para fora vai remeter a isso, unicamente. Como o meu colega Douglas disse, ao chegar em um país de fora, como chegar na Europa, em outros continentes, etc., vai ser um nome que vai remeter ao Brasil, à sua grandeza. E eu acho que o Brasil tem o dever e ele pode assumir a liderança global na transição ecológica. Então, a gente ter esse nome samba, ele pode parecer de diferentes formas aqui, mas eu acho que essa não deve ser a questão nesse momento que tem que ser levada a sério. O nome não é a única coisa que está aqui em jogo. Eu acho que tem outras coisas mais importantes para a gente debater nesse momento. E eu peço que os nossos outros senadores aqui votem com consciência. E a gente tem a pergunta também em questão de como que vai funcionar. A gente já respondeu que não cabe a nós, cabe ao Executivo. E também tem outras questões. Nossa, deu um branco. Concedo a palavra para a senadora Maria Eduarda de Tocantins. Como foi citada aqui a questão de que a preferência pelo nome samba, pela questão de remeter ao país, eu acho que isso também foi pensado quando foi desenvolvido a emenda pela outra comissão, tanto que foi proposto o nome Ecobrasil, que também vai levar a identidade do Brasil, que é pelo próprio nome do país, e também, ao mesmo tempo, já deixa claro que é uma coisa voltada para a questão ecológica, não faz a ambiguidade que o nome samba faz. Então, acho que a questão de representatividade do Brasil, isso também vai estar imposto dentro do que eles proporam aqui. Concedo a palavra para o jovem senador Douglas. Bom, essa discussão de nome a gente vai passar aqui o resto da manhã, a gente vai entrar na tarde, vai fazer que nem aquelas sessões que a gente vê na TV de madrugada, a gente discutindo. Se é samba ou se é Ecobrasil, a gente vai atrasar o voo, vai ser isso que vai acontecer. Uma sugestão à casa. Nem samba, nem Ecobrasil. Ecossamba. Nem samba, nem Ecobrasil, é Ecossamba. Ecologia, eles têm um ponto muito bom. Isso tem que ser admitido. Samba é ambíguo. Isso é um fato. Mas samba também é marketing. Então vamos juntar a ecologia clara, objetiva, ao marketing. Ecossamba. Se a casa quiser, a gente pode aprovar essa emenda e a gente alterar, sim, o nome. De samba para ecossamba. Nem eco, nem samba, é ecossamba. É a união. É juntar as duas ideias numa coisa maior. É democracia, é política. É muito, muito lindo. Eu tive essa ideia e
E é isso. Se vocês quiserem apreciar, debater, fiquem à vontade. Jovem senador Douglas, eu peço para que você formalize sua emenda com o nome sugerido. Mais alguém que queira discutir? Conceda a palavra para a jovem senadora Isabelle. Eu gostaria de falar que o nome, ele não vai aparecer no produto. O que vai aparecer no produto é somente o símbolo, e esse símbolo ele vai ser decidido pelo Poder Executivo. Então, o nome é só mesmo o nome em si da lei. Esse símbolo, ele não aparece no produto. Só o símbolo... Perdão. O selo aparece no produto e quem decide é o Executivo, não somos nós. E o nome é só o nome da lei. Esse nome, Samba, EcoSamba, EcoBrasil, isso não aparece no produto. Peço ao plenário que aguarde um pouco para a formalização da emenda. Foi apresentada a emenda número 4 pelo jovem senador Douglas. Peço ao primeiro secretário, jovem senador Érica Emanuel Lima Souza, que proceda à leitura da emenda. Emenda número 4, plenário. Ao PL-JS número 2 de 2025. Onde se lê samba, leia-se ecossamba. Jovem senador Douglas Paes. Conceda a palavra à jovem senadora Maria Carolina Bueno Carriel para proferir parecer sobre a emenda.
Bem, aprovo a emenda de plenário como subemenda da emenda número 1. Então, será mudado o nome de Eco Brasil para Eco Samba, só que será uma subemenda porque vamos manter o parágrafo único da emenda número 1 da Comissão Sobral Pinto. E o parágrafo único de que vamos manter apresentará as categorias bronze, prata e ouro, segundo critérios a serem definidos em regulamento. Então, o artigo 1º, a única coisa que vamos mudar será mesmo o nome de Eco Brasil para Eco Samba. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Em votação do projeto, em torno de um único, nós temos do parecer que é favorável ao projeto com as emendas número 1, com subemenda A2 e A3. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Está encerrada a votação. Determine a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Sim. 18 votos para sim, 3 votos para não e abstenção 4. Aprovado o projeto, com as emendas números 1, com subemenda do plenário 2 e 3. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 18 da Resolução número 42, de 2010 do Senado Federal, para constituir a sugestão legislativa que, se aprovada naquela comissão, passará a tramitar como projeto de lei do Senado. Item 3. Projeto de Lei do Senado Jovem, número 3, de 2025. Da Comissão Sobral Pinto, que dispõe sobre a rotulagem, a apresentação e a publicidade de alimentos ultraprocessados. Parecer número 1, de 2025, da Comissão Cecília Meirelles, relatora jovem senadora Adriele Matos França. Favorável ao projeto, nós temos da emenda número 1, substitutivo, que apresenta. Concedo a palavra à jovem senadora Adriele Matos França para a leitura do relatório. Vem ao exame
Da Comissão Cecília Meirelles, o projeto de lei do Senado Jovem, PLSJ, número 3, de 2025, de autoria dos jovens senadores Érica Emanuel Lima Souza, Flávia Bueno Olímpio, Gabriel Alves Lemos, João Pedro Ferreira Santos, José Guilherme Santos Santana, Keila Adissa Barbosa de Oliveira, Maria Carolina Bueno Carriel, Rebeca Souza Marinho e Sabrina Furiel Nascimento Freitas, que dispõe sobre a rotulagem, a apresentação e a publicidade de alimentos ultraprocessados. A proposição consiste em 6 artigos. Os dispositivos mencionados trazem proposições relativas à informação direcionada ao consumidor, à restrição da publicidade, sobretudo, direcionada ao público infanto-juvenil, e à promoção da saúde pública. O artigo 1º dispõe sobre o objeto da proposição e define o que são alimentos ultraprocessados. O artigo 2º estabelece os princípios para a publicidade desses produtos, ao passo que os artigos 3º e 4º dispõem sobre a obrigatoriedade de advertência dos riscos à saúde e malefícios aplicáveis, respectivamente, a publicidade e material de divulgação em embalagens dos alimentos ultraprocessados. O artigo 5º veda a publicidade de alimentos ultraprocessados direcionada ao público infanto-juvenil, estabelecendo em seu parágrafo único estratégias de comunicação que são proibidas. O artigo 6º estabelece que a lei resultar da aprovação do PLSJ entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação do projeto, os autores defendem que o direito social à alimentação, constitucionalmente previsto, não se restringe ao mero acesso a alimentos, mas compreende a garantia de uma alimentação adequada, saudável e de qualidade. O consumo de alimentos ultraprocessados segue no sentido oposto, uma vez que está diretamente relacionado ao aumento da incidência de doenças crônicas não transmissíveis. As consequências, além de incidência de doenças crônicas, representarem grave ameaça à saúde da população, sobrecarregam o Sistema Único de Saúde, SUS, uma vez que a publicidade voltada ao consumo de alimentos ultraprocessados influencia negativamente os hábitos alimentares da população brasileira, sobretudo o público infanto-juvenil. O projeto propõe regulamentar a rotulagem, a apresentação e a publicidade de alimentos ultraprocessados. Segue a análise. O projeto de lei em exame cuida de matéria inserida na competência legislativa concorrente da União, conforme estabelecido nos incisos 12 e 15 do artigo 24 da Constituição Federal, que dispõe sobre proteção e defesa da saúde, a proteção à infância e juventude. Ainda no tocante à constitucionalidade, não há impedimentos quanto à iniciativa parlamentar, pois a matéria não se inclui entre as listas no parágrafo 1º do artigo 71 da Carta Magna e reservadas à iniciativa privativa do Presidente da República. Também é atendido o critério de juridicidade, pois a proposição inova a ordem jurídica e apresenta as características de coercibilidade, generalidade, habilitatividade e imperatividade. Ademais, a espécie legislativa adotada é adequada para regular o tema. Em termos regimentais, não há colisão de normas ou conflitos de qualquer natureza. Dessa forma, é extremamente bem-vinda a proposta de disciplinar em lei a regulamentação orientada à rotulagem, à apresentação e à publicidade de alimentos ultraprocessados. Trata-se de importante medida de defesa da saúde, sobretudo do público infanto-juvenil, dados os malefícios que o consumo desses produtos proporciona. O projeto alinha-se com o crescente consumo de tais alimentos, a ampliação da publicidade em meios de comunicação digitais e a difusão de desinformação. Ao estabelecer vedações para a publicidade e para as embalagens dos alimentos ultraprocessados, o projeto não pretende restringir o poder de escolha, mas assegurar que informações incorretas, incompletas ou apelativas não alcancem o público-alvo, prejudicando uma decisão consciente que envolve um aspecto tão relevante da nossa saúde, a alimentação. A despeito de seus inúmeros méritos, entendemos que o projeto merece alguns aperfeiçoamentos, que foram condensados no substitutivo que apresentamos ao final de nosso voto. Ressalte-se que as alterações aqui propostas ambicionam apenas contribuir para a organização e para a clareza do texto proposto, primando pela melhor técnica legislativa.
Por fim, considerando a necessidade de providências, nem sempre de fácil implementação, para adequação às novas disposições legais, entendemos que o prazo de vigência da lei que vier a ser aprovada deve ser estendido, o que também foi proposto em nosso substitutivo. Ante exposto, votamos pela aprovação do PLSJ número 3 de 2025, na forma do substantivo que apresentamos. Segue a emenda do substitutivo ao PLSJ número 3 de 2025. Dispõe sobre a embalagem e a publicidade de alimentos ultraprocessados. Artigo 1º. As embalagens e a publicidade de alimentos ultraprocessados estão sujeitas às restrições e condições estabelecidas por esta lei. Artigo 2º. Fica estabelecidas as seguintes definições para fins de aplicações desta lei e de sua regulamentação. Primeiro, alimentos ultraprocessados, formulações industriais relacionadas em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Segundo, embalagem, recipiente ou material que envolve e armazena produtos, abrangendo rótulo e outras informações impressas. Terceiro, publicidade direcionada ao público infanto-juvenil. Qualquer estratégia de comunicação voltada à atração de crianças e adolescentes, utilizando-se de A. Linguagem infanto-juvenil, efeitos especiais e excesso de cores. B. Trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de crianças ou adolescentes. C. Representação de crianças ou adolescentes. D. Pessoas ou celebridades com apelo ao público infanto-juvenil. E. Personagens ou apresentadores infantis. F. Desenho animado ou de animação. G. Bonecos ou similares. H. Promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com apelos ao público infanto-juvenil. E I. Promoção com competições ou jogos apelo ao público infanto-juvenil. Artigo 3º. A publicidade de alimentos ultraprocessados não poderá: primeiro, sugerir o consumo exagerado ou irresponsável, nem a indução ao bem-estar ou saúde. Segundo, associar o uso de produto à prática de atividades esportivas, olímpicas ou não. Terceiro, empregar imperativos que induzam diretamente ao consumo. Quarto, incluir a participação de crianças ou adolescentes. E, quinto, recorrer ao uso de personagens com apelo lúdico ou a distribuição de brindes e prêmios colecionáveis como forma de promoção. Parágrafo único. Fica vedada qualquer tipo de publicidade de alimentos ultraprocessados direcionada ao público infanto-juvenil. Artigo 4º. A publicidade nos meios de comunicação e o material de divulgação dos alimentos ultraprocessados conterão advertência, sempre que possível falada e escrita, sobre os riscos à saúde e os malefícios do seu consumo. Parágrafo único. A advertência referida no caput será feita por meio de frases usadas sequencialmente, de forma simultânea ou rotativa, na forma do regulamento. Artigo 5º. As embalagens dos alimentos ultraprocessados exibirão advertências claras sobre as doenças e os riscos e a saúde associadas ao seu consumo. Parágrafo 1º. A advertência referida no caput deverá estar apresentada na face frontal da embalagem, na forma de símbolo ou aviso visual que informe de forma clara e imediata as doenças e os riscos à saúde relacionados ao consumo desses produtos. Artigo 2º. Parágrafo 2º, A exigência prevista no caput desse artigo não se aplica aos produtos destinados à exportação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor 360 dias após a sua aplicação. Sala de comissão: jovem senadora Adriele Matos França, jovem senadora Laura Angelina Luiz Ferreira Xavier de Oliveira, jovem senadora Luísa Rodrigues de Freitas, jovem senadora Maria Eduarda Oliveira Primo, jovem senadora Maria Eduarda Souza Vale, jovem senadora Maria Gabriela Silva Freitas, jovem senadora Nicole Kathleen Silva Mendonça, jovem senadora Stephanie Formigari, não sei pronunciar, amiga, desculpa. Jovem senadora Yasmin Vitória Nunes Soares. Ressaltamos que o conteúdo do presente projeto de lei proposto não foi modificado. As alterações foram realizadas apenas na estruturação e organização do presente documento. Obrigada. A presidência informa que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Antes de iniciarmos a discussão, passo a leitura de perguntas e comentários enviados por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. Perguntas. Enzo, do Distrito Federal. Como a rotulagem frontal pode impactar a escolha alimentar dos consumidores? André, de São Paulo.
Haverá sanções claras para as empresas que descumprirem as regras de rotulagem ou publicidade previstas no projeto? Diana, do Rio de Janeiro. Onde a advertência nas embalagens de ultraprocessados deve ser apresentada? André, de São Paulo. A restrição de publicidade abrange propagandas em programas infantis, YouTube Kids e conteúdos patrocinados em redes? Daniele. Rótulos de alerta mudam hábitos alimentares de fato? Publicidade infantil deve ser proibida ou só regulamentada? Pedro, do Goiás. A proposta também considera restrições para embalagens atrativas ao público infantil, como o uso de personagens e cores chamativas? Comentários. Mônica, do Rio Grande do Sul. É importante deixar bem visível e com letras legíveis, pois é uma dificuldade ler esse tipo de informação em embalagens. André, de São Paulo. É inspirador ver jovens debatendo e propondo soluções para os desafios tão reais e urgentes. Esses 3 projetos mostram maturidade política. Maurício. É incrível ver jovens construindo um futuro com propostas reais e participação ativa no processo legislativo. Passamos à discussão da matéria. Cada jovem senador inscrito disporá de até 5 minutos para o uso da palavra. Concedo a palavra para o jovem senador Guilherme. Presidente, eu apresentei um requerimento para preferência da votação do projeto de lei antes do substitutivo. Posso... Pode ler? Bom, nós reconhecemos as intenções positivas da Comissão Cecília Meirelles e o apoio ao nosso projeto. No entanto, nós gostaríamos de compartilhar algumas observações importantes. Percebemos que, apesar de bem intencionado, o relatório acaba esvaziando o conteúdo do projeto ao retirar o conceito de ultraprocessados e sugerir que os ultraprocessados seriam apenas o que vier a constar em uma lista feita pelo Poder Executivo. Esse conceito já está definido pelo Ministério da Saúde e a listagem proposta no relatório parece, na prática, bastante difícil de aplicar, considerando a grande variedade de produtos, como chocolate, que pode ser ultraprocessado ou não, dependendo do tipo e dos ingredientes. Vale lembrar que nós, enquanto juventude, estamos engajados justamente para fazer mudanças concretas agora, sem adiar melhorias importantes. Nosso projeto visa fomentar uma melhora na qualidade de vida e na saúde das crianças, além de fortalecer a agricultura familiar. Portanto, embora reconheçamos e agradecemos as boas intenções do relatório, acreditamos que essas alterações acabam diluindo o objeto central do projeto. Entendemos o apoio ao projeto e, ao mesmo tempo, sentimos que é importante alertar sobre esses pontos para que os ajustes necessários possam ser feitos nessa casa. O substitutivo apresenta imprecisões que precisam ser superadas por nós agora. Por exemplo, nem toda publicidade infantil é abusiva e nem toda adaptação do conceito traz o efeito desejado. Agradecemos pela atenção e pelo cuidado com o projeto. Concedo a palavra agora para a jovem senadora Sabrina. Sobre a pergunta, de se vai surtir efeito ou não, a nossa lei foi inspirada na lei do cigarro, que antigamente, as pessoas geralmente elas fumavam bastante e com os avisos as pessoas começaram a parar de fumar, diminuiu o consumo. E acreditamos que com essa lei as pessoas vão saber o que estão consumindo e o quão mal faz a saúde e elas, por elas mesmas, sem precisar alguém proibir ou aumentar o preço, as pessoas vão mudar a sua dieta. E a gente pensa nisso, que no futuro as pessoas não vão querer mais comer esse tipo de alimento por fazer mal e elas mesmas vão mudar a dieta. Então, por saber o mal que faz
em excesso. A gente não colocou em excesso porque, às vezes, as pessoas não sabem como equilibrar, o que é excesso, o que não é. Então, colocamos também no geral, né? Esse alimento vai te trazer isso, isso e isso. Porque, muitas vezes, né? Por exemplo, hoje em dia tem, né, alto em adição de açúcar, alto em sódio, mas as pessoas, geralmente, elas não sabem o efeito que faz. Só é uma palavra que está escrita ali e as pessoas acham que, só tem muito açúcar. E daí? Não que causa dieta, que causa cárie, que causa diabetes, que causa cárie, esse tipo de coisa. Então, acreditamos que, com essa consciência das pessoas saberem o que estão comendo, as pessoas vão, por elas mesmas, mudar a dieta e aumentar a qualidade de vida dos brasileiros. Obrigada. Concedo a palavra para o jovem senador Gabriel. Olá, bom dia a todos. Eu vim responder a pergunta e a dúvida do André, de São Paulo, que é sobre a restrição da publicidade em programas infantis, YouTube Kids e conteúdos patrocinados em redes. Eu quero dizer que a advertência ela vai caber a esses programas, porque a questão da rotulagem, em questão dela dizer a consequência do consumo, ela vai estar voltada ao público dos adultos. As crianças, no entanto, elas não vão ter a ciência do que isso pode causar a elas. Então, o que foi pensado? Foi pensado que, quanto minimamente possível for o incentivo a consumir o produto, melhor vai ser. Então, por isso, os critérios de não envolver muito incentivo e excesso nas propagandas. Concedo a palavra para a jovem senadora Darliane. Esse aqui. Bom, a proposta de vocês, né, ela considera o impacto ambiental em comunidade de baixa renda, porque, assim, tem famílias que elas consomem esses produtos ultrapassados por serem mais baratos e também acessíveis. Então, eu gostaria de perguntar isso. Sabrina? Concedo a palavra para a jovem senadora Sabrina. Sobre isso, a lei visa apenas conscientizar, não fazer a pessoa parar de comer ou algo do tipo, obrigar a pessoa a parar de comer. Seria a questão de conscientizar, a pessoa saber o que ela está comendo, né? Não seria questão tipo assim, de baixa renda ou esse tipo de coisa. Porque as pessoas, geralmente, não só de baixa renda, mas pessoas que têm dinheiro, elas comem alimentos ultraprocessados. E elas não sabem o mal que faz. Então, seria a questão de a pessoa ter ciência do que está comendo. Obrigada. Concedo a palavra para a jovem senadora Rebeca. Bom dia. Eu gostaria de responder a pergunta do Enzo, do Distrito Federal, sobre como a rotulagem frontal pode impactar a escolha alimentar dos consumidores. A rotulagem frontal mostra na embalagem se o produto tem excesso de açúcar, sal ou gordura. Isso ajuda o consumidor a escolher melhor a compra. Um exemplo poderia ser o miojo. Ele pode gerar câncer, mas não está lá na embalagem e há muita falta de informação. Então, com o projeto desta lei, gerará informação a um público vulnerável, de minorias. É isso. Obrigada. Concedo a palavra para o jovem senador Pedro. Eu queria, dizer que essa lei ela foi proposta com a intenção de conscientizar. Eu precisei me retirar por um tempo, acabei de voltar, eu não acompanhei a discussão antes, mas foi com o objetivo de conscientizar sobre a população, sobre o consumo de alimentos ultraprocessados que é tão presente na nossa realidade, independente de classe social, independente de renda.
como Rebeca falou, se eu não me engano foi Rebeca, o consumo muito presente de macarrão instantâneo, que tem alto teor de sódio, alto teor tem a presença de aditivos que prejudicam a nossa saúde, mas que não são tão divulgados. Por exemplo, quando nós pegamos a embalagem de algum alimento e aparece em cima alto teor de sódio, uma pessoa que não ela pode saber o que é sódio, mas não sabe qual malefício isso causa. A nossa proposta é exatamente essa, exatamente chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está consumindo sódio, se você consumir sódio em excesso, você pode, por exemplo, ter um infarto. Então, a nossa proposta é essa, é trazer essa reflexão para a população, não é sobre proibir, mas sobre conscientizar e trazer essa forma de promover uma alimentação mais saudável e com menos base de alimentos ultraprocessados. Passo a palavra para a jovem senadora Maria Carolina. Eu gostaria de abordar a pergunta da Darliane, que ela apontou. Realmente, as pessoas, se a gente observar quem consome mais ultraprocessados, são as pessoas de baixa renda, normalmente que moram nas periferias, mas o poder da informação cada vez tem se tornado mais perceptível, o quanto é importante. Mas para essas pessoas que não têm escolha, o que seria o nosso objetivo? Incentivar as empresas a melhorarem a qualidade dos seus produtos, porque a Constituição Federal, ela garante o acesso à alimentação, mas tem que ser uma alimentação de qualidade. Então, se essas pessoas estão consumindo os ultraprocessados porque eles são mais baratos, elas não estão tendo esse direito constitucionalmente garantido. Então, seria uma forma de incentivo às empresas melhorarem, porque se elas criam produtos muito industrializados, com uma formulação que é péssima para a saúde, a gente tem que recair sobre a responsabilidade dessas empresas. Então, a gente pensa que uma lei ela vai afetar um grupo só específico, mas não, ela vai afetar todo mundo. Essas empresas elas vão buscar melhorar para justamente não terem que colocar na parte frontal da embalagem as consequências, uma diabetes, um câncer. Colocar isso na embalagem é algo muito feio para a imagem da empresa. Então, isso vai incentivar e justamente vai afetar toda a população, todas as pessoas vão poder ter acesso a alimentos de melhor qualidade. Então, não afeta justamente nessa parte da renda, de que é mais barato, mas vai afetar a responsabilidade dessas empresas, vai incentivá-las a melhorar a qualidade dos seus produtos e afetar toda a população para que todos possam ter o direito de se alimentar adequadamente. Obrigada. Concedo a palavra para a jovem senadora Luísa. Eu gostaria de esclarecer as mudanças que fizemos nesse projeto. Nós fizemos duas do nosso conhecimento, né, além da apenas reestruturação, que foi a retirada da definição do que é um ultraprocessado e a mudança da data para a implementação do projeto, que já foi explicado em nossa análise, mas é por causa da dificuldade para a implementação imediata. Sobre os ultraprocessados, não é algo universal a definição de ultraprocessados. Nós não temos nenhum organismo que defina, que bata o martelo e diga o que é um ultraprocessado. Além de que, nós também nos inspiramos na Lei de Drogas, que diz exatamente o que dissemos, que por causa de uma grande dificuldade do projeto legislativo, dessa repassagem das mudanças que possam acontecer nas substâncias, não faz sentido colocar em lei
o que é esses ultraprocessados? Se a empresa X ver essa lei e mudar um único ingrediente da formulação de seus produtos, mudar 1 grama, já não entraria. Nós precisaríamos reestruturar, recolocar isso na lei, o que é de uma dificuldade absurda ficar colocando isso várias e várias vezes, mudando isso várias e várias vezes. Então, utilizando como base a lei das drogas, nós entramos em consenso para retirar essa informação e deixar apenas a cargo de pessoas mais conhecidas, pessoas com mais conhecimento sobre esse assunto, para colocar em listas as alterações dos ultraprocessados. Então, é só isso que eu gostaria de esclarecer. Obrigada. Concedo a palavra para o jovem senador Eric. Eu gostaria de saciar 2 dúvidas que foram feitas aqui. Diana, do Rio de Janeiro. Onde a advertência nas embalagens de ultraprocessados deve ser apresentada? Respondendo à pergunta. Será apresentada na parte frontal e em bom tamanho para que todos possam observar. Respondendo à pergunta de Pedro, de Goiás. Sim, pois o público infantil... A proposta também considera restrições para embalagens atrativas ao público infantil, como o uso de personagens e cores chamativas. Sim, pois o público infantil é um excelente veículo de propagação. Por isso, inclusive, empresas buscam crianças para publicidades alimentares. Obrigado. Concedo a palavra para a jovem senadora Ellen. Eu quero enfatizar a pergunta do André de São Paulo. Ele perguntou se haverá sanções claras para empresas que descumprirem as regras de rotulagem ou publicidade previstas no projeto. E eu queria perguntar por conta que muitas empresas elas podem não querer acatar essas regras de rotulagem. Alguém da comissão poderia me responder como é que funcionaria? Na verdade, isso seria definido por regulamento. A gente não pode aplicar no legislativo porque seria implementado a partir da regulamentação executiva. Sim, obrigada. Concedo a palavra para a jovem senadora Maria Eduarda. Só reforçando a fala da minha colega Luísa, por questões mesmo de esclarecimento, essa mudança que a gente fez na definição do que é ultraprocessado, ela foi feita visando evitar que essa lei pudesse entrar em desuso. Por quê? Porque, como ela falou, é muito difícil definir o que é ultraprocessado. E pode ser que amanhã ele mude a definição. Então, é mais fácil a gente atrelar isso a um órgão, que foi o que a gente fez, que a gente atrelou a definição do que é ultraprocessado ao Ministério da Saúde. E caberia ao Executivo atualizar essas informações para evitar todo o processo legislativo de novo, caso a definição fosse mudada. Porque, se ela fosse mudada, o projeto teria que ser reformulado e isso levaria bastante tempo. Então, para evitar esse tipo de situação, que a gente fez essa mudança na retirada da definição do que é um ultraprocessado. Concedo a palavra para a jovem senadora Laure. Bom dia. Eu iria cumprimentar a jovem senadora Luísa de Minas, mas a Maria Eduarda falou perfeitamente. Agradeço. Só queria dizer que essa mudança não foi para esvaziar o projeto, e sim para proteger, porque a indústria ela se atualiza constantemente e, caso uma nova substância surja, a lista pode ser atualizada, sem precisar passar pelo processo legislativo, tendo um rigor técnico. Nós nos inspiramos na política antidrogas, lei número 11.343, de 23 de agosto de 2006. Obrigada. Concedo a palavra para a jovem senadora Maria Eduarda, do Distrito Federal. Eu gostaria, senadores, de dar o meu parecer pessoal.
para mim é um projeto maravilhoso, principalmente na era em que vivemos, onde muitas pessoas estão focadas em serem mais saudáveis. Conscientizar ainda mais sobre essas questões faz com que nossa população seja mais saudável e na sua longevidade. Então, para mim é maravilhoso, eu espero que entre em vigor, porque realmente seria muito bom. Concedo a palavra para o jovem senador Guilherme. Bom, sobre a questão do nome, né, do conceito, na realidade, de alimentos ultraprocessados, esse conceito ele já existe, ele é previsto no Guia Alimentar do Ministério da Saúde, é reconhecido pela OMS, ou seja, já é um conceito definido pelo Poder Executivo e, como objetivo, a gente tem, então, melhorar a qualidade desses produtos. Além de que, se a gente deixar para uma lista, é um pouco difícil, porque para que a gente realmente tenha um conceito que não mude, porque senão fica muito aberto para que depois eles possam mudar esse conceito e acabar prejudicando o nosso sentido do nosso projeto, que é realmente essa questão da conscientização e fazer também com que os alimentos se tornem mais saudáveis. Concedo a palavra para a jovem senadora Maria Carolina. Justamente dessas listas, quero reforçar o que o meu colega senador Guilherme falou. Quando a gente coloca essas listas a poder do Executivo, a gente está terceirizando uma coisa que pode ser definida por lei e, justamente por estar na lei, não pode ser mudada. Então, também foi abordado da lei das drogas, né? É muito difícil os medicamentos acompanhar essas listas, porque justamente por ser uma lista que pode ser atualizada, ela está sempre desatualizada. Então, as indústrias elas vão aproveitar os escapes dessas listas para tirar um produto que não caiba aqueles conceitos, mas reformular, por exemplo, um medicamento que não esteja sendo abordado nas listas. Então, justamente, você precisa padronizar, é necessário padronizar para que não seja mudado. Quando você terceiriza para o Poder Executivo, para criar essa lei, tanto vai ser adiado quanto vai ser difícil acompanhar. Então, se está na lei, não pode ser mudado. As empresas vão ser obrigadas a seguir o que está escrito, o que foi definido pelo Legislativo. Então, justamente, é por isso que a gente é contra colocar essas listas, terceirizar, e por causa, então, de estar na lei, ele não pode ser mudado, ao contrário de quando você cria uma lista e coloca a poder do Executivo. Concedo a palavra para a jovem senadora Sabrina. Como a minha colega Maria Carolina tinha dito, o Poder Executivo é mais fácil de mudar, né, atualizar a lista por pressão das empresas, né? E com a lei vai ser mais, difícil, pois depende da aprovação das duas casas. Então, não vai ser algo sempre mudando, sempre atualizando, e capaz de colocar um alimento que é ultraprocessado, que faz mal à saúde, não colocar ele na lista de ultraprocessados. Então, para não ter esse problema, não ter essa ineficácia da lei, né, gostaríamos de manter o que foi posto no texto original. Obrigada. Concedo a palavra para a jovem senadora Maria Eduarda Tocantins. O meu colega Guilherme ressaltou a insegurança dele na questão de mudar a formulação e, como foi dito pela Maria Caroline, desculpa se eu estiver errado, a questão também de que, por estar em lei, não tem como ser mudado. E é justamente por isso que a gente colocou, ou melhor, retirou a definição do que é um ultraprocessado e atrelou a um órgão responsável, para evitar que a lei fique inutilizável por mudar, por exemplo, um pouquinho a substância, automaticamente vai dizer, não, aqui na lei está dizendo isso e isso, mas no meu tem isso e isso, então não é ultraprocessado. E é justamente por isso que a gente colocou, para justamente proteger a lei, não foi no intuito de esvaziar o projeto de ninguém, pelo contrário, de proteger, porque eu também reconheço que é um projeto importante, acho que todo mundo daqui também reconhece que é um projeto importante, e é justamente na insegurança, para proteger essa lei, para evitar que ela entre em desuso
ou que ela tem que passar por todo um processo legislativo de novo, por ter uma definição que não pode ser mudada, como foi dito aqui, que a gente atrelou isso a um órgão. Foi uma medida que a gente tomou por segurança mesmo, mas não para esvaziar para de ninguém, pelo contrário, para justamente proteger, porque ele é um projeto importante e ele precisa entrar em vigor. Concedo a palavra agora à jovem senadora Maria Carolina. Eu só queria complementar um pouquinho a fala e reforçar, porque o meu colega senador Guilherme ele também já falou, que essa definição ela não foi tirada de qualquer lugar, ela foi tirada do Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é do próprio Ministério da Saúde, reconhecido pela OMS. Então, a gente já tem essa definição ditada pelo Ministério da Saúde. Então, foi dito que era para redirecionar para o Ministério da Saúde, mas essa definição ela já é dada no Guia Alimentar. Então, seria mais do mesmo. Então, por isso que eu acredito que manter essa definição é importante, porque ela já está consolidada e reconhecida internacionalmente. Concedo a palavra para o jovem senador Pedro. Então, sobre a questão da definição de ultraprocessados, há uma resolução da OMS, um consenso científico que define os alimentos ultraprocessados como formulações industriais com poucos ou nenhum alimento inteiro na composição, ricas em ingredientes como açúcares, gorduras, sal e aditivos sintéticos que tornam o produto atraente e hiperpalatável, mas com baixa qualidade nutricional e que exigem pouco ou nenhum preparo culinário. Então, eu quero, primeiramente, agradecer à comissão por, de certa forma, ter o carinho com o nosso projeto, de propor mudanças no nosso projeto, mas passar esse projeto sem a definição de ultraprocessado seria uma lei sem um objeto que é o principal objeto da nossa lei, da lei que a comissão Sobral Pinto criou. Então, definir os ultraprocessados a partir do processo de produção do alimento, sobre como os ingredientes foram manipulados e a qualidade dos ingredientes é essencial para que esse projeto, essa proposta, ela seja completa, ela seja inteira e ela consiga definir o objeto central, que é os ultraprocessados. Nós gostaríamos de fazer uma emenda. No artigo 6º, consta que a lei entra em vigor no prazo de 360 dias. Mas, analisando as necessidades do projeto, pode-se concluir que 360 dias é um prazo que estende-se para atender requisitos como licitação e criação dos selos, que podem ser concretizados em curto prazo, por exemplo, 180 dias. Então, a emenda pode alterar para 180. Exatamente. Mais alguém que queira discutir? Concedo a palavra para o jovem senador Guilherme. Bom, eu vi várias pessoas aqui falando sobre o objetivo, do substitutivo, era para colocar a lei em prática, responsabilizando, então, o Poder Executivo sobre essas listas. A questão é que essas listas, elas são quase impossíveis de estarem atualizadas o tempo todo. Por isso, quando nós, da Comissão Sobral Pinto, colocamos um conceito que já é reconhecido pelo OMS, pelo Ministério da Saúde, a gente quer fazer com que
realmente esse projeto ele seja colocado em prática e que ele não seja adiado e fique nessas questões, por exemplo, de listas, de ter toda hora que está criando uma lista diferente ou adicionando várias coisas para que realmente o projeto funcione. Concedo a palavra à jovem senadora Laure. Então, respondendo a pergunta a respeito dos 360 dias, por quê? Se eu quiser que uma empresa, uma grande empresa, ela possa aderir essa lei, possa começar, eu não posso pegar uma empresa, por exemplo, a Coca-Cola, que já planejou o Natal, que já planejou o ano que vem, simplesmente falar, olha, todas as cargas, tudo que vocês produziram, vocês eliminam, porque agora vai ser diferente. Eu acho que as empresas deveriam ter um tempo para poder aderir ao projeto. Né? Se nós queremos que as empresas elas possam, não, vamos aderir. Mas espera, nós temos toneladas aqui de estoque. Né? Vamos perder um lucro. Então, eu acho que é necessário um tempo, né, para que essa lei ela possa ser implementada. Eu acredito que é melhor. Obrigada. Mais alguém que queira discutir? Você dá a palavra para o jovem senador Gabriel. Essa questão aí da lista de alimentos ultraprocessados é uma questão exemplificativa, né? Serão validados os resultados finais do que aquele alimento em relação à qualidade dele, como ele é produzido. O que vale realmente ressaltar é o processo de como é reduzido e do que ele é feito, entendeu? Tipo isso. Obrigado. Mais alguém? Você dá a palavra, jovem senador Guilherme. Bom, como o próprio pessoal da comissão Cecília Meirelles falaram, que eles não alteraram o conteúdo do nosso projeto. Então, eu proponho que a gente faça uma emenda da vigência, já que é aqui a questão que está realmente em pauta. Se o conteúdo não mudou e se a questão agora é a vigência do projeto, então eu proponho que a gente faça uma emenda para a vigência. Uma emenda de 180 dias, como o Eric falou. Cedo a palavra para a jovem senadora Rebeca. Eu gostaria de falar sobre defender a questão de manter o projeto original, porque não pode fazer um projeto sem a definição e outro projeto feito tiraram a definição de alimentos ultraprocessados e já existe um termo científico falando o que é, sendo que a gente usou no nosso original. Então, eu quero defender a questão do nosso projeto original e não a substituição. É isso, obrigada. Concedo a palavra para a jovem senadora Darliane. Bom, eu entendo o argumento da Laure, né, de colocar 360 dias, mas eu estou de acordo com o Eric para colocar 180. Obrigada. Mais alguém? Rebatendo o que a Laura havia falado, 180 dias eu acredito que seja um tempo hábil, considerando o mês que entraria em vigor, porque tem um tempo específico para ela entrar em vigor, porque vai tramitar, obrigado, por várias comissões. Então, as empresas poderiam ter um tempo para se planejar, para decidir o que iriam fazer. Então, acredito que 180 dias seja sim um tempo hábil. Obrigado.
Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Foi apresentada a emenda número 2 pelo jovem senador Eric. Peço ao primeiro secretário, o jovem senador Eric Emanuel Lima de Souza, que proceda à leitura da emenda. Aguarde só para formalizar. Pede primeiro aguardar para formalizar. Peço que aguardem para formalizar a emenda. O artigo 6º do substitutivo passa a ter a seguinte redação: esta lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Concedo a palavra à jovem senadora Adriele Matos para proferir o parecer sobre a emenda. Então, a comissão está de acordo com o prazo de 360 dias. Então, nós não estamos de acordo com a emenda de 180 dias. Então, rejeito esta emenda. O parecer é contrário à emenda número 2. Vamos votar preferência. Foi apresentado o requerimento do jovem senador José Guilherme, que solicita a preferência para que o projeto seja apreciado antes da emenda número 1, substitutiva. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A presidência esclarece ao plenário que quem concorda com o jovem senador José Guilherme e prefere a votação do projeto antes do substitutivo, vote sim. E aprova o requerimento. Quem prefere a votação do substitutivo antes do projeto, vota não e rejeita o requerimento. A votação está aberta. Presidente, você pode repetir, por favor? A presidência esclarece ao plenário que
quem concorda com o jovem senador José Guilherme e prefere a votação do projeto antes do substitutivo, vota sim e aprova o requerimento. Quem prefere a votação do substitutivo antes do projeto, vota não e rejeita o requerimento.
Encerrada a votação. Determine a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Para sim houveram 14 votos, para não 9, para abstenção 3. Sim, aprovado o requerimento. Passa-se a votação do projeto. Passamos à apreciação da matéria. Em votação do projeto de lei número 3, de 2025, em turno único. Solicita a Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. O projeto sem emenda nenhuma. O projeto original, você vai votar agora. O que está em votação agora é o texto do projeto da comissão original do Sobral Pinto.
Encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. (18 votos foram para sim, 7 para não, abstenção 1. Aprovado o projeto. Fica prejudicado o substitutivo e a emenda número 2. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 18 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, para constituir a sugestão legislativa, que, se aprovada naquela comissão, passará a tramitar como projeto de lei. Está encerrada a ordem do dia. Nesse momento, cada jovem senador e senadora poderá fazer o uso da palavra na tribuna do plenário, por até 4 minutos, para a apresentação de suas considerações finais. Solicito ao primeiro secretário, jovem senador Érica Emanuel Lima de Souza, que proceda à chamada dos demais jovens senadores por ordem alfabética dos estados. Pelo Estado do Acre, Nicole Kathleen Silva Mendonça. Excelentíssimos senadores, coordenadores do programa Jovem Senador, colegas de todos os estados do Brasil e professores. É com imensa gratidão e emoção que hoje me coloco diante de vocês para agradecer, em primeiro lugar, a Deus por me permitir viver essa experiência única. Estar aqui em Brasília, representando meu estado, é mais do que um sonho realizado. É um marco transformador em minha trajetória pessoal. Durante esses dias, tive a chance de conhecer de perto o funcionamento do Senado Federal, de aprender com parlamentares e os demais profissionais que compõem essa casa. Foi um privilégio dialogar com jovens de todos os países, de todo o país. Foi um privilégio dialogar com jovens de todo o país. Conhecer de perto os seus diferentes costumes e sotaques. A diversidade trazida por cada um me fez compreender ainda mais a importância do respeito e da escuta para a construção coletiva. O jovem senador me mostrou que a política não é apenas um debate ou tomada de decisões, mas a arte de transformar ideias em ações que impactam e podem transformar vidas. Aprendi que, mesmo sendo jovens, nossa voz tem força e que o nosso compromisso deve ser sempre em favor de uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática. Quero agradecer a todos que tornaram essa experiência possível e dizer que levo comigo não apenas os conhecimentos adquiridos, mas também a responsabilidade de multiplicar em minha comunidade os valores da cidadania aprendidos aqui. Finalizo deixando um convite a todos nós, jovens, que não deixemos essa chama se apagar, que possamos seguir sempre agentes de transformação e acreditando que o Brasil que sonhamos começa também em nossas atitudes, em nossos gestos e em nossa coragem de fazer a diferença. Muito obrigada. Pelo Estado de Alagoas, Daliane Crislaine Lima da Silva.
Bom dia a todos. Chegamos ao fim. Ai, calma. Parece que foi ontem que a gente chegou aqui, né? Cheio de expectativas para viver essa semana incrível. E agora chegou a hora de dizer um até logo a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus que Ele me sustentou até aqui, me deu força, coragem e oportunidade de viver uma das experiências mais marcantes da minha vida. Tudo isso é graça dele e eu sou profundamente grata. Essa semana foi muito mais do que debates e projetos, foi sobre pessoas, foi sobre nós, jovens, que viemos de lugares muito diferentes do Brasil, mas que aqui nos tornamos uma só voz. Foi sobre amizades que nasceram, sobre olhares que disseram tanto sem precisar de palavras, sobre cada abraço que me confortaram. Eu aprendi que política não é algo distante, ela é feita de pessoas. E nós mostramos que a juventude ela pode ser, sim, protagonista e trazer mudanças. Eu quero agradecer de forma especial a todos os professores, inclusive a tia Lu, né, que me deu todo o suporte durante essa semana. E eu vou levar a cada um de vocês não só o conhecimento, mas o exemplo de dedicação e também amor. E não poderia deixar de agradecer à equipe do programa Jovem Senador, aos meus fotógrafos, que sempre gravam vlog comigo. Vocês me guiaram nessa experiência que foi muito incrível. A paciência e também a atenção que vocês tiveram fizeram toda a diferença. Hoje a gente se despede, mas não é o fim. É só o começo de uma nova etapa, com mais responsabilidade, maturidade e a certeza de que podemos ser semente de transformação onde estivermos. Eu levo comigo não apenas lembranças, mas pedaços de cada um de vocês no meu coração. Essa semana nos fez família. Obrigada a todos, obrigada por tudo. Que Deus abençoe cada vida aqui e nunca falte a fé, coragem e esperança em todos vocês. Deus abençoe. Muito obrigada. Pelo estado do Amapá, Ellen Larrandria Nogueira Oliveira. Bom dia a todos presentes. Eu me chamo Ellen Larrandria, sou de Vitória do Jari e represento o estado do Amapá. Bom, ter conhecido cada um de vocês foi algo incrível. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado pessoas tão importantes na minha vida. Acredito que as amizades que fizemos aqui serão levadas para sempre. Eu espero um dia poder revê-los. Sei que não interagi muito com todos, mas independente disso, quero que todos vocês possam saber que cada um tem um lugar especial no meu coração. Amei termos passado esses dias juntos. Acredito que não poderiam existir pessoas melhores para dividir esses momentos. Quero agradecer especialmente a toda a equipe do Senado Federal, que sempre esteve ao nosso lado, nos ajudando. Também quero agradecer ao nosso querido senador Paim, nossos amados professores, nossos pais e, principalmente, a toda a equipe do programa Jovem Senador, sem os quais jamais estaríamos aqui. Vocês são essenciais para que possamos entender melhor sobre o funcionamento do nosso país. E, em nome de todos os jovens senadores aqui presentes e todos os jovens amapaenses, eu quero agradecer por essa experiência única que nos foi proporcionada através desse projeto maravilhoso que, com toda certeza, me mudou para sempre. Aqui tive momentos únicos, conheci lugares lindos, vi monumentos que nunca imaginei ver pessoalmente. Tudo aqui foi através desse programa incrível, que há 16 anos vem mudando a vida de milhões de jovens do nosso país e que hoje está mudando a minha vida e a desses outros 26 estudantes que aqui estão presentes. Pelo estado do Amazonas, Maria Gabriela Silva Freitas. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa da presidência, os jovens senadores e senadoras, professores e professoras e aos demais aqui presentes. Perdão, acho que eu vou me emocionar um pouco. É com muita alegria e me sinto muito honrada em representar o meu estado e ter conhecido todos vocês.
Primeiramente, eu quero dar graças a Deus por Ele ter permitido que eu vivesse também essa semana de vivência legislativa aqui com todos vocês, permitisse que eu estivesse aqui, porque se não fosse Ele, com certeza eu não teria chegado onde eu estou hoje. Quero agradecer a minha família, que sempre me apoia nos meus estudos e sonhos, me motivando a seguir em frente apesar dos obstáculos. Aos professores, tão valiosos e fundamentais para a nossa sociedade, pois estão presentes na educação e formação de todos os profissionais. Vocês, educadores, professores, são nossa inspiração. O apoio, o conselho e o ensino de vocês nos guiou até aqui e vocês fazem parte dessa grande conquista. Ademais, deixo minha gratidão à coordenação do programa Jovem Senador e a todos que nos receberam com tanto carinho e se dedicaram tanto na nossa estadia aqui em Brasília e nos fizeram sentir como se estivéssemos em casa. A todos vocês, muito obrigada. Durante essa semana de vivência legislativa, eu pude ter variados aprendizados. Dentre eles, ao conviver com jovens de todas as regiões do nosso país, pude contemplar de forma dinâmica a diversidade do nosso país, rico em culturas, linguagens, culinárias e histórias incríveis que devem ser valorizadas, pois trata-se da nossa identidade como brasileiros. E através dos trabalhos das comissões eu pude entender que é muito importante nós defendermos a democracia, defendermos o modo de escutar, saber falar, saber ouvir e conseguir juntar opiniões. Então, é muito importante termos essa relação de estar unidos como um povo, uma única nação, uma única voz. E como representante da Comissão de Educação Cecília Meirelles, concluo meu discurso com uma frase muito conhecida e importante de Paulo Freire. Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Que venham muitos anos do projeto, do programa Jovem Senador, que venham muitos outros jovens representar o nosso Estado, venham a ter voz e a criar projetos para uma melhoria no nosso país. Enfim, muito obrigada a todos. Pelo Estado da Bahia, João Pedro Ferreira Santos. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa e todos os presentes em nome da nossa presidenta Keila Adissa, que com sensibilidade e firmeza tem representado todos nós, jovens senadores e senadoras do ano de 2025. Estar aqui representando o meu estado, o primeiro do Brasil, é uma realização que não carrego sozinho. Ela é fruto de muitas mãos, de muitos olhares, de muitos corações que se uniram para que este momento de vivência legislativa fosse possível. Cada palavra que trago hoje ecoa também a voz de estudantes, professores, família, minha mãe, amigos que acreditaram em mim e que acreditam, sobretudo, na força da juventude brasileira. O programa Jovem Senador não é apenas um espaço de proposições legislativas, mas um encontro de diferentes realidades, culturas e histórias que se entrelaçam em torno de um só propósito, a união. União que é simbolizada pela própria cúpula do Senado, voltada para baixo, como um abraço que acolhe e conecta todos os cantos do nosso país. Essa arquitetura nos ensina que a democracia se sustenta não pela imposição, mas pela integração, pelo diálogo e pelo respeito à pluralidade. E aqui, como baiano, não posso deixar de lembrar que a Bahia sempre foi e será um palco da resistência e da luta por liberdade. Foi lá que ecoaram os primeiros gritos da independência. Foi lá que mulheres e homens, negros, indígenas e trabalhadores pobres escreveram histórias de coragem escreveram páginas de coragem contra a escravidão e contra a opressão. A Bahia nos ensina que não há democracia verdadeira sem soberania popular e sem soberania nacional.
No entanto, não podemos esquecer que essa mesma democracia ainda enfrenta enormes desafios. Uma democracia que, muitas vezes, não chega de forma plena às periferias, às comunidades tradicionais, aos povos indígenas, aos quilombolas e às juventudes invisibilizadas. Uma democracia que ainda sofre com a exclusão política e com a ausência de representatividade de setores fundamentais da sociedade. Defender a soberania do Brasil hoje significa garantir que nossas riquezas naturais, nossas terras e nossas águas estejam a serviço do povo brasileiro e não entregues a interesses estrangeiros. Significa lutar por uma educação pública de qualidade, por uma economia justa e sustentável e por políticas que coloquem a vida acima do lucro. A juventude não pode aceitar que o futuro do país seja decidido fora dele. A juventude exige ser parte do processo de construção de um Brasil livre, resiliente e solidário. E neste momento, lembro das palavras de Abdias do Nascimento, grande pensador, senador e militante pelo povo negro brasileiro, que ao subir neste plenário disse: peço proteção ao Olorum e a todos os orixás. Hoje, trago essa mesma força ancestral, porque é ela que nos guia, que nos protege e que nos inspira a seguir firmes na luta por justiça, igualdade e liberdade. Se hoje nós, jovens senadores, ocupamos essas cadeiras, precisamos ter consciência de que a maioria da juventude brasileira ainda é mantida à margem, sem acesso a direitos básicos. A experiência que vivemos aqui não pode ser apenas memória, deve ser um chamado à ação. Devemos voltar aos nossos estados como multiplicadores, como sementes de transformação, como defensores incansáveis da democracia e da soberania popular. Por fim, um abraço para a equipe do Jovem Senador, a SEC do Estado da Bahia e a todos presentes. E como diz o hino da Bahia, com tiranos não combinam, brasileiros, corações. Muito obrigado. Pelo Estado do Ceará, Eric Emanuel Lima Souza. Bom dia a todos. É com muita honra que subo a essa tribuna para compartilhar minha experiência no programa Jovem Senador. Desde o início do período de inscrição, deixei claro para minha professora: missão dada é missão cumprida. Nós vamos a Brasília. E assim chegamos até aqui, muito honrados em representar o nosso querido estado do Ceará. Quero aproveitar este momento para deixar uma mensagem a todos os jovens que estão aqui hoje. Muitos vão tentar apagar sua coragem, mas siga firme, porque quando você alcançar o topo, vai entender que cada obstáculo foi apenas um degrau para a sua vitória. Gostaria também de fazer uma pausa especial de 10 segundos para parabenizar todos os professores que estão aqui presentes. Saibam que vocês são espelhos para nós, para cada um de nós, pois acreditaram, investiram e caminharam conosco. Juntos somos uma força poderosa. Muito obrigado por tudo e, portanto, nós somos incríveis e vocês, queridos educadores, merecem um mundo. Hoje, um ciclo se encerra, mas, ao mesmo tempo, sinto que um novo está apenas começando. Ao longo dessa semana legislativa, vivi uma experiência transformadora. O programa Jovem Senador foi um verdadeiro divisor de águas em minha vida. Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, de jovens senadores até os coordenadores do programa Jovem Senador. Construí amizades que levarei para sempre. Convivi com culturas diferentes e, claro, me encantei com os sotaques de cada região. Hoje, volto para casa realizado por cada vivência que tive aqui. Levo comigo a certeza de que retorno como cidadão mais consciente e ativo politicamente. Afinal, nós, jovens, devemos e podemos atuar na política. Não poderia deixar de mencionar os que não puderam estar aqui e aos que ainda sonham. Não desistam, a política é lugar de oportunidade, de esperança e de recomeço. O seu tempo vai chegar. Será lindo. Como Gandhi tão bem nos ensinou, devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Por fim, agradeço à equipe do programa Jovem Senador e a todos que estão aqui presentes, que realizam seu trabalho com muita eficiência e profissionalismo, nos garantindo a melhor experiência. Muito obrigado a todos que estão aqui, mesa diretora, jovens senadores
professores e, com muito carinho, o nosso senador Paulo Paim, que não pôde estar aqui. E também aos que não estão aqui, como a coordenação e direção da escola, minha família e todos aqueles que acreditaram em mim. Sou muito grato por terem investido na minha educação, em toda essa trajetória. Muito obrigado. Pelo Distrito Federal, Maria Eduarda dos Santos Alves. Bom dia. Cumprimento aos jovens senadores, os senadores, a mesa diretora, os professores e todos aqueles que nos acompanham neste momento. Para dar início ao meu discurso, eu gostaria de relembrar uma frase que ouvi do senador Isalci durante minha visita ao seu gabinete. As pessoas que não gostam de política são governadas por aqueles que a amam. Com base nisso, complemento com uma reflexão. A política está em tudo, na escola, no transporte público, no preço do pão. Fingir que ela não importa é um luxo que não podemos nos permitir. Nós, jovens, não somos o futuro, somos o presente. Nossa voz já ecoa nas salas de aula, nas redes sociais, nos movimentos estudantis e hoje ecoa aqui, no Senado Federal. O programa Jovem Senador nos mostra que não precisamos esperar para fazer a diferença. Podemos e devemos agir agora. O que aprendemos aqui vai além da política. Aprendemos sobre empatia, escuta, responsabilidade, respeito ao outro, mas principalmente sobre a força da juventude quando ela se une por um propósito maior. Entendemos que ocupar espaços de poder com ética, coragem e sensibilidade é um ato de transformação. A equipe do Jovem Senador, me faltam palavras para agradecer. Vocês não apenas organizaram tudo com excelência, cuidaram de nós, em cada detalhe. Sentimos acolhimento, escuta e incentivo. Fizeram mais do que nos orientar, nos inspiraram. E se tudo isso dá tão certo, cabe unicamente ao amor que vocês dedicam a este programa e a cada um de nós. A minha professora orientadora Celeste, meu co-orientador Tiago e ao meu coordenador Jarson, meu muito obrigada. Vocês foram ótimos e parte da responsabilidade de eu estar nessa tribuna hoje se deve a isso. Aos meus colegas de classe que estão assistindo, terceiro E, parem de me chamar de conta-voto. E muito obrigada por confiarem em mim. E aos meus pais, por sempre investirem em mim e em todo o meu potencial. Sem vocês, nada disso seria possível. Volto para casa diferente, com os olhos mais abertos, o peito mais cheio de esperança e a certeza de que ser jovem não é sinônimo de espera, mas de movimento. E eu não poderia descer dessa tribuna sem citar aqueles que me ajudaram a realizar os meus sonhos e vão continuar me ajudando. Meus pais, Thalisson, Jarson, Celeste, Tiago, Cauã, Mariana, Adriane, Bia e tantos outros que fizeram e fazem parte de quem eu sou. E encerro dizendo, até aqui me ajudou o Senhor. Muito obrigada. Pelo Estado do Espírito Santo, Sabrina Furriel Nascimento Freitas. Excelentíssima Senhora Presidente do Senado Jovem, ilustres parlamentares, autoridades presentes, colegas senadores e senadoras, senhoras e senhores. Subo hoje a essa tribuna com o coração cheio de gratidão e orgulho por representar o Espírito Santo. Trago comigo a voz de minha terra, a força do meu povo e a esperança da juventude brasileira. Ao encerrarmos essa etapa, recordo as palavras do escritor capixaba e cachoeirense Rubem Braga. A vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Assim foi essa experiência, marcada por aprendizados e vivências que levaremos para sempre. Sou moradora de Cachoeira de Itapemirim, terra de artistas, de coragem e de trabalho. É dessa cidade, de minha escola, professor Claudino Ribeiro, e de minha professora Silmara, que herdo o incentivo para sonhar. Agradeço, sobretudo, a Deus
e a minha família, especialmente minha mãe, Aglai, meu pai, Rômulo, meu irmão, Renan, minha avó materna, vovó Neide, e minha avó paterna, vovó Genice, e a minha bisavó paterna, vovó Berenice, que sempre acreditaram em mim e investiram nos meus sonhos. É dessa terra, dessa educação e deste afeto que trago a força necessária para enfrentar desafios e a esperança de, juntamente com o meu povo, contribuir para a construção de um futuro mais justo, belo e unido. Cada jovem aqui presente carrega as vozes, histórias e esperanças de milhares de brasileiros. Somos uma juventude que não deve se acomodar, deve buscar reconhecer na educação um instrumento de transformação e na política um serviço à sociedade. Sabemos que o futuro se constrói no presente, por isso pensamos no futuro e agimos no presente. O lema de nosso Estado, Trabalha e Confia, orientou cada momento nessa experiência. Trabalhar com dedicação, empenho e responsabilidade. Demonstrou-nos que o esforço e a ação são fundamentais. Confiar nos resultados, acreditar no processo e na força da juventude conferiu-nos a coragem para enfrentar desafios e ousar sonhar grande. Encerrando minha fala, não posso deixar de destacar a grandeza do povo capixaba, cuja coragem, dedicação e solidariedade inspiram cada passo de minha trajetória. É esse espírito de trabalho, árduo, união e amor à terra que nos ensina que não podemos nos acomodar diante das conquistas alcançadas. Representar o Espírito Santo foi uma honra e uma responsabilidade. Que cada aprendizado aqui vivido seja apenas o início de uma caminhada de engajamento, transformação e esperança. Pois o verdadeiro legado da nossa juventude se mede pelo impacto positivo que deixamos no presente e pelo futuro que ajudamos a construir. Muito obrigada. Pelo Estado de Goiás, Yasmin Vitória Nunes Soares. Bom dia a todos. Bom dia à presidenta e toda a mesa diretora. Saúdo também os professores e principalmente meus amigos, jovens senadores e senadoras. Como foi dito pelo Eric, meu nome é Yasmin Vitória Nunes Soares, tenho 17 anos e sou representante do estado de Goiás. Uma goiana, estudante de escola pública durante uma vida inteira, assim como grande parte dos representantes aqui, e vinda diretamente do interior do estado para o Senado Federal. Bem, o que falar do projeto Jovem Senador? Anteontem, após conhecer os gabinetes, fui chamada para fazer uma entrevista. E então, surpreendida com a seguinte pergunta: o que é o jovem senador para você? Por um momento, eu parei, pensei e então respondi: é algo importante, incrível. Mas agora, vendo de longe, eu enxergo o futuro da nossa nação, do nosso país, o futuro da política e da democracia. Eu vejo a esperança de um amanhã melhor. Estar aqui é uma grande honra, representar meu estado, sua cultura, sua escola e sua família. Representamos nessa semana não os nossos interesses pessoais, mas sim os dos nossos povos. Estar aqui é resultado de muito esforço e trabalho árduo. Por isso, agradeço primeiramente a Deus que guiou não só a mim, mas todos nós em nossos caminhos até aqui. Agradeço a toda a equipe do Jovem Senador, que nos acolheu com tanto carinho e cuida tão bem desse projeto lindo. E, por fim, não posso deixar de voltar o meu olhar aos professores. Cada um de vocês foi muito mais do que transmissor de conhecimento. Foram inspiração, exemplo e voz de esperança. Essa conquista não é só dos jovens aqui. É como foi dito ontem na comissão pelo orientador da Bahia. Essa conquista também é um sonho realizado de vocês. Por isso, deixo aqui o meu muito obrigada. Agradeço também ao pessoal que nos acompanhou nas comissões, Laís, Marden, Tatiana e Liliane, que nos orientou e nos ensinou com tanto carinho o funcionamento da legislação brasileira. E para os meus colegas e amigos jovens senadores, quem é melhor do que vocês para dividir essa experiência comigo? Aprendemos muito uns com os outros, sobretudo sobre respeito. Desejo que todos tenhamos sabedoria para levar essa vivência conosco, como um marco em nossas vidas. Sentirei falta dos elevadores apertados e quase impossíveis de chegar ao térreo, das fotos e dos vlogs gravados e dos inúmeros sotaques que se misturaram com a harmonia, e até mesmo daquela loucura das comissões. Levarei cada detalhe comigo, porque são vocês que tornam esse momento verdadeiramente inesquecível. Com vocês, jovens senadores, aprendi muito mais do que política. Aprendi sobre amizade, sobre respeito e sobre partilha.
Como disse Francis Bacon, a amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. E é isso que levarei daqui, a certeza de que cada momento vivido juntos se tornará uma lembrança eterna. E que possamos nos recordar disso toda vez que ouvirmos a música Tempo Perdido da Legião Urbana. Simonete, Rose, Tadeu e George, obrigada por tanta paciência. Vocês têm um lugarzinho guardado no meu coração. E agora eu aprendi quem é quem, não vou mais errar. Não posso me esquecer também do nosso amigo Diogo, que não está aqui, mas minha avó mandou um abraço para você e para sua família linda, que começa com B, viu? Brincadeiras à parte. Com isso, deixo aqui minhas palavras, com o desejo e a esperança que não ressoem apenas hoje, mas sempre que nos recordarmos desse momento. Que possamos levar desta casa não apenas lembranças, mas a força de transformarmos o Brasil que tanto sonhamos. Recebam meus abraços mais sinceros. Pelo Estado do Maranhão, Rosângela Bispo Pereira. Bom dia. Cumprimento a presidência desta sessão, as senhoras e senhores presentes, colegas jovens senadores, professores e todos que nos acompanham neste momento. Estar neste lugar hoje é uma experiência que marca profundamente a minha vida. Cada jovem senador aqui representa uma história, uma escola, um município ou uma família. Por isso, hoje, não é apenas sobre cada um de nós individualmente, mas sobre o que simbolizamos juntos. A força da juventude brasileira quando se une em diálogo, respeito e compromisso com o futuro. Quero reconhecer de forma especial os meus colegas jovens senadores. Tenho aprendido muito em cada debate, em cada conversa, e vejo o quanto somos diversos, mas também o quanto compartilhamos o mesmo desejo de transformar o nosso país. Essa convivência mostra que política não é só teoria, é ouvir, respeitar e construir coletivamente. Registro também a minha gratidão aos professores de todo o Brasil, que enfrentam desafios enormes, mas continuam acreditando na educação como caminho de mudança. De modo muito especial, agradeço aos professores do Centro Educa Mais Antônio Reinaldo Porto, escola onde eu estudo em Passagem Franca, Maranhão, e quero citar aqui também a professora Ana Clarice, que tanto me inspirou e me inspira, e o trio gestor da minha escola, composto por Jane Coutinho, Marlete Batista e Valquíria Coelho, que com dedicação e compromisso são exemplos de liderança e confiança no potencial dos estudantes. Elas me acompanharam de perto e me mostraram que ser educador é acreditar no futuro, mesmo diante das dificuldades. Não posso deixar de mencionar a minha família, foram eles que me ensinaram valores que levo comigo para onde vou, como respeito e responsabilidade. Cada passo dado até aqui também é fruto do apoio, do cuidado e do amor deles. E agradeço ainda a toda a equipe do programa Jovem Senador que nos recebeu com tanto carinho, organização e dedicação. Cada detalhe dessa experiência foi preparado para nos acolher e para que pudéssemos viver plenamente esse momento único. Hoje discutimos projetos de lei que nasceram do olhar atento da juventude, projetos que trazem esperança e responsabilidade. Pode até nos ver apenas como estudantes, mas aqui hoje mostramos que também somos cidadãos conscientes, capazes de pensar, propor e agir. Levarei comigo a certeza de que o que vivemos não termina em Brasília. Essa experiência volta conosco para cada escola, cada município e cada família. E é lá que daremos continuidade ao que aprendemos aqui, que a juventude, quando é ouvida e valorizada, tem muito a contribuir com o Brasil. Muito obrigada. Pelo Estado do Mato Grosso, Stephanie Formigari. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia à mesa diretora. Eu me chamo Stephanie, sou representante do Estado de Mato Grosso, do município de Sinop, da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade.
Eu tenho o prazer de poder viver essa semana incrível aqui em Brasília, sendo uma jovem senadora, aprendendo sobre todo o processo legislativo brasileiro, sobre a cultura e a história dessa cidade e, principalmente, ampliar a minha visão de mundo. Abrir os olhos para um mundo totalmente diferente da minha realidade e acreditar ainda mais que qualquer um pode alcançar o que sonha. Estar aqui é um sonho que eu nunca pensei que pudesse se realizar, mas graças ao projeto Jovem Senador, eu estou aqui. Como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse no dia de ontem, a política precisa do olhar atento de todos, mas principalmente dos jovens. Nós somos o futuro e o presente desse país, então precisamos entender como essa engrenagem que o move funciona. Além disso, vivenciar essa semana é algo inacreditável. Conhecer cada colega, cada amigo, cada costume e cultura diferente. Vivenciar momentos sensacionais e memoráveis ao lado de todos. Foi uma semana convivendo com cada um. Foi uma semana andando por esses corredores como se já conhecêssemos eles há anos. Foi uma semana trabalhando e colaborando com cada amigo aqui. Foi uma semana agitada, a mais agitada e cansativa da minha vida, mas a semana mais feliz também. Conhecer toda a equipe que trabalha nesse projeto e pessoas que o admiram também. Ver pessoalmente o carinho e a paixão que cada um sente pelo jovem senador é incrível. Eu só tenho a agradecer por cada detalhe e pela preocupação com o nosso bem-estar. Por fim, agradeço as minhas professoras, Gisele e Aline Kraeski, os meus amigos que estão me assistindo agora, provavelmente, e aos meus pais, que também me apoiam, a minha irmã e a Deus. Muito obrigada. Pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Gabriel Alves Lemos. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente Keila Atsa e aos demais membros da mesa do plenário e os meus queridos colegas parlamentares. Primeiramente, agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de viver a política de uma forma única. Me chamo Gabriel Alves Lemos, tenho 17 anos, sou do interior do estado de Mato Grosso do Sul, da cidade de Terenos, da escola estadual Eduardo Pérez. E é uma honra ocupar essa tribuna no âmbito do programa Jovem Senador. Mais do que um exercício cívico, este espaço representa a confiança de que a juventude brasileira tem capacidade e maturidade para pensar no país e para defender sua democracia e para carregar adiante as lições da nossa história. Mas falar em Senado Federal hoje é inevitavelmente lembrar de um corrente passado com tamanha tristeza. O dia 8 de janeiro de 2023. Naquele dia, vimos não apenas prédios históricos e representativos sendo invadidos e destruídos, mas símbolos da República sendo profanados. O mármore das colunas foi estilhaçado e as vidraças quebradas, e uma das imagens mais dolorosas que vi, nossa Constituição Federal, nossa Carta Magna, jogada ao chão, amassada, rasgada, pisoteada, como se não valesse nada. É curioso como de longe não tinha dimensão do quão violentos foram esses atos. Não era apenas papel que se destruía ali, era o coração da democracia brasileira que estava sob ataque. Era como se quisessem rasgar, junto com aquelas páginas, o direito de cada cidadão, a voz de cada eleitor, a esperança de cada jovem que acredita em um Brasil justo. A cena de uma Constituição no chão, suja e abandonada, ficará para sempre como um marco na nossa história. Porém, nossa cidadania segue intacta, nossa justiça segue resguardada e nossa democracia segue inabalada. E é justamente aqui que nós, jovens, entramos. O programa Jovem Senador nos lembra que a democracia não se sustenta apenas em prédios ou em livros. Ela vive no povo, na pluralidade de vozes que compõem o Brasil. E se tentarem silenciar essas vozes, o que cabe a nós é amplificá-las. O Brasil não é uma nação de uma única cor, de uma única fé, de um único jeito de viver. Somos múltiplos. Somos a batida do tambor no candomblé, o canto da viola caipira, o grafite das periferias urbanas, o maracatu de Pernambuco, a ciranda do litoral, o frevo, o samba, o sertanejo,
sertanejo, a bossa nova e o rap. Somos o Guarani que ecoa nas aldeias, o pomerano preservado nos rincões do sul e o português que se reinventa em cada sotaque da diversidade brasileira. Cada cultura, cada identidade, cada expressão do povo brasileiro é um pilar que sustenta esta democracia. A diversidade não é um detalhe, ela é a essência do povo brasileiro. E é justamente nela que encontramos a resistência necessária para que jamais vejamos novamente o símbolo maior da nossa cidadania rasgado e jogado ao chão. E, para encerrar, deixo essas palavras da Constituição Federal de 1988. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Viva ao povo brasileiro, viva a democracia nacional, viva ao Brasil. Muito obrigado. Pelo Estado de Minas Gerais, Luísa Rodrigues de Freitas. Senhoras e senhores, colegas e amigos, chegamos ao fim de uma jornada que, embora breve no tempo, foi imensa em significado. Estar aqui, no Senado Federal, representando a juventude de nosso país, foi não apenas uma honra, mas uma experiência que transformou cada um de nós. Dostoiévski escreveu que o segredo da existência humana não está apenas em saber para viver, mas em saber para o que se vive. E ao longo desses dias descobrimos que não estamos aqui apenas para aprender sobre leis e instituições, mas para compreender a grandeza da responsabilidade que repousa sobre a juventude brasileira. Este programa nos mostrou que o nosso futuro não é uma promessa distante, mas uma tarefa urgente. Agradeço aos organizadores, mentores e parlamentares que nos acolheram. A cada gesto, fomos lembrados de que a política, quando praticada com verdade, pode ser um ato de fé na humanidade. Agradeço também aos meus colegas jovens senadores. Levarei comigo não apenas os debates políticos e nossos projetos, mas a certeza de que conheci pessoas que carregam consigo a chama de transformar o Brasil. Também aprendemos que a beleza salvará o mundo. E hoje eu acredito que essa beleza se manifesta na coragem de cada um de nós de sonhar com um país mais justo, no brilho da juventude que se recusa a aceitar a indiferença, na esperança que continua a nos mover, mesmo diante de maiores dificuldades. Saímos daqui diferente de como entramos, saímos mais conscientes, mais preparados e, sobretudo, mais comprometidos. Que este não seja um ponto final, mas o início de uma vida dedicada ao bem comum. Que levemos para nossas comunidades não apenas memórias, mas exemplos, ideias e a convicção de que a mudança é possível quando ousamos acreditar nela. Encerro com gratidão profunda e com a certeza de que o jovem senador não termina hoje. Ele continua em cada um de nós na forma como olhamos o outro, como lutaremos por justiça e como continuaremos a buscar não só a verdade, mas também a humanidade em cada um. Muito obrigada. Pelo Estado do Pará, Rebeca Souza Marinho. Bom dia a todos, autoridades presentes, colegas jovens senadores e brasileiros que nos acompanham. Meu nome é Rebeca Marinho, sou do Pará e da cidade de Belém. Moro na capital, mas venho de um bairro periférico e estudo em escola pública. E é dessa realidade, tantas vezes desacreditada, que eu chego até aqui com muito orgulho. Participar do projeto Jovem Senador foi uma experiência transformadora, quase surreal.
Porque eu sei de onde eu vim, eu sei o quanto é fácil, na periferia, ouvirmos que não vamos chegar a lugar nenhum, que estudar não adianta. Hoje, estou aqui para provar que a educação abre caminhos e que os sonhos de jovens de escola pública podem, sim, ocupar os maiores espaços do país. Esse projeto me ensinou muito mais que política e cidadania. Ele me deu a oportunidade de conhecer o Brasil através de meus colegas jovens senadores e nunca imaginei viver isso. E estar aqui ao lado de cada um de vocês é uma honra e um grande privilégio que vou levar para sempre. Quero agradecer também a toda a equipe que nos recebeu com tanto carinho e cuidado. Fomos tratados com tanta atenção que eu sei que eu vou sentir falta. Vocês também fizeram parte dessa transformação em nossas vidas. Quero acrescentar um agradecimento especial a uma equipe que não está aqui, porém ela foi essencial à minha conquista, composta pelas professoras Alice Barros, Luísa Amador, Melissa Alencar, Jorge Andrade e Edmere Teixeira. E, em especial, a minha professora que está aqui, Natália Silva, que merece todo o reconhecimento da profissão maravilhosa. Também gostaria de agradecer por todo o investimento e apoio incondicional da minha mãe, Andréia. Eu não falo só por mim, falo pela minha família, pelo meu colégio, pelo meu bairro e por todos os jovens que compartilham da mesma luta que eu. Volto para casa com a certeza de que nós, jovens, podemos sim ocupar todos os espaços de mudança que o Brasil precisa. E quando penso no futuro, penso também no meio ambiente e na crise climática que já afeta milhões de brasileiros, principalmente na Amazônia, onde eu moro. O tempo de agir não é amanhã, é agora. Como disse o poeta Cazuza, o tempo não para. E nós, jovens, também não podemos parar. Muito obrigada. Pelo estado da Paraíba, Isabelle Cristina Capim Fernandes. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente por estar vivenciando essa experiência incrível. Eu não preparei um discurso porque eu tentei colocar em palavras tudo que eu senti e vivenciei essa semana, mas eu não consegui. E eu acho que as minhas palavras vão ser saídas aqui agora no momento que comigo é assim, é tudo na loucura. Nem nos meus melhores sonhos e nem nas minhas orações mais fortes eu imaginava que eu ia estar aqui vivenciando tudo isso e conhecendo pessoas tão incríveis. Eu sou da Paraíba e já fazia 5 anos que uma menina não vinha aqui, subir aqui pelo meu estado e nos representar. E hoje eu estou aqui representando todas elas e representando um pouco do Nordeste também. Eu agradeço a Deus, agradeço ao meu professor Guilherme, que sempre me incentivou. Ele sempre ficou no meu pé para eu escrever a redação. Ele sempre ficava, Isabelle, ajeita isso, ajeita aquilo. E eu nunca acreditava que eu seria escolhida, né? Principalmente porque desde o ensino médio que eu estou tentando conseguir passar no Jovem Senador. E esse ano Deus me escolheu e me honrou, né? Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Deus nos honra. E isso é maravilhoso. Ele nos mostra isso nos pequenos detalhes. Eu queria dizer a todas as 26 pessoas que eu conheci aqui que vocês são... Perdão. Vocês são os meus irmãos. Eu não vejo mais... números, eu não vejo mais estados, eu vejo pessoas que me acolheram, que falaram que o meu sotaque é bonito, que falaram que eu sou bonita, que falaram coisas importantes sobre mim que vou levar, assim, para o resto da vida, sabe? Eu agradeço porque
enquanto eu tentava fazer o meu discurso ontem, já era 2 horas da madrugada, a minha mãe me ligou e ela falou: filha, eu tô na sua cama e eu queria sentir o seu cheiro e eu tô dormindo aqui na sua cama. E eu deixei a minha mãe, eu deixei a minha família, eu vim pra cá, sabe, em busca de dar o melhor para minha família, porque eu venho de uma vida muito sofrida, muito pobre, e eu sou a irmã mais nova de 5 irmãos, então eu sinto que eu estou conseguindo, sabe? Eu nunca imaginei que eu, tão nova, eu poderia estar representando tantas pessoas e estar subindo a lugares inimagináveis. E agora eu já me sinto alguém, eu me sinto maior, eu sinto que eu estou cumprindo meu papel. Eu sempre quis abençoar, eu sempre quis que a minha mãe sentisse orgulho de mim, e eu acho que hoje ela está sentindo. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês. Eu amo vocês. Eu queria agradecer a toda a coordenação por nos proporcionar momentos incríveis, por ajudar tanto a gente, nos sentir tão confortáveis. Eu não estou num hotel, eu estou na minha casa. E eu queria ler um pouco do trecho da música Aquarela. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul. Vou com ela viajando, Havaí, Pequim ou Istambul. Eu espero que vocês alcancem lugares incríveis, que vocês sejam muito felizes, que vocês casem, tenham filhos, realizem sonhos, que vocês não esqueçam de mim e que a gente continue com o nosso grupo no WhatsApp. Porque eu sou assim, gente, estou muito apegada a tudo. Então, eu queria dizer que eu vou estar voando com vocês e eu vou estar olhando por vocês. Eu só queria agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer por estar entendendo sobre o que é política. Hoje eu volto para casa com vontade de contar tudo o que eu aprendi e com vontade de espalhar o Jovem Senador e mostrar para as pessoas que ensino público, escola pública, e que mesmo você sendo pobre, você pode chegar a lugares inimagináveis, lugares incríveis. E gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu já falei demais. Pelo estado do Paraná, Flávia Bueno Olímpio. Bom dia a todos. É com grande satisfação e honra que me dirijo primeiro a Deus, segundo a vocês. Agradeço imensamente a presença de cada jovem senador, dos professores, da equipe do Senado e da mesa. Gostaria de expressar minha profunda gratidão às pessoas que me apoiaram e me incentivaram nessa jornada. Meus pais, Edivane e Leandro, e meus irmãos, Daniel e João Pedro. Muito obrigado por estarem sempre ao meu lado. O apoio de vocês em toda a minha família e amigos são fundamental para que eu chegasse até aqui. Também sou grata à minha escola, em especial à minha professora Tamires Carneiro, ao diretor Márcio Padilha e toda a secretaria e funcionários do Colégio Lauro Sangrima de Oliveira. A dedicação e o suporte de vocês foram essenciais para o meu desenvolvimento. Essa viagem foi inesquecível e sempre a guardarei na minha memória. Fiz muitos amigos e os professores se tornaram meus amigos e conselheiros nessa semana. Espero que vocês continuem sendo pessoas maravilhosas. Lembre que somos vencedores e que não devem se esquecer disso. Muito obrigada a todos. Pelo estado de Pernambuco, Douglas Paes Silva.
Olá a todos. Depois de tanta emoção, né? Vamos ver se vamos tentar se emocionar menos. Saúdo a mesa diretora, em especial a nossa presidenta Keila, igualmente a minha professora Débora Mailani e ao senador Paulo Paim, que se faz presente ali atrás. Igualmente deixo minhas saudações a todos os demais presentes e a todos que me acompanham pela internet. Gostaria também de saudar a minha mãe, que está acompanhando de casa, está acompanhando remotamente, a minha escola de ensino médio, a EREM Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e a minha escola de ensino fundamental, a Escola Gedeon Rodrigues de Lima. Bom, gostaria de iniciar meu discurso com uma pergunta. O que nos torna brasileiros? O que faz com que um pernambucano seja tão brasileiro quanto um paulista, quanto um mato-grossense, quanto um paraibano, quanto um baiano? Pois é, antes de vir a Brasília, sempre me questionei fortemente acerca disso. Ao chegar aqui, para a Semana de Vivências Legislativas, pude constatar algo que eu já sabia. Nosso país é extremamente diverso, variado, cheio de sotaques, peculiaridades, culturas, saberes e tradições. A vivência com esse pequeno extrato da nossa população, porém tão diverso, me fez perceber e entender que a diversidade do nosso povo não é algo teórico, porém é prático. Em cada conversa, na comissão ou nos passeios, pude ver em cada qual o Brasil em que cada um vive, seja nas dificuldades, seja nas diversidades que trazem em si. Como diria Renato Russo, não tenha medo do escuro, somos tão jovens. Realmente, somos jovens e, como jovens, devemos assumir nosso compromisso e responsabilidade cidadã perante a sociedade do nosso país. O tema da redação desse ano nos propôs uma séria reflexão acerca das nossas atitudes diante da emergência do clima vigente. Uma mudança drástica é necessária e a nossa geração, a geração dos jovens, deve assumir a liderança e o engajamento perante o mundo, que muitas vezes é negacionista e ignorante. A luta de cada um de nós, jovens senadores e senadoras, deve ser em prol da renovação sustentável, da continuação da democracia, da expansão das possibilidades educacionais e do respeito à diversidade legítima do nosso povo. O espírito fundador da nossa história é composto pelo sangue de muitos heróis e heroínas, às vezes invisibilizados, porém brasileiros e brasileiras comprometidos com a justiça e o bem da nossa nação. Na nossa vez, somos convocados a defender ferrenhamente a justiça socioambiental no contexto das mudanças do clima, haja vista nossa responsabilidade para com as gerações que vão nos suceder. Devemos estar dispostos a defender o bem, a soberania do Brasil, pois, como consta na letra do nosso hino, um filho teu não foge à luta, que não fujamos. Vivemos uma semana única que certamente marcará a trajetória de cada um de nós para sempre. Venho de uma cidade do interior do agreste de Pernambuco, onde a seca ensina a resiliência e a lida no campo ensina o valor do trabalho. Minha vida nunca foi e tenho certeza que não será fácil. Já lutei muito e ainda hei de lutar mais. Por isso sei o quanto vale estar aqui na capital do Brasil, na tribuna dessa casa, falando ao meu povo, quer seja Pernambuco, quer seja de outras localidades do país. Muitos outros sonharam aqui estar e não estão, mas eu estou e os honro e tributo. Ah, meus nobres colegas senadores e senadoras jovens, como eu gostaria que todos os nossos outros irmãos tivessem as mesmas oportunidades, que não tivessem outra coisa para se preocupar senão estudar. Sonho com esse dia e lutarei por ele, pois tenho a convicção de que a educação, como disse Paulo Freire, transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. Agora, no fim da semana legislativa, posso responder à pergunta inicial.
A nossa diversidade nos faz essencialmente brasileiros. Os nossos sotaques, as nossas histórias, os nossos saberes e visões de mundo. Tudo isso compõe a essência do nosso povo, o povo que no gentílico é trabalhador, o povo brasileiro. Contudo, a nossa democracia é o único elo que nos mantém juntos e que assegura a todos uma convivência pacífica, de modo que haja tolerância, respeito e comunhão, ainda que atualmente esses valores tenham sido desgastados. A nossa presença aqui deve ser sinal de que a democracia nos mostra que a política só se faz com união. Sozinhos nada podemos fazer, porém juntos podemos construir um Brasil baseado na justiça socioambiental, na democracia, no compromisso com as juventudes. Gostaria, caríssimos e caríssimas, de encerrar minha fala com uma poesia que compus entre lágrimas de emoção e cansaço acumulado dessa semana singular. A justiça socioambiental é bandeira a iluminar dos jovens que não se calam na luta por transformar. Contra o mal da negligência, erguemos nossa razão, pois vivemos em emergência, mas não perdemos a ação. Servimos ao nosso povo na casa da democracia, discutindo e aprendendo com amor e cidadania. Eis que os jovens com bravura estão sempre a dispor. Não se rendem à labuta, lutam com esperança e vigor. Nós somos o futuro, nós somos o Brasil. Viva a juventude, viva o jovem senador, viva a política sadia, viva o Brasil. Muito obrigado. Quebrando o protocolo, eu queria pedir a todos, que é uma tradição agora do Jovem Senador 2025, uma salva de uma palma só. Muito obrigado. Pelo estado de Piauí, Mariana de Fátima Miranda Marques. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora, meus colegas jovens senadores e aos nossos queridos jovens professores. Não poderia começar esse discurso sem expressar minha profunda gratidão por estar aqui presente. Agradeço primeiramente a Deus por tornar esse sonho possível. Agradeço à minha família, em especial à minha mãe, que sempre acreditou em mim e me apoiou incondicionalmente. Um agradecimento especial à direção da minha escola, Sete Antônio Derami Soares, e ao meu querido professor e orientador Helenilson, que foi fundamental no meu caminho até aqui. Confesso que no início duvidei que chegaríamos tão longe. Viemos de escolas públicas, onde muitas vezes a esperança parece distante, mas aqui estamos. Mas aqui estamos, desafiando as probabilidades, superando nossas próprias limitações e mostrando que, com determinação e coragem, podemos alcançar o que parecia inatingível. Imaginem, 170 mil redações escritas no Jovem Senador e nós, 27 escolhidos. A emoção que sinto é indescritível. Lembro-me do dia em que enviei a redação no último prazo, quase sem acreditar que poderia estar aqui. E hoje, ao fim dessa vivência e experiência única em Brasília, cercada por jovens tão sonhadores e determinados, sei o quanto cada esforço valeu a pena. Acredito profundamente no poder transformador da educação. Ela não apenas muda vidas, mas reescreve histórias e constrói futuros. Muitos de nós viemos do interior, e este programa é uma oportunidade de mudar a realidade de nossas famílias e comunidades. Nós, jovens senadores, somos a voz da esperança e a promessa de um Brasil melhor, não apenas para nós, mas para as futuras gerações. Ontem, o presidente Davi Alcolumbre nos deu uma missão: levar o conhecimento que aqui adquirimos
que aqui adquirimos de volta às nossas comunidades. E é isso que faremos com todo o coração. Vamos inspirar outros jovens a se envolverem na política, a sonharem alto e a quebrarem as barreiras que ainda persistem. Agradeço do fundo do meu coração a equipe do programa Jovem Senador por nos proporcionar uma vivência tão rica e transformadora. Sou grata a Deus por compartilhar esses momentos com vocês, meus colegas. Este é apenas o começo de uma jornada brilhante, e essa conquista será eternamente guardada em nossos corações. Obrigada por cada aprendizado, por cada risada e por todos os momentos que vivemos juntos. Levarei comigo cada um de vocês no meu coração. Muito obrigada. Pelo Estado do Rio de Janeiro, Isabelle Gomes Naegeli Montechiari. Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Isabelle e é com imensa alegria que hoje me apresento neste plenário. Antes de qualquer palavra, elevo meu coração em gratidão a Deus, pois sem Ele nada seria possível. Acredito que cada conquista aqui não é apenas fruto de esforço humano, mas também da graça divina que nos guia e fortalece. Agradeço à minha família por todo o apoio e incentivo. Eles são a minha base. A minha professora Fabíola, muito obrigada por ter acreditado em mim e me acompanhado nessa jornada. Também agradeço ao meu colégio, o Colégio Estadual Joenir Henriques Viegas, que eu tenho muito orgulho. O programa Jovem Senador é muito mais do que uma experiência legislativa. Ele representa a voz da juventude brasileira, ecoando nesse espaço de tamanha importância. Aqui, cada um de nós, jovens senadores, traz consigo as esperanças, os sonhos e as lutas de milhares de estudantes de escolas públicas. Carregamos o compromisso de mostrar que a juventude é protagonista do presente e não apenas do futuro. Quero, neste momento, prestar minha homenagem e minha profunda gratidão aos professores. Eles são aqueles que, mesmo diante de tantas dificuldades, continuam acreditando que a educação é a chave para transformar vidas. E é o que podemos ver aqui, a prova real de todos os professores que estão aqui. Vocês são a chama que acende todos esses alunos que estão aqui e dos próximos que virão. Muito obrigado pelo trabalho de vocês e por essa profissão tão linda. Também agradeço à equipe organizadora deste programa, que não mede esforços para nos proporcionar essa vivência única. Cada detalhe, cada orientação, cada apoio recebido mostra que esse projeto é feito com seriedade e, sobretudo, com amor pelo Brasil e por sua juventude. Vocês nos fazem acreditar que a democracia é viva quando há oportunidades como esta. Parabenizo a todos os jovens senadores que, com o fruto de seu esforço, venceram esse concurso de redação. Cada um de nós carrega uma história única, um sonho que pulsa em nossos corações e a determinação de transformar ideias em projetos que possam impactar a vida de muitos. E eu quero frisar aqui, vocês são capazes, vocês são merecedores e vocês vão conquistar lugares mais altos ainda. Não é apenas uma conquista individual, mas também coletiva, pois aqui representamos nossas escolas, nossos professores, nossas famílias e, sobretudo, a juventude brasileira, que acredita no poder da educação como instrumento de mudança e transformação social. Ser jovem senador é compreender que a voz da juventude precisa ser ouvida, respeitada e valorizada. É saber que o futuro do nosso país está diretamente ligado ao protagonismo que assumimos hoje, com coragem, empatia e responsabilidade. Que possamos juntos continuar trilhando este caminho de aprendizado, inspirando outros jovens a acreditarem em seus sonhos e a lutarem por uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática. Estar aqui não é apenas uma honra pessoal, mas uma missão coletiva. É a certeza de que os jovens podem e devem ocupar espaços de decisão. Que possamos juntos deixar nossa marca e levar deste encontro não apenas recordações, mas também responsabilidades. Os jovens devem enxergar a política como um espaço de transformação e participação. Não é apenas sobre partidos, mas sobre direitos, justiça e futuro. Com esperança e responsabilidade, a juventude precisa entender que a sua voz é essencial para construir um Brasil mais justo e democrático. Um grande abraço a todos. Vou guardar no coração com muito carinho cada um de vocês. Muito obrigada.
Pelo Estado do Rio Grande do Sul, Rafael Jorge Guimarães. Bom dia aos senadores, senadoras, aos jovens senadores, jovens senadoras, à bancada aqui presente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, à minha família, aos meus professores, à minha escola e a todos que, de alguma forma, fizeram parte dessa conquista. Quero agradecer também ao Senado Federal e a todos os envolvidos no programa Jovem Senador por acreditarem que a juventude tem sim muito a dizer. Estar aqui hoje é algo que eu ainda estou tentando assimilar. De onde eu venho, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, chegar a Brasília, subir nessa tribuna, usar um crachá com meu nome e o nome do meu estado, não é algo comum. E talvez por isso tenha tanto valor. Quando recebi a notícia de que havia sido selecionado, eu pensei em tudo que me trouxe até aqui. As noites de estudo, os conselhos dos professores, os momentos em que eu quase desisti. Pensei nas pessoas que torcem por mim, mesmo de longe, que acreditam em mim mais do que eu às vezes acredito. O programa Jovem Senador me ensinou que nós temos valor, que ideias nascidas em sala de aula, muitas vezes com poucos recursos, podem chegar longe. Que uma redação escrita com o coração pode nos levar a lugares onde o mundo inteiro nos escuta. E o que eu vi aqui eu nunca vou esquecer. Foram dias intensos, cheios de aprendizado, de encontros, de trocas. Ver jovens de todo o país, cada um com a sua história, sua coragem, a sua visão de Brasil. Foi emocionante. Nós viemos de lugares diferentes, mas carregamos a mesma vontade, a de fazer a diferença. Eu volto para casa levando muito mais do que lembranças. Levo inspiração, responsabilidade e o compromisso de continuar acreditando no poder da educação. Porque se hoje eu estou aqui, é graças a ela. Foi ela que me ensinou que a caneta pode ser mais forte que qualquer barreira. Quero deixar também uma frase que me inspira muito, do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, pode mudar o mundo. Que sejamos essa gente, que comecemos por onde estamos, com o que temos, com coragem e com verdade. Por fim, deixo meus agradecimentos aos colegas de classe no Rio Grande do Sul que me acompanharam nessa semana. E, principalmente, deixo agradecimento aos meus pais, que sempre acreditaram em mim, que torcem por mim. Quero dizer que os amo. Muito obrigado. Pelo Estado de Rondônia, Laura Angelina Luiz Ferreira Xavier de Oliveira. Boa noite a todos aqui presentes, a todos os jovens senadores que estão sentados à mesa e a todos os jovens senadores que fizeram parte e conquistaram esse título de jovens senadores. É um grande orgulho para nós. Eu queria agradecer a Deus que tem me sustentado, que tem me dado força para continuar. Sem Ele, nada disso seria possível. Ele que me fez acreditar e ter fé. Eu queria agradecer a minha família, que agora está em Ji-Paraná, Rondônia, que é onde eu nasci, que é o estado que eu amo muito. A minha escola, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, que
tem me apoiado. Sou muito grata a cada um de estar representando meu estado e de Paraná pela primeira vez. É uma grande honra para mim. E eu queria agradecer a cada jovem senador que me apoiou, que me acolheu aqui. Eu não esperava que conseguiria desenvolver um sentimento tão forte por cada um de vocês. Talvez vocês não saibam, mas vocês realmente são muito importantes para mim. E eu amo todos vocês. Eu queria agradecer por todas as amizades que eu fiz e que possamos nos reencontrar novamente. Muito obrigada. Eu queria agradecer a equipe, eu queria agradecer a equipe do Jovem Senador por tornar isso possível. Cada um de vocês se esforçou, cuidou de nós, né? Nos acolheu, mesmo nós saindo de nossas cidades, de nossos estados. Queria dizer que cada um de vocês, cada jovem senador, são excepcionalmente talentosos. Vocês podem alcançar, podem quebrar barreiras que vocês jamais imaginam. E cada sotaque, cada identidade, cada ideia, cada cultura, foi gratificante presenciar tudo isso, foi gratificante estar ao lado de vocês. E mesmo com dificuldades, mesmo com empecilhos, né, opiniões diferentes, ideias, mas todos nós temos um carinho especial um pelo outro. Eu queria dizer que essa experiência foi marcante para mim, sou grata com o que aprendi e eu quero levar isso para a minha vida. E cada um de vocês, né, vai ter um lugar no meu coração. Muito obrigada. Pelo estado de Roraima, Maria Eduarda Souza Vale. Bom dia a todos. Recebam minha saudação respeitosa e minha gratidão por estarmos reunidos nesse momento tão especial. É difícil encontrar palavras quando o coração fala mais alto. Esta semana não foi apenas um evento, foi um divisor de águas em nossas vidas. Chegamos aqui como jovens sonhadores, cada um com a sua história, as suas lutas, com as suas esperanças. E partimos daqui transformados. Obrigada. Levando em nossas malas não só lembranças, mas também a certeza de que somos capazes de mudar realidades. A cada passo em Brasília, sentimos o peso da responsabilidade que carrega a democracia, mas também a leveza da amizade que nasceu entre nós. Quem diria que sotaques tão diferentes poderiam se entrelaçar em um só coro? Quem diria que entre corredores solenes e salas imponentes encontraríamos o riso fácil, a cumplicidade e até aquela sensação de família que só o coração explica. Hoje, olhando para cada um de vocês, vejo não só apenas colegas, vejo irmãos de caminhada, vejo futuros líderes, vejo pessoas que jamais esquecerei. Não foi só uma semana, foram páginas eternas escritas no livro da nossa juventude. Agradeço primeiramente a Deus por essa conquista, por essa oportunidade de representar o meu estado. Agradeço a minha família, que sempre me apoiou em tudo, o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus avós.
que acreditam no meu potencial. Agradeço aos nossos professores e orientadores. Que acreditam em nós e nos guiaram com paciência, carinho e dedicação. Agradeço a cada trabalhador, muitas vezes invisíveis, que fez essa experiência acontecer. Mas agradeço, sobretudo, a vocês, meus colegas jovens senadores. Porque sem cada sorriso, cada conversa, cada abraço, nada seria o mesmo, nada teria o mesmo sentido, o mesmo brilho. Hoje, enquanto nos despedimos, não levamos apenas diplomas, certificados ou lembranças. Levamos um pedaço um dos outros. Levamos a coragem de acreditar no impossível, a esperança de um Brasil melhor e a saudade que já começa a apertar o peito. Sei que daqui a alguns anos, quando estivermos em diferentes caminhos, lembraremos dessa semana. Talvez em uma foto antiga, em um sotaque, em um vídeo que fizemos. Mas, acima de tudo, lembraremos do que sentimos. E é isso que nos torna eternos. Que esse não seja o fim, mas sim o começo. Que possamos honrar cada momento vivido aqui, transformando lágrimas de despedidas em sementes de futuro. E se eu pudesse resumir tudo que vivemos aqui em uma só frase, eu diria: nós somos a prova de que a juventude não é o futuro, a juventude é o agora, somos nós. Que possamos levar daqui a coragem de acreditar, a força de transformar e a certeza de que quando os jovens se unem, a democracia floresce e o Brasil renasce. Representar Roraima é uma honra imensurável. É uma responsabilidade que carrego com gratidão e com muito orgulho. Muito obrigada e que jamais esqueçamos. O que começou aqui em Brasília não termina aqui. Ele continua em cada um de nós. Obrigada. Pelo Estado de Santa Catarina, Adriele Matos França. Senhoras e senhores, colegas jovens senadores e autoridades presentes. Me chamo Adriele Matos França, representando com muito orgulho o estado de Santa Catarina e especialmente a cidade de Fraiburgo e a minha escola querida de Educação Básica 25 de Maio. Subo a essa tribuna com um sentimento profundo de gratidão e um coração cheio de esperança. Participar da Semana de Vivência Legislativa do Jovem Senador foi, sem dúvida, uma das experiências mais marcantes da minha vida. Levarei comigo Levarei comigo cada momento vivido aqui, desde os debates acalorados até os pequenos gestos de amizade. Mas, acima de tudo, levarei comigo as pessoas que conheci, cada jovem com sua história, sua luta e seu sonho. Guardo cada instante na memória e cada um de vocês no coração. Agradeço imensamente ao meu estado de Santa Catarina, que represento com muito orgulho e dedicação. E, de maneira muito especial, agradeço aos meus pais, Clarice e Leandro, e a minha irmã, Manuela, que são base de tudo na minha vida. Todo apoio, os conselhos, a educação
e o amor que recebo deles me trouxeram até aqui. Essa conquista também é de vocês. Quero também reconhecer com carinho e gratidão o trabalho da minha gestora escolar, que sempre acreditou no meu potencial e me apoiou em cada etapa com dedicação e compromisso. E é claro que eu não posso deixar de agradecer ao meu professor orientador, Sérgio, que me guiou com paciência, incentivou minhas ideias e me ajudou a transformá-las em palavras. Foi através desse trabalho que essa jornada começou. E eu sou imensamente grata por essa orientação tão valiosa. Durante essa semana, compreendi que a política é construída com diálogo, empatia e responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade está um tema urgente: as mudanças climáticas. Nosso país, com toda a sua riqueza natural, precisa de cuidado e de políticas públicas sérias voltadas à preservação ambiental. A juventude tem um papel crucial nesse processo. Cabe a nós defender nossas florestas, nossos rios e a vida que pulsa em cada canto desse Brasil. Que essa experiência vivida aqui no Senado Federal não termine hoje, que ela seja o ponto de partida para uma geração mais consciente, mais engajada e mais humana. O Brasil precisa de nossa voz e hoje, mais do que nunca, eu sei que estamos prontos para fazer a diferença. Muito obrigada. Pelo Estado de São Paulo, Maria Carolina Bueno Carriel. Bom dia, primeiramente, aos meus colegas jovens senadores, à nossa presidente Keila, aos professores, à equipe do programa Jovem Senador e a todos os demais senhores presentes. Estar aqui é a maior honra que já tive na vida. Meu nome é Maria Carolina Bueno Carriel, da cidade de Piraju, São Paulo. No momento em que havia recém-chegado neste mundo, meu avô paterno, Reinaldo, já era meu maior fã. Ele sabia que eu poderia alcançar voos cada vez mais altos, mesmo quando nem asas ainda tinha formado. Agora, mais do que nunca, entendo por que ele acreditava em mim. Obrigada, avô. Que aí do céu, o Senhor permaneça torcendo pela minha história. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia as pessoas vão deliberar sem hesitar sobre a justiça e a fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia os cidadãos brasileiros deixem de buscar apenas nos poderosos aquilo que neles mesmos não se encontra. O nosso Brasil, caros senhores, não vai mudar de cima para baixo. As atitudes comprometidas com um futuro melhor começam dentro das nossas casas, no seio das nossas famílias. Nada vai mudar se a esperança não for germinada no silêncio, no íntimo, quando ninguém está olhando. Ela somente floresce quando você espera pacientemente a sua vez na fila. Quando você trata o garçom, o lixeiro e o motorista com dignidade, porque não mede o valor das pessoas pelo que possuem na carteira, mas pelo seu espírito. E quando busca ser gentil e servir os seus comparsas, mesmo em tempos nos quais protagonizam-se o individualismo e o egoísmo. Em 1987, Ailton Krenak, líder indígena e ambientalista, esteve nesta casa durante a Assembleia Constituinte, reivindicando pelos direitos dos povos indígenas. Aproveito a oportunidade a mim concedida para expressar o meu luto. Expresso o meu luto, pois mesmo depois de uma Constituição tão linda efetuada, pessoas ainda enfrentam a supressão dos direitos mais inerentes ao ser humano. Pessoas essas que necessitam sobreviver a secas dilacerantes, que perdem o pouco que têm nas águas de enchentes, que não sabem quando será a sua próxima refeição, que dormem em esteiras no chão. Não precisamos mais de promessas vazias, mas de brasileiros que tenham a ousadia de serem diferentes. Precisamos de indivíduos que não busquem heróis que resolverão todos os nossos problemas, pois entendem que o Estado é simplesmente mero reflexo do que já é cultivado pelo próprio povo. Agradeço finalmente ao meu Deus por ser tão bom comigo. Obrigada, mãe, que está me acompanhando. Obrigada, pai. Obrigada ao meu irmão Vinícius. Obrigada às minhas amigas Ana, Maju e Gi.
Obrigada, professora Cibele, a minha orientadora, professor Rogério e professora Eliana, que também foram muito importantes para eu estar aqui, e aos demais professores, gestores e a todos que também são responsáveis por essa vitória. Vocês são tudo que eu sou. E obrigada, jovens senadores. Somos a prova viva de que construir indivíduos com caráter e um mundo que premia a esperteza nunca será um compromisso em vão. Muito obrigada. Pelo Estado de Sergipe, José Guilherme Santos Santana. Bom dia. Cumprimento meus colegas jovens senadores, a mesa diretora, as autoridades e demais presentes. Primeiro, quero agradecer a Deus por ter me proporcionado essa semana incrível. Há momentos na vida que parecem pequenos no tempo, mas que carregam uma grandeza impossível de medir. Essa semana foi um desses momentos. Estar aqui, no coração da democracia, vivendo tudo o que vivemos, é algo que vai muito além do que caberia em palavras. Porque não foi só sobre ocupar este espaço, foi sobre os passos que demos juntos, foi sobre cada olhar, cada riso, cada troca que tornou esse encontro inesquecível. E nada disso teria acontecido sem as pessoas que nos acompanharam com tanto carinho. A Rose, a Simonete, o George, a Tati, a Marina, o Diogo, os tios das vans, como eu e alguns colegas apelidamos com carinho, o Tadeu e os meninos da mídia, os nossos consultores, aos consultores da Comissão Sobral Pinto, o meu muito obrigado por deixar as minhas tardes mais felizes. Ao meu professor Jefferson, muito obrigado por sempre acreditar em mim. Agradecer também à minha escola, o Colégio Estadual Professor João de Oliveira, por tudo, e também a coordenação do programa por proporcionar essa experiência incrível para todos nós. Também agradeço a tantos outros que estiveram conosco. Mais do que apoio, vocês foram parte essencial do que vivemos. Porém, e é uma honra também poder representar meu estado de Sergipe e a minha cidade de Poço Verde. Porém, o mais bonito de tudo é pensar no que significa este encontro. A escritora brasileira Carla Madeira diz que o que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores. Por afinidade, por atração que não se explica, por força das circunstâncias, por químicas ocultas, quem pode saber? Existe um certo milagre nos encontros. Não é tolo dizer, então, que o amor é sagrado. Viemos de lugares distantes, de realidades tão diferentes, e ainda assim nos encontramos aqui. E que milagre bonito foi esse encontro. Foi arrebatador. Eu vou guardar cada um de vocês no meu coração. A salva de uma palma que nos uniu, as tardes das comissões, os sotaques que coloriram nossas conversas, os abraços. Tudo isso agora faz parte de mim e vai comigo para sempre. Até porque, quando pisamos neste plenário, não viemos sozinhos. Trouxemos conosco nossa família, nossos professores, nossos amigos, a esperança e a expectativa de milhares, talvez milhões de pessoas que acreditam na educação como fonte de mudança. Também não poderia deixar de agradecer à minha família, que é o meu porto seguro, minha força e minha inspiração. Cada gesto de amor e cada palavra de apoio fizeram de mim quem eu sou. Sem vocês, nada do que vivi teria sentido. Eu acredito que dentro de cada um de nós existe uma chama que insiste em arder. Mesmo quando tentam apagar, essa chama é a esperança, é a coragem, é a vontade de mudar o mundo. E ela se acendeu ainda mais nesta semana, porque nós somos capazes. Capazes de sonhar, capazes de propor, capazes de transformar. Nunca deixem dizerem que vocês não são capazes. Nós somos capazes. E esta semana é a prova disso. Além disso, esta experiência nos mostrou a beleza da diversidade cultural do nosso país, porque a educação não é só conhecimento, é encontro, é escuta, é troca. E foi nesse diálogo entre diferenças que crescemos juntos, descobrindo que a pluralidade do Brasil é, na verdade, a nossa maior riqueza. Por fim, eu queria falar sobre uma palavra, a palavra família. Família é algo que se mede pelo cuidado, pelo apoio e pelo carinho. Por isso, agora vocês são como uma família para mim também, a família Jovem Senador. E como dizem, uma vez jovem senador, para sempre jovem senador. Muito obrigado.
Pelo estado do Tocantins, Maria Eduarda Oliveira Primo. Excelentíssima Senhora Presidente do Senado Jovem, autoridades presentes e professores e colegas jovens senadores e senadoras presentes. Bom dia. Suba a esta tribuna com o coração cheio de gratidão pela oportunidade de viver essa experiência incrível que é o jovem senador. Representar meu estado nesse projeto foi uma honra imensa, e levar comigo a voz e os sonhos da minha terra tornou cada momento ainda mais significativo. Como diz o poeta Manuel de Barros, o essencial é a gente se encantar pelo que é nosso, e é assim que levo o Tocantins no coração. Com orgulho, amor e com a responsabilidade de representar cada jovem que acredita em um futuro melhor. Viemos de diferentes cantos do país, com diferentes histórias e realidades distintas, mas aqui nos unimos por um propósito comum: representar nossa juventude e acreditar que é possível construir um futuro mais justo, inclusivo e esperançoso. Cada ideia, cada olhar e cada gesto trouxe para mim a certeza de que nossas regiões, mesmo que distantes, estão conectadas pelo sonho de transformação. Durante esses dias, aprendemos na prática o peso da responsabilidade de legislar, a importância do diálogo, da escuta e do respeito à diversidade de ideias. Descobrimos que a política não se faz apenas de leis, mas de pessoas. Não se constrói apenas em gabinetes, mas na troca, no encontro e na capacidade de pensar no coletivo. Mas o que tornou essa experiência realmente inesquecível foram nossos momentos juntos. As risadas compartilhadas na volta do Senado após um dia intenso, as conversas sinceras, conselhos e abraços de apoio. Cada gesto, cada olhar e cada palavra mostrou que a política é feita de humanidade, amizade e colaboração. Quero agradecer especialmente a minha mãe, Elaine, que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditei. Espero algum dia ser metade da mulher incrível, forte e inspiradora que você é. Agradeço a minha avó Marinalva e a minha bisavó Anita, que me ensinaram desde cedo que caráter e honestidade valem mais do que qualquer título. A minha irmã, Ana Júlia, que é a minha motivação para ser melhor a cada dia, e a minha professora Érica, cuja orientação durante o processo de escrita foi fundamental para que eu chegasse até aqui. A todos vocês que me ensinaram, me apoiaram e me inspiraram, dedico esta conquista. Levo cada ensinamento no coração, que será meu guia nos próximos passos. Para encerrar, lembro as palavras de Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E valeu a pena cada segundo vivido aqui com vocês, porque nossas almas juntas provaram que a juventude brasileira é grande, corajosa e capaz de transformar o futuro, levando conosco as vozes e os sonhos de cada canto do nosso país. Muito obrigada. Gostaria de convidar à tribuna Yasmin Vitória Nunes Soares. Primeiramente, eu peço desculpas por estar atrapalhando o cronograma, mas na hora que bateu o sinal, eu achei que não ia dar tempo e eu esqueci de falar de algumas pessoas muito importantes para mim e eu não queria que ninguém se sentisse esquecido. Então, primeiramente, eu agradeço a minha professora, a orientadora Luciana, por estar me acompanhando até aqui, a minha família, minha mãe, minha avó e minha tia e toda a minha família, mas também a família do meu namorado, ele e meu namorado e a família dele, que são uma segunda família para mim, e que eu espero que, apesar do meu silêncio, eles percebam o meu amor por eles através das minhas atitudes e obediência. E é isso, gente. Desculpa e muito obrigada pela oportunidade. Pelo estado do Rio Grande do Norte, Keila Adissa Barbosa de Oliveira.
dia a todos aqui presentes. Como descrever com palavras um sentimento tão único? Essa foi a primeira vez em que eu vi a arte em forma de nuvens. Era como se eu estivesse vendo a aquarela do céu brilhar pelos meus olhos tão admirados, prontos para sonhar. Foi a primeira vez que eu viajei de avião e o meu único sentimento era de gratidão. Assim que cheguei em Brasília, a ficha caiu. E me lembro de receber aquele aconchego que as pessoas que mal sabia eu se tornariam minha família. Imagina só, esse sonho não seria possível se eu não tivesse tentado. Se eu não tivesse meu professor Cris e a minha família ao meu lado. Foram momentos tão incríveis que agora é como se tudo estivesse acontecendo novamente em minha mente. Como se todos os sentimentos estivessem se concretizando e formando o que chamamos de saudade. Eu só estou aqui hoje por causa da ousadia e coragem dos meus pais, que saíram do interior e foram para a capital, tudo para proporcionar aos seus filhos algo que só a educação, a honestidade e o trabalho duro são capazes de nos oferecer, um futuro promissor. Hoje eu sou a prova viva de que valeu a pena todo o esforço deles. A cada minuto eu percebo o cuidado de Deus em minha vida. Durante todos esses dias eu pude sentir o carinho que cada um que está aqui presente. No dia que eu fui eleita como presidente do Senado Jovem, eu tive a imagem única e eu vou contar para vocês como foi. Quando anunciaram, eu olhei emocionada para os lados e senti todo aquele carinho. E quando eu virei para trás, eu vi meu professor todo sorridente. Imagino que na cabeça dele se passou: conseguimos. Em meio às adversidades e os desafios, estávamos aqui. E chegamos até aqui não por privilégios, mas sim por mérito. Chegamos até aqui pela bênção de Deus em nossas vidas, pela nossa dedicação, pela nossa ousadia, em sermos diferentes para fazermos diferentes. E para quem duvidou, ou mesmo de forma velada, lançou menosprezo a mim e a minha família, aceite e respeite, pois você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Gratidão, essa é a palavra que condensa o meu sentimento ao passar por essa vivência legislativa aqui no Senado Federal em Brasília. Gratidão por cada sorriso, cada olhar, cada abraço, cada palavra de incentivo e carinho. Sou grata a Deus por me possibilitar essa oportunidade em minha vida, oportunidade de conhecer e ser conhecida e reconhecida por novas pessoas. Pessoas que, jovens como eu, sonham, sentem, choram, amam e realizam. A vocês, meus amigos, eu deixo o meu singelo, meigo e afetuoso muito obrigada. Muito obrigada por me receberem, muito obrigada por me acolherem, muito obrigada por me presentearem com sua confiança. Os momentos pelos quais passamos me fez refletir o quanto nós somos resilientes, inteligentes, pacientes e determinados. Ser jovem senador é assumir o compromisso de se revestir de ousadia, de ser mais do que a sociedade espera de nós. Afinal, somos tão jovens. Jovens e responsáveis, jovens e corajosos, jovens e inteligentes, jovens e autônomos. E por que não, jovens carismáticos e lindos. Mesmo sendo isso tudo e muito mais, ainda somos aprendizes nessa estrada da vida. E sendo aprendizes, precisamos reconhecer que se hoje nós somos, foi porque antes eles foram pacientes, eles foram altruístas, eles foram sábios, eles foram incentivadores, eles foram carinhosos, eles foram corajosos, eles foram orientadores, eles, os nossos professores. E nesse momento eu convoco a vocês, meus amigos jovens senadores, a ficarem de pé e saudar com uma saudosa, calorosa salva de palmas os nossos queridos professores e queridas professoras. O Programa Jovem Senador é mais do que um concurso de redação. O Programa Jovem Senador é um ato de sensibilização desta Casa Legislativa, na promoção da democratização do acesso a conhecimentos políticos. Que as minhas lágrimas, ao cair nessa mesa, deixem a marca e a essência da força e da coragem da mulher brasileira. Uma vez jovem senador, sempre jovem senador. Nossa semana legislativa termina aqui, mas o nosso legado ele continua firme e forte.
Meu muito obrigada a todos. Nesse momento... Neste momento, eu devolvo a presidência ao senador Paulo Paim, para que possamos fazer o encerramento do programa Jovem Senador de 2025, como entrega em suas mãos os projetos aprovados pelos jovens senadores nas comissões e na sessão deliberativa de hoje. Meus amigos e minhas amigas, permitam que eu fale dessa forma, que eu digo que o amor mais bonito do mundo é o amor amigo. Eu quero ser amigo do meu pai, eu quero ser amigo da minha mãe, quero ser amigo dos meus filhos, quero ser amigo dos amigos, porque o amor mais bonito é o amor amigo. E eu me sinto aqui, ao mesmo tempo que acolhi vocês, vocês me acolheram. Como foi bom passar essa semana com vocês. Mas eu queria mais fazer dessa minha fala rápida uma fala de agradecimento. 16 anos do programa Jovem Senador. O assessor aqui me ajuda se eu esquecer um. Mas nesses 16 anos, eu quero agradecer ao ex-presidente da Casa, Renan Calheiros. Agradecer o senador Eunício de Oliveira, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Esses senadores, nesses 16 anos, deram sempre todo o apoio a esse projeto que aqui vocês representam muito bem. Cada professora, cada professor, no abraço que eu pude dar. Cada um de vocês que foi à tribuna, que chorou ou que não chorou, mas o que falaram fica para sempre nos anais da casa. Gerações futuras olharão esse momento e verão que a juventude brasileira está firme. Eu vi muito ali a palavra sonho, a palavra coragem, a palavra competência, e é assim que eu vejo a juventude brasileira. Eu queria, ao falar desses 4 ex-presidentes, que a gente os cumprimentasse, para que os presidentes do futuro também fortaleçam sempre o programa Jovem Senador. As palmas ficam gravadas. Avançando, quero cumprimentar com muito carinho a presidenta Keila Dessa Barbosa de Oliveira, Rio Grande do Norte, aqui ao meu lado, pelo trabalho que fizeram, e recebi os 3 projetos. Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. Presidi ela inúmeras vezes. E a presidenta, que não é do meu partido, a senadora Damares, eu pedi a ela se eu podia citar aqui o que eu vou dizer. Eu disse a ela que eu ia receber os 3 projetos e ia assumir o compromisso
de fazer um esforço gigantesco para aprová-los. Ela disse, quem decide é o plenário, mas se depender de mim, pode dizer no plenário que nós vamos fazer de tudo para transformar os 3 projetos de vocês em leis para todo o povo brasileiro. Esse é um compromisso que nós assumimos. A vice-presidente Darliane Crislane Lima Silva de Alagoas, que aqui meus cumprimentos. O primeiro secretário, Eric Manuel Lima Souza, do Ceará. Segunda secretária, Leandria Nogueira Oliveira, do Amapá. Esses jovens que coordenaram esse trabalho, eles presidiram, mas com o apoio total de todos vocês, pais, professores, os jovens que chegaram aqui com uma disputa, eu sei que não é fácil, em todo um estado, lembre o seu estão assistindo suas casas nesse momento. Foram 170 mil, se eu não me engano, né? 170 mil redações. E só podia sair uma. E eles aqui representam o estado deles, porque foram campeões. Levem essa lembrança. Eu fui campeão no meu estado. Fiz um bom debate. Escrevi com carinho. Cada vírgula, cada palavra, com o auxílio dos professores, e aqui vocês estão. Mas quero, ao falar nesse momento, e vou continuar nessa linha, cumprimentar aqui, para cumprimentar todos os funcionários do Congresso Nacional e os funcionários que nos estados também ajudaram lá na escola, no governo, no momento de que vocês foram fazer a redação, todos que ajudaram. Quero cumprimentar na figura, e eu vou explicar o porquê depois, na figura da diretora de comunicação, Luciana Rodrigues, que creio eu que está aqui. Ela foi levar a filha dela no colégio, né? E disse, estou chegando aí, senador, que horas são chegos? Eu digo, eu chego em seguida. Eu assisti quase todo o discurso e ela chegou bem cedo também. Então, esse cumprimento é merecedor. Toda a comunicação que o Senado fez, ela é a diretora. Vocês poderão pegar o seu discurso, as falas, tudo o que aconteceu nesse plenário, vocês poderão ter acesso. Quero cumprimentar também o coordenador do programa. Todos lutadores concursados, falo em seguida. Jorge Rodrigues Cardim, que está aqui. Vocês conviveram muito com ele. Mas essa partezinha é importante, a partezinha que está aqui. Ó. Há 30 anos, esses 2 jovens, permita que eu diga isso, esses 2 jovens, há 30 anos atrás, eles participaram da primeira turma de estagiário no jornalismo aqui no Senado. Hoje, eles são diretores. Hoje, eu digo com orgulho que os 2 coordenam o programa Jovem Senador, com esse reflexo em todo o país. A eles, as minhas palmas, vieram da escola de vocês. É um exemplo aqui de que vai dar certo. Eu prometi aqui, pessoal, e vocês podem tomar nota aí, não vai passar de 5 minutos. Porque se deixar falar de improviso, só 5 eu usei agora. Mas aqui eu botei no papel para sintetizar o que eu penso em 5 minutinhos. Meus queridos jovens senadores e senadoras, professores, pais que estão em casa e pela TV Senado assistindo, mães, avós, bisavós, irmãos, irmãs, enfim, quero cumprimentar a todos que trabalharam aqui ou nos estados para esse momento tão bonito acontecer. Palmas a esse momento. Vocês são o sujeito da história. Vocês são os heróis. Vocês são os campeões. Inicio dizendo a quem insiste em dizer que os jovens são o futuro. E que o tempo de vocês ainda virá. Eu prefiro dizer, eu prefiro afirmar,
com muita convicção, por tudo que vi e ouvi aqui. Vocês são o presente, que sinalizam as gerações do passado e do presente, que o amanhã está aí, mas vocês são o presente. Vocês são a chama, e eu ouvi vocês falar isso também na tribuna, que ilumina o farol, que vão fazer a diferença agora e no futuro. Porque quando a juventude tem vez e voz, a história se move, a democracia se fortalece e toda a sociedade ganha e avança. Por isso tudo, eu tenho que lembrar que em tempos sombrios, muitos tentaram calar a juventude, mas a juventude sempre encontrou um jeito de seguir em diante, como a história da água que falamos tanto, persistente e livres, livres, livres numa eterna alvorada. A democracia não é dádiva, é conquista. E toda conquista precisa de guardiões. E que cada um de vocês, isso eu peço do fundo da minha alma, eu peço de coração, que cada um de vocês sejam guardiões do nosso bem maior, que se chama a democracia. Vida eterna à democracia. E vocês serão os guardiões. Palmas aos guardiões, porque vocês são os guardiões da democracia. Vi falar muito aqui na palavra sonho. Não se envergonhe, sim, de sonhar. Eu me lembro que o primeiro discurso que eu falei com a palavra sonho foi o de Martin Luther King. Aquele discurso que ele fez sobre Washington, né? Eu tenho um sonho. Não se envergonhe de sonhar. O sonho é movimento. É toda a juventude que sonha e transforma. Foi esse sonho que os trouxe até aqui. Nesse momento tão marcante e que eu sei que continuará, abrindo caminhos para vocês, onde estiverem, porque o sonho de vocês tem o direito e será realidade, e serão realidade. Persigam o impossível. A utopia, eu escrevi um livro sobre utopia. A utopia não é miragem, é horizonte. E foi em direção a esse horizonte que vocês seguiram nesses dias. Essa experiência não foi apenas um aprendizado sobre o que é o parlamento, foi também uma jornada interior, a descoberta de que cada um de vocês carrega em si a força de ser sujeito da sua própria história. Lembro também, meus jovens, que a vida é uma travessia, como um rio, que falamos tanto em água, eu repito, como um rio que não se detém, seguindo sempre em direção ao mar, enfrentando corredeiras e calmarias. É nesse fluxo, entre desafios e conquistas, encontros, desencontros, despedidas, dores e esperanças, que construímos nossa jornada sempre em frente, sem nunca recuar, sem nunca se render. E aqui eu recordo as palavras já conhecidas por cada um de vocês, principalmente os professores, de Paulo Freire. Paulo Freire nos ensinou que não basta ter esperança, é preciso esperançar. Esperançar é não se render ao cansaço, não se paralisar diante da descrença, é transformar indignação em ação, é acreditar que a história pode ser diferente, que nós fazemos a história, nós podemos fazer a diferença. Jovens senadores e senadoras, a vida, claro, aqui eu ouvi também muito a palavra coragem, legal, bonito, sim, a vida exige coragem, e é isso que eu lhes peço. Não deixe que outros escrevam a história em seus lugares. Tomem a caneta, ou vamos dizer o computador, tomem a caneta pela simbologia nas mãos. O Brasil precisa das letras que vocês escreveram, como foram nas lindas redações, que eu pude ler algumas.
levem consigo, de nós outros aqui, falo em nome dos 81 senadores, levem mais que um certificado, mais que um diploma, levem um compromisso. O compromisso de mostrar aos outros jovens que é possível ocupar esse espaço, onde estou inclusive sentado, aqui no Parlamento, de lutar permanentemente pela democracia, pela justiça social, tão falada por vocês na tribuna e na comissão, e pela justiça climática. De mostrar que o poder nasce do povo. Eu fui constituinte. E essa parte eu guardei sempre comigo. Fui constituinte lá em 1987, 88. E desde lá estou aqui. Demonstrar que o poder nasce do povo e deve sempre voltar ao povo, para que não sejamos reféns dos ataques dos homens à natureza. É esse ataque dos homens à natureza que provocaram enchente no meu Rio Grande, que matou mais de 100 de pessoas, que provocaram as secas e as queimadas, mas sim sejam protagonistas do nosso amanhã e defendam sempre o meio ambiente e o clima. E como não lembrar do poeta Carlos Drummond de Andrade, que disse: o presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos, vamos de mãos dadas, viver intensamente o presente. Que vocês sigam assim, com esperança, de mãos dadas, com a democracia, com a liberdade, com mãos dadas com o futuro, porque ele já começou, vocês sabem. Lutaremos sempre pela nossa soberania, pela nossa independência, pela independência, naturalmente, dos 3 poderes, para que o Brasil avance rumo a uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, verdadeira e livre. Livre e livre. O jovem senador não termina hoje. Ele continua em cada um de vocês. Nas ruas, nas escolas, onde amanhã ou depois estiverem trabalhando, eu sei que muitos já estão trabalhando. Junto aos familiares, nas comunidades, junto aos amigos, reproduzam, por favor, nos seus estados, não o que eu falei, mas tudo o que aconteceu aqui, no olhar aguçado de vocês, jovens. Finalizo, eu digo, defender o meio ambiente é defender a terra, é defender o nosso planeta, é defender a vida, é dizer não às guerras. Quero ver sempre os verdes campos do meu país, as águas transparentes, sem poluição. Quero ver as florestas, quero ver a chegada da primavera, colorindo os dias. Quero ver essa estação das flores em todo o seu esplendor. Quero, sim, no jardim das nossas vidas, a gente possa ver o beija-flor. Eu sou apaixonado pelo bailado do beija-flor, quando ele está ali tocando as flores. Eu quero ver sempre o canto dos pássaros. Quero ver no inverno o vento dançando com as árvores, ou mesmo a neve caindo. Quero ver no outono as folhas se despedindo. É como vocês vão se despedindo, porque estão indo para seus estados, mas a reprodução, a continuação das ideias e as propostas continuarão. Quero andar pelas praias do nosso país, onde será possível abraçar o mar, sem poluição, e sentir a sua grandeza. Quem abraça o mar é abraçado pelo mar com a mesma intensidade e força. Ah, como eu gostaria de continuar vendo as crianças correndo, brincando, famílias sorrindo num planeta sem guerra, sem racismo, sem preconceito, onde a solidariedade entre os povos nos encontre sempre, sempre de braços abertos. E assim, seguimos em frente, na certeza que a terra é a nossa casa, e a nossa casa é onde deve prevalecer
o amor, a paz, a liberdade, a justiça, a igualdade de direitos para todos. Termino dizendo, com coração e alma desse homem negro, com 75 anos de idade, eu sou de 50, 40 de Congresso. Aprendi muito aqui no longo da minha vida com aqueles que já passaram, como Abdias, Mário Covas, Leonel Brizola e tantos que já passaram. Faço uma viagem no tempo falando com vocês, mas eu termino dizendo isso. Vida longa ao programa Jovem Senador. Eu passo, mas que o programa continue aqui. Vida longa à democracia. Nós passaremos, mas a democracia continuará. Vida longa à juventude brasileira. Nós faremos nossas caminhadas. Que a juventude brasileira continue sempre com a mesma garra, o ímpeto que eu vi aqui de vocês. E termino dizendo, vida longa ao planeta Terra, vida longa à paz, não às guerras, vida longa à democracia. Ela é a alma de todos nós, é o coração das nossas vidas. Vida longa a vocês que fizeram esse espetáculo aqui no Senado, que eu abraço com o maior carinho do mundo. Beijo no coração de todos vocês. Palma a ele. E eu faço de pé, cumprida a finalidade desta sessão deliberativa, a presidência declara encerrada a sessão e a edição 2025 do programa Jovem Senador e Jovem Senadora. Agora tem que tirar foto, né? E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Água nos olhos que rolam, tem um vazio no peito. Nem tudo que vivo tem forma, tão certo é um defeito. Queria entender as histórias de um mundo que ninguém vai saber. É luz quem nos guia, o brilho da estrela maior. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. E há de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar. Sem medo de ser, sem medo de amar, sem que nada possa nos machucar. Sem que nada possa nos machucar. Sem que nada possa nos machucar. Sem que nada possa nos machucar, sem que nada possa nos machucar.
de nascer um novo amanhã pra gente acordar e dançar. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com a ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Inspiração para compor. Às vezes a gente não programa. Não é uma coisa programada dentro do trabalho de músico, né? É sempre um momento de descontração, é imprevisível. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPMI, que vai investigar fraudes do INSS, elege presidente. Ministra do Planejamento participa de audiência pública e diz que renúncias fiscais só beneficiam os mais ricos. E requerimento para a CPI da adultização é lido no plenário do Senado. Confira comigo estes e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. Foi instalada na quarta-feira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Na primeira reunião, o senador Carlos Viana foi eleito presidente e designou o deputado Alfredo Gaspar como relator. Presidente da CPI, Carlos Viana. 17 votos, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, foi eleito presidente da comissão. O nome cotado para a presidência era o do senador Omar Aziz. Quero aqui, mais uma vez, deixar claro aos senhores que não há este governo, governo anterior, não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados.
Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu. Quero desejar ao senador Carlos Viana toda a sorte e que ele possa conduzir o trabalho com a isenção que é peculiar de todos nós. É uma disputa democrática, quem ganha é quem tem mais voto. O vice-presidente da CPI vai ser eleito na próxima semana. O relator já foi indicado pelo presidente. Indico, pela experiência que tem como parlamentar e principalmente pela experiência que tem como profissional do Ministério Público, o deputado federal Alfredo Gaspar para ser o relator dessa CPMI. A CPMI é composta por 16 senadores e 16 deputados e o mesmo número de suplentes. Vai investigar as fraudes de mais de 6 bilhões de reais em benefícios do INSS. Durante a reunião, os parlamentares se comprometeram com a imparcialidade durante as investigações e com a punição dos culpados. Então, essa comissão parlamentar de inquérito, nós temos o dever de desvendar isso, revelar o que está acontecendo, punir os culpados por isso, para que a nação saiba realmente o que é que aconteceu. Acho que a CPI, primeiro, precisa trabalhar como princípio básico, buscar a verdade absoluta. E se a gente fizer um trabalho com muita seriedade, com essa finalidade, eu não tenho dúvida que chegaremos. Ouvindo os representantes dos órgãos, desde o início da gestão anterior, representantes das entidades e demais pessoas que, porventura, a gente assim indicar. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, deu uma entrevista coletiva depois da reunião. Ele informou que os encontros serão sempre nas tardes das segundas e nas manhãs das quintas-feiras. Na semana que vem, excepcionalmente, a primeira reunião será na terça. Na quinta, dia 28, haverá a votação do plano de trabalho de acordo com o parlamentar. Na próxima quinta-feira, já daremos início às primeiras convocações dos nomes que estão sendo apresentados. Vamos começar pelos ministros da Previdência desde o governo Dilma. Nós queremos entender esse mecanismo, todas as falhas deles, independentemente do momento. Então, desde o governo Dilma, nós ouviremos todos os ministros da Previdência Social. Também, desde o governo Dilma, estaremos convidando e, se for necessário, convocando todos os presidentes, ex-presidentes do INSS. Nós queremos ouvi-los para entender o que foi feito, como começou e, naturalmente, as responsabilidades de cada um. Essa primeira fase é fundamental para que a gente entenda todo o processo do que está acontecendo, como que aconteceu esse roubo absurdo na Previdência Social. O líder do governo no Congresso falou sobre o resultado da eleição da CPMI do INSS. O senador Randolfo Rodrigues disse que subestimou a articulação da oposição, mas ressaltou que o governo vai agir para que a comissão, de acordo com palavras do parlamentar, não se torne palco da oposição. Nós temos, a maioria dos membros da CPMI são membros com lealdade ao governo, nós vamos conduzir a CPMI. Não vamos permitir que a CPMI se torne palco da oposição, nem muito menos um resgatador de likes. Nós acreditávamos que, por já ter ocorrido uma indicação da parte do presidente do Senado, que o presidente ia ser Omar Aziz, uma indicação da parte do presidente da Câmara sobre quem seria o relator, que este dispositivo, pela maioria dos líderes e bancadas partidárias, seria seguido. Mas, gente, assim, o central, não há, se quer delegar a culpa a alguém, a primeiro a assumir a responsabilidade e a culpa sou eu. Quem é o líder do governo no Congresso Nacional sou eu. Então, culpa não tem que ser terceirizada. A responsabilidade está assumida. Eu comuniquei isso à ministra Gleisi, comuniquei isso ao presidente da República, me coloquei à disposição dos melhores encaminhamentos que a coordenação política do governo quiser, que o presidente da República quiser, e estou à disposição, mas, sobretudo, agora, a reorganizarmos a base para a sua atuação na CPMI. Nós vamos para a CPMI para o exercício da maioria que nós temos no âmbito da comissão.
Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, na terça-feira, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que as renúncias de impostos no Brasil só beneficiam os 10% mais ricos. Um programa de reavaliação de políticas públicas será divulgado até setembro. Gasto tributário, também chamado de subsídio, é quando o governo concorda em não cobrar imposto de um determinado setor. Na audiência realizada na Comissão de Assuntos Econômicos, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu nesta segunda-feira a revisão dos gastos tributários do país, tema que, segundo ela, já ocupa a pauta do Congresso há décadas. Tebet ressaltou que a discussão não significa cortar, mas avaliar a qualidade dos subsídios concedidos. O dinheiro do Fundeb em 2020, portanto, há 5 anos atrás, era 16 bilhões de reais. Hoje, são 60 bilhões de reais, 5 anos. Eu pergunto, o que melhorou na qualidade da educação básica das nossas crianças e dos nossos jovens? Então, alguma coisa está de errado. Tem que cortar? Ninguém está falando em cortar. Quando eu falo de revisão de gastos, significa tirar nenhum centavo do Fundeb, mas rever como é que esses gastos estão sendo feitos, para onde eles estão indo. E dar, quem sabe, mais flexibilidade para os prefeitos, que hoje estão também mais engessados no Fundeb, para que eles possam fazer o dever de casa. Dados apresentados pelo governo mostram que os subsídios totalizaram 678 bilhões de reais em 2024, o equivalente a 5,78% do PIB. Apenas os benefícios tributários cresceram 4,1% em relação a 2023, um aumento de 22 bilhões e 400 milhões de reais. O impacto só não foi maior devido à eliminação do benefício dos combustíveis, que somava 31,2 bilhões de reais em 2023. Sem essa mudança, o crescimento teria chegado a 53,6 bilhões de reais. Simone Tebet reforçou que os gastos tributários beneficiam os 10% mais ricos da população brasileira e que é possível isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil. É justiça tributária, é justiça social. Só que isso tem um impacto, tem um custo. 30 bi, 40 bi, 20 bi, eu não vou entrar nem em números. A gente está fazendo avaliação, não quero nem citar números nem próximos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Ele cabe no orçamento por quê? E aí vem um dado importante. 10%, a maioria dos gastos tributários vão para os 10% mais ricos no Brasil. Isso não é discurso de esquerda, isso é um discurso de alguém que é de centro, que é liberal e que está com os números mostrando. A ministra Simone Tebet também fez uma avaliação do projeto de lei de autoria do senador Espiridião Amin, que já foi aprovado pelo Senado. O projeto altera a lei de responsabilidade fiscal e exige metas e critérios para a concessão de benefícios a empresas, além de prever mecanismos de avaliação periódica para analisar os impactos desses benefícios nas contas públicas. Ele é fundamental para nós. Nós precisamos e clamamos, inclusive, aos nossos líderes que aprovem o projeto na Câmara dos Deputados. Mas nós estamos falando de um corte linear, que se for esta decisão, do corte de subsídios infraconstitucionais da ordem de algo em torno de 20 bilhões de reais. Ele ainda ficará muito aquém daquilo que nós precisamos fazer. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos questionou a ministra Simone Tebet sobre as constantes exceções feitas pelo governo ao limite de gastos previsto no arcabouço fiscal. Porque eu penso exatamente como estou afirmando. Eu acho que esta prática esvazia o próprio arcabouço fiscal. Eu queria exatamente perguntar à ministra do Planejamento qual a avaliação que ela faz dessas despesas do governo que são excepcionalizadas ao teto de gasto. Não só as calamidades públicas, como decisões judiciais, medidas que nós não tivemos, de novo, no processo democrático, mas nós não tivemos êxito no Congresso Nacional. Então, aliado a tudo isso, fez e faz com que muitas vezes a gente tenha que sair do arcabouço. Aí eu queria colocar algumas coisas aí, compartilhar essa responsabilidade com as senhoras e com os senhores com muita tranquilidade. Nós apresentamos 2 pacotes, ainda que modestos, de revisão de gastos. Um deles foi quase que todo aprovado pelo Congresso Nacional, mas foi restrito. Simone Tebet anunciou ainda que o Ministério irá publicar um documento com a avaliação de políticas públicas em vigor, com foco na revisão de gastos. Ali tem
tudo, na área da saúde, na área do trabalhador, na área das empresas, na área do agronegócio, na área do comércio, na área da indústria, mostrando essa política pública é boa, tem que continuar. Ela é boa, mas ela está ineficiente, eu preciso apertar, melhorar, para chegar ali onde mais preciso. Ou essa aqui, ela não tem mais eficiência nem eficácia nenhuma. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez a leitura do requerimento de abertura da CPI da adultização na quarta-feira. Essa comissão parlamentar de inquérito, se instalada, vai investigar a sexualização de crianças e adolescentes na internet. A comissão terá como objetivo o constante do requerimento do senador Magno Malta, acrescido do objetivo do requerimento do senador Jaime Bagatoli, que são investigação de irregularidades e dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes no país, bem como apuração da atuação de influenciadores digitais e plataformas de redes sociais na promoção e na disseminação de conteúdos que sexualizam crianças e adolescentes. A investigação da relação entre o conteúdo exposto por influenciadores como Ítalo Santos e a potencial exploração sexual de menores. E o exame da efetividade das políticas públicas de proteção à infância no âmbito digital e a resposta das autoridades competentes às denúncias de pedofilia e abuso online. A comissão será composta por 11 membros titulares e 7 membros suplentes e seu limite de despesa será de R$400 mil e o seu prazo será de 180 dias. Informo as lideranças partidárias e determino que oficie os seus líderes para que façam as indicações dos membros de acordo com a proporcionalidade partidária. O voto impresso foi aprovado na quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça durante a votação do Código Eleitoral. O texto segue em regime de urgência para análise do plenário do Senado e depois segue para a Câmara. Se for sancionado pela Presidência da República antes do dia 4 de outubro, já vale nas eleições do ano que vem. O Código Eleitoral sintetiza toda a legislação sobre o assunto, inclusive resoluções do TSE. Depois de muita negociação, a divergência ficou concentrada em 2 pontos. O voto impresso. Vamos votar sim, a favor do voto auditável. A população quer isso. Isso vai dar segurança às eleições, vai anular discursos para aqueles que são contra o voto auditável, mas pelo menos vão ganhar. Acabou essa discussão. E por 14 votos a 12 foi aprovada a exigência do voto impresso nas eleições. Aê! Parabéns, CCJ! E a reserva de 20% das cadeiras dos parlamentos para as mulheres, proposta do relator do Código, senador Marcelo Castro. A maioria da bancada feminina não concorda com a retirada da exigência atual de reserva de 30% das candidaturas. Reserva de candidaturas não aumenta a participação feminina na política. Ponto final. Não tem o que discutir. A líder da bancada feminina, a senadora professora Dorinha, não concordou com o texto e apresentou um destaque para restaurar os 30% de reserva de candidaturas femininas. Vamos somar as duas situações, a situação dos 30% e, ao mesmo tempo, os 20% de cadeira. A gente vai avançar aí, sim, é um grande passo. É essa a minha proposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu na segunda-feira o presidente do Equador, Daniel Noboa. O encontro representou um esforço dos 2 países para aumentar o comércio com nações vizinhas diante do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. Na primeira visita oficial ao Brasil, o presidente do Equador subiu a rampa do Congresso e foi recebido na entrada do Salão Negro pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Durante um encontro que aconteceu no Salão Nobre, Davi Alcolumbre falou sobre a relação comercial com o Equador, que é superavitária para o Brasil, e manifestou o interesse de ampliar essa relação. Uma relação comercial
de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o Brasil tem praticamente 90% de superávit nessa relação comercial. O Brasil é um país muito pujante, com 210 milhões de pessoas. O seu país é um país com quase 18 milhões de pessoas e, naturalmente, nós temos que dar as mãos para avançarmos nessa relação diplomática, amistosa, cordial e verdadeira de apoio aos irmãos do seu país. O presidente do Senado defendeu ainda uma aproximação para além do Poder Executivo. Enquanto parlamento brasileiro, nós estamos abertos para apoiar todos os acordos bilaterais que o governo do Brasil propuser em relação ao seu país. O parlamento brasileiro tem toda a boa vontade para estreitarmos mais a relação com um olhar muito especial, um olhar na relação interparlamentar com o seu parlamento, que é unicameral. Eleito aos 35 anos, Daniel Noboa é o presidente mais jovem da história equatoriana. Ele destacou desafios que precisou enfrentar no seu governo, entre eles a guerra ao narcotráfico e o combate à mineração ilegal. Mesmo assim, Noboa afirmou que evitou uma crise econômica. Um crescimento, nós alcançamos um crescimento de 4% ali num país que é dolarizado, com a economia dolarizada, e nós estamos projetando agora crescimento de 5% com uma inflação de 0,75%. Estamos num processo de abertura. Estamos num processo agora de abertura progressiva da nossa economia e que nós temos uma relação voltada para essa abertura comercial. Nós temos 3 principais parceiros comerciais que vêm, em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo, a China e o terceiro é a Rússia. O terceiro sócio comercial como país único é Rússia. Também estiveram presentes no encontro o presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, e os senadores Chico Rodrigues, Hamilton Mourão, Laércio Oliveira e Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso. Depois do encontro, o presidente equatoriano foi recebido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. A Comissão de Direitos Humanos aprovou na quarta o projeto que dá às mulheres vítimas de violência doméstica o direito de não participarem de audiências judiciais com a presença do agressor. O objetivo é evitar novos traumas e proteger a integridade emocional das vítimas. As audiências de conciliação na vara de família muitas vezes têm o indesejado efeito de expor mulheres vítimas de violência doméstica a situações que reavivam a dor sofrida. É o chamado trauma da revitimização, que pode ocorrer quando a vítima confronta o agressor em uma exposição que pode gerar ansiedade, medo, depressão e transtornos de estresse pós-traumático. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Direitos Humanos dá às vítimas o direito de não comparecer à audiência. A autora do projeto, senadora Jussara Lima, disse que as audiências podem gerar outros prejuízos às vítimas. Esse tipo de situação pode, inclusive, levar a mulher a comprometer-se com acordos prejudiciais a ela e a seus filhos. De fato, ao se posicionar diante de seu agressor, a mulher pode aceitar qualquer acervo para livrar-se da situação geradora de medo e de ansiedade provocados pela mera presença de seu agressor. Durante uma semana, o Senado recebe 27 estudantes de ensino médio para aprender a rotina de um parlamentar. É o programa Jovem Senador. Como parte da semana de vivência legislativa do programa Jovem Senador, os estudantes foram recebidos na quinta-feira para uma audiência na presidência do Senado. No encontro com jovens senadores, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, destacou a importância do programa para a democracia brasileira. A gente vai precisar muito de vocês, que a juventude possa defender o Estado de Direito, defender a democracia, defender as instituições, porque vocês serão o futuro do nosso país. Nós estamos precisando de pessoas que defendam, de homens e mulheres que defendam a política. E quem vai assumir tudo isso aqui no nosso país, todos os órgãos, todas as instituições, todas as entidades, a política são vocês. Entre os mais de 160 mil inscritos, foram selecionados 27 estudantes, um de cada unidade da federação. Davi Alcolumbre parabenizou o feito e também deixou uma missão para os escolhidos. A gente teve mais de 160 mil inscrições.
E vocês foram os escolhidos porque foram os mais capacitados, foram os aprovados e estão aqui. Então vocês vão ter que levar uma obrigação, que é o meu pedido para vocês, no retorno de vocês daqui, voltar para os estados de vocês e falar para as pessoas que o único caminho de fazer as coisas certas para mudar a vida das outras pessoas, da nossa sociedade, do nosso bairro, da nossa vila, do nosso distrito, da nossa cidade ou do nosso país, é através da política. O programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado Federal, que proporciona a estudantes de escolas públicas a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo ao vivenciar a prática parlamentar. Foi lançado na quarta-feira no Salão Negro do Congresso Nacional o livro Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, do ex-senador Edson Lobão. A obra traz relatos de diversas fases da vida política brasileira, de Juscelino Kubitschek a Dilma Rousseff. O prefácio é de José Sarney, que é membro da Academia Brasileira de Letras, ex-presidente do Brasil e do Senado. Participaram do evento ministros, ex-senadores e outras autoridades. Primeiro livro do ex-senador Edson Lobão, Memórias e Testemunhos, Revelações Políticas, traz o relato de fases diversas da vida política e institucional brasileira, desde o governo Juscelino Kubitschek até Dilma Rousseff, de quem Lobão foi ministro de Minas e Energia. Os fatos relatados foram vividos pelo próprio ex-senador ou contados a ele por amigos e aliados nos três poderes. O livro que veio para explicar a participação da genialidade política deste país na restauração do processo democrático. Portanto, eu recebo essa homenagem como sendo uma homenagem ao próprio Congresso brasileiro, porque foi a partir dele, Congresso, com a sua criatividade, a sua coragem, a sua obstinação, que nós conseguimos retornar ao processo democrático. Com prefácio do ex-presidente José Sarney, a obra também traz episódios protagonizados por chefes de Estado brasileiros em visitas oficiais a países estrangeiros, nos quais Lobão esteve presente como jornalista ou participou como ministro do governo. Não se trata do simples relato de uma testemunha, mas sim da poderosa narrativa de um verdadeiro protagonista de diferentes momentos da vida política e institucional de nosso país. A biografia do cidadão Edson Lobão. Quando Vossa Excelência apresenta uma publicação para todos nós, contando um pouco do que Vossa Excelência viveu nesses períodos da história democrática do Brasil, Vossa Excelência faz revelações importantes. Tem uma coisa que marca profundamente, que é preciso exaltar, que é um exercício que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Precisamos urgentemente exercermos o diálogo com equilíbrio, com serenidade, respeitando as prerrogativas constitucionais de cada poder. A relação do Brasil com os Estados Unidos diante das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump repercutiu no evento. Os Estados Unidos sempre foram um país amigo do Brasil. E o Brasil, amigo dos Estados Unidos. Por que nós vamos ter que brigar? Eu vou ficar fiado, sim, no que disse Benjamin Franklin. As desgraças que mais tememos são as que nunca se realizam, pois que esta não se realize. E olha o que nós estamos vivendo hoje nessa relação diplomática internacional com a maior democracia do mundo, uma relação de 200 anos, aonde ataques e ofensas de todos os lados estão sendo feitas pelas redes sociais ou por cartas. Nós não vamos resolver os problemas da sociedade se a gente todos os dias alimentarmos o ódio.
se nós alimentarmos a disputa, se nós alimentarmos as brigas, será que a gente não pode alimentar a paz e, como disse, alimentar o diálogo? Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue aqui na TV Senado. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma mulher à frente de uma orquestra. Quais os desafios, as experiências, como conciliar vida pessoal e trabalho? Vamos conversar sobre isso com a maestra Mariana Menezes. A gente vai estudando e vai desenvolvendo essa habilidade de liderar os músicos e de trazer os músicos para dentro dessa música, né? A música que está em movimento. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. A 18ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado Federal da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciar... há uma equívoca aqui, então, ao invés de 18ª, 17ª reunião desta comissão. Feita a correção, antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho dispensa da leitura e aprovação das atas da 14ª, 15ª e 16ª reuniões da comissão. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A presidência comunica o recebimento do aviso número 778, TCU, encaminhando para a ciência cópia do acórdão
número 1699 de 2025, proferido no processo que trata de relatório de auditoria operacional, ANOP, que tem por objeto avaliar aspectos relacionados à governança, estratégia e gestão das ações e programas afetos às políticas públicas de inclusão digital, a cargo do governo federal. O expediente lido será publicado na página da CCT pelo prazo de 15 dias para que as senadoras e os senadores membros possam manifestar interesse na análise da matéria por esta comissão, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12 de 2019. Essa presidência também recebeu, no dia 7 do corrente, expediente convidando para a participação da 15ª reunião internacional para ministros e membros de parlamentos, a ocorrer entre os dias 28 e 30 de setembro de 2025, na cidade de Sydney, Austrália, no âmbito do 76º Congresso Internacional de Aeronáutica, sendo indicados para representar no referido evento a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, os senadores Flávio Arnes, Hamilton Mourão e astronauta Marcos Pontes. Informo que a reunião destina-se à deliberação de matérias não terminativas que serão votadas pelo processo simbólico. Quero saudar o senador Marcos Pontes, muito bem-vindo, senador Isalci Lucas, senador Confúcio Moura, né, uma alegria tê-los aqui como aos demais senadores. Passamos de imediato ao item número 1 da pauta, que é o PL 3218-2023, não terminativo, que tem como relatoria o senador Isalci Lucas. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência para a leitura do relatório, caro senador, né, e uma das lideranças importantes dessa comissão. Presidente, eu peço a Vossa Excelência para ir direto à análise. Pois não. Conforme determina o regimento interno do Senado Federal, nos termos do artigo 104.6, incisos 1, 2, 6 e 9, cumpre a CCT opinar sobre desenvolvimento científico, tecnológico, inovação tecnológicas e outros assuntos correlatos. A iniciativa em comento inscreve-se, portanto, no rol das matérias sujeitas ao exame dessa comissão. Desde 1969, com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, as políticas de financiamento de pesquisa e de infraestrutura no ensino no Brasil passaram por diversos períodos de restrição orçamentária e declínio, especialmente na década de 90. Essa conjuntura começou a se modificar no final dos anos 90, com a destinação de parte dos royalties da produção petrolífera ao Ministério da Ciência e Tecnologia, culminando na criação do Fundo Setorial de Petróleo e Gás Natural, o CT-Petro, em 1999. A implementação dos fundos setoriais configurou um novo instrumento de fomento à ciência, tecnologia e inovação, que incrementou o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Por outro lado, a promulgação da Lei 2.734, de 2012, redirecionou parte substancial dos recursos do CT-Petro para o Fundo Social, destinados à área de educação e saúde, o que reduziu consideravelmente a arrecadação e ocasionou frequentes contingenciamentos durante a década de 2010, provocando atrasos no projeto de pesquisa. Em 2020, o senador Isalci Lucas, aqui relator desse PL, apresentou um projeto de lei complementar que originou a Lei Complementar número 177, sancionado no dia 12 de janeiro de 2021, transformando o FNDCT em um fundo de natureza contábil e financeira. Com essa nova legislação, os recursos do FNDCT deixaram de estar sujeitos à limitação de empenho prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, exceto em caso de frustração da arrecadação, e ficou vedada a alocação desses recursos em reservas de contingência de natureza primária e financeira. Outras alterações significativas incluíram a ampliação do limite de empréstimo do fundo de 25% para 50% da dotação orçamentária anual
e a inclusão de programas desenvolvidos por organizações sociais qualificadas, que, por meio de contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, promove e incentiva a realização de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, observando o limite de 25% dos recursos disponibilizados para operações não reembolsáveis a cada exercício. Em relação ao mérito dessa proposição em análise, aduzo que, com a eclosão da pandemia no novo coronavírus, ficou cristalina a importância da ciência e da inovação, na identificação de novo patógeno, na rápida criação de imunizantes eficazes e seguros, nos protocolos de prevenção e de tratamento. Vidas foram salvas no mundo todo graças ao uso do método científico, da implementação de tecnologias de ponta na pesquisa pelas vacinas, da colaboração acadêmica instantânea ao redor do mundo através das redes digitais. Por trás deste aparente milagre estiveram as incontáveis horas de trabalho dos cientistas, dos técnicos, acadêmicos e médicos. A ciência não se faz apenas com computadores e equipamentos, mas primariamente com material humano, que precisa constantemente ser renovado nas universidades, nos laboratórios e no Centro de Pesquisa e Inovação. Fomentar o ingresso dos jovens nas carreiras científicas e tecnológicas então contribui para que o corpo de trabalho desses ramos seja mantido e expandido. Assim, o Brasil pode fortalecer sua independência internacional e aprimorar sua produção científica atual, fortalecendo a indústria nacional e dando suporte aos mais diversos campos técnicos e produtivos, como o agronegócio, ramo cada vez mais tecnológico. A divulgação científica nas instituições educacionais, da transparência aos jovens estudantes sobre como o dinheiro público é investido em ciência, tecnologia e inovação. Além disso, demonstra quais retornos para a sociedade são obtidos com o trabalho acadêmico, traduz o jargão técnico de dentro das universidades para um público leigo, permitindo a compreensão do mundo e fomenta o pensamento crítico e criativo. Nas palavras da neurocientista Susana Herculano Rosel, ela diz, abre aspas, a ciência só faz sentido quando o conhecimento gerado é transferido de volta para as pessoas e essas podem usar este conhecimento para ter uma vida melhor. Logo, verifique-se que o projeto em tela é meritório, por buscar direcionar parte dos recursos do FNDCT para a capacitação de professores na divulgação e na popularização da ciência, tecnologia e inovação entre os jovens estudantes, através de políticas públicas com os investimentos necessários. Sob a égide da Constituição Federal, no seu artigo 24, inciso 9, depreende-se que ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação são temas cuja competência legislativa é verticalmente concorrente entre a União, Estados, Distrito Federal, incumbindo o Congresso Nacional legislar as matérias de alçada federal. Nesse sentido, ressalto que a Lei Maior, em seu artigo 218 e parágrafos, comanda uma atitude proativa na promoção estatal da ciência e da capacitação científica e tecnológica. Feitas essas considerações, conclui-se que o projeto aqui, sob escrutínio, está envolto em constitucionalidade, sem vícios, sendo meritório e eivado de juridicidade e legalidade. O fortalecimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com a Lei Complementar 177 de 2021, sedimentou a segurança orçamentária deste Fundo de Desenvolvimento. A proposta de direcionamento de percentual dos recursos já existentes para a popularização da ciência, tecnologia e inovação do senador astronauta Marcos Pontes é bem-vinda para o país em consonância com os ditames da Constituição Federal. Portanto, presidente, ante o exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 3.218 de 2023. Okay. E quero já enaltecer aqui a iniciativa do nosso querido astronauta, porque esse é um dos maiores desafios que nós temos, é popularizar a ciência e a tecnologia. Segundo pesquisa que fizemos,
e já divulgado aqui em audiências públicas, as pessoas não têm a mínima noção do que é ciência, do que é inovação, do que... Então, as pessoas acham que esse celular aqui caiu de paraquedas, alguém chegou e montou. Isso aqui foi anos e anos de pesquisa. Então, a pessoa precisa saber que o sabonete, que ela toma banho, aquele sabonete, né, teve também estudo. Então, você tem que popularizar isso para as pessoas começarem a questionar. Vossa Excelência sabe, né, que a pressão popular é muito importante na política pública. Então, se as pessoas não sabem a importância da ciência, então a gente precisa popularizar. Por isso que eu quero parabenizar a iniciativa, que é muito boa, e espero que os nossos pares possam aprovar esse projeto. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador Isalci Lucas, parabenizar e depois passo a palavra também ao autor da matéria, Marcos Pontes. Muita gente faz ciência no Brasil e não sabe que está fazendo ciência, inovação, né? Então, popularizar e ter um recurso específico para essa finalidade. Muito bom. Passo a palavra para a discussão da matéria para o autor do projeto, o senador Marcos Pontes. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de parabenizar o senador Isalci pelo relatório e pela defesa constante, né, que ele tem feito aqui no Senado, no Congresso, da ciência e tecnologia. Eu lembro, no meu tempo ali como ministro, volta e meia eu dava uma ligada aqui para o Isalci, olha, nós estamos precisando disso, é importante, e ele compreende exatamente essa importância da ciência, tecnologia e inovações no contexto do desenvolvimento econômico e social do país. Basicamente, se olharem com todos os países desenvolvidos, eu já repeti isso várias vezes, mas vale a pena repetir sempre, se olhar todos os países desenvolvidos, sem exceção, né, hoje no contexto internacional, obviamente, o que esses países têm em comum? É simples, eles têm em comum uma educação focada em resultados, investimentos concisos e consistentes em ciência, tecnologia e inovação e um ambiente de negócio favorável para o desenvolvimento de empresas que tratem de temas ou que usem a tecnologia como base da sua operação. É isso que eles têm em comum, basicamente é isso que eles fizeram, é por isso que é assim que se explica a subida vertiginosa da qualidade de vida na Coreia do Sul, né? Israel e outros países que são exemplo no setor. E no Brasil a gente ainda fica engatinhando, sempre discutindo a importância do orçamento de ciência e tecnologia como se isso fosse uma coisa para daqui a 10 anos, não é para agora. Se a gente não começar a investir agora, se nós não começarmos a colocar, né, na linha correta os investimentos do setor, nada disso vai acontecer. E como é que acontece isso? Começa com a educação, como sempre, né, presidente? Sempre na educação, é ali onde nós vamos ter que convencer as crianças, preparar os professores para que entendam de ciência e tecnologia e transmitam para esses jovens a importância não só do uso de tecnologia, como o celular, mas também de trabalhar nesse setor, porque daqui para frente, todos os setores, sem exceção, precisam de tecnologia, trabalham com tecnologia. Então, qualquer profissional, hoje em dia, ele precisa conhecer tecnologia. Então, o fato de promover a ciência e tecnologia dentro das escolas, preparar professores qualificados para ensinar as matérias, ter infraestrutura adequada dentro das escolas, como laboratórios, ter motivos ou atividades que sejam atraentes para os jovens, como robótica, como lançamento de foguetes, como astronomia, como computação. Tudo isso aí faz parte de acender aquele talento na cabeça de jovens, e todos eles têm talento, para eles perceberem que eles podem ter uma vida feliz, de sucesso, através da tecnologia. Então, esse projeto dá partida nesse sistema. Logicamente que o sistema se completa dentro das universidades também na formação técnica, depois nas universidades, com a adequação dos cursos e a infraestrutura, para que nós possamos desenvolver essas tecnologias no Brasil, né? E a pesquisa básica é essencial para qualquer coisa, senão não dá para desenvolver nada.
E depois, né, o ambiente de negócios aí com o fomento, seja pela FINEP ou pela Embrapi, pelo BNDES, de forma que a gente tem aqui o desenvolvimento das nossas tecnologias. Hoje em dia, acho que as pessoas estão assustadas com as coisas que acontecem na geopolítica, começam a perceber quanto custoso é para o país não ter as suas próprias tecnologias. Assim como aconteceu durante a pandemia, né, quando nós buscávamos ali respiradores, né, e depois descobrimos, né, através lá do Ministério também, que dava para fazer no Brasil os respiradores e outros sistemas. E hoje a gente tem isso aí pronto. Mesma coisa com vacinas, mesma coisa com remédio. Então é importante ter esse tipo de utilização de recursos. E a Lei 177 de 2021, depois de muito sacrifício, muita conversa, Exalci e outros parlamentares aqui defendendo a necessidade da liberação, do descontingenciamento do FNDCT, que ele foi feito para isso e não para ficar fazendo superávit. E foi liberado, então, nessa Lei 177, mas constantemente corre risco ainda pelo setor de economia de ser contingenciada, tirada, com nomes diferentes, mas tirar a sua aplicação primária. Até eu coloquei outra PEC, 26 também, para evitar o contingenciamento do FNDCT. Por incrível que pareça, existem essas coisas. Mas, de novo, parabenizar o senador Exalci, a todos aqueles que apoiam a ciência no Brasil, que como uma maneira de futuro, não só para cada um dos jovens que trabalham nisso, mas para o país como um todo, para desenvolvimento econômico e social. Obrigado. Obrigado pela exposição, pela explicação, né, pela apresentação do projeto. E o senador Exalci Lucas, que é uma liderança, como eu já disse, pelo relatório apresentado e pelo esforço, que é bom que o público saiba, no decorrer dos anos, a favor não só dessa área, mas especialmente, vamos dizer, da ciência e tecnologia, né? Parabéns. Não havendo mais quem queira discutir a matéria, encerro a discussão. Em votação a matéria. Senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam o relatório apresentado pelo senador Exalci Lucas, permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à apreciação terminativa da Comissão de Assuntos Econômicos. Passamos ao item número 2 da pauta, que é o PL 2831 de 2019, não terminativo, também com a relatoria do senador Exalci Lucas, a quem conceda a palavra, então, para a leitura do relatório. Presidente, vou direto à análise. Pois não. O PL 2831 de 2019 vem ao exame da CCT para que esta opine sobre o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação tecnológica e sobre a Política Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, em cumprimento ao disposto no artigo 104.6, inciso 1, 2 do Regimento Interno do Senado Federal. O objetivo do projeto é prover instrumentos de apoio ao surgimento e desenvolvimento de empresas startups, de forma a gerar maior avanço tecnológico para o país. Inicialmente, destacamos que, ao longo da tramitação do PL 2831 de 2019, entraram em vigor duas importantes leis que tratam do mesmo tema e apresentam definições para empresas startups no orçamento jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. A primeira é a Lei Complementar 167, de 24 de abril de 2019, que criou uma definição legal de empresa startup e simplificou significativamente o processo de abertura e fechamento dessas empresas, bem como autorizou a comercialização experimental, algo fundamental para empresas inovadoras. De acordo com a referida lei, considera-se startup a empresa de caráter inovador que visa a aperfeiçoar sistemas, métodos ou modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos, os quais, quando já existentes, caracterizam startups de natureza incremental, ou quando relacionada à criação de algo totalmente novo, caracteriza startups de natureza disruptiva. Ademais, as startups caracterizam por desenvolver suas inovações em condições de incerteza, que requerem experimentos e validações constantes, inclusive mediante comercialização experimental provisória, antes de procederem à comercialização plena e à obtenção da receita. Segundo a Lei Complementar 182 de 2021, que apresenta regras claras para o enquadramento de empresas startups, que levam em conta a receita bruta, anos de formação, entre outros. Por outro lado, o PL 2831 de 2019, ora em análise, apresenta uma definição de startup extremamente restritiva,
a tal ponto de ser difícil encontrar no país empresas que possam nela se enquadrar. Em primeiro lugar, define condições que estejam escritas no Estatuto da empresa. Também demanda que tais empresas tenham mais de um décimo de sua força de trabalho constituída cumulativamente e alternativamente por profissionais com características de qualificação dificilmente encontradas nos próprios exemplos de empreendedores de sucesso, como ter mestrado, experiência acadêmica ou até mesmo depósito de pedidos patentes registrados. Tais exigências são extremamente restritivas, considerando que empresas hoje gigantes, que foram startups, foram iniciadas por estudantes de graduação, como o Facebook. Bill Gates fundou a Microsoft sem terminar a graduação em Harvard. Sam Altman, que comanda a OpenAI, uma das principais livros de inteligência artificial, abandonou os estudos da Universidade de Stanford. Nenhum deles havia publicado artigo científico, nem possuía pedido de patente quando iniciaram suas empresas. Ainda com relação à definição de startup, o projeto faz exigência até mesmo quando a publicação das demonstrações financeiras, estatuto social e outras alterações. Por exemplo, o pedido de arquivamento e a publicação na internet de que trata a linha G do inciso 15 deve ocorrer em até 15 dias úteis após a elaboração das demonstrações financeiras ou do estatuto social e suas alterações. Ou seja, o projeto cria burocracia para as startups. Lembrando que o Google, quando recebeu seu primeiro cheque de um investidor anjo, ainda não estava nem registrada. Assim, uma das startups mais emblemáticas não poderia ser considerada uma startup, de acordo com o PL 2831/2019. Assim, em razão de recente e atual legislação discutida e aprovada pelo Senado, qual seja a Lei Complementar 167, de 24 de abril de 2019, que criou uma definição legal de empresa startup, e a Lei Complementar 182 de 2021, que instituiu o marco legal das startups, recomendamos a declaração de prejudicialidade da matéria. Então, voto, presidente. Diante do exposto, opinamos pela declaração de prejudicialidade do projeto de lei 2831 de 2019. Agradeço de novo a Vossa Excelência pelo relatório. Também agradeço à senadora Leila Barros pela apresentação de uma ideia, de uma proposta que está sendo debatida, a legislação superveniente que mudou a matéria, que adequou a matéria, e o assunto, então, ficou até aprimorado na legislação existente. Por isso, voto de prejudicialidade. Está em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. A votação é simbólica também. As senhoras senadoras, senhores senadores que aprovam o relatório do caro senador Isalci Lucas permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o relatório pela declaração de prejudicialidade. A matéria será encaminhada à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Presidente, eu subscrevi 2 requerimentos da senadora Tereza Leitão, porque ela não pôde vir hoje aqui, que é o requerimento 25 e 26, só para dizer, não é que... Ótimo. Isso. Só para dizer que eu subscrevi, se Vossa Excelência puder votar, ela pediu que eu... Sim, mas nós vamos considerar que Vossa Excelência esteve aqui, que eu sei que está aí na CCJ também. Eu vou passar a palavra ao senador Confúcio Moura, mas depois colocamos em votação. Eu acho que não há objeção, né, há justificativa também. E se for necessário, todos nós subscrevemos também o requerimento. Está bem? Tereza Leitão. Obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Eu sei que as comissões têm a exigência aí dos senadores estarem em 2, 3 locais no mesmo horário, né? Mas parabéns, obrigado, viu, senador Isalci. O item número 3 da pauta agora, PLP 143/2019, não terminativo, né? Tem a relatoria do caro senador, né? Quero dizer a todo o povo também, uma grande liderança do Senado Federal, extremamente respeitado, senador Confúcio Moura, PLP 143/2019. Conceda a palavra à Vossa Excelência para a leitura do relatório. Senhor presidente,
Esse projeto é de autoria do deputado Marcos Pereira, já tramita desde o ano 2000, quer dizer, 2000 para cá. Aliás, não é, altera a Lei 101, né, de 2000. O projeto é mais recente. Ele é um projeto simples, com 2 artigos. Em resumo, o que ele pretende aqui é o não contingenciamento de recursos do INPE, né? do Instituto Nacional de Pesquisas e Inovação. Então, eu vou à análise aqui bem rapidinho, né? E é bem curto. Compete a essa comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, informática, opinar sobre esses assuntos, como esse projeto em tela. É sabido que o Instituto Nacional de Pesquisas e Inovação, que garante o direito de exclusividade de uso de uma invenção ou criação intelectual. Maior incentivo à inovação não há. Trata-se de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria e pela proteção jurídica da propriedade industrial do país. O Instituto Nacional de Pesquisa e Inovação, então, deve ser considerado estratégico e de grande importância para o desenvolvimento econômico e social do país. Claro e evidente que prejuízos ao seu orçamento resultam em perdas econômicas e atraso tecnológico nacional. Em época tão competitiva, o que deve ser combatido e tempestivamente remediado. O PLP 143/2019, portanto, há 5 anos tramitando, 6 anos, demonstra oportuno, adequado e meritório ao vedar o contingenciamento ao orçamento das despesas relacionadas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, custeado por fundo criado para este propósito, expressamente destacando as relativas ao Instituto Nacional de Pesquisas e Propriedade Industrial. Eu estava falando de inovação, é propriedade industrial. Eu estava enganado. As consequências da sua aprovação só alcançam aspectos positivos reafirmadores de sua viabilidade em todas as esferas, como a melhora da qualidade e a eficiência do serviço prestado pelo INPE, devido à maior garantia de recursos aplicados efetivamente em suas atividades. Maior satisfação dos usuários, incluindo empresas e inventores, eis que a excelência da prestação de serviço se reflete em atendimento mais ágil e eficiente, consequentemente facilita o registro de patentes e marcas. A ampliação da promoção da inovação e desenvolvimento tecnológico, bem como a percepção da sociedade em geral quanto aos impactos positivos nos índices de crescimento econômico e competitividade do país. Quarto, o próprio Executivo se obrigará a realizar uma melhor previsão e controle de receitas e despesas no planejamento, ajustando a gestão orçamentária para que os recursos não sejam contingenciados. Senhor presidente, isso é muito importante, esse não contingenciamento, porque a lei de responsabilidade fiscal é da década de 90, né? Aliás, do ano 2000. É uma lei muito importante mesmo, mas ela precisa ser flexibilizada ao longo do tempo. Por exemplo, esse tema aqui é fundamental, que é a pesquisa científica e a propriedade intelectual, que a gente tanto sofre e é humilhado em relação a muitos países do mundo. Quando se compara o desenvolvimento desse país na pesquisa, a gente fica assim, até de cabeça baixa, devido à diferença que nós somos em relação aos países que prestigiam a ciência, não é? Então, o meu voto é pela aprovação desse projeto, né, projeto de lei número 143/2019. Era só, senhor presidente. Agradeço, senador Confúcio Moura. Está em discussão a matéria. Senador Marcos Pontes. Eu só gostaria de colocar um ponto da importância desse projeto. Aliás, cumprimentar o senador Confúcio Moura, né, pela sua relatoria. Nós temos a necessidade de transformar as nossas ideias aqui no Brasil em produtos, serviços, etc. Isso só pode ser feito de uma maneira segura através da patente, que é colocada ali pelos inventores, né, ou pelos desenvolvedores daquela ideia.
Universidades, centros de pesquisas, nós temos ali muitas ideias que muitas vezes ficam só na prateleira, né? Sem gerar nada. E é importante, porque isso é pago com dinheiro público, é importante transformar essas ideias em nota fiscal e emprego. E a maneira de se fazer isso é ter uma patente, né? E transformar aquilo ali. E além da velocidade de ser um tratamento expedito dessas patentes, né? O que o INPI ele tem melhorado ao longo do tempo. Eu me lembro que era uma das minhas discussões ali no Ministério. Nós íamos trazer, inclusive, para o Ministério o INPI. Acabou não funcionando essa transferência, mas ele tem uma função muito importante e tem que ser feito num prazo mais curto. Eles têm trabalhado, têm reduzido esse prazo, mas a introdução de novas tecnologias, como inteligência artificial e outras, né, além da complementação de pessoal, isso certamente vai poder adiantar esse expediente, que essas patentes vão ser liberadas mais rapidamente, esses produtos, na sequência, vão ser liberados, não, para uso mais rapidamente. Então, é importantíssimo. Quando a gente compara a nossa velocidade aqui com países como Israel, por exemplo, mesmo os Estados Unidos, a gente vê quanto que nós somos lentos ainda nisso aí. E isso atrapalha no desenvolvimento de nota fiscal e emprego, né, colocando dessa forma aqui. Então, parabéns ao proponente da matéria, parabéns ao senador Confúcio, né, por trazer esse relatório. Eu espero que seja aprovado e que isso aí realmente funcione, né, aqui no país, que é um dos nossos gargalos, justamente isso. Então, obrigado, né, eu tenho certeza que isso aí vai contribuir, entre outras coisas, para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de tecnologia. Isto. Agradeço a contribuição de Vossa Excelência para a discussão. O projeto é de autoria do deputado Marcos Pereira, né? E já veio para, então, o Senado, não é terminativo nessa comissão, mas é um marco importante. Inclusive, podemos solicitar informações atualizadas, né, sobre o INPI, né, o estado da arte atual, né, para se observar os avanços, até sobre a ótica de Vossa Excelência, que já passou pelo Ministério, né, para nos subsidiar com informações a esse respeito. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Está em votação a matéria relatada pelo caro senador Confúcio Moura. As senadoras e os senadores que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria será encaminhada à apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos. O item número 4 será retirado de pauta por solicitação a pedido do proponente, senador Alessandro Vieira. Eu tenho alguns requerimentos de minha autoria, mas nós vamos lê-los em conjunto depois, daí eu solicito até para o caro senador Mourão, né, que possa também nos ajudar aqui como vice-presidente, né, desta comissão. Temos o item número 6 da pauta, autoria do requerimento número 20 de 2025, do senador astronauta Marcos Pontes. Concedo a palavra a Vossa Excelência para algum comentário sobre o requerimento. Simplesmente esse requerimento é para que nós possamos incluir nessa audiência pública um membro do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Então, é um tipo de um assunto técnico que precisa o conhecimento que esse pesquisador ele tem lá no INPE. Portanto, é simplesmente para que nós possamos colocar, né, como acrescer nessa audiência pública o senhor Adenilson Roberto da Silva, coordenador-geral de Engenharia, Tecnologia e Ciências Espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Obrigado, senhor. Agradeço também. Está em discussão o requerimento, não havendo quem queira discutir. Em votação, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos ao item número 7 da pauta, requerimento número 21/2025, também de autoria de Vossa Excelência, senador Marcos Pontes, com a palavra.
Nesse requerimento, eu requeiro, nos termos da Constituição Federal e do Regimento Interno, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a política pública norteada pelo tema Inteligência Artificial no Brasil, impacto das políticas públicas para o seu desenvolvimento e bem-estar da população. O objeto do requerimento, número 7, ele trata, como objetivo desse requerimento será, no tema específico, as iniciativas que destacam no âmbito de Estratégia Brasileira da Inteligência Artificial. Relembrando, nós temos atualmente um Plano Nacional de Inteligência Artificial e, na minha época no Ministério, nós lançamos a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Mas essa estratégia, lançada lá atrás, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser discutida e atualizada, porque esse é um tema que evolui de uma forma muito rápida. Portanto, essa audiência pública, ela vai ter essa finalidade e eu proponho a presença dos seguintes convidados: representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, representante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, representante do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, representante da Associação Brasileira de Governança de Dados. Também o senhor Edson Amaro Júnior, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para tratar dos temas que são especificamente relacionados à inteligência artificial na medicina. O senhor André Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, e isso para tratar dos temas específicos da inteligência artificial na educação. O senhor Carlos Eduardo Miguel Sobral, coordenador-geral de inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, e isso é a inteligência artificial na segurança pública, que também tem importância grande. O senhor Bruno Jorge Soares, gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e aí, no caso, tratar do fomento a startups, a empresas que tratam de inteligência artificial. Aliás, isso é uma necessidade que nós temos no país. Na época, nós lançamos 2 editais através da FINEP, também na minha época do Ministério, a gente chamava de IA2, Inovação Aberta e Inteligência Artificial, onde nós tivemos a presença, a participação de várias startups que hoje já têm bastante sucesso. E a gente só não conseguiu incentivar mais porque não tinha recurso suficiente para contemplar outros projetos importantes. Mas, sem dúvida nenhuma, é um esforço que tem que ser feito em conjunção, federal, estadual, municipal e dos diversos órgãos de fomento. E também convidar o senhor Rony Weinzoff, diretor do Departamento de Defesa e Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para tratar da segurança digital e também do ponto de vista das indústrias, a utilização da inteligência artificial. Então, esse é o requerimento, com alguns detalhes. Eu não vou ler toda a justificação, que é um pouco longa aqui, mas é necessário que o país tenha essa estratégia atualizada e que nós possamos, em conjunção com a regulamentação da inteligência artificial que está agora na Câmara dos Deputados, que nós possamos também atualizar a estratégia e o plano nacional. E não adianta só ter a regulamentação, essa regulamentação muita gente vê de uma forma amedrontada, dos receios da utilização da inteligência artificial, mas eu deixo bem claro aqui que é mais perigoso, ou é mais arriscado não usar a inteligência artificial para o país, do ponto de vista social e econômico, do que usar. E, para isso, a gente tem que ter uma estratégia de desenvolvimento e utilização aqui no país. Então, essa audiência pública tem esse sentido aqui. Obrigado. Bem, consulto se alguém que queira encaminhar também. Senador Mourão. Ao cumprimentar o senador astronauta Marcos Pontes pela iniciativa. Nós que trabalhamos com estratégia ao longo da vida, sabemos que a estratégia ela define os grandes objetivos e eles mudam. E com base nessa estratégia que nós teremos o plano que vai nos levar Então, se não tem a estratégia, o plano não funciona. O plano será algo que não vai chegar a lugar nenhum. Então, a estratégia é exatamente definir aonde queremos chegar. E conforme Vossa Excelência colocou muito bem, nós não podemos fechar os olhos para isso. E é dever do Parlamento, em particular da nossa comissão, tratar desse assunto.
Muito bem, é verdade. Eu até, como o tema é importante e há um número mais elevado e com toda razão de convidados e provavelmente outras audiências até poderão ser necessárias, que a gente possa talvez dividir, né, em 2 audiências, né? Isso a seu critério também como organizador, né? Para as pessoas terem o tempo suficiente para exporem, né, as ideias, né? Não, e, inclusive, certamente vão aparecer outros nomes, né, para participação. Então, aqui nós colocamos o cerne, né, o núcleo, mas certamente outros nomes vão aparecer para discutir essa estratégia. Sem dúvida nenhuma, importante. Isso. Muito bem. Não havendo quem queira usar da palavra, coloque em votação. Senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. A secretaria da comissão, né, vai tomar as providências necessárias, as devidas providências. O item número 8, requerimento 22/2025, astronauta Marcos Pontes, também conceda a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Esse daqui basicamente é uma continuação, né, como nós falamos da importância da estratégia, né, nós temos uma política, né, que norteia o desenvolvimento de inteligência artificial no país, aí seguido a estratégia e, na sequência, também o plano de inteligência artificial. Então, essa audiência pública, ela trata justamente do tema, né, do inteligência artificial no Brasil, o impacto das políticas públicas para o seu desenvolvimento e bem-estar. Ou seja, essa daqui, ela trata do plano brasileiro de inteligência artificial. Então, na sequência, política, estratégia, plano. Então, essa aqui trata do plano. E para essa audiência pública, eu proponho a presença dos seguintes convidados: um representante do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, um representante do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, um representante do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, representante do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Agricultura e Pecuária. Aqui, no texto original, um representante da Receita Federal do Brasil. Mas eu gostaria de substituir esse representante para um representante do Ministério da Fazenda, né, do Ministério da Fazenda em vez da Receita Federal, que dá uma amplitude maior aqui para a discussão. E também um representante da FINEP, representante do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do BNDES, um representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, do SEBRAE, e do Laboratório Nacional de Computação Científica. Né? Se observar dentro desses representantes, a gente vê que tem várias áreas de grande influência de inteligência artificial nas áreas contempladas aqui, assim como o desenvolvimento no uso de inteligência artificial desde as pequenas empresas, que esse é um dos pontos importantes. A gente vê a utilização de inteligência artificial em grandes empresas, corporações, etc., mas tem que lembrar que a maior parte dos empregos no Brasil vem de micro e pequenas empresas. O SEBRAE tem uma participação gigante nessa força, né, que o Brasil tem e precisa desenvolver. A gente não pode deixar essas micro e pequenas empresas fora desse avanço da eficiência econômica com a inteligência artificial. Portanto, o SEBRAE também faz parte aí dessa necessidade. O representante do Laboratório de Computação Científica é mais no sentido de ver a inteligência artificial, do desenvolvimento de aspectos da inteligência artificial aqui no Brasil. Eu quero lembrar que lá também, no LNCC, existe um supercomputador, que é o mais rápido aqui do Brasil, que é o Santos Dumont, e dentro desse supercomputador, um dos módulos trabalha com uma simulação de computação quântica. Né? Por que isso é importante de se falar aqui? O que isso tem a ver, né, com a coisa? Computação quântica é o próximo salto, ironicamente quântico, da inteligência artificial, que no momento em que esse tipo de computador entrar em operação de forma efetiva, isso vai transformar o que nós temos hoje. Pensando só em criptografia, por exemplo, uma criptografia das mais avançadas hoje, que demoraria talvez 100 anos para ser quebrada por um supercomputador atual,
vai ser quebrada em questão de 2, 3 minutos, no máximo, com a computação quântica. Então, é só para dar uma noção da importância que se tem em focar também o caminho do Brasil no quântico e no pós-quântico em relação ao uso de inteligência artificial, mas também de segurança cibernética, que as coisas se confundem bastante ali na frente. Uma coisa vai trabalhar junto com a outra, tanto na defesa quanto no ataque. Então, é importante que isso aí esteja incluído no plano também, como a gente vai tratar desses assuntos aqui no Brasil. Então, essa é o requerimento, e a justificativa para essa audiência pública, que, como a outra tem vários membros, talvez seja até conveniente em separar em duas. Como for. Obrigado. Consulto se há alguém que queira encaminhar também, não havendo quem queira usar da palavra, coloque em votação. As senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Esse requerimento, então, está aprovado com a alteração do nome, inclusive sugerido por Vossa Excelência, bem como o requerimento anterior também, que está lido por Vossa Excelência, que está aprovado. A Secretaria vai tomar as providências pertinentes, Vossa Excelência está subscrevendo também 2 requerimentos da senadora Tereza Leitão, E eu penso que um é 11 ou 12, Então, o requerimento número 11 é requerimento 25, 2025. O senador Isalci Lucas também está subscrevendo. Conceda a palavra a Vossa Excelência para o requerimento 25, item 11. Obrigado, presidente. Esse requerimento que eu subscrevo, assinado pela senadora Tereza Leitão, requer, nos termos do artigo 93 do Regimento Interno do Senado, a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o PL 330 de 2022, que altera o Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para dispor sobre crime de má conduta científica. Então, ele propõe que, para essa audiência, a presença dos seguintes convidados: representante do CNPq, representante da FINEP, representante do MCTI, representante da Associação Nacional de Pós-Graduandos, representante da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, representante da Academia Brasileira de Ciências, representante da Fiocruz, da Universidade de Brasília e da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aqui um comentário sobre esse requerimento. Como toda área, a pesquisa científica ela deve ser conduzida dentro dos padrões de ética, honestidade, integridade, transparência, tudo isso. E uma das coisas piores que pode acontecer para a credibilidade da ciência é quando algum desses elementos é quebrado. Portanto, é importante que se discuta as metodologias existentes e possíveis melhorias, para que nós tenhamos o comportamento dentro da pesquisa científica feita da forma correta, sempre. Isso vai desde da ética no uso das ferramentas científicas para determinação de algum tipo de parâmetro. Inclusive, é bom citar também que nós temos, no próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, um comitê, que quando eu falo isso aqui, o pessoal às vezes pensa também na utilização de animais, por exemplo. Nós temos um comitê, uma comissão voltada para isso, para a utilização ética de animais na pesquisa, em testes pré-clínicos, por exemplo, e etc. Obviamente, quando se trata de seres humanos, aumenta ainda mais essa necessidade de ética em todo o tratamento que é dado. E indo lá para o final dessa sequência, e como são utilizados os recursos para a ciência e tecnologia, o controle desses recursos, para que não aconteça o caso, por exemplo, de ter um recurso alocado para uma pesquisa na mão de um pesquisador e esse recurso acaba sendo mal utilizado, no sentido pior da palavra mal utilizado. Então, a gente precisa ter realmente uma discussão profunda sobre isso, estabelecer, seguir essas regras, e esses participantes como o CNPq, a CAPES, que são
financiadores da pesquisa básica necessariamente precisam participar. Obrigado. Obrigado de novo. Não havendo quem queira fazer algum encaminhamento, coloque em votação a matéria. Senhoras senadoras e senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria vai tomar as providências necessárias. O item 12, que é da senadora Tereza Leitão, que não pode estar aqui presente, subscrito também pelos senadores Alci Lucas, por Vossa Excelência, requerimento número 24/2025. Com a palavra, Vossa Excelência. Esse requerimento é simplesmente para que sejam incluídos os seguintes convidados, né, no já aprovado, na já aprovada audiência pública, que foi objeto do requerimento número 23 de 2025, sejam incluídos os seguintes convidados: representando o Ministério de Ciência e Tecnologia, especialmente da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, representando o Centro de Tecnologia Mineral, representante do Ministério da Fazenda e representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A ideia de trazer esses representantes é para contribuir no aprofundamento do debate, com subsídios técnicos e experiências relevantes no tema em análise da audiência. Obrigado. Isso, de novo, né? Já agradeci algumas vezes, mas é sempre importante escutar Vossa Excelência, assim como o senador Hamilton Mourão, porque os assuntos são também trazidos à tona com mais detalhes, até para o público que nos acompanha, né, pelos meios de comunicação do Senado. Faço uma pequena correção, que aqui era o requerimento de número 26 e não de número 24. Não havendo quem queira encaminhar a votação, coloco em votação o requerimento. Senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria tomará as providências cabíveis. Há 3 requerimentos de minha autoria. Eu passo, então, a palavra ao senador Hamilton Mourão. Né? É bom estar cercado de pessoas competentes e da área também, né, para juntos fazermos o trabalho. Não só passa a palavra para usar a palavra como presidente, então eu passo a presidência, né, ao senador Mourão. Presidente, muito honrado por assumir a presidência no lugar de Vossa Excelência. Anuncio o item 5 da pauta, que é o requerimento 19 de 2025, requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater sobre a incorporação de novas tecnologias para pacientes diagnosticados com amiloidose hereditária por transtiretina, TTR, em falha terapêutica no SUS. A autoria é de Vossa Excelência. Concedo a palavra para a leitura do requerimento. Temos algumas áreas prioritárias aqui na Comissão de Ciência, Tecnologia, como inteligência artificial também, a má conduta, né, e toda a pesquisa com várias audiências públicas, e outra área, doenças raras. Inclusive uma subcomissão que é presidida pela senadora Mara Gabrilli, né, de São Paulo, e eu vice-presido também essa subcomissão, mas aqui para fazermos esse debate sobre essa doença rara também, a pedido da sociedade, para que esse debate aconteça e as pessoas possam ser conscientizadas, né? Então, no requerimento já de conhecimento dos membros da comissão, são indicadas algumas pessoas, né, para abordar o assunto, né, e também do médicos, né, e das associações, também a Conitec, a Ciência e Tecnologia, do Ministério da Saúde, no caso, né, e também o defensor público. Então, é um requerimento para o debate dessa doença rara, senhor presidente. Consulto se há quem queira usar da palavra para encaminhar a votação. Não havendo quem queira usar da palavra, coloquem em votação. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, a Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Anuncio o item 9 da nossa pauta.
Requerimento número 23 de 2025. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater o atual estado da arte, os desafios e o impacto econômico da mineração e beneficiamento das terras raras no Brasil. A autoria é do nosso presidente, senador Flávio Arnes, a quem concedo a palavra para a leitura do requerimento. É o debate que também vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos, em função das relações internacionais, e é importante termos o Estado, como é colocado, o Estado da arte, os desafios, o impacto econômico, como é que a situação está sendo desenvolvida em nosso país. E para isto nós estamos convidando, por enquanto, e certamente outros nomes podem ser trazidos também, representante do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Mineração, do Serviço Geológico do Brasil, e o doutor Landgraf, que é coordenador do Instituto Nacional de Processamento e Aplicação de ímãs de terras raras para indústrias de alta tecnologia. É o requerimento, senhor presidente. Consulto se há quem queira usar a palavra para encaminhar a votação. Eu, presidente, só gostaria de colocar alguns detalhes a respeito de terras raras, que às vezes o pessoal ouve falar terras raras, fica imaginando o que é isso, né? É uma coisa difícil de achar. Terra rara é Bagé, no Rio Grande do Sul. É uma coisa difícil de achar em algum lugar. Lembra que o Brasil ele tem grandes reservas das chamadas terras raras. Terras raras recebem esse nome na tabela periódica, para quem for dar uma consultadinha na tabela periódica, lembrar que tem duas linhas assim embaixo, da parte de baixo da tabela, né, que vai lá do lantânio até... São 17 elementos de terras raras, inclusive o neodímio, que uma das aplicações é criar ímãs, né, com grande força, né, são super ímãs aí, podem ser utilizados em muito tipo de sistemas, assim como em eletrônica, por exemplo, como ligas metálicas, ou seja, terras raras elas têm esses elementos, têm uma aplicação muito grande. E o que o Brasil precisa desenvolver, e essa é uma coisa que eu gostaria de falar aqui, de novo, com aquela ideia do próprio tempo do Ministério, não sei se o pessoal se lembra, nós trabalhamos muito com grafeno, nióbio, né, que o presidente Bolsonaro costumava falar bastante, embora grafeno e nióbio não são terras raras são, a gente pode até classificar como materiais críticos, mas não são terras raras. Mas a questão ela vai da mineração até o desenvolvimento de equipamento, né, de sistemas com valor agregado maior. E o Brasil tem toda a capacidade de fazer isso. A gente precisa estabelecer essa indústria desde do momento da mineração, atendendo a critérios de proteção ambiental, que é importantíssimo, né, nesse sentido, mas a partir daí a transformação do material básico ali em alguma forma daquela terra rara, que pode ser, por exemplo, a gente fala em nióbio, né? Tirou de lá, que não, de novo, não é terra rara, material crítico, mas vamos usar como exemplo, que está mais na cabeça das pessoas, de uma forma como pó, como pellets, né? Pequenos pellets, etc. E daquilo ali, então, construir um material que pode ser, no caso do nióbio, vamos usar o nióbio de exemplo, está lá na terra, tirou, faz a depuração desse material, vai se transformar em nióbio puro, esse nióbio puro, para que ele possa ser usado em liga, por exemplo, liga metálica, com aço, ele vai ter que ter uma redução da ligação, da sua temperatura, né, de fusão. Então, para isso, vai ter que usar, por exemplo, com óxido, né, O2 ali junto, daquilo ali depois vai ser misturado em quantidades pequenas, mas que dão uma mudança de característica muito grande no aço, que pode ser utilizado para turbinas, para motor foguete, para muitas outras aplicações, e aquilo ali, então, no final das contas, vai gerar um motor, vai gerar algum... Então, você vê que tem várias etapas, e a gente pode e precisa desenvolver isso no Brasil. Portanto, quando a gente fala de terras raras, é necessário ter uma política, de novo, como falou inteligência artificial, uma política, uma estratégia e os planos de utilização e desenvolvimento disso no Brasil. Inclui, inclusive, financiamento para empresas que queiram desenvolver, que vão desenvolver os produtos com terras raras. E isso tem uma aplicação enorme. E
o aumento do valor agregado desses produtos vão dar à nossa indústria, que, já que a gente tem o recurso natural também, uma capacidade muito grande, competitiva, né, com exportações e uso interno. Então, portanto, é um tema muito importante. Parabéns, né, por chamar esse tema para discussão aqui. Complementando aqui, presidente, acabei de vir da Comissão de Relações Exteriores, onde foi criada a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras, né? Então, indo exatamente ao encontro do que Vossa Excelência está propondo aqui. Incluíram Bagé? Incluída Bagé. E aí é importante destacar também, presidente, que hoje nós temos projetos de mineração de terras raras aqui no Brasil, que a maioria na mão de empresas, né, multinacionais, mas não estamos trabalhando no beneficiamento, que é exatamente o que o senador astronauta Marcos Pontes está colocando. Então, nós temos que romper, né, essa situação que nós estamos de ser um mero exportador do produto bruto, para realmente entrarmos na cadeia de maior valor agregado. Isso é fundamental para o nosso país. A gente tomou cuidado de colocar aqui que, às vezes, termos o estado da arte, né? Em que ponto que estamos, está sendo exportado o produto bruto, como beneficiar, quais os desafios, estratégias, política, né? Quer dizer, o estado da arte, para chegarmos a conclusões, né? Assim, com as boas explicações que foram dadas. E certamente haverá mais de uma audiência pública, acrescentando-se outros nomes, assim como na inteligência artificial, né? Também. Acho que o debate continua. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. A Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Anuncio o item 10 da pauta, requerimento número 24 de 2025. Requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater o Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos ProSub, sua importância estratégica para o Brasil, seus avanços científicos e operacionais, bem como os desafios e perspectivas para o futuro. A autoria é do nosso presidente, senador Flávio Arnes, a quem passo a palavra. Temos também estado muito em contato, né, com a Marinha, com as várias iniciativas que são desenvolvidas pela Marinha no Brasil, também no Chile, em outras áreas, em conjunto com a USP, em São Paulo. E propriamente não seria uma audiência pública. O que nós gostaríamos é que a Marinha viesse aqui na comissão, e há um portfólio assim, enorme de iniciativas que estão sendo desenvolvidas por ela para apresentar para a comissão e para o público no Brasil o que está sendo desenvolvido, quais são os desafios na Marinha. Não propriamente convidando outras pessoas, mas unicamente a Marinha, porque eu considero um trabalho extraordinário que vem sendo feito na Marinha, né? Como acontece com o Exército também, né? Outro dia nós poderíamos, por exemplo, discutir especificamente o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras, que é algo essencial para o Brasil, e o Exército precisa ter todo o apoio para essa iniciativa. Então não é assim uma audiência de exposição, não é pode haver debates depois também, lógico, mas num primeiro momento a exposição das iniciativas que vêm sendo desenvolvidas pela Marinha no Brasil, na área da ciência, tecnologia, com ênfase, como foi colocado também, né, o programa de desenvolvimento de submarinos, o programa nuclear, né, na Antártida também, e assim por diante, né? Eles terão tempo para apresentar o que vem sendo desenvolvido. Consulte-se a quem queira fazer uso da palavra. Novamente, presidente, obrigado pela oportunidade. Parabéns, senador Flávio Arnes, por trazer esse tema, né? E é importante o debate, a apresentação desse tema, principalmente para a popularização, vamos chamar assim, do conhecimento do público a respeito do programa nuclear, que muitas vezes quando se fala em programa nuclear, duas coisas vêm à cabeça da pessoa normal, assim. Uma são as usinas nucleares para a produção de energia elétrica, né? Então, utilização de elementos nucleares
basicamente para aquecer água, e aquela água vai girar uma turbina, como se fosse um motor a vapor, que vai gerar, então, energia elétrica, né, com energia nuclear. Nós temos o desenvolvimento disso aqui no Brasil, mas também outra coisa que vem à cabeça é o armamento nuclear, como bomba atômica, essas coisas. Eu gosto de deixar sempre bem claro que o Brasil não tem a intenção, o interesse de desenvolvimento de armamento nuclear. Por outro lado, a utilização da tecnologia nuclear é extremamente importante para vários setores, né? Um deles, por exemplo, o desenvolvimento do motor do submarino, né, nuclear, é um motor nuclear para movimentação do submarino, não é um submarino com armamento nuclear, ressalto de novo, e para que esse desenvolvimento aconteça, tem um ponto essencial dentro de tudo isso, que é o reator multipropósito, RMB. Esse RMB começou com um projeto em 2008, em parceria com a Argentina, país com o qual o Brasil tem uma relação única no planeta Terra, né, uma relação entre dois países vizinhos de desenvolvimento e fiscalização mútua do programa nuclear. Esse reator multipropósito, no Ministério, eu pedi para fazer uma reavaliação do projeto em si, do projeto original, que de 2008 até hoje nós já tivemos uma série de melhorias, né, nas tecnologias associadas. Isso aí imagino que tem sido feito, inclusive com a participação do pessoal do CNPEM, né, que trabalha com acelerador de partícula, que também gera radiação, né, com o movimento dos elétrons, e com isso, parte dos objetivos do RMB podem ser feitos com mini aceleradores de partículas, né? E para que isso aí? Para ser utilizado, por exemplo, na fabricação de radiofármacos no Brasil, que é um problema seríssimo, que a gente tem que importar isótopos. Lembrar que qualquer componente nuclear, vamos dizer assim, um isótopo, ele vai perdendo a sua capacidade de irradiação, com a meia-vida. Quando ele chega aqui, indo importado, ele já chega perdendo capacidade. É como se a gente comprasse um produto líquido com vazamento, vamos chamar de forma fácil de enxergar. Então, a gente precisa desenvolver isso no Brasil. Para desenvolver radiofármacos com as nossas capacidades aqui, o IPEM faz isso, mas ter o reator multipropósito vai ser muito importante, inclusive com o domínio dessa tecnologia para a produção de energia elétrica em lugares distantes, com mini reatores nucleares que são mais seguros, são fáceis de produzir, são modulares. Então, a gente consegue produzir na quantidade necessária para vários locais do Brasil, como região amazônica e outros locais a gente pode utilizar. Então, esse é um tipo de discussão essencial para a gente ter aqui, para colocar o apoio à Marinha do Brasil, que, assim como a Força Aérea, desde a década de 1960, vem trabalhando com o programa espacial, a Marinha vem trabalhando com o programa nuclear, né, e desenvolvimento dessa tecnologia no país. Obrigado. Só acrescentando, presidente, a importância do submarino nuclear. Porque o submarino nuclear, exatamente por ter o motor com esse reator, ele consegue permanecer largo tempo submerso, diferente dos demais submarinos que tem que emergir para poder carregar a bateria e continuar a operar. Então, um submarino com propulsão nuclear, ele tem essa capacidade que permite, então, que o país tenha uma defesa, principalmente para nós que temos 7.500 quilômetros de costa para defender, com muito mais capacidade. E, obviamente, pela descontinuidade em termos orçamentários financeiros que tem ocorrido aí ao longo dos diferentes governos, isso não é culpa de governo A, B, C ou D, né? A Marinha tem se arrastado com esse projeto e até hoje nós não terminamos. Então é importante, né, a vinda, né, dos oficiais de Marinha aqui para apresentarem os problemas que estão enfrentando. Em votação, as senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado, a Secretaria da Comissão tomará as devidas providências. Presidente, retorno à presidência a Vossa Excelência. Agradeço, senador Hamilton Mourão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, porém, dizendo que em 5 minutos estaremos nos reunindo para apreciarmos as emendas à LDO apresentadas pelos membros da comissão e sendo relatadas pelo senador Marcos Pontes. Então, em 5 minutos, a gente retoma os trabalhos. Essa reunião está, portanto,
encerrado. Obrigado. Exploração sexual e tráfico de pessoas são combatidos com a ação educativa em Roraima. Na Bahia, encontro de gerações e de saberes na roda de fuxicos. 90 anos de um programa de rádio que é a voz do Brasil. Lia de Itamaracá, a arte da Rainha da Ciranda, patrimônio da cultura brasileira. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais I, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Bom dia a todos. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 20 de agosto de 2025. A presente reunião é destinada à sabatina dos indicados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Antes de passar a leitura dos itens, convido para que tomem assento à mesa os indicados, que já estão aqui todos no dispositivo de honra. Eu informo que o tempo de fala para cada indicado será de 10 minutos, a exemplo do que nós fizemos no dia de ontem, todos com liberdade para expor suas falas e, na sequência, os senadores e senadoras que quiserem apresentar algum questionamento, alguma ponderação, também terão a palavra, com a preferência sempre do relator falar na primeira oportunidade. Eu indago ao senador Fernando Faria, Vossa Excelência queria fazer uma intervenção antes ou quer na sequência? Ok, agradeço, Vossa Excelência. Portanto, iniciaremos com a sabatina dos indicados de hoje, da ANTAQ e da NTT, e na parte da tarde nós teremos mais uma rodada de sabatinados, e eu pedi à Secretaria da Comissão que, a depender da dinâmica que nós conseguimos imprimir agora pela manhã, talvez a gente até consiga antecipar para tentar que todos os nomes sabatinados no dia de hoje vá ao plenário e possa ter, como foi ontem, a gente conseguiu ontem, ter uma sessão com a votação de todos os indicados, que foi muito bom, foi um recorde para o plenário do Senado Federal. Então, se a gente conseguir antecipar um pouco, talvez a gente consiga já fazer as sabatinas, aprovação na comissão e no plenário ainda no dia de hoje. Então, se a Secretaria da Comissão conseguir contato com os indicados, a gente talvez antecipe um pouco a sabatina, senão fica no horário pré-estabelecido, com a concordância do plenário.
Item 1, mensagem número 53 de 2025, não terminativo. Submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, o nome do senhor Guilherme Tel Rodrigues da Rocha Sampaio, para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Autoria Presidência da República, com relatoria do senador Wellington Fagundes, pronto para deliberação. E eu ia deixar ele para falar por último, e a minha assessoria colocou para falar primeiro, porque ele tem nas minhas perguntas finais, mas aí você, nas perguntas você fica por último depois. Eu vou colocar Rondônia na equação. Mas, portanto, asseguro a palavra ao indicado Dr. Guilherme Tel para a sua exposição no tempo já determinado. Bom, primeiro, meu muito bom dia a todos, senhores senadores. Quero aqui externar minha satisfação de poder regressar à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, novamente como indicado, agora dessa vez ao cargo de direção-geral. Também quero agradecer empenhoradamente à Presidência da República e ao Ministério dos Transportes pela indicação. Agradecer ao presidente Marcos Rogério pela condução dos trabalhos e parabenizá-lo não apenas das indicações aqui realizadas, mas todas as formas que o senhor tem conduzido os trabalhos de temas tão prementes e importantes para a infraestrutura nacional. Faço questão também de agradecer ao meu relator, senador Wellington Fagundes, conhecedor da teoria e da prática do setor de transporte e infraestrutura, que também me concedeu a honra de ter me relatado anteriormente a minha indicação como diretor colegiado da agência. A minha trajetória, como já exposto no relatório apresentado pelo senador Wellington, foi basicamente dedicada ao setor de transportes, seja na minha formação, como também na trajetória profissional. E nesses últimos 4 anos, como diretor da agência, tive a oportunidade, junto com os meus pares, diretores passados e presentes, de promovermos uma transformação e uma evolução seguindo 3 eixos principais, que são os eixos regulatórios, que é o principal core da agência reguladora, o ponto comportamental, que é o trato do ambiente interno e externo, e, consequentemente, o olhar da tecnologia. Tecnologia é essa, não apenas na experiência do usuário, mas também no que se refere à gestão interna da agência. E como os principais, vejo resultados e evoluções da agência e dividindo os nossos 4 modos de atuação: transporte de passageiros, transporte rodoviário de cargas, concessão de rodovias e concessão de ferrovias. O papel, sempre bom destacar, senador Marcos Rogério, o papel das agências, que é justamente harmonizar os interesses existentes do poder concedente, nos seus projetos de concessão, desestatização, os interesses justamente do regulado na obtenção do seu retorno, do seu lucro, e também o interesse do usuário de ter a contraprestação esperada e pagamento de uma tarifa compatível com os investimentos a serem feitos. Então, primeiro, no que se refere a serviço, transporte de passageiros, vemos de uma forma evolutiva a aprovação de um marco regulatório seguindo os ditames legais aprovados pelo Congresso Nacional e também as orientações previstas pelo Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal. Uma abordagem seguindo o setor do transporte rodoviário de cargas. Nós conseguimos, conjuntamente, uma revisão importante dos principais marcos regulatórios com um olhar principal de redução de burocracias, redução de assimetrias e, consequentemente, de redução do custo Brasil, visando a aderência a novas tecnologias e um olhar que facilite o transportador rodoviário de cargas, seja ele empresa, autônomo e cooperativa. E, claro, numa agenda crescente da implementação de pontos de parada e descanso caminhoneiro para quem transporta as riquezas e a produção nacional. No que se refere ao modo de concessão de rodovias, é importante fazer um balanço que durante esses 4 anos nós realizamos 14 projetos de concessão rodoviária. É um número muito impactante e representativo, ainda mais quando se considerar o quantitativo de quilômetros concedidos. 14 contratos, 7 mil quilômetros de rodovias concedidas e 180 bilhões de investimentos, os quais serão, sim, durante seus 30 anos de execução, mas principalmente na sua primeira década de cumprimento de contratos. Além das suas externalidades de números expressivos, duplicações, aumento de capacidade, passarelas,
alças, acesso a portos, etc., a geração de empregos. Esses projetos que já estão em execução, contratos assinados, no crescimento de mais de 3 mil quilômetros do que nós chegamos na agência, tem a capacidade de gerar de mais de 1.500.000 empregos. Ou seja, se vemos hoje uma redução significativa do desemprego, o setor de infraestrutura tem uma importante parcela de contribuição nesse aspecto. No que se refere também nesses projetos, é importante trazer que tivemos novos entrantes, maiores concorrentes e algo que vinha se apontando muito pelo Tribunal de Contas para se fugir de um duopólio existente antes da chegada de todos na agência. Soluções de projetos e concessões de norte a sul, leste a oeste do país, mas além de fazer novos projetos de concessão, conseguimos também solucionar, em parceria com o Ministério dos Transportes, que institucionalizou uma política importante, que foi justamente a solução do que nós denominamos de contratos estressados. Aqueles contratos, por diversas razões, não performavam e, principalmente, não entregavam para o usuário, para o investidor e para o poder público aquilo que era esperado no contrato. Então, conseguimos endereçar um importante projeto que foi o pioneiro nessa discussão, foi da Rota do Oeste, no estado do Mato Grosso, onde já em curto período de tempo, 2 anos e meio, nós já temos as obrigações praticamente todas cumpridas, com duplicações, com reduções significativas de acidentes. Neste ano, já endereçamos no Mato Grosso do Sul, do estado do Espírito Santo, e ainda teremos mais 2 contratos a serem feitos, que é do estado do Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. No que se refere a avanços regulatórios e tecnológicos, nesse próprio modo, é importante destacar a consolidação normativa dos regramentos de concessões de rodovias, os RCRs, para trazer justamente a previsibilidade, estabilidade e segurança que o investidor, que o regulado espera, a criação de ambientes que solucionem as controvérsias, como um ambiente consensual, como compor, como também o próprio dashboard, uma delimitação muito clara das matrizes de riscos, onde você compartilha o risco entre o poder concedente e o concessionário, tornando cada dia mais atrativos os projetos, numa linha do direito administrativo muito mais moderno. E tem um olhar da tecnologia, como foi dito, justamente da experiência do usuário. Com a implementação no Brasil do Free Flow, da cobrança de pedágios sem existência de praças, que isso você traz mais fluidez, mais segurança, menor custo, onde você pode reverter em outros investimentos, e também o sandbox, que é do HS-Wing, que é a pesagem em movimento, que é importante para você trazer uma maior segurança viária, e esses 2 casos destaca-se uma redução da emissão de gases de efeito estufa. Já no setor ferroviário, alguns avanços durante esse período na prestação de contas aqui, a renovação da MRS, a importante malha do Corredor Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, uma solução de uma ferrovia muito esperada, senador Fernando, da Transnordestina, onde conseguimos endereçar, e neste ano nós teremos já início de operação de cargas, ainda não com acesso aos portos, que vai acontecer no próximo ano, mas teremos já o transporte de cargas, uma ferrovia que há 2 décadas o Brasil e todos esperam. Investimentos importantes através da Malha Paulista no maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, e também colocamos a destinação regulatória das operações acessórias, que era algo muito esperado pelo usuário, que é algo que nós vamos perseguir, que é para evitar cobranças abusivas e indevidas existentes, além do olhar de destinação de recursos para a memória ferroviária, para desenvolvimento tecnológico, para justamente capacitar e preservar o histórico ferroviário existente no país. Mas alguns pontos são importantes e negociáveis na agência, que é a segurança, sustentabilidade e responsabilidade social. Nas rodovias concedidas, e aqui o papel nosso é trabalhar com dados, nós temos claramente um paralelo de rodovias com rodovias públicas, nós já temos reduções de 24% de acidentes, nós temos redução de 22% de vítimas fatais, e em alguns trechos e algumas rodovias chega-se a 40% da redução, até 50%, seja da quantidade e da sinistralidade. No olhar, também temos trabalhado com a infraestrutura resiliente, a questão ambiental, que já não é mais um problema do futuro, é um problema do presente, que é necessário ser endereçado com uma política pública bem delimitada pelo Ministério e previsto uma parte da tarifa para destinada a novos estudos e novos projetos, e também ações sociais, em parcerias com ministérios, entre eles o Ministério das Mulheres, para incentivar posições femininas em destaque no ambiente de outras concessionárias. Além, lógico, uma parceria que temos feito com o Conselho Nacional de Justiça para poder a empregabilidade de egressos do sistema prisional.
No que se refere à governança e transparência, todos os nossos projetos regulatórios, modelagem de contratos, nós seguimos, apesar de o Brasil não ser aderente ao CDE, as melhores práticas previstas de governança, transparência e, sobretudo, uma transparência ativa, seguindo as diretrizes previstas. E caminhando para o final, presidente Marcos Rogério, é importante trazer aqui os compromissos, caso aqui os senhores e senhoras senadores acolham a minha indicação como diretor-geral, de melhoria do serviço de cargas e passageiros com maior concorrência, eficiência e segurança. Avanços e continuidade dos avanços de concessões rodoviárias e ferroviárias, garantindo prazos e a modicidade tarifária. Priorizar o equilíbrio da matriz de transportes do modo rodoviário com o modo ferroviário, integração inter e multimodal. Concluir importantes renovações e continuidade de novos projetos de concessões ferroviárias, seja da Ferrovia Centro-Atlântica, a maior concessão ferroviária do país, e novos corredores, como o Fico-Fiol, senador Jaime, a EF-118, que vai ligar os portos Sudeste, Porto de Vitória, ao Porto do Açu, e implementar conectividade em todas as rodovias. E caminhando e já encerrando, destaco aqui que a autonomia e independência da agência, e isso todos aqui, servidores aqui presentes, a gente sabe que isso é presente, mas nós não somos imunes, não seremos apolíticos de não ter a sensibilidade de tratar com senhores e senhoras, os legitimados pelo povo, de endereçar o que for necessário na nossa regulação e em nossos projetos. Encerro aqui minha gratidão enorme aos diretores da agência, repito, que passaram, e o presente o diretor Lucas Asfo, que demonstra a unidade do colegiado com os interesses públicos. Já cumprimento aqui, Alex, já considerando os bons frutos aí da continuidade da sabatina, os projetos que daremos sequência. Aos servidores da NTT, que uma parcela deles presentes, e aqui sempre gosto de ressaltar a excelência dos servidores públicos e, sobretudo, os servidores públicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Abnegados, comprometidos e com uma performance inquestionavelmente de entregas relevantes. Agradeço a minha família, por último e não menos importante, e sempre gosto de fazer nesse momento da minha mãe, que desde os 8 anos teve que exercer duplamente o papel de pai e mãe, em razão do falecimento muito precoce do meu pai, da minha esposa, do meu filho de 6 meses, que ambos se renunciam aí da minha presença diária, mas sabendo o interesse coletivo. E um agradecimento muito grande, mais uma vez, a todos os membros da Comissão de Infraestrutura, e solicito aqui o apoio, o voto, e assim os senhores entenderem que atendo os predicados, os requisitos e o compromisso de continuidade, e reafirmo aqui o compromisso da NTT a esta casa e a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme Tel, indicado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao cargo de presidente daquela importante agência do Brasil. Nós vamos seguir com as falas dos demais indicados, e apenas sublinhando uma pequena observação, né? De todos que passaram ontem aqui, é o primeiro indicado que pede voto. Olha aí, Jaime. Muito obrigado. Guilherme Não podia pedir, não? Hã? Não podia pedir, não? Deve. Lá no Bloco Vanguarda, dias atrás, nós recebemos lá no nosso almoço, né, um conjunto de indicados para ter uma conversa com a bancada. E aí todo mundo falou. Daqui a pouco não lembro se foi o Wellington, se foi alguém. E não vai pedir voto? Aí depois que o primeiro pediu, todos pediram. Mas agradecer a todos. Eu vou pedir à Secretaria da Mesa, que considerando que nós estamos hoje com uma dinâmica de agendas bastante intensa, CCJ com temas importantes hoje, tem CPMI a ser instalada no dia de hoje, tem outras reuniões de comissões importantes também. Então vou determinar a abertura do processo de votação para aqueles que quiserem e já tiverem a convicção formada, já manifestar seu voto e assim ficar livre para as demais tarefas do dia. E aqueles que quiserem permanecer para fazer a votação ao final, sem nenhum prejuízo. Portanto, fica determinada a abertura do painel de votação.
Na sequência, o item 2, depois me atualize também com a relação dos convidados que estão conosco, que são diretores, dirigentes de entidades e agências. Item 2, mensagem número 38 de 2025, não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, da linha F da Constituição, combinado com o parágrafo 1º, artigo 53 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, a indicação do senhor Alex Antônio de Azevedo Cruz para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na vaga decorrente do término do mandato do senhor Luciano Lourenço da Silva. Autoria Presidência da República, com relatoria do senador Fernando Farias, pronto para deliberação. Asseguro a palavra ao indicado. Presidente Marcos Rogério, senador, presidente dessa comissão, a quem, em nome de quem cumprimento todos os senadores dessa casa. Sua Excelência, senador Fernando Farias, a quem tenho a honra de ter Vossa Excelência como meu relator. Vossa Excelência lá do Nordeste, eu que sou paraibano, de Campina Grande, e Vossa Excelência lá das Alagoas, não é? Então, nosso estado irmão, para mim é uma felicidade e uma honra muito grande. E, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os senadores e senadoras dessa comissão. E, para não deixar para o final, presidente Marcos Rogério, eu gostaria de começar pedindo voto. Lá na Paraíba, né? Quando se vai lá e aqui é uma casa política, e quando se vai no interior, depois passa lá e diz: mas o senador, o deputado passou aqui, nem pediu meu voto. Mas o senhor sabe que eu fiz essa provocação, essa brincadeira aqui, porque isso com a gente, que vai para a disputa naturalmente, é um processo que se renova a cada 4 anos, isso é muito comum. Passou, conversou, falou e não pediu voto, pois tem alguém que não vota porque não pediu. Mas eu peço o testemunho do meu... E lá no plenário, deixa eu fazer me perdoe a liberdade. No plenário tem aqueles que não votam por questões de convicções e tal, mas tem um colega nosso que eu não sei se aqui o Jaime sabe quem é e alguns aqui conhecem. Ele vota sempre contra, se não pedirem o voto dele. Mas é toda vez. Se tiver um voto contra, a gente já sabe mais ou menos quem é, porque não pediu. Quando tem outros, às vezes é por questões, enfim, do foro íntimo de cada um. Mas tem um que, se não pedir, não vota. Pois bem, obrigado, presidente. Mas eu quero pedir aqui o testemunho do diretor Guilherme Theo, porque nós pedimos o voto a cada senador que nós conseguimos visitar. E se não visitamos mais, até porque não tivemos tempo para tal. E foi uma decisão que nós tomamos, Guilherme e eu, para demonstrar a unidade, presidente, da diretoria, se assim esta casa e este Senado entender que nós possamos ser diretores daquela casa, né, da agência, demonstrar essa unidade. Como aqui está, eu quero cumprimentar meu amigo Lucas Asfor, diretor da agência, que se faz presente, os servidores da agência, que ainda não fui lá porque jamais sentei na cadeira antes. Isso foi algo que eu tomo como princípio. Não é? Só irei na agência. Fui na agência a trabalho por 2 vezes, representando a Infra, numa das oportunidades com o ex-diretor-geral Rafael Vitali, para tratar sobre o VLT de Campina Grande, senador Fernando Farias. Pois bem, recebo com honra e senso de responsabilidade a indicação para a diretoria da ANTT. Tenho plena consciência dos desafios que estão à nossa frente. Decisões que impactam a vida de milhões de brasileiros e a competitividade desse país. Assumo esse compromisso com disposição permanente para agir de forma ativa e colaborativa, guiado pelo diálogo, pelo entendimento, sem, no entanto, abrir mão da independência técnica e do interesse público.
Meu objetivo é ajudar a construir com esta casa, o Ministério dos Transportes, o TCU, entes federativos, operadores e usuários, o melhor ambiente possível para garantir segurança jurídica, eficiência técnica e a atração de novos investimentos, convertendo cada contrato em melhoria efetiva da infraestrutura logística do Brasil nesse ambiente global tão competitivo. Venho para ouvir, decidir com base em evidências e prestar contas com transparência. Minha visão para a NTT é de uma agência de Estado, não de governo, técnica, estável, previsível e aberta à inovação. Em 2025, o Pipeline Federal de Concessões Rodoviárias prevê 15 leilões, cobrindo mais de 8 mil quilômetros e mobilizando cerca de 161 bilhões de reais. É muito. O maior da história. Isso exige da agência decisões sólidas, processos padronizados e cooperação ativa com o TCU para dar segurança a cada etapa do edital à fiscalização. E aqui eu quero fazer um parênteses, senhoras e senhores senadores. A contribuição do TCU. Nós, há poucos anos, vivemos o que nós costumamos chamar de apagão das canetas. Então, as agências têm os receios, as pessoas dos ministérios, as pessoas que estavam ali para regulamentar, para colocar investimentos, elas se retraíram. E o TCU, com a criação da SESEX Consenso, está dando estabilidade jurídica, não só para a agência, como também para os investidores nacionais do setor de transporte, seja ele em ferrovias ou em rodovias. Pois bem, com o TCU para dar segurança a cada etapa, do edital à fiscalização. Nosso norte é equilibrar 3 valores: investimento, modicidade tarifária e segurança jurídica, com decisões fundamentadas e prestações de contas regulamentar ao Senado Federal. Sou bacharel em Direito, formado pela Universidade Estadual de Campina Grande. Porém, passei no vestibular de Engenharia Civil muito jovem, com 18 anos de idade. Casei também muito jovem. E depois de 4 anos cursando Engenharia Civil, eu tive que parar meus estudos para trabalhar. Meu pai não era um homem rico, era um pequeno agropecuarista lá na Paraíba, na BR-230, entre Campina Grande e João Pessoa, onde hoje, presidente, depois de 80 anos, ainda conservamos a pequena propriedade que ele criou 7 filhos. Posteriormente, fui fazer o curso de Direito à noite e terminei Direito, e por aí eu encaminhei minha vida profissional. Atuei como assessor, e atuo como assessor ainda, da presidência da Infra. E aqui quero dar os meus agradecimentos ao presidente Jorge Bastos e a todos que fazem a Infra. Há 2 anos e meio eu tenho a honra de estar com a Infra S.A., a maior estruturadora de projetos desse país. Fui secretário de Obras de Campina Grande no governo do senador veneziano Vital do Rego II Neto, membro desta casa e desta comissão. Fui por 3 vezes secretário durante seus 2 governos. O governo secretário de Obras, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo e secretário de Articulação Política, o que muito me honra. Fui diretor-chefe, diretor-presidente da AGISA, Agência de Água, Irrigação e Saneamento do Estado da Paraíba. E também tive a honra de ser diretor-chefe do Departamento Nacional de Produção Mineral na Paraíba durante
4 anos. Cabe à NTT fiscalizar com excelência, implementando as políticas do Ministério do Transporte com autonomia técnica. Destaco os 4 leilões, que eu aqui vou pedir aos senhores para não relatar esses leilões, porque o doutor Guilherme já relatou toda a importância e a quantidade de leilões e a importância deles para o país. Quero dar previsibilidade. Estamos consolidando o regulamento das concessões rodoviárias, que Guilherme muito bem falou aqui, com algumas diretrizes que são básicas, diretrizes gerais, bens, obras e serviços, gestão econômica e financeira, fiscalização permanente e extinção contratual. O que são e para que serve? E aí o RCR define como regras claras, como planejar, fiscalizar, reequilibrar, encerrar contratos, reduzindo incerteza, custo de capital, litigiosidade, como implementar bem 3 frentes: padronização de minutas e checklists, integração de dados para fiscalização por desempenho, governança com o TCU, claro, desde o início, através da SESEX Consenso, e para prevenir controvérsias. Em paralelo, seguimos como inovações, como o Guilherme já citou aqui, o Free Flow e o Sandbox regulatório. Para dar conta do volume, precisamos fortalecer a equipe, processos e tecnologia. A NTT mantém lista pública de concessões rodoviárias federais vigentes, que é a base, nossa base de fiscalização. A programação anual de fiscalização ferroviária, o que dimensiona o esforço contínuo das superintendências da agência. Some-se a isso 15 novos leilões rodoviários em 2025 e 14 contratos em otimização, já aderidos ao programa do Ministério. Um salto na carga regulatória que exige inspeção baseada em risco e automação. O novo marco regulatório das ferrovias inaugurou o regime de autorização, reordenou o direito de passagem, interconexão e resolução de conflitos. Um passo civilizatório para ampliar a competição e atrair capital de longo prazo. Nosso desafio é transformar a lei em prática, regras claras, coordenação com o Ministério, previsibilidade regulatória e cooperação com o TCU. Nossos compromissos como agência: gestão técnica e transparência republicana, segurança jurídica pró-investimento e pró-usuário, capacitação em tecnologia e entrega. E para fazer as considerações finais, senhor presidente, encerro reafirmando o meu compromisso com técnica para decidir com base em dados e em lei, diálogo para construir soluções com o Senado e o Ministério dos Transportes, o TCU e a sociedade, entrega para cada contrato se traduz em estrada melhor, ferrovia mais eficiente e tarifa justa. E assim que honramos o usuário e atraímos novos investimentos, com a NTT previsível, cooperativa e eficiente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alex. Antônio Cruz, indicado à NTT. Na sequência, passaremos ao item 3. Antes, porém, aproveito para registrar a presença do secretário nacional de esporte, Dr. Paulo Henrique Cordeiro. Muito bem-vindo a essa Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Me lembro da época ainda que era deputado federal, da nossa convivência lá na Câmara, especialmente na CCJ daquela casa. Também registro a presença do diretor da NTT, Dr. Lucas Asfor. Muito obrigado pela presença nesta reunião. Antes de passar a doutora ao próximo item, o item 3, o relator, o senador Fernando Farias, solicita a palavra e eu lhe asseguro nesse momento. Tá. Obrigado, presidente. Dizer, Alex, foi um prazer e muito fácil fazer uma relatoria para você. E só chamar a atenção que aqui está o transporte do Brasil, está aqui, né? Um em terra, outro nas águas, né? Tá, a responsabilidade de vocês em modalidade é interessante. E da água para os trilhos. Eu estou dizendo terra, água e trilhos. Porque aqui tem trilhos também. Tem trilhos. E só dizer ao Alex e a Guilherme que tenho muito carinho, eu sei da força que o ministro Renan Filho está dando na Transnordestina, mas a Transnordestina é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do Nordeste, né, que é um
região muito carente, para não entrar naquela de não faz a ferrovia, porque não tem carga, não tem a ferrovia. Sabe? E a ferrovia sempre é progresso e puxa uma região. Pronto, era só dizer isso para vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Muito obrigado, senador Fernando Farias. Senador Wellington Fagundes. Eu só queria, senhor presidente, registrar aqui a presença do deputado Rodrigo Zaelli, que é também do nosso partido PL, natural também de Rondonópolis, então a bancada de Mato Grosso, e ele veio aqui para presenciar principalmente a nossa preocupação com a BR-364, a nova concessão que foi agora licitada de Rondonópolis até divisa de Mato Grosso com Goiás e aí, consequentemente, Jataí, Rio Verde, enfim. Mas ele veio aqui para fazer presença e, claro, para apoiar a nova indicação, das duas indicações aqui da NTT e, claro, para mostrar também a dependência nossa, a importância da NTT para o desenvolvimento de Mato Grosso. É só esse registro que eu faço. Obrigado. Muito obrigado, líder Wellington Fagundes. Registro e cumprimento a presença do deputado Rodrigo Dazaelli. Rodrigo Dazaelli. Seja muito bem-vindo, região de Rondonópolis, região forte, produtiva, né? Muito bem-vindo a essa casa. Na sequência, o item 3, mensagem número 36, 2025, não terminativo, submete à apreciação do Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei 13.848, de 25 de junho de 2019, o nome da senhora Renata Souza Cordeiro, para exercer o cargo de ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, na vaga decorrente do término do mandato de Joelma Maria Costa Barbosa, autoria Presidência da República, com relatoria da senadora Margarete Busetti. Relatório pronto para deliberação. Portanto, asseguro a palavra indicada para o seu pronunciamento. Obrigada. Seguindo o conselho do sábio presidente Marco Rogério, previamente de antemão, já peço os votos aos excelentíssimos senadores. Excelentíssimo presidente senador Marcos Rogério, relatora Margarete Busetti e os demais senadores dessa comissão. Quero iniciar agradecendo a Deus, fonte de toda inspiração. É Ele quem sustenta a minha caminhada, quem me dá serenidade nos momentos de dificuldade e coragem diante dos desafios. Faço um registro especial às senadoras e a todas as mulheres aqui presentes, que, assim como eu, sabem o quanto é desafiador conquistar e ocupar espaços em cargos decisórios. Cada mulher que chega até aqui, abre caminho para muitas outras, e eu recebo essa oportunidade também como uma responsabilidade coletiva, representar tantas vozes femininas que lutam diariamente para serem ouvidas. Excelentíssimos senadores e senadoras, é uma honra estar aqui hoje indicada ao cargo de ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Agradeço a confiança e a oportunidade de apresentar a minha trajetória e visão para essa função, com a consciência de que este é um espaço de diálogo e de compromisso com o interesse público. Sou natural da capital federal, formada em Direito pela Universidade Católica de Brasília, advogada com experiência tanto no setor público quanto no privado. Atuei como assessora jurídica no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e Ministério da Infraestrutura, como assessora especial no governo do Maranhão e como superintendente de Integridade e Risco na Infra S.A. Essa trajetória me deu a oportunidade de conhecer a máquina pública de perto, compreender suas potencialidades, mas também seus desafios. O que mais aprendi neste caminho foi a importância de dialogar com diferentes públicos, técnicos, gestores, trabalhadores e comunidades afetadas. Essa escuta ativa é o que me
me faz compreender de forma ampla o papel estratégico da ANTAC para o Brasil. Uma agência que não cuida apenas de regulação, mas de eficiência logística, da competitividade e, sobretudo, da qualidade de vida das pessoas que dependem do transporte aquaviário. Acredito que a ouvidoria não é apenas um canal de reclamações, é, acima de tudo, uma ponte de confiança entre a sociedade e a agência. É um espaço de escuta, acolhimento e também de transformação. Ouvir, analisar e devolver à diretoria colegiada insumos que ajudem na formulação de políticas públicas mais justas e eficientes. A ouvidoria pode e deve ser um espaço onde a cidadania se fortalece, um lugar em que a voz do usuário não se perde, mas se converte em aprendizado institucional e em melhorias concretas para o setor aquaviário. Se honrada com a aprovação dessa casa, pretendo concentrar meu trabalho em 3 eixos principais. Primeiro, a aproximação com o cidadão, simplificando a linguagem, diversificando os canais de atendimento e garantindo que a ouvidoria seja acessível ao caminhoneiro, ao empresário, à comunidade ribeirinha e a todos os usuários do transporte aquaviário. Quero que cada cidadão sinta que a sua manifestação tem valor, que a sua contribuição é ouvida e que pode gerar mudanças reais. Eficiência e transparência, reduzir o tempo de resposta, criar indicadores de desempenho e apresentar relatórios claros que mostrem não apenas o volume de manifestações, mas as mudanças efetivas que elas geraram. 3. Atuação estratégica. Transformar as manifestações em diagnóstico dos gargalos do setor, subsidiando a diretoria da ANTAC com dados que possam orientar melhorias regulatórias e de fiscalização. Afinal, a ouvidoria não deve ser apenas reativa, mas também propositiva, antecipando soluções para os desafios do setor aquaviário. Excelentíssimos senadores e senadoras, meu compromisso é trabalhar com imparcialidade, integridade e dedicação, para que a ouvidoria da ANTAC seja reconhecida como espaço de respeito, acolhimento e efetividade. Quero que cada cidadão encontre na ouvidoria um ambiente de escuta verdadeira, em que sua manifestação não seja apenas registrada, mas valorizada e considerada no processo decisório. Coloco-me à disposição dessa casa e da sociedade para cumprir com zelo e transparência a missão que me foi confiada. Agradeço mais uma vez a Deus, a minha família, que é meu alicerce, e a todos os senadores dessa comissão pela atenção e confiança. Cumprimento a doutora Renata Souza, após seu relatório, e vamos ler agora item 4, mensagem número 43, 2005. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso... Será que passou? É o item 4. Volta onde eu estava certo aí. Submete a apreciação do Senado Federal nos termos do artigo 52, inciso 3, a linha F da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, o nome do senhor Frederico Carvalho Dias, para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviários, ANTAC, na vaga decorrente do término do mandato do senhor Eduardo Deri Machado Filho. Autoria, Presidência da República. Relatoria, senador Eduardo Braga. Relatório pronto para deliberação. Em 13 de 8 de 2025, foi lido o relatório e concedida a vista coletiva nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, e a arguição pública será realizada nesta reunião. Concedo a palavra ao ilustre Dr. Frederico Carvalho Dias, em cargo para diretor-geral da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC. Informe que o tempo destinado à exposição é de 10 minutos. Com a palavra, doutor Frederico. Muito obrigado, excelentíssimo senhor presidente em exercício da Comissão de Infraestrutura, Jaime Campos, senador Jaime Campos.
Em seu nome, cumprimento e agradeço todas as senadoras e senadores desta comissão e os demais presentes, sempre tão cordiais no acolhimento de nós sabatinados nesses últimos meses, né? Há mais de 15 anos acompanhando o setor de infraestrutura, sou testemunha da relevância desta comissão para auxiliar o desenvolvimento nacional. Não posso iniciar sem antes agradecer a confiança depositada pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na indicação do meu nome ao cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Registro agradecimento especial ao excelentíssimo senador Eduardo Braga pela relatoria da minha indicação e toda a presteza e atenção dedicados a essa tarefa. A relatoria do senhor senador Eduardo Braga é algo que enobrece enormemente a minha designação, pela sua liderança, experiência e credibilidade. Agradeço ainda ao excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, a quem parabenizo pela condução de todo esse processo. Senhoras e senhores, é com imensa honra e profundo senso de responsabilidade que compareço ao Senado Federal para este ato de sabatina. Solenidade que representa o crivo de legitimidade democrática na nomeação dos diretores de agência. Minha trajetória profissional já foi apresentada pelo senador Eduardo Braga em seu relatório. Destacarei apenas que minha formação é bastante multilateral, engenharia civil e direito, com especializações em regulação do setor de infraestrutura e também controle governamental. Atuação no setor privado, engenharia civil, antes de ingressar no serviço público. Essa diversidade de experiências me ensinou que existem muitas perspectivas sobre a mesma questão. E todas elas precisam ser devidamente consideradas para o exercício da regulação, especialmente em um setor complexo como o setor aquaviário. Obtive instrumental técnico numa longa trajetória como auditor de carreira concursado do Tribunal de Contas da União, sempre lidando com a fiscalização do setor de infraestrutura. Ocupei funções de confiança na área técnica, no Ministério Público de Contas e em gabinete de ministros. Também tive experiência de gestão pública propriamente dita ao ocupar de 2022 a 2024 o cargo de secretário-geral no TCU. Ao longo desses anos, aprendi a tratar com prioridade e consideração as demandas do Parlamento, numa relação extremamente sinérgica. Portanto, e como servidor do Legislativo que sou, por pertencer aos quadros do TCU, reafirmo meu compromisso de manter as portas da agência permanentemente abertas às manifestações e preocupações do Congresso Nacional, caso venha a ser aprovado por Vossas Excelências. A ANTAQ tem uma missão clara e fundamental: promover o desenvolvimento sustentável do setor de transportes aquaviários em benefício da sociedade brasileira. Isso se traduz em regulação eficiente, fiscalização responsiva, outorgas estratégicas e estudos inovadores. Dado o contexto fiscal, os investimentos em infraestrutura dependem cada vez mais da iniciativa privada. No novo PAC, mais de 70% dos investimentos previstos em transportes são privados. As atividades portuárias de navegação, em especial, têm natureza predominantemente privada. Esse contexto, senador, bom dia. Esse contexto exige ambiente de negócios sadio e previsível. Exige regulação focada em garantir a concorrência equitativa e prevenir abusos. Busca-se estabilidade das regras, sem intervenções desnecessárias que possam gerar insegurança jurídica. O setor tem demonstrado sua pujança e resiliência, atingindo o recorde histórico de 1,3 bilhão de toneladas, maior volume em 2024, volume recorde, né? Em 2025 já movimentou mais de 650 milhões de toneladas, maior volume registrado para os primeiros 6 meses do ano. 95% das exportações passam pelos portos. Ganhos de eficiência significam diminuir o custo Brasil, aumentar a competitividade dos nossos produtos e baratear a comida na mesa da população. Por isso, a carteira do Ministério de Portos e Aeroportos apresenta mais de 50 novos empreendimentos estratégicos, tais como Tecon Santos 10 e a concessão do canal do Porto de Paranaguá.
A ANTAC está à altura desses desafios, senhores senadores. Com reputação reconhecida e premiada em rankings de transparência e governança, como da CGU e do TCU. Vem gerando resultados notáveis para o país e transmitindo ao setor a estabilidade e a segurança necessários para investimentos de longo prazo. Aproveito, portanto, a oportunidade de publicamente registrar meu respeito e profundo reconhecimento pelo trabalho de servidores, colaboradores e autoridades que compõem os quadros da agência. A credibilidade de hoje é fruto do profissionalismo, da dedicação e da competência técnica de mulheres e homens que há quase 25 anos entregam sua inteligência e sua motivação à sociedade brasileira por meio da ANTAC. Numa atuação conjunta com os demais órgãos, a agência exerce papel fundamental para destravar os principais gargalos de investimentos no Brasil. Sabemos que existem entraves nos acessos terrestres e aquaviários e oportunidades de desburocratização do setor. A temática da sustentabilidade está intimamente relacionada ao setor aquaviário, meio de transporte notadamente mais eficiente e ambientalmente adequado. Cabe à ANTAC manter a promoção de todos os esforços necessários para o desenvolvimento da navegação de cabotagem e das hidrovias. A ANTAC tem participação ativa na agenda da descarbonização, seja nas discussões internacionais em curso, seja nas medidas de estímulo à adoção pelos portos de práticas mais sustentáveis e inovadoras e medidas de preparação para as mudanças climáticas. Outro assunto, dos mais nobres e relevantes, diz respeito ao transporte aquaviário de passageiros, tema já previsto nas agendas regulatória e de estudos da agência. Na região amazônica, muitas vezes é o único meio de acesso e abastecimento. Nessa temática, a interlocução com as senhoras senadoras e os senhores senadores será especialmente relevante, dado o conhecimento que detém sobre a realidade experimentada pela população. Se eu tiver a honra e a confiança desta Casa de ter meu nome aprovado, comprometo-me a dar prioridade às ações que gerem mais resultados e centrar minha atuação em dois pilares fundamentais: a solução de problemas e o diálogo. Solucionar problemas num duplo sentido. Primeiro, não se omitir quando necessária fiscalização efetiva. Num outro sentido, sempre prezando pela intervenção mínima, cirúrgica, e somente na medida em que existam falhas de mercado a serem corrigidas, com técnica e eficiência. O outro pilar é o do diálogo, em 3 níveis: com o setor regulado, com os órgãos públicos, em especial o Ministério de Portos e Aeroportos, as casas legislativas, o Tribunal de Contas da União e as outras agências, e principalmente o diálogo interno, com diretores, servidores e colaboradores da agência. É insuperável a força da inteligência coletiva para a construção das melhores soluções. A partir desses 2 pilares, pretendo elevar as medidas de consensualidade em curso na agência, temática que marcou o TCU, enquanto ocupei o cargo de secretário-geral da Presidência. Tema já mencionado aqui, tanto pelo Guilherme quanto pelo Alex. Com a priorização dessas ações, o aperfeiçoamento dos procedimentos e a capacitação das equipes para a solução consensual de conflitos, podemos avançar ainda mais nesse tema. Senhoras e senhores, ocupei funções de confiança por quase 15 anos ininterruptamente. Nesse percurso, o que aprendi de mais valioso foi conciliar perspectivas e resolver problemas complexos, por meio do rigor técnico e do diálogo, sempre pautado pelo espírito público. Então, encerro agradecendo todo o apoio e acolhimento que encontrei no Senado nos últimos meses, reafirmando meu compromisso com o diálogo, com o profissionalismo, com uma gestão focada em resultados e baseada em conhecimento, com as melhores práticas de transparência, integridade e inovação, sempre focando no fortalecimento da ANTAC. E é com um misto de responsabilidade e humildade que peço o apoio e o voto de todas as senhoras senadoras e todos os senhores senadores, para que possa cumprir o mandato para o qual fui indicado pelo presidente da República. Estarei à disposição para responder quaisquer questionamentos, não só hoje, mas também durante o mandato, caso seja aprovado. Estou confiante de que juntos podemos construir uma ANTAC mais efetiva, independente e inovadora, em sua atuação por um setor aquaviário eficiente, seguro e sustentável. Muito obrigado.
Cumprimento o ilustre indicado, doutor Frederico, e nós vamos entrar agora na fase de indagações. Na hora de inscrição, eu abri mão para Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência é presidente da Freelodge, tem todo o direito de ser o primeiro a falar, diante, naturalmente, dos relatores que alguns já falaram e outros já deixaram esta comissão. Mas eu concedo a palavra ao ilustre e eminente deputado, senador Wellington Fagundes, para fazer essas indagações aos nossos sabatinados. Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos, que nos assiste, né? Mas também aqui estão presentes, aos sabatinados. Não vou nominar aqui, porque para não demorar também tanto. Todos já estão aqui bem registrados. Senhor presidente em exercício, meu companheiro, o senador Jaime Campos, está aqui a senadora Margarete Busetti, também, do Mato Grosso. E eu quero falar aqui também na condição de relator do indicado Guilherme Tel, até para registrar também a importância que vejo de estar relatando aqui a indicação de todos, né? Cada um aqui tem a sua importância, é fundamental, e que bom que vocês entenderam que tem que pedir o voto, né? Foi uma prática que o presidente falou aqui, olha, muitas vezes as pessoas nem pedem o voto, né? Agora, para nós sermos eleitos, nós estamos do lado de cá do balcão, nós temos que pedir o voto de forma exaustiva e nos comprometer com o cidadão. Eu sempre falo que o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que nós temos de retribuir essa confiança é o trabalho. E aí é onde eu quero aqui registrar o papel de todas as agências, a importância que representa todas as agências, né? Como regulatória, o seu papel e, claro, a fiscalização também das concessões. Aqui eu falo da ANTAC inicialmente, porque, principalmente, Renata e Frederico, até pouco tempo atrás, a ANTAC só tinha 3 diretores. E eu fui uma das pessoas que aqui trabalhei, cobrei muito, porque uma agência só com 3 diretores, na ausência de um, é muito difícil, né? Então, hoje, felizmente, também a ANTAC já tem 5 diretores, Frederico, e com isso ela já tem mais condições de poder desempenhar o seu papel. E eu registro também o papel importante da ANTAC para os nossos portos, né? No Brasil inteiro. Agora estamos com a lei lá na Câmara dos Deputados, vamos ter que rediscutir novamente toda essa questão e é muito importante o papel de vocês. E nós queremos contribuir de forma conjunta aqui. Eu falo também como presidente da Freelodge, essa necessidade da gente buscar as agências para atender o cidadão. Renata, eu tenho perguntas aqui, eu vou deixar aqui, porque às vezes, para não demorar demais, se vocês puderem responder, vocês, de acordo com as perguntas, vocês vão as colocando. Mas eu quero pedir aqui ao presidente que registre nos anais da comissão, porque aquelas que vocês não tiverem condições de responder agora, vocês podem depois mandar por escrito. Em especial, Renata, porque o cargo que você agora está sendo indicado, de um modo geral, as ouvidorias não são reconhecidas publicamente. Ouvidoria fica lá num canto e o cidadão não sabe como chegar na ouvidoria. Esse nome, ouvidoria, não sei se é o melhor nome também, entendeu? Porque distancia, às vezes, o cidadão. Então, precisa ser feito um trabalho no sentido de valorização também das ouvidorias, e no caso da ANTAC. Não sei qual que é o seu planejamento e eu gostaria que você pudesse explicar que planejamento você tem para fazer com que a ouvidoria realmente tenha ali um destaque dentro do papel da agência. Mas tem outras perguntas aqui que eu deixo aqui, viu, Frederico? Agora eu vou aqui na ANTAC e o Guilherme, chegou o nosso presidente aí. Eu vou respeitar o cumprimento de todos que aqui tem direito para eu poder falar um pouco. Vamos lá? Eu tenho algumas perguntas aqui ao Guilherme,
mas também eu vou fazê-las de forma livre aqui, ao Alex, se quiserem responder. Vamos lá primeiro. O projeto da Ferrogrão é fundamental para o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso. E, claro, do Pará também. Mas quais são as ações concretas que a NTT pode adotar e está adotando para acelerar a implementação desse projeto e garantir a sua viabilidade econômica e ambiental? E, claro, as tratativas que já estão sendo feitas, porque a expectativa com a Ferrogrão é muito grande para a nossa região. E todos nós do Mato Grosso, e creio que também do Pará, entendem também a importância dessa ferrovia. Que sonho será o do Mato Grosso quando nós tivermos integrado a ferrovia Ferronorte com a Ferrogrão e com a FICO também. Ou seja, Sinop, ali seu grande entroncamento e com opções para o produtor poder escoar aonde ele entender que pode vender melhor e comprar também da onde for melhor. Então, para o Brasil, a FICO, ela interliga norte e sul, atravessando o Araguaia, Água Boa, e esse é o primeiro lote que está em construção, mas também é o projeto para chegar lá em Sinop, ali naquela região Lucas do Rio Verde. A Ferronorte, ela está avançando de Rondonópolis até agora a BR-070, a obra indo extremamente acelerada, e aqui o senador Jaime foi um dos lutadores, junto comigo e com outros aqui companheiros, para a gente aprovar o novo marco ferroviário no Brasil e permitir com que a gente tivesse ferrovia por autorização, que é lá o caso, a extensão de Rondonópolis até o Nortão. E essa ferrovia já vai chegar agora próximo de Primavera, Campo Verde, Dom Aquino, com a inauguração já prevista dentro de pouco tempo. Então, é uma realidade e a gente quer que ela chegue logo lá em Lucas e que a empresa cumpra também o entendimento que fez conosco aqui no Congresso do ramal chegar a Cuiabá também. Aí Cuiabá não aceita como ramal, não interessa, nós queremos é que chegue em Cuiabá e depois possa ter outro projeto para avançar, não é isso, senador Jaime? Então, o sonho é esse, que todas elas se integrem lá no Nortão de Mato Grosso. Ainda, considerando a importância da integração das ferrovias Centro-Oeste, como a FICO e a FIOL, com a ferrovia Norte-Sul, quais medidas a NTT pode tomar para dar maior celeridade a essa integração? Nessa explicação que eu fiz. Mato Grosso enfrenta desafios ambientais relacionados ao transporte de cargas, aí como a linha de desmatamento e emissão de poluentes. Quais iniciativas a NTT pode implementar para promover uma logística mais sustentável, incentivando o uso de modais menos poluentes e a adoção de tecnologias verdes no setor de transportes? Mato Grosso é um dos maiores produtores agrícolas do país e depende muito da logística rodoviária para escoar sua produção. Quais estratégias, vossas senhorias, pretende adotar para melhorar a infraestrutura rodoviária no Estado, reduzindo custos, porque infelizmente nós temos ainda, chega a índice de 20%, senador Marcos Rogério, a perda exatamente pela nossa questão da infraestrutura, sem falar nos acidentes das nossas rodovias, que ainda é muito grande. São mais de 40 mil mortes por ano de acidentes de trânsito no Brasil. Isso é uma guerra que temos que enfrentar e temos que buscar uma solução. De que forma, então, a NTT pode apoiar a modernização dos terminais de carga e infraestrutura logística em Mato Grosso para tornar, então, o escoamento da produção sul-mato-grossense mais rápido e competitivo? Como vossas senhorias avaliam o papel da NTT em fomentar a multimodalidade de transporte, lá no caso do Mato Grosso, incluindo rodovias, ferrovias e hidrovias, como Rio Paraguai, para fortalecer a logística estadual e regional? Aí a ANTAC, se quiser também entrar nesse mérito, porque aí é exatamente um trabalho das duas. E eu ainda quero aqui fazer um comentário bem rápido, sobre a questão do cumprimento da lei dos caminhoneiros, e especificamente na questão das concessões. Porque nós aprovamos a lei do caminhoneiro aqui em 2015 e que com alguns compromissos, principalmente dos pontos de parada. Hoje eu falava aqui agora da questão do número de acidentes, porque realmente, se não tem aonde descansar,
um local adequado para o caminhoneiro, a possibilidade de acidentes também é muito maior. E aí eu quero chamar a atenção de Vossas Senhorias, porque mesmo aqueles pontos que tem ali de atendimento ao usuário, mesmo os pontos de atendimento ao usuário que a gente vê nas rodovias, é uma plaquinha. E às vezes o cidadão não sabe o direito que ele tem de parar, né? Que ali é para atender. E eu tive a oportunidade de parar, principalmente no caso do Mato Grosso, da BR-163, mas também estradas estaduais concessionadas. O serviço é muito precário. Ali, para eles dar um cafezinho, a gente tem que pedir, parece que eles estão fazendo uma obrigação de oferecer um cafezinho. Eu não tomo café, mas ter uma água, um banheiro limpo, né, que já enfrenta esse problema por falta de parada dos caminhoneiros, mas também do usuário como um todo. Vai, às vezes, num posto de gasolina, não tem ali o atendimento adequado, principalmente na questão de higiene. Família que estão trafegando ali com os seus filhos, mulheres, né, com seus filhos, e para num ponto de parada, vai lá, um ponto de atendimento ao usuário, né, totalmente sem condições. Então, a fiscalização e, inclusive, a orientação para o usuário que ele tem direito àquilo. Então, eu acho que é um aspecto que era importante. E aí eu quero concluir a questão da 364, a concessão da 364 de Rondonópolis até a divisa de Mato Grosso de Goiás e, claro, também do lado de Goiás. Já conversei isso com o nosso diretor sabatinado aqui, Guilherme. Eu quero a ratificação de Vossa Senhoria e de Vossas Senhorias, porque aí é colegiado também, porque nós precisamos que haja obras no Mato Grosso, e principalmente os pontos críticos. Eu fiz a sugestão na audiência pública e, mesmo assim, praticamente quase nada foi incluído. E aí eu destaco, a saída de Rondonópolis, nós temos ali uma duplicação, tem uma ponte muito pequena, que é a Ponte do Lourencinho, e logo em seguida também uma grande avenida sem nenhuma estrutura. Devo dizer que eu coloquei o recurso em orçamento para fazer a duplicação, foi feito parte dela, e hoje o número de acidentes nessa bifurcação ali, nesse afunilamento, na verdade, é muito grande. E claro, eu como filho de Rondonópolis, sou cobrado a cada acidente que acontece. Então, eu preciso que a NTT, logo que for assinado o contrato, faça uma reunião com a concessionária, e eu quero estar presente para a gente discutir esses pontos críticos. Também, é claro, a duplicação de Rondonópolis a Pedra Preta, que é o local de mais acidentes em toda a estrada. Aí, em seguida, tem a Serra da Petrovina, que está já contemplado. A duplicação é uma obra grandiosa. E depois o contorno de Alto Araguaia, que é na divisa de Mato Grosso com Goiás. Também está previsto. Mas o problema é esse. Quando as obras poderão começar, né? É claro que a melhoria da terceira faixa, sinalização, a própria pista, isso é fundamental. Mas temos um problema. Quando a gente melhora muito a pista, quando é simples, a possibilidade de acidentes frontais, porque temos muitas carretas lá, é muito maior. Então, talvez aí, eu não sei como é a previsão e quero discutir como a questão tecnológica está prevista para essa rodovia, e hoje está aí, né? Todos os sistemas novos, né? Free Flow e outras tantas. Eu quero, talvez, viu, presidente, pedir até uma audiência pública aqui para a gente discutir especificamente a concessão da 364 no trecho, principalmente de Rondonópolis. Mas vamos fazer do trecho como um todo, né? As tecnologias que podem, inclusive, ser implementadas, talvez, a curto prazo, exatamente para evitar esse número de acidentes, que hoje, inclusive, é uma preocupação para todos nós. Então, eu vou deixar a pergunta por escrito aqui, aquelas que forem possíveis ser responder. Eu compreendo aqui o espaço que a gente tem, não quero que delongar demais, eu quero que vocês daqui a pouco possam curtir também, né, dar o abraço aqui do momento feliz, que, claro, vocês estão vivendo, porque, afinal de contas, é uma honra e uma responsabilidade muito grande. Ontem nós tivemos aqui a indicação de um diretor de uma agência, o Pietro,
que foi um momento muito emocionante para todos nós, né? Um servidor de carreira que ele se emocionou, chorou muito aqui, lá no plenário chorou também, e não chorou porque ele é um jovem. Não, ele chorou pela responsabilidade, por tudo que ele viveu aqui, e esse momento que às vezes falam, mas uma sabatina é homologatória. Não, aqui é um momento solene que todos nós estamos, claro, a casa ontem, quantas foram, presidente? Quase 30, quase né? 30 nomes, 24 nomes. 24, né? E aí o presidente Davi teve... Só da Comissão de Infraestrutura foram 9. Só da Comissão de Infraestrutura. E olha, é importante dizer quanto estava represado, inclusive a NTT, porque o diretor estava interino, né? E essa interinidade sempre, às vezes, causa uma instabilidade para a tomada da decisão. Então, nós queremos aqui antecipadamente parabenizar todos vocês e pedir mais um detalhe. Normalmente, quando o sabatinado vem aqui, ele faz todos os compromissos de simpatia e de atendimento. Depois que vai para lá, para a agência, algumas delas principalmente, e eu cobrei muito isso ontem, da Anvisa, e outras que parece que eles têm que se fechar com medo da sociedade, com medo que um parlamentar vai lá discutir qualquer assunto. E não, a agência é um instrumento do Estado. Como Vossa Senhoria colocou, doutor Alex, ela tem que ser um projeto de Estado e não de governo. Por isso o mandato de vocês aqui é muito claro, aqui mandato de 5 anos que vai perpassar governo. Então não pode estar vinculado para esse ou para aquele governo. Então eu agradeço aqui, senador Marcos Rogério, e agradeço a presença de Vossa Excelência no nosso café da manhã da Frenloge. E claro, registro agora também, está tendo lá a presença do ministro dos Transportes na CNT. A CNT é uma grande parceira, e eu faço questão de registrar, até porque também o Guilherme tem um vínculo, trabalhou na CNT, e a presença dele aqui da NTT também tem muito a ver com a sua experiência na CNT, e a CNT é uma grande parceira hoje da Frenloge e do Ministério do Transporte, através das pesquisas de décadas que vem ajudando governos, não é este ou aquele governo. Muito obrigado. Obrigado, líder Wellington Fagundes, e foi uma honra passar. Hoje o café da manhã lá na Frenlog foi um café generoso e prestigiado. Fui lá abraçar os amigos do Wellington Fagundes e fui muito bem recebido. Muito obrigado a Vossa Excelência. Transmito a minha saudação também ao presidente Wander, todo o time lá da CNT, que tem um trabalho por todos nós reconhecido. Na sequência, pelas ordens de inscrição, grande senador pelo estado do Mato Grosso, Jaime Campos. Obrigado, senhor presidente. Querido amigo Marco Rogério, senhores sabatinados aqui, o Alex, o Guilherme, amigo nosso aí, a Renata e o Frederico. Mas o presidente me permite fazer uma ponderação. Ele disse aqui que ele ia falar pouco. Você imagina se ele fosse falar bastante, né? Falou 49 minutos. Mas eu falei aqui na condição também de relator, são 2 tempos. Aqui nós temos 10 minutos no máximo. Você foi extremamente relevante com o nosso relator, querido, estimado amigo, o Edson. Mas é isso mesmo. Querida amiga Margarete, Jaime Magato, o Edson, grande homem público do Mato Grosso, sobretudo, que trabalha muito na frente da logística em todo o Brasil, como presidente da Frenloge. Enfim, serei breve, até que algumas observações e colocações, indagações que eu gostaria de fazer, o senador Wesley já o fez. Todavia, eu tenho dito por várias vezes de que o papel preponderante que cabe às agências reguladoras do Brasil. Infelizmente, muitas das vezes, se envolve muito de indicações políticas, de pessoas não preparadas, é bom que se esclareça aqui, não preparadas para exercer o cargo de diretor da agência, e, de fato, eles não cumprem com aquilo que é a sua finalidade, de ser uma agência reguladora. Mas aqui eu quero fazer, não um elogio, mas cumprimentar o Guilherme, que já o conheço, que já estava na NTT, inclusive já respondendo lá para a direção daquela agência, e a toda a diretoria, mesmo ela passada ali, do trabalho que tem feito pelo Brasil, mas sobretudo pelo Mato Grosso. E sobretudo de forma aberta, através de diálogo,
na medida que eu fui relator do FREFOR, que era um projeto que veio da Câmara, da lavra do ilustre e eminente senador Espírito de Homem, e após isso, por incrível que pareça, coincidentemente ele estava como senador e eu fui indicado para ser relator do FREFOR. É um projeto maravilhoso, um projeto que tem tudo para dar certo no Brasil, sobretudo fazer justiça, porque no Brasil, lamentavelmente, não se cobrava apenas de praça de pedagiamento. Hoje não, você vai pagar por caminhão rodado, não é isso? Que com certeza estão praticando um preço que é suportável no bolso, cabe no bolso de cada brasileiro que trafega das nossas rodovias, que já tem esse equipamento tecnológico que vai dar a segurança, mas acima de tudo o pagamento justo daquele que ele trafegou nessa rodovia. Entretanto, o doutor Oetri, nosso querido estimado senador Oetri, fez algumas indagações aqui, falou em relação a Ferro-Norte. Quero registrar também a presença do nosso meu conterrâneo, deputado federal Coronel Assis, que também representa muito bem o povo do Mato Grosso da nossa Câmara. Seja bem-vindo a essa comissão, Coronel Deputado Assis. Meu amigo e meu irmão camarada. Feito isso aí, o Edson discorreu em relação à questão de logística do Mato Grosso, em relação particularmente à questão do transporte não só rodoviário, em relação à questão da 364, o 63, a questão da Ferrogrão, a questão da Ferro-Norte, a questão da FIOL, e como também uma coisa muito importante aqui que chama a atenção não só do Frederico, mas sobretudo da BNTT, a questão das nossas hidrovias no Mato Grosso. O Mato Grosso tem um potencial fantástico, é isso? É o Rio Juruína, é o Rio Tapajós lá, é o próprio Araguaia-Tocantins, o Rio Paraguai, e lamentavelmente esses projetos nenhum avançou. Eu imagino que com poucos recursos nós poderíamos melhorar, fazer esse transporte intermodal, barateando o custo da produção. Mato Grosso já é campeão na produção nacional, né? Se nós fôssemos um país, nós éramos talvez o terceiro maior produtor do planeta. Vamos esclarecer aqui. Algo parecido com quase 140 milhões de toneladas nós produzimos lá em termos de alimentos. Feito isso, eu tenho a certeza absoluta que a NTT, liderada e capitaneada por Vossa Excelência, Dr. Guilherme, vamos fazer um trabalho exitoso. Sobretudo, senador Oetri, eu indagava ao Dr. Guilherme em relação da possibilidade da duplicação da BR-63, que demanda Sinop até divisa do Pará, né? Acima do município de Guarantá. Ela será um prosseguimento da BR-63, né? Que corta tanto o Mato Grosso do Sul, demandando para mim para o estado de Mato Grosso. A obra está em estado bastante avançado, foi uma luta grande, gigante, e que, graças a Deus, hoje, através da assunção do governo do estado de Mato Grosso em relação a essa obra, ela está em fase bastante adiantada, diminuindo sobremaneira o número de acidentes. Ali chamava-se, ou chama até hoje, a Estrada da Morte. A semana passada mesmo teve um acidente, vocês viram, talvez pela imprensa aí, teve 11 pessoas que foram a óbito e mais de 24, 25 pessoas internadas em estado precário, diante ainda, né, não conclusão da obra. Mas, de qualquer forma, eu aposto que essa obra, se Deus quiser, até ano que vem, esteja concluída. Mas eu quero dirigir apenas aqui, com devido a ver a respeito de permissão, uma pergunta ao Frederico lá, para não ser rápido. Doutor Frederico, dados da Conab indicam que Mato Grosso é responsável por cerca de 1/3 de toda a produção de grãos do Brasil, cabendo destaque para os quase 40 milhões de toneladas de soja produzida. Entretanto, o nosso estado está muito longe dos portos de exportações. Assim, a navegação interior representa uma alternativa vital para o escoamento, especialmente nas bacias Tapajós, Telespires e do Rio Paraguai. Eu indago, como Vossa Senhoria pretende priorizar o desenvolvimento dessas hidrovias, garantindo que as tarifas de navegação e as regras de transporte sejam competitivas, transparentes e capazes de atrair mais investimentos privados para o setor, reduzindo assim a dependência do transporte rodoviário, que hoje escoa a maior parte da produção do Estado. Eu não vou prosseguir mais aqui. Eu vou lhe dar um dado para o senhor aqui. Mato Grosso construiu várias usinas hidrelétricas no leito desse rio, no Juruena, no Telespires e etc. O que ocorreu? Eu já no meu primeiro mandato como senador sempre briguei por isso aqui.
Quando se dá uma concessão, dá toda a parte legal, juridicamente falando, desde a questão ambiental, o governo tinha a obrigação de exigir de nós fazermos as encruzas. São rios que têm toda a capacidade da gravidade de escoar nossa produção com custo, menos poluição. E não foi feito. Hoje estamos lá, com aquele potencial hidráulico fantástico, mas sem condições. Eu acho que nós temos que mudar a regra. Essa é a política de governo, é a política de Estado, não é de governo que está de plantão. Feito isso aí, eu indago, professor, diante dessas perguntas que eu fiz, o que nós podemos fazer para melhorar esse ambiente em relação à logística do nosso Estado. Eu quero falar aqui com o Guilherme em relação a que a BR-63 Vossa Excelência conhece. Tivemos até poucos dias atrás, né, o lançamento de mais um trecho da duplicação que demanda o trevo largado até a cidade de Jangada, que é um lote, o segundo lote é Jangada até Rosário Oeste, concluindo até a cidade de Sinop, todas as obras licitadas já com ordem de serviço aqui. A BR-63 ela é com certeza uma rodovia crucial para o agronegócio, escoando significativamente a nossa posição até os portos do Arco Norte. No entanto, a concessão tem apresentado desafio. Vossa Senhoria, como diretor-geral, pretende intensificar a fiscalização da NTT sobre as concessionárias de rodovias, garantindo que os contratos sejam cumpridos em relação à manutenção da duplicação, segurança e que as tarifas de pedágio não comprometam a competitividade dos produtos mato-grossenses no mercado internacional, até pela distância, viu, Marco Rogério? Vossa Excelência conhece bem o nosso estado também lá, em síntese. Isso aí, porque nós temos que ter uma fiscalização da NTT. Eu não sei se é falta de gente, a NTT faz sua parte lá, mas muitas vezes não tem a estrutura. Desde a questão orçamentária, eu estou vendo muitas agências aí com muita dificuldade. Além de ser não tanto, já houve aí, né, um contingenciamento e baixou, né, os valores que estavam previstos inicialmente. Eu vejo alguns, se brincar, não tem nem café e nem copo de água para beber diante da pobreza que está vivenciando. É um dos graves problemas que estamos hoje com as nossas agências reguladoras. Alex, você é um homem experiente também. A frota de caminhões que transporta a produção agrícola enfrenta uma crise de desafios, incluindo a falta de pontos com ponto de parada, a insegurança e as condições precárias de muitas estradas. Quais serão as prioridades da NTT para aprimorar a regulamentação do transporte rodoviário de cargas, assegurando que as políticas das agências contribuam para a redução dos custos operacionais e para a melhoria das condições de trabalho dos suprimentos do agronegócio nos nossos estados? Essa é uma indagação curta, rápida e rasteira. Para concluir, conta com o senador Jaime Campos, já votei, sou membro dessa comissão já aqui há 15 anos, viu, Marco, que eu estou fazendo? Desde o meu primeiro mandato, segundo, né? E aqui eu estou desde o primeiro dia que chega o senador nessa comissão. Passei quase com uma cadeira cativa aqui. Até eu gosto de estar aqui porque tem, com certeza, de interesse que atende toda a sociedade brasileira. De forma, eu desejo boa sorte, sucesso. Estamos juntos a partir das 17 horas para votar. Já vou encaminhar a Vossa Excelência, que pedimos aqui que após a conclusão da votação, regime de urgência urgentíssimo para encaminhar os nomes dos indicados para o plenário da Casa. Agradeço Vossa Excelência, nobre senador Jaime Campos, e será feito conforme sugere Vossa Excelência o encaminhamento ao plenário com regime de urgência. Eu, antes de assegurar a palavra ao senador Jaime Campos e, na sequência, a senadora Margarete Busetti, eu queria só registrar ao plenário que já se encontram conosco os indicados para as sabatinas que seria na parte da tarde e que, em razão da gente, esse processo sabatinatório, a gente já faz na sequência e, com isso, a gente consegue encaminhar o plenário para a votação na parte da tarde, também aqueles que serão na sequência sabatinados. Então, já estão conosco aqui o doutor Alessandro Facuri, doutora Lorena Pozo, que são dois indicados da Agência Nacional de Segurança Nuclear, também da ANSN, Ailton Fernando Dias, e da ANM, Fernando de Mendonça Gomes Júnior, todos já presentes na comissão, e na sequência a gente já faz o chamamento para iniciar
a sabatina desses indicados. Presidente, pois não, eu vou deslocar, daqui a pouco eu vou votar também como titular da casa agora, a indicação da ANS. Aí volto para... Agradeço Vossa Excelência. Obrigado. Agradeço Vossa Excelência. Na sequência, o nosso grande senador pelo estado de Rondônia, senador Jaime Bagatoli. Obrigado, presidente Marco Rogério, presidente aqui da Comissão de Infraestrutura. Quero cumprimentar aqui os que vão ser sabatinados, ao Guilherme, da NTT, ao Alex, também da NTT, a Renata Souza, da ANTAC, e ao Frederico Carvalho, né? Da ANTAC. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que vocês sabem que o Brasil, hoje, o maior gargalo que nós temos é a questão de infraestrutura, tanto de hidrovia, ferrovia, rodovia, problema da aviação, da aeronáutica, tudo que nós temos hoje, nós estamos tudo no gargalo. Da aviação brasileira nós nem vamos falar, porque vai entrar num colapso, do jeito que eu vejo essas empresas aí, está muito difícil hoje. Não sei o que vai acontecer com 3 empresas só nos próximos meses já, não sei. Mas vamos falar da rodovia. Guilherme, nós temos lá na Rondônia, cruzando, saindo do noroeste do Mato Grosso, indo para Rondônia, o Acre, ligando a 319, nós temos a BR-364, a 174, a 319, a 429, a 435. O principal eixo, a espinha dorsal, foi privatizada. E digo para vocês, o grito vai vir, o grito de guerra vai vir a hora que entrar o pedágio. 50% do que um caminhão gasta de óleo diesel, ele vai gastar de pedágio. Vai ser um grito só. E digo mais, vai inviabilizar a produção do norte do Brasil. Vai inviabilizar. Quem mais está sofrendo com isso é o Acre. Então eu quero falar aqui para os 2 que estão sendo sabatinados da ANTAC, Renata Souza e o Frederico. Nós temos a situação da hidrovia do Madeira. Para que privatizar a hidrovia do Madeira? Nós precisamos juntar a bancada do norte, de Rondônia, do Acre, do Amazonas. Ninguém quer a privatização do Rio Madeira. Ninguém quer a privatização. Nós sabemos que o rio é navegável por 10 meses. Sempre foi. Esse ano é um ano atípico, vai ser mais. E outra coisa, os portos que estão lá, todos são da iniciativa privada, já todos são. É Bung, é MAG, é CAGI, ODM, todos os portos que nós temos lá são da iniciativa privada, inclusive os de combustível. Mas o que me deixa mais indignado nisso tudo, eu na condição de senador, é saber que a gente paga mais 25%, 27% de imposto em cima da privatização. Isso é que tem que ser discutido. Isso tem que ser discutido. O governo, a União, os estados, eles saem fora do ônus da rodovia, da ferrovia, da hidrovia e ainda querem cobrar impostos em cima. Para que vai servir Senado? Para que vai servir? Vão cobrar ainda mais imposto para manter a máquina pública, porque esse custo está indo na produção. Quando o Jaime Campos falou, senador Jaime Campos fala aqui, dizendo sobre verificação de tarifas, isso aí vai lá no custo final. Eu tenho cálculo só na soja, Mato Grosso, para mandar soja para Porto Velho, R$ 2,50 por saca. Isso quem vai pagar é o produtor rural. Vai sair tudo do produtor rural. Nós não podemos aceitar a privatização da hidrovia, porque eu não sou contra a privatização, mas da forma que foi feita a privatização da BR-364 foi vergonhoso para nós que somos a nossa bancada, com 8 deputados federais, 3 senadores em Rondônia, mais os 8 deputados e os 3 senadores do Acre, e do Amazonas também, porque o custo vai para eles também. Então, eu quero dizer para vocês, nós precisamos
nós não podemos ser contrário à privatização, mas nós estamos privatizando tudo no Brasil, tudo está sendo privatizado. Só que isso, eu quero que a população entenda, é mais um custo que está sendo pago. Isso é a mesma coisa que você aumentar mais o imposto. Porque se a União diminuísse a carga tributária, os estados diminuíssem, os municípios diminuíssem, estava tudo certo. Agora, além de privatizar, além de fazer tudo isso, ainda se cobra imposto em cima disso. Outra coisa que eu quero falar para a NTT, 28 mil quilômetros de ferrovia, eu venho ouvindo falar, fazem 40 anos que nós temos 28 quilômetros e não sai disso. A única ferrovia que realmente funcionou é a de Rondonópolis a Santos, que é da iniciativa privada. Outra coisa, senador Zequinha Marinho, por que entrou no gargalo o transporte rodoviário? Hoje, eu tenho os estudos, mandei levantar, fui ver custo para exportar, inclusive, pela ferrovia de Rondonópolis. Hoje você embarca na ferrovia, a diferença só dá 10% do que embarcar pela rodovia. Ora, nós temos 5 módulos de transporte no mundo, 5. Não adianta reinventar a roda. Qual o mais barato? Marítimo, hidroviário, ferroviário, rodoviário e aeroviário, que é o mais caro. Agora, como que só dá 10% a diferença de uma ferrovia para uma rodovia? Não existe isso. Então, vocês que estão sendo sabatinados, falou aqui o Jaime Campos, falou aqui o senador Wellington Fagundes, a gente quer ter um acesso a vocês, nós queremos entender que vocês vão nos atender, nós queremos que essas discussões sejam discutidas e nós podemos fazer melhorias na infraestrutura, mas tudo que tiver indo para a privatização tem que ir com muita cautela, com muito estudo e que não onere os custos. Por quê? Porque da forma que está ficando, a hora que entrar a ferrovia, eu vou dizer, a rodovia nossa e a nossa hidrovia do Madeira, ela poderá inviabilizar a hora que tiver a Ferrogrão interligada. Porque os custos, nós vamos ter que, o produtor rural, o empresário ou a indústria, vai fazer o cálculo para onde que é o transporte mais viável. E a nossa rodovia, a BR-364, se privatizar a hidrovia, vai inviabilizar a exportação, principalmente a exportação pela nossa região norte, pelo porto de Porto Velho. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Jaime Bagatoli, pela sua exposição. Na sequência, a senadora Margarete Busetti, Vossa Excelência, que é uma grande representante do Mato Grosso, tem a fala e nos honra com sua presença. Obrigada, presidente. Meus colegas já fizeram quase todas as perguntas que eu teria para fazer. E o Jaime completou. Jaime Bagatoli completou. O que eu quero dizer a vocês é: o Brasil gasta muito e gasta mal, infelizmente. Essa é a nossa realidade em todos os lugares. Então, vocês têm uma enorme responsabilidade, só isso que eu tenho a dizer a vocês. A responsabilidade é imensa. Guilherme, você é uma pessoa amiga que a gente tem acesso, que está sempre no Mato Grosso. Nós torcemos muito para que você consiga melhorar essa logística não do Mato Grosso, do Brasil, porque é o Brasil que está em jogo, a logística do Brasil está em jogo. Falamos agora, ouvimos o Jaime Bagatoli falando de Rondônia. Eu estive numa audiência pública lá em Rondônia. Alex, você esteve comigo no meu gabinete, agora a responsabilidade vai estar com vocês, estaremos votando hoje à tarde. Renata, fui sua relatora, ela ficou assustada porque o meu relatório chegou num dia para mim, eu protocolei no outro dia e pronto, vamos embora, vamos fazer a comissão andar, é assim que tem que ser, e eu espero que você dê ouvidos a essa ouvidoria para que todos tenham acesso a você.
Frederico, os portos, aqui estão duas agências muito importantes. A rodovia, né, a logística rodoviária e a aquaviária. São de suma importância. Os nossos portos estão ficando paralisados. A rodovia para chegar no Pará, para chegar em Miritituba, é desastrosa, porque fica aquela fila imensa de caminhões, porque o porto não tem acesso. Então, é isso que nós precisamos melhorar. Não adianta nós ficar repetindo a pergunta aqui. É isso, a responsabilidade de vocês é enorme e eu espero que a agência tenha muito sucesso, as agências tenham muito sucesso e eu confio em vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Margarete Busetti, que tem que ir lá para a CCJ, que nós estamos com essas duas reuniões importantes acontecendo, mas sua presença aqui enriquece o debate com os nossos diretores. Muito obrigado. Na sequência, a próxima pauta nós já vamos startar em alguns minutos. Senador Zequinha Marinho, nosso grande representante do Pará, também tem a palavra. Ponderações em função das questões estratégicas das agências, né? Muito importante. Os senhores são muito jovens, só tenho aqui um colega, né? Mas os demais são bem jovens e a gente espera da juventude muita inteligência, muita competência e muita visão também, né? Não é porque pessoa jovem que não tem a amplitude da visão que se precisa para tocar um cargo público estratégico, que é estar membro de um colegiado de uma agência, né? E eu quero ser repetitivo aqui quanto à deputada, a senadora Margarete, mas só pedir para os senhores cabeça aberta, disposição e humildade. O que é humildade? Na idade minha e do Alex, às vezes o cara assim, não vou, faz de conta que eu sei. Não. Eu sou adepto daquele programa do Silvio Santos no passado que dizia, responde ou pergunta para os universitários. A gente não tem que ter dificuldades, né, em estudar, em buscar um modelo que deu certo, né, em pesquisar isso. O que é ruim mesmo é a gente fazer besteira defendendo uma coisa arcaica, antiga, um modelo que não funcionou, né? Isso é que é ruim, isso é que é feio. Mas ter sempre humildade para buscar. Você pensou um país desse tamanho, que nós deveríamos ter resolvido 1001 problemas de logística hoje. Não, estamos aí com tudo para fazer ainda. Significa que nós abandonamos muitos modelos ou muitos modais. Ferrovia, por exemplo, né? Largamos ferrovia de mão e priorizamos a rodovia. E hoje a gente chegou num ponto. Ela acabou de falar aqui da Ferrogrão, por exemplo, a dificuldade do acesso no modal rodoviário. Eu estive lá, gente, fiquei aterrorizado com aquilo. Aquilo não é outra coisa, não. É falta de se pensar um país dessa dimensão, né? E das consequências que tinha isso. O meu estado, claro que não tem tradição rodoviária boa. Nossas estradas lá nos envergonham. A gente tem, claro, melhorar isso, né? Nós temos uma Ferrogrão emperrada, enrolada, que pode ajudar a acabar com metade daqueles caminhões ali. Não acaba com tudo, mas tira de 50% a 60%. Hoje a moda é pensar em um modal que emita menos CO2, que seja sustentável. Como é que eu priorizo rodovia que emite CO2, um caminhão emendado no outro, né? Tu tem 1000 e tantos quilômetros de estrada, um caminhão atrás do outro o tempo todo, matando gente, tombando tanto. Pô, não é? Mão na consciência. A gente conta com os senhores com muita inteligência, com muita vontade de acertar, com muita capacidade de pesquisar.
não é feio a gente modelar. Modelar aqui não é plagiar, né? Aquele negócio a gente viu ali, aprendeu, né? Adequa a nossa realidade. Não precisa fazer a roda de novo, né? Tá pronto, é só melhorar o desempenho da roda e adaptar a nossa realidade. Então, Deus abençoe vocês todos. Nós contamos com os senhores, né, desburocratizando, descomplicando, fazendo uma agência moderna, avançada e capaz de contribuir com esse país que precisa tanto, mas tanto, de melhorar e desenvolver a sua logística. Obrigado, presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Zequinha. Na sequência, o líder Eduardo Braga. Meu presidente Marco Rogério, primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência, porque lamentavelmente eu não pude estar presente no dia de ontem, por razões de saúde. Expliquei a Vossa Excelência e Vossa Excelência atenciosamente, generosamente conduziu os trabalhos da melhor forma possível, e eu quero aqui cumprimentá-lo e agradecer pelo carinho e pela atenção. Com relação à sabatina do dia de hoje, Vossa Excelência foi muito feliz na divisão por temas na sabatina e colocando o tema aquaviário e o tema do transporte junto com o tema aquaviário. Daqui a pouco o senador Zequinha falava das estradas do Pará. O que dizer das estradas do Amazonas? Senador Marco Rogério, olha, Zequinha, você não imagina a inveja que nós temos da qualidade das estradas do Pará comparadas com as estradas do Amazonas. Porque, confessando aqui aos senhores e às senhoras que nos acompanham pela televisão, dá pena para o meu estado ver a situação da BR-319, em que pese ela tenha melhorado muito, mas nós saímos do purgatório para o inferno. Não chegamos nem próximo do paraíso, nem próximo do paraíso. Portanto, eu quero dizer que endosso as palavras do senador Zequinha, esperando que a NTT, sobre a administração do Guilherme, do Alex e dos novos diretores que lá estão, nós possamos ser mais ágil, principalmente na repactuação dos contratos de concessão. Porque esta repactuação dos contratos da concessão, na minha opinião, é uma das piores heranças que o governo atual recebeu do governo passado. Muito se propagou, muito se vendeu o marketing em torno das concessões privadas do governo passado, mas as repactuações emperraram as concessões. O que adianta ter uma concessão se essa concessão não faz um centavo de investimento na estrada privada? Não adianta nada. O que adianta é quando nós temos concessões eficientes, concessões que sejam efetivas para beneficiar o usuário que paga pedágio, que paga, portanto, por essa concessão. Eu quero até louvar o ministro Renan Filho, que fez um trabalho junto ao Tribunal de Contas da União, que acabou desatando esse nó, e o doutor Frederico, que é originário do Tribunal de Contas da União, sabe do que eu estou falando. E esta solução engenhosa que foi encontrada pelo Tribunal de Contas da União com o Ministério do Transporte está agora à disposição da NTT e à disposição da Infra, que é a parte do Ministério do Transporte que trata exatamente dessas repactuações junto com a NTT. Portanto, o que nós esperamos é que tenhamos uma NTT ágil, uma NTT equânime, que tratem pequenos, médios e grandes sob o olhar da mesma régua, para que nós possamos avançar. Mas eu queria me dedicar um pouco à ANTAC, porque se nós não temos estradas rodoviárias na nossa região, o que nos resta são as hidrovias. O que nos resta são os portos. Agora, quando nós não temos nem porto, nem rodovia,
Aí, meu amigo, nós estamos para lá do purgatório, eu não sei nem o que classificar, tá certo? E, lamentavelmente, na nossa região, a realidade é triste com relação ainda à questão aquaviária. Nós temos várias pendências com a ANTAC. Uma delas é a travessia que interliga a cidade de Manaus à cidade do Careiro da Várzea, que é o primeiro desafio da BR-319. Se não bastasse a gente sofrer nos quase 500 quilômetros que não tem asfalto na BR-319, quando a gente chega no Careiro da Várzea para atravessar para Manaus, nós temos que enfrentar uma travessia que é responsabilidade da ANTAC, que possuem balsas ultrapassadas, velhas, mal cuidadas, mal conservadas, e que as empresas se negam a investir em novas balsas porque dizem que não tem segurança no contrato de concessão, porque não há um contrato de concessão, há uma licitação por tempo curto, por tempo determinado, que não viabiliza o payback, que não viabiliza isso, que não viabiliza aquilo. Portanto, nós temos vários problemas no nosso estado. O porto que foi tomado do estado por uma terceirização que foi questionada na Justiça durante anos e que a ANTAC sentou em cima desse processo durante mais de 20 anos, foi devolvida para o Estado e o Estado terceirizou com a mesma empresa, ou seja, o Porto Rodway, que foi construído lá atrás, em 1896, pelos ingleses, até afundar, afundou, por falta de manutenção, por falta de cuidado, por falta de atenção, com absoluto desleixo, enfim. Dito isso, eu quero dizer que eu endosso também as palavras do senador Zequinha na nossa esperança de poder ver em jovens super bem preparados. O currículo de Vossas Excelências mostram que Vossas Excelências, ou Vossas Senhorias, melhor dito, tem um currículo, tem uma experiência, seja na área de regulação, seja na área de fiscalização. Agora vocês vão poder aplicar todo esse conhecimento a serviço do usuário. E eu espero, sinceramente, já votei favoravelmente a todos os senhores e a senhora, na esperança de que nós podemos ou possamos ter, a partir de agora, uma ANTAC mais dinâmica, mais atenta em dar respostas às questões da nossa região. Existem recursos destinados para a questão da dragagem do Rio Madeira. Esses recursos estão disponíveis para que a ANTAC possa fazê-lo, inclusive quando da privatização da Eletrobras, nós colocamos os recursos lá, Vossa Excelência e eu fomos os autores, eu fui o relator, inclusive, no Senado, acatei a emenda de Vossa Excelência, temos lá um volume de recursos consideráveis. Aí inventaram uma tal de privatização de hidrovia para o Rio Madeira, uma coisa absolutamente descabível, porque a contrapartida que dariam era zero e queriam cobrar pedágio sobre as cargas que já são caras, tanto para Rondônia quanto para o Amazonas. Portanto, eu tenho muitas esperanças, eu espero sinceramente que Vossas Senhorias na ANTAC possam ter um olhar destacado, porque não é apenas a navegação de longo curso, não é apenas os portos dos estados mais ricos do Brasil. Esses são servidos por ferrovias, bem ou mal, são servidos por rodovias, bem ou mal, e são servidos por portos marítimos, bem ou mal. Na nossa região, do Zequinha, minha e do Marcos, nós não temos nada disso. A nossa hidrovia é, muitas vezes, a diferença entre o isolamento e a interligação. Mas sem portos, sem condições de navegação, sem navegabilidade, isso é impossível, né? Portanto, as nossas esperanças estão depositadas na mão de Vossas Senhorias.
E eu gostaria apenas de chamar a atenção para uma outra coisa para a ANTAQ. A hidrovia do Madeira, por exemplo, a ANTAQ e a Capitania dos Portos acabaram liberando modais de comboios muito grandes, colocando até 30 balsas de 2.000 toneladas. Vossas Senhorias têm ideia do que é um comboio de 30 balsas de 2.000 toneladas descendo o Rio Madeiras a correnteza de 10 nós por hora? Vossas Excelências não têm ideia. Os rebocadores ou os empurradores de mais de 5.000 HP de potência não são capazes de direcionar e manobrar esses comboios que estão carregados de grãos de soja, grãos de milho, de materiais dos mais diversos e são muito pesados. Nós estamos falando de 30 vezes 2.000 toneladas, são 60.000 toneladas vezes 10 nós por hora de velocidade. O que aconteceu? Só no primeiro semestre desse ano, houveram 3 acidentes. Um em Humaitá, que destruiu um porto que acabava de ter sido recuperado. Outro em Borba, que destruiu um porto que tinha acabado de ser recuperado. Porto Público Federal. E um terceiro que acabou com um porto flutuante de um pequeno empresário que matou 3 pessoas. Isso tudo porque aumentaram os comboios que eram de 20 para 30 balsas de 2.000 toneladas. Não tem dirigibilidade, não tem empurrador ou rebocador que consiga manobrar com tamanho peso e com tamanha velocidade. Portanto, é preciso ter mais fiscalização, é preciso redimensionar isso para que nós tenhamos segurança na hidrovia do Madeira e na hidrovia do Rio Amazonas, que está acontecendo a mesma coisa. A ganância em querer ganhar mais dinheiro, economizar, mas nós não temos como garantir a segurança. Não querendo mais tomar o tempo, é apenas fazer essas colocações, agradecendo ao nosso presidente Marco Rogério e desejando muita sorte, competência e eficiência na gestão de Vossas Senhorias. Muito obrigado, presidente Marco Rogério. Muito obrigado, senador Eduardo Braga, e que traz, além de ponderações sobre a situação da infraestrutura na nossa região amazônica, especialmente no Amazonas, e que, por conseguinte, afeta o estado de Rondônia, também traz aspectos relevantes de observação sobre a nossa hidrovia do Madeira, com as quais eu subscrevo todas as observações do líder Eduardo Braga. Eu vou assegurar a palavra aos nossos convidados, aos nossos indicados, na sequência inversa à primeira rodada de falas, ficando por último o doutor Guilherme Tel, ouvindo o doutor Frederico, na sequência a doutora Renata, depois o doutor Alex e, por fim, o Guilherme. Mas antes, eu queria... Cadê a convidada, por favor? Traga ela de volta ao lugar que ela estava, por gentileza. Para uma outra reunião. Eu pedi que ela permanecesse aqui para apresentar. Eu queria registrar a presença conosco aqui na Comissão de Infraestrutura da nossa jovem senadora da edição 2025, líder Wellington Fagundes, que é lá do meu estado de Rondônia, né? Foi vencedora do concurso de redação e está aqui. Laure Angelina Luiz Ferreira Xavier de Oliveira, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Ji-Paraná, minha cidade, lá no estado de Rondônia. Seja muito bem-vinda, parabéns pela redação, que retratou parcela daquilo que produziu Raquel de Queiroz, que é lá do Nordeste brasileiro, do estado do Ceará, que teve uma história muito conectada com a região de Quixadá e o Morro da Galinha, Pedra da Galinha Choca, onde ela tinha uma fazenda próxima, e foi fonte de inspiração, e você adotou uma das obras dela que trata da questão climática, né, e com muita profundidade, feito que deu a esta jovem
estudante de uma escola pública da minha cidade, né, o destaque de ser vencedora desse concurso, está aqui hoje no programa Jovem Senador do Senado Federal. Então, a você, minha saudação, meus parabéns, merece os nossos aplausos. Eu vou pedir ao senador Wellington Fagundes para assumir a cadeira da presidência, só para eu fazer uma saudação a ela na secretaria da comissão, e enquanto os nossos convidados vão fazendo aqui suas exposições, respondendo os questionamentos feitos pelos senadores. Com a palavra, doutor Frederico Carvalho. Obrigado, presidente. O ministro e senador Renan Filho esteve aqui e ao assisti-lo aqui na Comissão de Infraestrutura, ele disse que treino é treino e jogo é jogo, e que estar aqui quer jogar o jogo, assim, né? Aqui é para valer, então acaba sendo uma oportunidade para a gente estar aqui e falar para os senhores, né? Então eu agradeço a oportunidade dos questionamentos que foram colocados aí para os senadores Wellington Fagundes, Jaime Campos, Jaime Bagatoli, Margarete Busetti, senador Zequinha Marinho, senador Eduardo Braga, que inclusive foi meu relator, a quem muito agradeço. Senador Wellington, começando pelas colocações do senhor é um aliado da infraestrutura, das agências, sem dúvida nenhuma, né? Essa atuação já há muito tempo na Frenlog, então suas preocupações são sempre pertinentes e, claro, a gente acompanhou aí essa alteração em 2002, que sem dúvida nenhuma para a ANTAC foi fundamental, da ampliação de 3 para 5 diretores, né? Era a única agência de infraestrutura que não tinha que trabalhava sem os 5 diretores, e realmente foi fundamental. O colegiado mais diverso, o colegiado completo, tem sido fundamental para a ANTAC, e, de certa forma, o reflexo dos resultados que a ANTAC vem apresentando também podem ser atribuídos a isso, né? O senhor tratou um pouco da questão da ouvidoria, eu acho que a Renata vai falar um pouco, mas acho que a ouvidoria acaba sendo a porta da agência para o que está acontecendo no mundo externo, além do parlamento, é claro, esse contato com os senhores é fundamental, mas a ouvidoria recolhe dados ali também, não só diretamente da população, e trabalha com essas informações pontualmente e também em termos de números, né? E aí é conhecimento com o qual a agência pode trabalhar, inclusive, para estruturar suas ações. Então, sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa fundamental. Bom, de maneira geral, eu acho que aqui todos os senadores passaram muito pela questão do melhor equilíbrio da matriz de transportes, né? E eu acho que esse é a principal contribuição que a ANTAC pode dar. Eu acho que é esse maior equilíbrio. E aí a gente, sem dúvida nenhuma, precisa desenvolver, né? O desenvolvimento do transporte aquaviário, ele não vem para competir com o rodoviário, mas sem dúvida nenhuma o transporte rodoviário é um parceiro, né? A hidrovia não chega na fazenda, né? A gente precisa que o caminhão busque os produtos até levar para as hidrovias, para as ferrovias, hidrovias e aos portos. Eu acho que essa complementação é a mais pertinente, e a gente, nos últimos anos, de fato, o país vem trabalhando e aprimorando, aperfeiçoando as hidrovias, né? A ANTAC ela já apresentou em 2023 o Plano Geral de Outorgas, em que foi feita uma análise de quais eram as hidrovias mais estratégicas, né? Foi criada uma unidade específica para esse assunto, mas recentemente o ministro Silvio Costa Filho criou também uma secretaria específica de hidrovias, e aí esse assunto vem tendo uma evolução, né? Agora, a gente está finalizando os estudos das hidrovias mais estratégicas. A primeira hidrovia que está prevista é a hidrovia do Rio Paraguai, já foi encaminhada na semana passada para o Tribunal de Contas da União, né, com previsão de talvez ser leiloada ainda esse ano, enfim, ou no próximo ano. Então, eu acho que esse assunto está bem encaminhado, está sendo direcionado, né, um assunto que a agência, na gestão anterior do diretor-geral Eduardo Neri, agora com o diretor-geral Caio Farias, vem dando total prioridade, e não tenham dúvida, os senhores, que esse tema continuará dando prioridade, né, a gente tendo prioridade, né? A gente sabe que o setor agrícola ele cresce a 20% ao ano, né? E a infraestrutura precisa acompanhar esse crescimento.
Quanto ao transporte de passageiros, as colocações do senador Eduardo Braga, sempre pertinentes à credibilidade e à experiência que ele tem no parlamento e a visão, né, política do país. Enfim, a gente sabe na região norte, né, as ruas são os rios, né, e esse assunto é fundamental para aquela região. É um assunto que ele não depende só da ANTAC, ele depende de uma conjunção de órgãos, e aí é fundamental, né, aquele diálogo que eu trouxe como um dos pilares que eu considero fundamentais na gestão, é conversar com todos esses órgãos, né? Então a gente tem envolvimento do DENIT, da ANTAC, do Ministério formando as políticas públicas, muitas vezes da Marinha, e dependendo de onde passa aquela via, você tem ali uma jurisdição estadual, jurisdição federal, enfim, de fato uma complexidade e demanda uma coordenação entre esses vários atores, e com diálogo institucional sério, responsável, com rigor técnico, eu tenho toda a tranquilidade de que a gente vai conseguir dar alguns passos nesse assunto, né, do transporte de passageiros. Enfim, queria também dizer com relação à consensualidade que o senador Eduardo Braga nos trouxe aqui, acho que é um tema fundamental, como ele trouxe na nossa gestão, tive a oportunidade de participar no Tribunal de Contas da União, a gente conseguiu destravar vários investimentos, né, do país nesse assunto, e eu acho que também no setor aquaviário, acho que a gente tem muitas oportunidades de harmonizar conflitos, elevando esse tema. E, por fim, eu queria dizer, nas falas de todos os senadores, eles trouxeram que os indicados passam por aqui e depois não voltam, né? Eu gostaria de dizer que há 17 anos eu sou um servidor do Tribunal de Contas da União, e, ou seja, auxiliando o parlamento na fiscalização, né, na sua função finalística de fiscalização, e podem sempre os senadores, senhores senadores, contarem comigo, estarei aqui sempre que precisar, ouvindo os senhores, seja aqui na Comissão de Infraestrutura, sejam nos gabinetes dos senhores quando precisarem, a ANTAC estará com as portas abertas. Eu entendo que é fundamental que os órgãos públicos e as agências, não fogem a essa regra, estejam abertas a ouvir quais são as necessidades da população, e os senhores são os representantes que têm condições de ecoar essas preocupações. Enfim, termino então agradecendo a oportunidade de estar aqui, e é com profunda honra que finalizo aqui meu discurso, pedindo o apoio dos senhores e senhoras senadoras. O presidente está chegando aqui, mas eu quero registrar, presidente, a presença aqui da mais jovem vereadora do meu estado, Mato Grosso, da cidade riquíssima de Primavera do Leste. Ela é do PL, do nosso partido, Mariana Carvalho. Então, mais uma vez, a satisfação dessa comissão também estar aqui te recebendo. A juventude brasileira, né? A mulher, a força da mulher. E ela é muito competente, acredita muito. É de luta, viu, presidente? Daqui a pouco, presidente, está chegando aqui também a nossa jovem senadora do Mato Grosso. Então, Vossa Excelência assuma, e eu quero também fazer uma homenagem ao nosso Mato Grosso. Tá bem. Você vem para a mesa aqui. E agora ela, tá? Tá bom, obrigado. Deixa eu só fazer uma foto com o pessoal meu aqui. Antes de passar a palavra à doutora Renata, deixa eu chamar. Chega aqui, fazer uma foto com os nossos ilustres convidados, além da nossa vencedora do Prêmio Jovem Senadora, Laure Angelina. Eu queria registrar com muita alegria também a presença do professor, né, que acompanha a vencedora, o professor Jeremias Dourado da Cunha. Nós aplaudimos a vencedora e vamos aplaudir o professor também, que está aqui, da nossa escola, Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia, lá na cidade de Paraná. Sejam muito bem-vindos. Feito o registro, vou liberar eles agora para fazer a sequência da agenda dos demais senadores. Com a palavra, doutora Renata Souza Cordeiro.
Eu quero agradecer a todos os senadores e senadoras pela honrosa oportunidade, ao presidente Marcos Rogério, ao Frederico, indicado à presidência da agência, aos demais sabatinados e a todos e todas pela presença nesse momento tão especial. E só respondendo à indagação do senador Wellington Fagundes sobre a acessibilidade. Eu pretendo diversificar os canais de atendimento, desde o uso de plataformas digitais e redes sociais, até a presença em comunidades ribeirinhas e áreas portuárias. A linguagem deve ser simples e inclusiva, permitindo que caminhoneiros, empresários, trabalhadores e cidadãos comuns compreendam seus direitos e saibam como registrar suas manifestações. Eu fico à disposição da casa e a ANTAC estará sempre de portas abertas e ouvidos atentos. Muito obrigado, doutora Renata. Antes de passar a palavra ao próximo orador... Pois não, senador. Pela ordem e na sequência o nosso líder goiano vai estar com a palavra também, nosso senador. Mas pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Ele mora aqui pertinho, o almoço... O senhor é mais longe, né? Apenas para fazer um cumprimento à nossa senadora pelo estado do Pará. Tá vendo? Hoje é o dia das moças aqui. E olha o nome dela. Olha o nome dela, tem futuro. Pois não. Rebeca Marinho. Rebeca Marinho? Moradora do bairro do Jurunas, em Belém. Mas é coincidência ou tem alguma... Por enquanto é coincidência, né? Não, tem... Viu, presidente? Ficou no ar, né? Não, é a cópia da inteligência do Marinho. Zequinha Marinho. Não, apenas para cumprimentá-la e parabenizá-la por ter vencido o concurso. Parabéns. Está aqui hoje, nesse momento. É uma alegria para a gente, porque é nossa conterrânea, lá do Pará. E eu vou fazer um estágio, de comissão em comissão, até a hora que terminar hoje. Perfeito. Ela tem que nos acompanhar. Perfeito. Eu vou CDH, mas retorno daqui a pouquinho. Perfeitamente. Agradeço, Vossa Excelência. Senador, cadê o senador Pedro Chaves? Acabou de passar. Ok. Então, vou assegurar a palavra ao doutor Alex e, na sequência, o nosso líder do Goiás já faz também a intervenção dele. Muito obrigado, senador, presidente. Eu me dirijo ao senador Wellington Fagundes. Nas nossas visitas a todos os senadores desta comissão e dessa casa, os líderes também, algo me chamou a atenção. O senador Wellington Fagundes, ao nos receber, a mim e a Guilherme, ele nos fez uma audiência para tratar sobre os assuntos do Mato Grosso, né? E aí eu entendo que cada um de Vossas Excelências estão aqui para defender não só a logística e a infraestrutura do país, desse gigante maravilhoso que é o Brasil, como também defender principalmente o estado de cada um de Vossas Excelências. Essa casa tem 81 senadores em 225 milhões de habitantes. Isso dá nos ombros de cada um de Vossas Excelências a responsabilidade de defender com garra, com determinação, cada um dos vossos estados, senador Marcos. Eu vejo no Mato Grosso, não só eu, qualquer brasileiro que entenda razoavelmente de economia, um pouco de logística, entende que o Mato Grosso do Sul, Goiás, são as locomotivas do agronegócio desse país. E aí eu fico feliz, o senador Otto saiu daqui agora há pouco, lá da Bahia, que a última fronteira, ou a próxima fronteira, é o Matopiba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E são 3 estados do Nordeste. E o Nordeste,
onde eu moro, onde eu nasci, tenho a honra de ser paraibano, não tem uma aptidão do agronegócio. Eu sempre digo, senador Marcos, que aquilo que nos prejudicou tanto até a segunda metade do século passado, que foi o sol, hoje nos beneficia, porque nós estamos começando a exportar energias renováveis. Então, quando eu vou a Paraíba, ali pela BR-230, saindo de Cabedelo, e ao visitar o líder Eduardo Braga, eu dizia, olha, senador, nós temos a BR-230 que nasce lá em Cabedelo e vai até o Amazonas. Pelo menos deveria ir, porque não chega lá. Né? E aí eu vejo, e tenho um olhar aguçado, quando eu vejo Vossas Excelências, os senadores dos estados do Norte, virem aqui, e conversava isso com o senador Messias de Jesus, não é assim, Guilherme, das dificuldades logísticas dos estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Rondônia, Acre. E a gente tem que ter um olhar aguçado para esses estados, um olhar mais objetivo. Quais são as necessidades? E aí, quando hoje eu vejo o senador Zequinha, o senador... Deixa eu botar os olhos aqui. A senadora Margarete, o senador Zequinha, o senador Wellington e outros senadores pedindo para que nós, que estamos aqui sendo sabatinados, possamos estar de portas abertas para atendê-los. Isso é uma obrigação nossa. Eu sou de um tempo, eu frequento Brasília há mais de 30 anos. Eu sou de um tempo que senador não pedia audiência nem batia na porta. Então, nós temos obrigação, de, não só com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, com os ministérios e com as agências irmãs, e aqui está a ANTAC, ter essa interlocução e essa discussão rotineira para que a gente possa enfrentar as soluções de logística desse país. Melhorar a logística é diminuir custos. Nada mais do que isso, é diminuir custo. Não adianta o produtor rural lá do Mato Grosso, de Goiás, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, investir em novas tecnologias, aumentar a sua produtividade, se ele não vai ter uma logística que faça com que ele leve sua safra, não só para os estados, para o mercado interno, mas para as exportações. Senado... Posso finalizar, Excelência? Tá. Para concluir. Para concluir. Então, quero agradecer penhoradamente ao ministro Renan Filho, que vem revolucionando a logística desse país. Quero agradecer por acreditar e encaminhar meu nome à presidência da República, para o presidente Lula nos encaminhar. Quero agradecer penhoradamente a cada um de Vossas Excelências por estar aqui, por acreditar que nós vamos fazer mais e melhor. Esse é o nosso objetivo, é isso que eu quero, conjuntamente com a diretoria colegiada, à frente da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Agradecer a minha família e muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alex. Já está bem familiarizado e desenvolto. Tenho certeza que vai cumprir bem a missão lá na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Antes de passar ao senador Pedro Chaves, que é o último senador inscrito para fazer a sua intervenção, e aí a gente já quer finalizar com o Guilherme e já convocar a próxima rodada de sabatina, eu queria registrar a presença também do procurador da NTT, doutor Rafael Fortunato, dos servidores da agência que aqui estão, sejam todos muito bem-vindos. Em prestígio aos indicados, também o subsecretário de Governança, Estratégias e Parcerias do Ministério de Minas e Energia, Denis
Soares. Seja muito bem-vindo. Senador Pedro Chaves, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, amigo senador Marcos Rogério, que preside essa comissão. Quero cumprimentar todos os indicados, parabenizá-los, né, pela indicação, porque eu particularmente votei sim, né, para todos, e acredito que estarão indicados sem problema nenhum. Mas eu tenho um probleminha para tratar com os senhores que vão para a NTT. Bem perto de nós aqui, está em torno do Distrito Federal, são vários municípios com milhares de pessoas que deslocam diariamente, trabalham aqui em Brasília. E o governo de Goiás, juntamente com o governo do Distrito Federal e o NTT, estão sempre reunindo, buscando a solução para esse transporte coletivo. Temos agora, está sendo noticiado aí um aumento das tarifas agora para esse final de semana. Isso, obviamente, impacta o trabalho dessas pessoas goianas, né, que vivem aqui no entorno e trabalham em Brasília. Porque, obviamente, você terá aumento da tarifa, ela vai ser repassada para as empresas que, obviamente, vão preferir contratar gente em Brasília do que nas cidades do entorno. Então, o governo de Goiás teve uma reunião, se me falha a memória, uns 5, 6 meses atrás. Como em Goiânia, só para fazer um parênteses, Goiânia nós tínhamos esse problema. Reuniu o governador, o prefeito de Goiânia e os prefeitos da região metropolitana, chegaram a uma solução, lá resolveu. Agora, aqui em Brasília, nós temos esse diferencial, são 2 unidades de federação diferentes, Distrito Federal e Goiás. Aí, obviamente que entra a NTT como órgão fiscalizador, regulador do sistema. Então, como vossas senhorias vão assumir brevemente as diretorias, os órgãos de controle e de decisão da NTT, eu gostaria de deixar este pedido, essa preocupação em solucionarmos assim, de uma vez por todas essa questão do transporte aqui do entorno do Distrito Federal, aqui para a capital. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, senador Pedro Chaves. Portanto, o último a fazer sua manifestação, doutor Guilherme Tel, e eu aproveito para poder também fazer aqui algumas ponderações, e aí já fica como última intervenção do doutor Guilherme. Primeiro, também destacando a qualidade técnica, a formação de todos os indicados, tenho certeza que isso assegura às agências uma atuação muito mais eficiente, de muito mais entrega, previsibilidade, segurança jurídica, segurança regulatória, porque hoje o aspecto da insegurança regulatória também passou a ser um componente nessa relação. Então, tenho certeza que pela formação e pela habilidade que cada um tem, pela disposição, né, para o diálogo, eu acho que isso vai acrescentar às agências um papel de maior protagonismo, né, assegurando sempre o melhor serviço, a melhor prestação lá na ponta ao usuário, né, ao consumidor. Então, votos de muito sucesso. Nós temos desafio com relação ao modal aquaviário. Nós temos, no Brasil, desafios grandes, profundos, com relação à infraestrutura. É uma infraestrutura deficiente e ineficiente, não integrada, e que a gente ainda tem o desafio de fazer essa integração. Não adianta você ter boas rodovias desconectadas, né, das nossas estruturas portuárias e com as nossas hidrovias, do mesmo jeito a questão das ferrovias, né? A ferrovia tem que partir de porto e não o contrário. Às vezes se inverte a equação e depois leva-se tempo para fazer a complementação do modelo e em prejuízo àqueles que investiram, né, aqueles que apostaram. E de outra sorte, eu aproveito, porque a gente, quando pensa a logística brasileira, o modelo com os múltiplos modais, é preciso pensar um modelo que seja sustentável no tempo. Veja, o que nós estamos agora próximo de ver acontecer. Nós temos a rodovia, as concessões que estão acontecendo no Mato Grosso, lá no estado de Rondônia já aconteceu, e ao mesmo tempo nós temos uma ferrovia, uma ferrogrão que está para sair e que vai fazer a conexão de parte da região do Mato Grosso com o porto de Miritituba e que vai destravar o escoamento da produção naquela região. Isso vai impactar o transporte rodoviário que escoa para o eixo norte do Brasil, que vai desaguar lá no porto de Porto Velho, tanto o porto público quanto os terminais privados que temos ali, e também na região de Humaitá.
E, paralelamente, nós temos uma outra margem, uma outra alternativa, que daqui a pouco vai ser a conexão com Santos, a partir do Mato Grosso também. E quando você olha numa perspectiva de futuro, né, para quem está contratando de forma tão longeva e apostando e se comprometendo a fazer investimentos a partir de uma demanda pré-existente, mas que quando você começa a fazer essas outras conexões, você começa a distribuir também a demanda que hoje é existente para essas outras regiões. Então eu estou lançando essas pequenas ponderações, porque quando vai se pensar esse conjunto, esses modais, as agências precisam conversar entre si, porque todos caminham, conduzem para um mesmo lugar. Ou vai para os portos que estão lá na região da nossa Rondônia, ou vai para os portos que estão na região do Pará, ou vai para o Porto de Santos, ou para outros portos Brasil afora, né? Tanto ferrovia quanto rodovia, o caminho é sempre o mesmo, né? Então tem que pensar na multimodalidade e nesse modelo de integração e de sustentabilidade, também econômica, com ganho, sobretudo, para o usuário e para o consumidor final. Então, feitas essas observações, a par do que está acontecendo, do que vai acontecer para frente, com essas duas alternativas novas, e eu acho que aí, quando isso aconteceu, Wellington Fagundes, eu acho que parte daquilo que é demanda que vai para Rondônia vai ter como opção essa alternativa, né, que vai lá para o porto de Miritituba, né? Outra parte, talvez, por uma questão matemática, opte no futuro por essa rota Santos, e aí a nossa rodovia, talvez, nós vamos ter que estudar mais alternativas. E aí, Guilherme, agora pontualmente com você, e faço isso agradecendo desde logo a sua disposição ainda como diretor-geral interino, esteve lá no meu estádio Rondônia, nós promovemos várias diligências com audiências públicas, lá no estádio Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, na cidade de Vilhena, e promovemos audiência pública aqui no Senado Federal, tratando da concessão da BR-364 Vilhena-Porto Velho. A nossa preocupação era com o custo do pedágio, o cronograma das obras, porque isso impacta a vida de todos que estão lá, né? E o volume dos investimentos. A partir dessas audiências, e aqui fica o meu questionamento a você, né? Ao passo que responde o conjunto dos senadores, acrescente também sobre Rondônia. A partir dessas audiências, nós apresentamos um conjunto de preocupações e de pedidos para equacionar problemas identificados nessa concessão lá no estado de Rondônia. Eu sei que nós avançamos e você já me adiantou, mas eu queria que você passasse à comissão e ao Brasil o que foi possível a gente construir de entendimento, de encaminhamento para melhorar a vida do usuário dentro dessa concessão. Vossa Excelência tem a palavra. Eu quero dizer que, como o mandato de vocês será de 5 anos, né? O seu também 5, vocês também todos 5. Então, provavelmente, vocês vão estar no mandato ainda de vocês com 2 governadores. O governador, senador Marcos Rogério de Rondônia e de Mato Grosso. Então, nosso compromisso é maior com vocês e de vocês conosco, não é isso, Marcos? Exatamente. O Marcos não vai querer negar a candidatura, né? Há um tempo determinado para cada propósito. Esse é um texto bíblico que a gente deve seguir. Mas a minha... E os anúncios são feitos... no momento certo. Mas Vossa Excelência que conhece... Já está falado, eu sou pré-candidato. E já está anunciando de cá também. Obrigado a Vossa Excelência. Presidente Marcos Rogério, eu me comprometo aqui, mantendo minhas raízes mineiras, ser bem objetivo em razão do adiantado da hora. E já começo respondendo Vossa Excelência, que de forma muito didática explicou a questão conceitual do direito. Eu falo muito que o senador Marcos Rogério, Frederico, ele me sabatinou e arguiu durante 6 meses antes de eu estar sentado nessa cadeira. Então, não sei se eu fui aprovado, veremos em breve no placar aqui. Mas eu quero aqui cumprimentá-lo porque as críticas foram fortes e também foram muito propositivas, inclusive de fazer algo que nós na agência temos um compromisso muito grande, de menos ar-condicionado na nossa sede, está sempre de portas abertas, e está mais no trecho, visitando as nossas operações, concessões, para realmente conhecer a realidade. O senador Jaime Campos, o senador Wellington testemunha disso,
inclusive já rodamos ao 63 de ponta a ponta, inclusive chegando em Miritituba, nos acessos portuários, para conhecer a realidade e ver o que devemos melhorar. E ao irmos, a oportunidade que o senhor nos concedeu, de irmos em Ji, Paraná e Vilhena, e constatar a realidade e a demanda local, nós percebemos que tem um descasamento natural pelo processo de concessão, de quando você qualifica, estuda a audiência pública, concede até a assunção. Então você percebe que tem ali, como os contratos de longo prazo são mutáveis, a rodovia também assim o é. Então, no compromisso nós endereçamos, nós já colocamos 4 e um deles já está sendo cumprido, que foi a presença da concessionária antes da assunção dela formal, fazendo intervenção em uma ponte que estava totalmente interditada, a ponte do Candeias. Então, atendendo um pedido já que o senhor, junto com a bancada dos representantes, assim o fizeram. Também atendendo o senador Marcos Rogério, 3 pontos já imediatamente com a assunção da concessionária, a partir de amanhã na rodovia, com o contrato de assinado, já estão sendo endereçados. Fruto da audiência pública, aqui realizado na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal e também, em loco, antecipação do acesso ao portuário, que é o anel viário Progrão, acesso do Porto Novo, correto? Estava previsto no ano 6 a conclusão, não é o início, a conclusão. Então, a conclusão vai ser no ano 4. Então, a partir do primeiro e segundo ano já teremos obras. Então, no ano 4 já antecipamos 2 anos da execução, atendendo a solicitação de Vossa Excelência. Nós também teremos antecipação de 3 anos das faixas adicionais, ou seja, a conclusão estava para o ano 3. Então, 150 quilômetros de faixas adicionais serão antecipadas e concluídas até o ano 4. Isso já dá uma melhoria em logístico. E conectividade até a conclusão do primeiro ano. Ou seja, 4 pontos que Vossa Excelência nos pediu, seja aqui na audiência pública, mas também em loco, nós já endereçamos realmente nesse compromisso que a agência tem da sua autonomia e independência, mas não ser isenta das demandas de aqueles que são legitimados, que são os senhores e senhoras aqui presentes. Então, espero ter respondido e reafirmo o nosso compromisso de manter esse diálogo perene, de outros aperfeiçoamentos que Vossa Excelência colocou, serem endereçadas também. Perfeitamente. Com relação à questão do preço do pedágio para o usuário recorrente, para o usuário de baixa renda, que nós também dialogamos e foi ponto dos debates que fizemos nas audiências. Isso é uma inovação que nós temos na modelagem nossa dos contratos a partir da 4ª etapa de geração de contratos, que é o desconto para o usuário frequente olhando a modicidade tarifária. Então, quanto mais usuário que transita pela rodovia, ele tem um desconto maior. Então, algumas praças de pedágio terão descontos de até 80%. Ou seja, se olhar, até mesmo como o ministro Renan fez aqui nessa comissão, que o imposto no Brasil ele é regressivo, que quem paga a rodovia é quem não tem um veículo. Então, quem tem um veículo e vai utilizar, ele vai ter uma redução gradativa da sua utilização. E também vale destacar que aquele usuário que tem a tag, automaticamente ele já tem um desconto de 5%. E dando sequência, até prestigiando os senadores aqui presentes, os demais vou responder de forma direta. O senador Wellington Fagundes, meu eminente relator, pela 2ª vez. Então, senador Wellington, no momento o senhor não estava, no momento, mas quis ressaltar que o senhor é um conhecedor de teoria e de prática do setor de infraestrutura e logística. Presidente da Frenlog, do IBL. Então, me sinto muito honrado, registro aqui nos anais, de tê-lo novamente como meu relator. E o senhor sabe, reafirmo meu compromisso, que há 4 anos atrás nós tínhamos um grande problema, um problema crônico, que era a BR-163. E ali nós endereçamos o nosso compromisso de ali solucionar. E 4 anos depois, estamos aqui com o compromisso praticamente cumprido de realmente as execuções estarem acontecendo e o problema ser outro. Os problemas seriam os pares sigas que realmente têm incomodado um pouco os usuários da rodovia. Mas o senhor tem razão quando nos questiona da necessidade de melhoria da fiscalização. Nós temos um déficit natural de servidores, a NTT por si só, da sua lei de origem e, consequentemente, a parte orçamentária, que em outro momento oportuno nós podemos discutir. Nós temos implementado muito a fiscalização eletrônica, e em uma parceria com outros órgãos de fiscalização. E, dos nossos próprios contratos, nós temos uma regulação por incentivo. Ele só vai receber determinado incremento da tarifa se ele cumprir a execução da obra, invertendo uma lógica anterior, que ele já recebia o valor de uma via duplicada sem ter executado aquela obrigação. Mas temos que avançar e continuaremos avançando com relação a esse ponto. Integração multimodal, nós continuaremos trabalhando incansavelmente nisso, não apenas dos 4 modos de competência da agência, mas também diálogos com outros modos, que é o caso da ANTAC. Então, coincidências aqui, o Frederico é mineiro, só que eu sou galo e ele é cruzeiro. Então, nós teremos aqui o compromisso de trabalhar conjuntamente nesse aperfeiçoamento, integração.
O Alex faz essa ponte nesse trabalho. E temos implementado muito, senador Wellington, os pontos de parada e descanso, justamente para os caminhoneiros que transitam pela rodovia. Ele tem a condição de cumprir a lei do caminhoneiro, das suas 4 horas de jornada, e parar em um local que tenha condições sanitárias, condições de segurança, condições realmente dignas dele, quem sabe da sua família, estar junto. Então, uma média que nós temos de pontos de parada e descanso caminhoneiros são a cada 200 quilômetros. Então, isso está previsto na BR-163 e na nova concessão da BR-364. E o senhor nos endereçou os pedidos e nós temos o compromisso de, assim que assinado o contrato e assumida a rodovia, endereçar os pontos de segurança, de fluidez, que nós já temos mecanismos no contrato para assim o fazer, como é o caso da BR-364, em Rondônia, faremos também no estado do Mato Grosso, que realmente foi um pleito que o senhor fez em audiência pública, na reunião e na pré-sabatina no vosso gabinete e aqui publicamente o nosso compromisso de assim fazê-lo, porque tem condições contratuais e regulatórias de poder endereçar. Senador Jaime, a duplicação da BR-163 de Sinop até a divisa com Pará, isso é um compromisso do governo federal como todo, do ministro Renan, da Agência Nacional, de realmente solucionar isso numa abordagem que o senador Eduardo Braga trouxe, da solução consensual. Então, nós já temos 3 contratos endereçados, temos outros em caminho, dentre eles a própria BR-63 Sinop a Miritituba, e esse ponto é primordial para realmente dar continuidade, tendo em vista a crescente do agronegócio, seja do frete de ida, como também de retorno, descendo os fertilizantes do Arco Norte do Pará. E, por fim, o presidente Marcos já puxou o microfone aqui para acelerar. Senador Pedro Chaves, transporte semiurbano é um problema crônico que nós temos que enfrentar, que é algo que não agrada a ninguém, não agrada o prestador de serviço, não agrada o usuário, não agrada a comunidade. Nós temos que realmente buscar uma solução conjunta com o Estado de Goiás, com o Distrito Federal e a União, para realmente dar um serviço, um transporte de qualidade para todos os usuários que utilizam diariamente e tem um deslocamento realmente deficitário. Então, nosso compromisso é de buscar uma solução regulatória e também juntar os atores políticos para assim o fazer. E continuar na integração também do modo ferroviário e a sua expansão. Nós temos mecanismos para isso sendo feitos e esperamos muito que nessa prestação de contas contínua, e eu que há 4 anos atrás estive aqui e regresso, acredito que tenha feito, senador Marcos Rogério, o compromisso de manter as portas abertas e realmente o compromisso de endereçar as obrigações e os pleitos dos senhores senadores, senhoras senadoras e também dos deputados e todos os interessados. Muito obrigado, doutor Guilherme. Obrigado pelas respostas ao conjunto dos senadores, de modo particular, também sobre a concessão da BR-364 no estado de Rondônia. Eu penso que as audiências públicas que fizemos, tanto a audiência pública que aqui fizemos no Senado Federal, como as diligências que fizemos, sobretudo lá na cidade de Paraná e Vilhena, onde nós ouvimos, senador Wellington Fagundes, representantes de diversos segmentos. E lá, o inverso do que a gente faz aqui, onde os representantes eleitos que fazem os questionamentos, as abordagens, lá nós procuramos dar voz, sobretudo, para representantes de segmentos, tanto em Ji-Paraná quanto em Vilhena, representantes, por exemplo, da população indígena, que ao longo dessas audiências públicas nunca foram ouvidos e reclamaram disso. Lá tiveram a oportunidade de se manifestar, de falar, de dizer quais são as preocupações do segmento. Ouvimos representantes do segmento logista, industrial, dos caminhoneiros, enfim, de quem usa a rodovia 364 e todos eles manifestando suas preocupações. Eu disse isso desde o primeiro momento. Eu defendo o modelo. O modelo de concessões é um modelo muito bem sucedido. A questão não é o modelo. Ontem eu usei um termo aqui que serve para isso também. O diagnóstico, nós conhecemos o diagnóstico e concordamos que há um estrangulamento no orçamento público para dar conta de fazer os investimentos que os setores que são essenciais para o desenvolvimento do país precisam. E o setor privado é chamado a intervir como investidor dentro dessa modelagem. A questão é o receituário, como você endereça a solução do problema. E às vezes a conta fica pesada demais, e sacrifica o usuário que está lá na ponta. Então essas audiências públicas serviram para a gente aproximar o regulador daquilo que pensa o usuário, daquilo que pensa a sociedade local, e foi muito produtiva. E o doutor Guilherme traz hoje aqui vários avanços que foram consequências
dessas audiências públicas, e eu agradeço e espero agora poder ver isso acontecendo. E um outro ponto que você traz no final, que é uma mudança de encaminhamento que a agência está adotando e que eu acho fundamental, para não acontecer o que aconteceu no Paraná, que aconteceu em outras regiões, de rodovias que passaram por concessão e que ficaram lá numa exploração por anos e o concessionário não fez os investimentos. O usuário pagando, o investimento não veio, houve frustração daquele que tinha a expectativa de ver uma obra duplicada com as melhorias que foram pactuadas, e o que aconteceu depois com o concessionário, com aquele que ganhou o certame? Houve distrato e tal, mas o prejuízo está feito, né? Passaram-se 5, 10 anos. Aí você vai tirar lá a empresa que ganhou a concessão. Mas e para o usuário? Resolveu o problema? Não, o usuário ficou com a rodovia ruim, com prejuízo, porque teve que pagar ao longo desse tempo todo por um serviço e por uma obra, por um investimento que não aconteceu. Então, essa mudança agora, né, a liberação, né, do cronograma financeiro está atrelada ao avanço do cronograma de obras, é um acerto, é uma precaução, é uma cautela que vai em defesa do usuário. Então, a agência e aos seus servidores que trabalharam isso, eu acho que merece o nosso reconhecimento. Um outro ponto que eu queria, apenas para reflexão de vossas senhorias, é com relação ao mecanismo do Free Flow, que eu acho que é um avanço, porque acaba com aquele negócio de fila, mas ele trouxe uma consequência que está sendo hoje problemática, e eu acho que a agência tem que se debruçar um pouco mais sobre isso. Há um projeto tramitando na Câmara dos Deputados e que está vindo para o Senado, e aqui talvez eu avoque a relatoria dele quando aqui chegar, a pedido do próprio autor da matéria lá na Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Leal, que diz respeito ao sistema de pagamento. Porque eu até, equivocadamente, sempre deputado Miguel de Souza, eu imaginava que a própria concessionária oferecesse o serviço para o usuário passar e ter o desconto automático ali, o tal a tag, né? Eu não, descobri que não, que a concessionária tem o seu quinhão e para poder ter outro serviço você tem que contratar o serviço fora, ou seja, é mais uma despesa. E o problema não é nem essa despesa, é também um problema, porque acrescenta custo, porque é um custo a mais. Mas, além disso, aquele que não dispõe, né, do passe fácil lá, tem várias, aqui a TAG tem várias operadoras, né? Aquele que não compra o serviço, porque às vezes ele vai usar lá uma vez ou outra, então ele não quer ter o serviço, depois ele sofre as consequências, tem multa, e multa pesada, e vai acumulando. E virou um problema. E se transformou num problema. Então, acho que a agência tem que, talvez, eu acho que até antes do projeto, de repente, tem coisa que, assim, a gente já tem tanta lei no Brasil, eu acho que só está faltando mais uma lei, né? Aquela que faça cumprir todas as demais. Porque lei para tudo. Eu acho que essa é uma situação que talvez, especialmente quem é da área técnica, possa estudar um mecanismo, uma maneira, né, de dar um encaminhamento de solução. E aí eu estou lançando essa provocação aqui, para que vocês já estruturem uma ideia sobre isso, e depois eu vou chamar uma audiência pública aqui com a presença de vocês, chamo também lá o próprio Hugo Leal, que é um estudioso desse assunto, para a gente, de repente, discutir esse tema com a participação de todos e tentar achar uma solução que não sacrifique ainda mais o usuário para ter que esperar a votação dessa lei na Câmara, no Senado, com sanção presidencial, para vir uma solução. Tem muita gente hoje com problemas com relação a isso. Como nós temos várias concessões já operando e outras em andamento, né, que esse tema já seja por vocês, por vossas senhorias, já analisado para a gente ter uma resposta. Aquilo que vem como inovação de solução tem aspectos que precisam ser calibrados, equacionados. Eu acho que a própria concessionária talvez tenha que ter uma alternativa para o usuário, né, que não o obrigue a adquirir um produto de um terceiro para poder fazer uso, porque aí nós estaríamos diante de uma questão até jurídica, né, a tal da venda casada, que eu não sei se é o caso, estou só lançando aqui a guisa de análise. Mas, mais uma vez, agradecer aqui, doutor Guilherme Tel,
doutor Alex Cruz, doutora Renata Cordeiro, doutor Frederico Dias, né, pela presença. E assim, eu encerro essa audiência do Wellington Fagundes. Eu vou chamar o já. É só para apresentar? Só para apresentar. Ok, por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Aqui também a nossa olha, como essa cerimônia está ficando cada hora mais relevante também, porque é o prestígio da nossa juventude. Também, assim como Rondônia, está aqui a nossa jovem Stephanie Forbigari. Ela foi a primeira colocada e da escola estadual lá, Carlos Drummond de Andrade, nome também importantíssimo, né? E é uma escola da zona rural, lá da cidade de Sinop. E ela teve como tema, inclusive, o texto, que é uma perspectiva autêntica e comovente de quem vive em contato direto com a natureza, denunciando queimadas e desmatamentos com a força de sua convivência. Essa jovem, e aqui ela está junto também da professora Aline Kraeski e a professora titular lá, a Gisele Cristina Gonçalves. Então, parabéns a você, ao Senado da República também, por propiciar um programa que estimula as nossas crianças, os nossos jovens, exatamente a conhecer como funciona o parlamento e, acima de tudo, o fortalecimento da nossa democracia. Muito bom, parabéns. Presidente. Seja muito bem-vinda à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal. Presidente, pela ordem. Pois não, senador Jaime. Eu estava aqui paciente, mas você fez 3 discursos aí, um direito, um líquido e certo. Eu quero voltar na segunda turma que vai ser sabatinado, mas diante de você ter sido generoso na sua fala também, estiveram conosco também a Aline, a nossa aluna ali, né, jovem senadora no nosso gabinete. Mas eu quero dizer ao senador Wellington Fagundes, senador Wellington, tira a foto e presta atenção que eu vou falar para o senhor aqui, por favor. Já tirei com ela no gabinete, já fui lá recebê-las lá. Por favor, capricha aí. .com.br. Mas voltando aqui, o que nos interessa, primeiro vamos esperar abrir o painel rapidão, né, senador? Para que possamos sabater os demais e fazer a votação. Por favor. Em caráter de urgência, urgentíssimo aí, tá certo? Mas eu quero dizer ao senador Wellington, que nem ele. O Wellington Fagundes, por favor, escuta aqui. Além do mais, eles estão pleiteando, me solicitaram, acho que não tive a oportunidade de falar com Vossa Excelência, também a ampliação do colégio lá. O colégio é no assentamento, Carlos Drummond de Andrade, é no lá. Eu disse que ele quer falar com Vossa Excelência, para que Vossa Excelência, tendo uma parceria com o senador Jaime Campos, ampliasse pelo menos 6 salas de aula através de nossas emendas orçamentárias para o ano de 2026. Eu disse que ficasse tranquilo, que Vossa Excelência seria nosso parceiro nessa ampliação do colégio. Presidente, concluído. Por favor, abra o painel. Muito obrigado. Que quero votar logo para mim também. Muito obrigado ao senador Jaime Campos. Parabenizo a jovem senadora lá do Mato Grosso. Também a professora e os que acompanham. E a vereadora da cidade de Sinop. Na Primavera do Leste. Nome? Mariana Carvalho, vereadora de Primavera do Leste, Mato Grosso. Não há mais senadores a registrar votos. Está encerrada a votação. Determino a abertura do painel com o resultado para apuração. Portanto, Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, 21 votos sim, nenhum voto não. Alex Antônio de Azevedo Cruz, também 21 votos sim, nenhum não. Renata Souza Cordeiro Antac, 20 votos sim, nenhum voto não. Frederico Carvalho Dias Antac, também 21 votos sim, nenhum voto não. Hoje, todos os indicados aprovados à unanimidade nesta comissão de infraestrutura. Parabéns, voto de sucesso a todos os indicados. Eu vou encerrar esta sessão e em 5 minutos chamaremos já os demais convidados para compor a mesa para iniciarmos também o processo de sabatina. Está encerrada a presente sessão. Por que há tantos casos de feminicídio no Brasil? O que é a campanha Banco Vermelho?
E como agir em casos de violência contra a mulher? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né? Tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, um terço dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, vamos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, declaro aberta a 49ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 45ª e da 48ª reuniões da CDH. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados. Vamos fazer uma inversão de pauta, nós vamos direto para o item 9, que é o requerimento número 90 de 2025, de autoria do senador Paulo Paim, requerimento 90 de 2025, que requer a realização de audiência pública, violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. Concedo a palavra ao autor, senador Paulo Paim, para defender o requerimento. Presidenta senadora Damares Alves, se Vossa Excelência permitir, para simplificar, eu vou direto na justificação, que é curta, para que eu possa depois, conforme acordado com Vossa Excelência, ler o voto em separado do líder Rogério. Justificação. A audiência pública em debate visa discutir a violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil. E foi solicitada a este senador
pela Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE. Episódio de violência contra jornalistas fazem parte do recente relatório apresentado pela FENAGE, cujo período é de 2018 a 2024. O número de episódios de violência, como ameaças, intimidações, hostilizações, agressões físicas, etc., contra jornalistas foi o mais alto em 2021, atingindo 430 casos. Segundo o relatório, entre os tipos mais recorrentes de violência em 2024, o assédio judicial se destacou como uma das práticas mais graves, ou seja, 15,97 envolveram o uso da justiça como intimidação e censura. Mas nesse último ano de análise, no total de casos, houve uma redução para 20,44%, registrando 144 casos de violência contra jornalista. É muita coisa. Como fundamento da relevância e da urgência da audiência pública, faço necessário informar alguns percentuais levantados pela FENAGE sobre a violência contra jornalistas e ataques à liberdade da imprensa no Brasil no período de 2018 a 2024. Agressão física, 20,83%. Assédio judicial, 15,97%. Ameaça, ataque verbal, presencial, 10,42%. Ameaça, ataque virtual, 8,33%. Censura, 7,64%, tudo por cento, né? Ataque misógino, 4,86%. Tentativa de homicídio e ameaça de morte, 4,17%. Violência contra sindicatos, 2,78%. Racismo, 1,39%. Outros tipos de agressões, não menos importantes, e sim muito preocupantes, serão apresentadas, claro, nos debates que teremos na audiência pública. Essa justificativa, senhora presidenta, Damares Alves, desde já agradeço. Ok. Em votação. Em votação? Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, senador Paim. O item 3, o item 4, os itens 4 e 5, o relator é o senador Eduardo Girão. Ele solicita a retirada de pauta, nós vamos retirar, mas já informar a assessoria dele que volta para a pauta na próxima reunião. Se ele não estiver, nós vamos nomear relatores ad hoc. Senador Paim, eu não sei como é que está a sua disponibilidade, mas o item 7 e o item 8, eu sou relatora. E a autora é a senadora Jussara, ela está pedindo tanto que a gente aprove esse projeto. O senhor assumiria a presidência para mim ler os votos? Eu prometo que eu vou direto para análise. Não há... são matérias de consenso, matérias extraordinárias, inclusive. Eu vou direto à análise, inclusive de uma forma resumida, e depois a gente volta ao item 1 da pauta. E eu sei que o senhor vai pedir verificação de quórum, e só tem eu e o senhor, vai dar empate. É possível que a presidente, antes de começar a ler, retire de pauta, para não ficar esse peso com nós dois, senador. Item 7 e item 8 de pauta. Assumo a presidência, já que a presidenta Damares Alves é relatora de 2 projetos. Vamos ao item 7. Altera projeto de lei 754/2022, não terminativo. Altera a Lei 4.117, de 27 de agosto de 62, Código Brasileiro de Telecomunicações, para dispor sobre a divulgação de canais de atendimento à mulher vítima de violência no programa A Voz do Brasil. Autoria, deputado federal Lídice da Mata. Relatoria, senadora Damares Alves, a quem eu passo a palavra nesse momento. Presidente, tenho a honra de relatar esse projeto, vindo da Câmara, da aguerrida senadora Lídice da Mata. A gente está sempre, deputada, a gente está sempre em lados diferentes, politicamente, mas nós convergimos e essa é a graça dessa comissão. Quando se fala de direitos da mulher, quando se fala de direitos humanos, a gente afasta qualquer briga ideológica, política, partidária, e eu tenho a honra de relatar esse projeto dela. Presidente, eu vou direto à análise, me permita. A inserção de informações sobre canais de atendimento no programa Voz do Brasil, um programa muito ouvido ainda, por incrível que pareça, onde a gente passa no Brasil, alguém fala
te ouvi na Voz do Brasil. É um programa muito ouvido. É importante porque contribui para disseminar informação sobre as redes de proteção institucionais, o que fortalece simultaneamente a conscientização social e o acesso efetivo aos mecanismos de denúncia e de apoio às mulheres em situação de violência. É adequada a escolha do programa Voz do Brasil como veículo dessa política pública, em razão de sua extraordinária capilaridade territorial. Esse programa, criado em 1935, considerado o mais antigo do país, ainda em funcionamento e com grande audiência, apresenta o meio de comunicação oficial com maior penetração em áreas remotas e em comunidades vulneráveis. Além disso, sua transmissão diária, de segunda a sexta-feira, garante a repetição das informações, aspecto fundamental para a fixação do conhecimento sobre serviços disponíveis na população-alvo. Por sua vez, o aumento dos atendimentos nos últimos anos da Central de Atendimento à Mulher Ligue 180 demonstra a crescente demanda social por informações sobre canais de denúncia e a necessidade de diversificar os meios de comunicação desses serviços essenciais. A medida proposta transcende seu objetivo imediato de informar sobre canais de atendimento. A veiculação periódica dessas informações contribuirá para a conscientização coletiva sobre a inaceitabilidade da violência contra as mulheres e sobre a existência de mecanismos institucionais especializados para seu enfrentamento. Concluímos, presidente, pela aprovação do projeto 754 de 2023, essa iniciativa legislativa representa não apenas uma medida prática de divulgação de informações de utilidade pública, mas um importante símbolo de compromisso institucional do Estado brasileiro com a erradicação da violência contra a mulher e a construção de uma sociedade mais igualitária. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto 754 de 2023. Esse é o voto, presidente. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, vamos ao voto. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que possa constituir o parecer desta comissão favorável ao projeto. O projeto segue para análise da CCDD. Parabéns, senadora Lídice da Mata e senadora Damares. Uma justa homenagem à Voz do Brasil, que enriquece o interior desse país e levando a todos a boa informação. A Voz do Brasil mais democrática é impossível, né? Sim. Todos falam, tudo que falarmos aqui dentro, o Voz do Brasil, de forma resumida, ele acaba divulgando para todo o país. Parabéns, senadora. Obrigada. E tem 8 da pauta. E tem 8. Item 8. Projeto de lei número 1977/2025, não terminativo. Altera a Lei 13.105, 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, para prever nas ações de família em que houver alegação de violência doméstica e familiar contra a mulher, o direito à não realização de procedimentos de solução consensual da controvérsia. Autoria, senadora Jusara Lima. Relatoria, a presidente dessa comissão, senadora Damares Alves. Presidente, passa a palavra. Presidente, eu também peço permissão para ir direto à análise. Perfeito. Não foram identificados óbitos de natureza legal, jurídica ou constitucional ao projeto. Ao contrário, a proposição se revela meritória. A experiência adquirida na gestão do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos me permite inferir a imperiosa necessidade de se instituir dispositivos legais mais benéficos e garantistas em favor da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Neste sentido, a atuação do legislador deve ser pautada pela premissa de evitar que a mulher seja exposta a situações que possam gerar sua revitimização. Tal princípio corrobora a justificação apresentada pela autora do projeto. O atual panorama do ordenamento jurídico brasileiro permite que a mulher, mesmo tendo formalizado sua situação de violência doméstica e familiar no Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, seja compelida a seguir ritos ordinários e potencialmente danosa submissão ao reencontro com seu agressor.
Tal inconsistência legal configura uma lacuna que abre precedente para a manifestação de novas situações de violência em detrimento da mulher. Destarte, é fundamental assegurar à mulher em situação de violência doméstica e familiar o direito de não ser submetida a um reencontro com seu agressor, especialmente quando tal imposição é consequência de uma determinação legal irrefletida. A doutrina especializada se alinha a esse entendimento conforme exposto na revista científica do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Carlos Ferraz e Eduardo Cambi diz: a audiência de conciliação ou de mediação não deve ser realizada contra a vontade da vítima, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois forçá-la a comparecer a tal audiência pode configurar, presidente, indevida violência processual e injusta revitimização. Inclusive, tem mulheres que desistem por causa dessa audiência. Essa perspectiva é corroborada por organismos internacionais. Pode-se concluir, portanto, que o projeto de lei em questão promove uma inovação substancial no ordenamento jurídico pátrio, estabelecendo bom direito e observando os princípios do bom senso, as melhores práticas doutrinárias e as orientações internacionais de direitos humanos que o Estado brasileiro tem o dever de seguir. Portanto, parabenizando a autora pela iniciativa e por todos os argumentos trazidos no meu relatório, presidente, eu voto pela aprovação do projeto de lei 1977 de 2025 e peço apoio aos demais pares. Muito bem. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão, coloco em votação o relatório favorável ao projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da CDH favorável ao projeto. O projeto segue para análise terminativa na CCJ. Obrigada. Obrigada, presidente. Vamos voltar para a nossa pauta. Item 1 da pauta. Projeto de lei 1331 de 2022 dispõe sobre a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas homologadas ou em processo de demarcação. Autoria, senador Messias de Jesus. Relatoria, senadora Damares. Relatório favorável ao projeto com 7 emendas que apresenta. Em reunião realizada, senhores parlamentares, em 16/7, foi lido o relatório e, em seguida, concedida a vista coletiva em 12/8. Foi recebido o voto em separado do senador Rogério Carvalho pela rejeição do projeto. E, em 13/8 de 2025, a matéria foi retirada de pauta a pedido do autor. Em discussão, a matéria. Lembrando que já foi lido o relatório, nós vamos discutir e nós temos um voto em separado para ser lido. Senador Paim. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência e o senador Messias de Jesus, que estão nos dando a oportunidade. Eu sei que regimental eu teria que aprovar para ler o relatório separado preferencialmente. Mas Vossa Excelência, numa postura de grandeza, assegurou que eu faça a leitura do relatório, que é do líder do PT, Rogério Carvalho. É um relatório breve, e que não vai suscitar muita polêmica, creio eu, e depois vamos ao ritual normal. Presidenta, vem a exame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, projeto de lei número 1331 de 2022, do nobre senador Messias de Jesus, que pretende regulamentar a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas homologadas ou em processo de demarcação. A proposição prevê que a Agência Nacional de Mineração possa autorizar a pesquisa e conceder lavra garimpeira em terras indígenas, sem prejuízo da integridade cultural, social e econômica das comunidades afetadas, que serão consultadas e terão direito a 2 a 4% do faturamento bruto obtido com a comercialização dos minerais extraídos. O PL 1331 de 2022 estimula prazo máximo de 90 dias para que o Poder Executivo regulamente os critérios de participação nos resultados
e de distribuição proporcional entre áreas indígenas diversas que sejam afetadas pelo mesmo empreendimento. Finalmente, estabelece que os estados DF e os municípios receberão compensação financeira pela exploração de recursos minerais, da forma prevista na Lei 7.990, de 28 de dezembro de 1989, observadas as alíquotas estabelecidas ao anexo da Lei 13.540, de 18 de dezembro de 2017, com percentual máximo